Tal. E não é o primeiro clube social negro do Brasil. São vários que existem já em nosso país e essa é uma história longa que a gente vai contar para vocês aqui nessa entrevista do Cidadania. Igualdade racial é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o Heitor Perpétuo, o presidente do primeiro Clube Social Negro do Distrito Federal. Heitor, muito obrigado pela sua presença no Cidadania. Bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo muito rico sobre os clubes sociais negros, não só de Brasília, mas também podemos falar do Brasil, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre essa história. Clube Social Negro, para mim, é uma novidade, né? Eu acredito que muitas pessoas não saibam ainda dessa novidade, que a gente agora tem clubes sociais negros. Eu vou querer que você explique um pouco como funciona, qual é a ideia por trás desses clubes sociais. Mas, como eu falei, você trouxe isso para a gente também agora, não é o primeiro do Brasil. E o incrível disso é que é uma história que vem de muito tempo atrás, né? O primeiro clube social negro do Brasil, eu poderia dizer aqui para as pessoas, mas eu prefiro que você mesmo fale. Quando foi fundado e aonde foi fundado o primeiro clube social negro do nosso país? Marcelo, o primeiro clube é de 1872, 16 anos antes da abolição, se chama Sociedade Floresta Aurora. Existe até hoje e fica no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Então, assim, você imagina, a gente gosta de dizer o quanto que de história vem num clube, de história negra, que também é a história do Brasil, trazendo de lá até aqui. Então, um clube, ele é um espaço de pertencimento, ele é um espaço de memória, ele é um espaço de aquilombamento, ele é um espaço de valorização da cultura afro-brasileira e, a partir daí, a gente poder empoderar mais as pessoas, né, dar dignidade, dar cidadania a essas pessoas que foram séculos renegados aos seus direitos, renegados à sua dignidade. E você podia falar um pouco mais sobre essa história? Porque é muito curioso que em 1872, quando a gente não tinha ainda, né, a Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil, que é de 13 de maio de 1888, né, como você bem colocou, anos antes dessa publicação da lei. Em 1871, tivemos a Lei do Ventre Livre, um ano antes da criação desse clube. Como é que foi esse movimento, naquele momento, criar um clube social negro? Você poderia trazer um pouco mais de detalhes dessa história para a gente? Poderia. Assim, os clubes, eles têm nascimentos diversos. Eles nascem por motivos diversos. No caso do Floresta Aurora, ele nasceu para poder juntar dinheiro, para poder dar enterro digno às pessoas negras. Você imagina, as pessoas que passaram anos tendo uma vida difícil por conta da escravidão e nem na morte tinha dignidade. Então, as populações, o movimento negro daquela época se juntava para, né, pegar um recurso aqui, um recurso ali e, enfim, enterrar, porque eram enterrados em valas comuns. Então, dava uma dignidade maior ali no fim da vida dessas pessoas. Vários outros clubes também surgiram assim, né? Surgiram para poder fazer uma poupança, para poder entrar em espaços de lazer que eram renegados nos clubes, outros clubes que não permitiam que pessoas negras entrassem. Então, os clubes foram surgindo assim. A gente tem dois antes da abolição. Tem o Floresta Aurora, que existe até hoje, e teve o Clube dos Escravos. Você imagina, lá nascendo um nome, Clube Literário dos Escravos, com esse nome, imagina que poderia ter acontecido na sociedade naquela época. E o Clube dos Escravos, ele foi fundado onde? Foi fundado, eu não lembro, foi em São Paulo. O propósito era educar as pessoas, porque a educação, naquela visão, e ainda uma visão até hoje de todos nós, emancipava aquela população. Então, esse clube foi encerrado, depois nasceu um outro, 28 de setembro, de Jundiaí. Esse é o terceiro mais antigo, existe até hoje, também em São Paulo. E aí, depois foram surgindo outros, cada um com um propósito. Hoje a gente tem mais ou menos 150 clubes sociais negros no Brasil, através de um mapeamento que vem vindo e vem sendo feito junto ao IFAM, inclusive, para identificar esses clubes, esses espaços. Muitos se encerraram por conta de gentrificação, por conta de especulação imobiliária, por conta de falta de continuidade mesmo, né? Racismo, falta de recurso, e até chegar no nosso aqui, que nós somos o mais novo clube no Brasil.
né, que é o Clube Social Negro de Brasília. É interessante porque tem um caráter evidentemente associativo, né, e colaborativo nessas iniciativas. Então, ele começa ali em 1872 com essa preocupação, né? Você imagina um clube, hoje a gente está falando de clubes sociais, espaços de entretenimento, espaços de cultura, espaços de afirmação da identidade, dos valores, né, da cultura afrodescendente, da cultura negra brasileira. Mas ele teve esse papel diferente em diferentes momentos, né? Um clube dos escravos, um clube literário, um clube voltado à educação, com esse objetivo de emancipar, e de fato não há como negar, a educação realmente liberta. Né? Existe, no seu ponto de vista, uma relação entre essa ideia dos clubes sociais negros e dos espaços dos quilombolas? A gente poderia traçar alguma relação entre essas duas formas de delimitar espaços para o fortalecimento da cultura afrodescendente, da cultura negra? Podemos traçar, sim. Os espaços quilombolas são esses espaços, esses territórios, né, de acolhimento, e onde as populações negras, em especial aquelas que viviam fugindo né, das casas grandes e aquela questão racial e escravidão e tudo mais, e se aquilombavam ali para uma luta, né? Uma organização social para uma luta. Os clubes também são uma organização social, mas para se livrar ou se defender das questões cotidianas de racismo, para poder se juntar para enfrentar as dificuldades diárias, as dificuldades cotidianas que são inúmeras, né? Então, se a gente for olhar para os clubes, e aí tem essa valorização da cultura, que é da cultura afro, que também ali tem alguma coisa do quilombola com a cultura indígena, né? Então, tem muita associação, sim, tanto é que aqui em Brasília existe a Secretaria SECADI, né, que é onde a nossa Giane Vargas, que é uma associada nossa, que é uma organizadora desse livro aqui, Clubes Negros e Protagonismo Social, que é uma secretaria de educação étnico-racial para quilombolas, para, né, pessoas negras e tudo mais. Então, essas duas histórias estão intimamente interligadas, porque elas são esses espaços de ajuntamento de pessoas para um propósito maior, para enfrentar esses desafios cotidianos. É uma história muito rica, essa história dos clubes sociais negros, é uma história pouco conhecida também de muita gente. Agora vamos entrar um pouco no nosso momento atual, né? Foi criado o Clube Negro de Brasília, o mais novo dos clubes negros do país. Por quê? Né? Agora, a gente já passou por todas essas etapas, você trouxe um pouco da história dos clubes negros, em momentos diferentes da história, com propósitos diferentes. Hoje, qual o propósito do Clube Negro de Brasília? Por que criar esse espaço? O Clube Negro de Brasília nasce também da inspiração desses clubes e dessa história, dessa vontade de memória, dessa vontade de fazer acontecer. Nós temos um clube em São Paulo muito famoso, chamado Aristocrata. Ele foi gigantesco na década de 60, na década de 70. Grandes personalidades negras viviam lá, se aquilombavam lá. Muhammad Ali, quando vinha ao Brasil, gostava de estar lá. Então, assim, muitas pessoas queriam fazer parte daquele lugar porque era um momento de celebração, era um momento de lazer. Existiam grandes bailes, concurso de beleza, né, de mulheres negras. Então, assim, as pessoas se viam num lugar de saúde mental, onde elas podiam ser quem elas eram, né? Então, nós também aqui, poxa, nós queremos que isso aconteça em Brasília. Brasília tem 60% de população negra, segundo o IBGE. E tem mais ou menos, segundo uma pesquisa feita pelo Correio Brasiliense, mais ou menos 40 clubes sociais só no plano piloto. Nenhum era negro. E falou, poxa, nenhum valoriza a nossa cultura, nenhum está aí para isso. Então, vamos olhar para o que foi feito no passado, o Renascença Clube lá no Rio de Janeiro, que tem o Samba do Trabalhador, tradicional Samba do Trabalhador às segundas-feiras, e outras questões que eles tratam lá de educação para as pessoas, né? A aplicação da lei 10.639, de formação cultural, de formação social. Então, se vamos olhar para esses espaços, vamos olhar para essas histórias, para o que foi feito lá, e vamos trazer aqui para Brasília, vamos pensar na nossa população aqui em Brasília, porque Brasília
foi feita por mãos negras também. A gente tem um livro dos sindicatos bancários aqui que mostra como eram os quilombos, com a quantidade de quilombos que existiam aqui antes de Brasília e que foram sendo encerradas por conta da chegada, enfim, da chegada a expansão da cidade, à medida que entra, né, toda a ocupação da cidade, como ela é feita, planejada, os prédios, um processo de gentrificação que acontece até hoje. Que acontece em todas as cidades, quer dizer, os centros das cidades, eles vão colocando mais para a parte periférica as populações mais pobres. Agora, como é que são as regras? Só para completar. Claro. Então, nós viemos com esse olhar de lazer, sim, né, de buscar juntar as pessoas negras aqui num espaço comum para a valorização da cultura afro-brasileira. E eu gosto de dizer que a gente tem 3 pontos muito interessantes, que é o poder da rede, ou seja, nós atuarmos em rede, ajudando as empresas negras, promovendo negócios negros, ideias inovadoras. Existe, né, uma economia funcionando por aí também. É isso que a gente quer fortalecer. A rede também de profissionais, de serviços negros, né, para a gente poder encontrar no outro quem tem serviço a oferecer, quem pode prestar coisa e tem um olhar dedicado para a causa negra, tem o poder da inspiração, como eu disse, né? Então a gente olha nos mais antigos, vê o que eles fizeram, vê a nossa história, qual foi a história negra antes da escravidão, porque tem uma história riquíssima do que foi feito na África, do que foi feito em países que trouxeram para cá, nos povos que vieram para cá, né? E o poder do descanso. O poder do descanso é essa questão da gente não falar só sobre racismo, né? Não a gente viver nesse lugar de luta, em especial em Brasília, onde a gente se encontra é para fazer uma pauta antirracista, tem sempre essas questões. Não, a gente só quer existir, só quer viver tranquilo e não sofrer um burnout racial, como já vem se falando, né? Porque o tempo todo você tem que demonstrar ser 3 vezes melhor, o tempo todo você tem que evitar problemas, situações que podem causar racismo, que as pessoas já entendem que vai causar, como, por exemplo, entrar num shopping de elite e você já sabe que vai vir uma pessoa ali te abordando ou com um olhar diferenciado. Então, assim, isso cansa muito. Então, o clube também vem com esse propósito da gente poder se encontrar, se reenergizar e voltar para o dia a dia com a nossa identidade mais fortalecida, enfim. É a cor da pele, como diz o livro do Jefferson Tenório, que conta um pouco dessa história de vocês e só sente o que você está trazendo aqui para a gente quem sente na pele. Exatamente. Né? É esse tipo de situação em que você, às vezes, está num lugar que é um lugar de elite e você se sentir olhado de uma forma diferente e quem tem a pele negra sabe exatamente de onde vem esse olhar. Agora, voltando um pouco na pergunta que eu ia te fazer, depois a gente vai falar também um pouco sobre esse livro que você trouxe aqui para a gente. Como é que são as regras desses clubes sociais negros? Eles são abertos a todas as pessoas ou é espaço fechado? Não, aqui é só a nossa comunidade negra, a comunidade afrodescendente. Como é que funciona essa interação desses espaços com o resto da sociedade? Os clubes, eles são um espaço para a valorização da cultura afro-brasileira. Então, assim, todo mundo que entende a importância e a relevância disso para a história das pessoas e para a história do Brasil é bem-vindo. Não tem essa diferenciação de quem vem, de quem não vem, de se é branco, se é negro, né? O clube, ele é para todos. Ao contrário do que foi feito ao longo porque muitos clubes surgiram porque as pessoas não podiam entrar nos clubes brancos, né? Que, entre aspas, brancos, impediam a entrada dessas pessoas. Então, muitos nasceram assim, mas ele é para todos, a ideia é que seja para todos. No nosso caso, é preciso ser convidado por um associado ou uma associada, para a gente poder se cuidar mesmo, falar, não, essa pessoa, eu acredito que ela mereça estar aqui, porque ela tem um entendimento, ela tem um letramento racial e ela vai valorizar a cultura afro-brasileira. Então, ela é bem-vinda, como em todos os espaços. Existem diversos clubes de cultura
a cultura japonesa, a gente tem aqui o Clube Nipo, a cultura gaúcha, a gente tem o CTG, e ninguém vai lá, né? É um espaço aberto para todos e ninguém vai lá desmerecer aquele espaço. Então é isso que a gente quer, né? Nós estamos fazendo um clube para a cultura afro-brasileira. E todo mundo que entende que isso é importante, é bem-vindo. É isso que você traz, é bastante relevante para a nossa conversa, porque quando a gente fala de um clube social negro, um espaço dedicado à cultura afrodescendente, um espaço dedicado ao fortalecimento da identidade, né, da negritude brasileira, para muitas pessoas pode parecer até uma forma de autossegregação ou uma forma de segregação, como esses clubes brancos que você citou, que muitas vezes realmente proíbem a entrada dos diferentes, né? A entrada de outras etnias dentro desses grupos. Então, é bom que você traga isso para a gente, para que as pessoas saibam que os clubes sociais negros são espaços de integração e não de exclusão. Pelo contrário, o Heitor está trazendo aqui para a gente justamente isso, são espaços para todas as pessoas. Agora, é claro, você vai participar de um clube desse, né, Heitor, desde que você entenda essa causa como uma causa relevante. E que bom que chegue um momento em que a gente não precise, como você colocou também, né, que seja um espaço de descanso, em que esses temas, o tema como racismo, seja talvez uma história, como um dia foi, né, a história da escravidão, que foi abolida, e que o racismo também desapareça e vire apenas uma história do passado, do nosso passado. Agora, conta um pouco desse livro, né? Clubes Sociais Negros e Protagonismo Social. São vários autores, não é isso? São Ele vários conta a história autores. dos clubes, o que tem aí de conteúdo interessante para a gente? Esse livro, ele é tem 15 artigos aqui, né, de 15 professores, 15 autores, 15 intelectuais, que resolveram contar um pouco dessa história do que são os clubes sociais negros a partir do aniversário de 150 anos da Sociedade Floresta Aurora, o mais antigo do Brasil. Ele é organizado pela Giane Vargas, que é a nossa associada aqui, né, cofundadora do clube, o José de Antônio dos Santos e a Márcia Terra Ferreira. São 3 pessoas, Giane, professora doutora lá do Unipampa, José Antônio também professor, e Márcia Terra, colocar a capa aqui para a câmera para a gente dar para as pessoas poderem ver exatamente a capa do nosso livro aí, do livro, né? Eu estou falando aqui, nosso, claro, do selo Niota, que é um selo que ajuda, né, incentiva publicações da negritude, e um dos autores. Este aqui, livro, inclusive, ele está gratuito pelo selo Niota, é niota.com.br/catálogo, basta baixar lá, tem um e-book para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais sobre clubes sociais negros, e aqui tem temas diversos, né? São desde o conceito do que é um clube social negro até uma vivência no dia a dia, como as pessoas se juntavam lá, faziam a festa, né? A mãe que preparava a roupa para poder a filha participar de um desfile. Então tem de tudo aqui. É um livro bastante interessante para quem quer conhecer mais sobre essa história que faz parte do movimento negro do Brasil e faz parte da história brasileira, né? Que são os clubes sociais negros. Vamos repetir, é um livro gratuito, né? É niota.com.br/catálogo. Então vamos pedir para o pessoal, vamos ver se a gente consegue colocar isso na nossa entrevista. Niota com Y ou com I? Com Y. Niota com Y. N-Y-O-T-A. Niota com Y. N-Y-O-T-A, niota.com.br/catálogo, catálogo sem acento, né? Isso. Daí a pessoa, quem quiser, pode baixar esse livro gratuitamente e conhecer um pouco mais da história dos clubes sociais negros do Brasil. Deixa eu contar uma curiosidade, Marcelo. Traga pra gente. Foi dentro de um clube social negro que se fez o ato evocativo da consciência negra, que hoje a gente tem o Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Foi dentro do Clube Social Negro Marcílio Dias, né, feito por Oliveira Silveira, poeta da consciência negra. Inclusive aqui na Palmares tem a biblioteca lá, com o rosto dele, biblioteca lá, fazendo essa referência a Oliveira Silveira. E a gente gosta muito de lembrar, porque isso mostra o quanto os clubes fazem parte da nossa história, da nossa vivência, e o quanto a gente ainda tem a aprender, né? A história negra, ela não foi contada nos livros, por conta do nosso processo de exclusão. E aqui tem muita história a ser descoberta,
né? Os livros foram se encerrando e essas histórias ficaram ali guardadas com as pessoas que estavam lá fazendo, que levavam aquele material para casa e aquilo foi se perdendo. Então, tem muita história a ser pesquisada e muita história a ser descoberta. A gente gosta de incentivar esse olhar, porque agora a pauta clubista está sendo levantada e está sendo falada. Agora a gente tem um projeto de lei em São Paulo para estabelecer o dia estadual dos clubes. E nós queremos trazer essa pauta aqui também para Brasília. Pra nós que temos seja uma conversa federal. Nós temos uma conversa amanhã com o IPHAN para transformar os clubes sociais negros em patrimônio, né, como lugar de memória, uma forma de proteger, e evita esse problema que a gente teve, né, que vocês tiveram com a especulação imobiliária, Exatamente. com o processo de gentrificação que acaba tirando, né, esses espaços e é um bom caminho, sem dúvida. Agora, voltando um pouco na questão do feriado que você acabou de citar, né? No ano passado, lembrando para as pessoas, a gente está gravando essa entrevista em abril de 2025. No ano passado, por ocasião dos 200 anos do Senado, eu tive aqui com o senador Paulo Paim, e ele falou justamente sobre a importância dessa data que foi oficialmente instituída e que levou bastante tempo esse processo para que realmente ela se tornasse uma data nacional. Um dos objetivos que vocês têm nos clubes negros é justamente o fortalecimento, o protagonismo da identidade cultural negra, né, da integração da sociedade, formação de rede, tudo isso que você trouxe aqui. Qual a importância dessa data, do dia 20 de novembro, como um feriado nacional para a comunidade negra e para a sociedade como um todo, no entendimento desse processo de integração das nossas diversas etnias? A gente diz que uma data é pouco, mas uma data é melhor que nenhuma, né? Então, assim, a gente tem que entender que mais do que essa data ser para as pessoas negras, elas precisam ser para as pessoas não negras, para as pessoas entenderem qual foi o processo de escravidão, como se deu, e depois da escravidão o processo de exclusão, com leis, como, por exemplo, a lei da vadiagem, que impedia pessoas de estarem no centro e prendia pessoas que não tinham um documento, um emprego, e outras leis que foram impedindo a população negra de ascender, aquela que impedia pessoas negras de estudarem nas escolas, e que isso foi aos poucos sendo quebrado, e que a única lei pró-negro, assim, mesmo efetiva, vieram aqui agora das cotas. Então, assim, a gente tem um processo histórico muito complicado para nós e aos poucos estamos conseguindo reverter, e as pessoas não têm noção disso. Eu ia perguntar isso. Você tem uma visão de que essa situação vem melhorando? Você olha hoje para o presente da comunidade negra e, num olhar para o futuro, você enxerga um futuro melhor para as próximas gerações? Eu enxergo. Eu acho que o Estatuto da Igualdade Racial, que foi relatado pelo Paim, já é um processo, já é um resultado de muito tempo de movimento negro, desde lá atrás, e agora a gente está pegando esse caminho, pegando esse bastão para passar para frente. Eu acredito sim que a gente está num processo evolutivo, que a gente está melhorando em termos financeiros, em termos de empoderamento econômico. Falta ainda em termos de entendimento da população não negra, porque combater o racismo não é uma pauta negra, só negra, é uma pauta em especial de pessoas não negras. Eu não quero falar só brancos, mas é de todos, né? Por quê? Porque lá atrás foram os brancos que inventaram o racismo, né? E aí eles precisam fazer o favor de desinventar, né? Trazendo Chico Buarque aí para a conversa. Então, a gente entende que há um avanço, né? Há um olhar mais... A gente hoje tem dados para falar sobre o poder econômico negro, tem dados para falar sobre a importância de diversidade, que é mais lucrativo para as empresas. Então, a gente está buscando cada vez mais entrar nesse jogo que é do mercado, que é o jogo espaço do poder político também, que é importante ter representatividade aqui dentro do Congresso Nacional. Ainda falta muito, né? A gente ainda é minoria
em todos os espaços, os homens negros são os mais mortos pela violência estatal. Então, assim, as mulheres negras são as que estão na base da pirâmide e que tem mais violência no SUS, por exemplo. Então, assim, falta muito para a gente chegar, mas a gente está avançando, né? E eu quero me unir a vocês em todas essas lutas, né? Eu trago na minha origem também a negritude. Eu sou neto de uma negra, bisneto de uma negra também, com muito orgulho, e fico feliz de poder estar trazendo essa conversa e de poder dividir um pouco disso com todos vocês que acompanham a programação da TV Senado. E a gente está falando de clubes sociais negros, de igualdade racial, de integração racial. E eu te pergunto, para você, Heitor, tudo isso é assunto de cidadania. E o que é para você cidadania? Marcelo, eu gosto de usar uma frase que eu tenho usado bastante nas minhas falas, assim. Cidadania, para nós, é exercer livremente a nossa negritude. Assim, eu quero valorizar a cultura afro-brasileira sem ter que ficar explicando por que eu estou fazendo isso. Porque é a nossa cultura, é a nossa raiz, né? É a nossa história, é de onde nossos pais vieram. Então, assim, cidadania é a gente poder ter direitos, é a gente poder, sem ter a contracorrente, sem ter os haters, sem ter a galera criticando por que a gente está fazendo isso, por que eu estou usando o negro. Né? Eu poderia estar usando o afro-brasileiro, mas eu estou usando o negro porque é como a gente se entende, é como a gente se reconhece. Eu sou negro, né? Não tenho medo de falar essa palavra. Por isso que nós aqui em Brasília adotamos o nome Clube Social Negro de Brasília. A gente poderia adotar um nome fantasia, mas não, a gente quer afirmar e reafirmar a nossa identidade e a nossa cultura. Bom, Heitor Perpétuo, mais uma vez eu agradeço a sua presença em nosso programa e desejo vida longa ao Clube Social Negro de Brasília. Obrigado, estamos aí, qualquer coisa. O nosso perfil no Instagram é @Clube Social Negro. As pessoas vão saber um pouco mais lá sobre a nossa história. Temos várias postagens, explicações. Então é só entrar lá e ver um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, de empoderamento, de juntar empresas negras, de buscar essa sede, de buscar juntar as pessoas negras que são uma potência aqui em Brasília e já produziram muitas coisas riquíssimas para o Brasil inteiro. Está feito o convite e eu agradeço a você também que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia é todo dia. Aqui as fossas, quando enche, transborda, fica vazando pela rua. É muito triste você ir para a escola todo sujo, por ter contato diretamente com o lixo. Uma mudança legislativa em 2020 que introduziu novas metas para a universalização do saneamento. A gente traz uma legislação que saneamento básico vai ser reconhecido também como direitos sociais. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. País mais populoso do mundo, a Índia é uma das fundadoras do Grupo BRICS. São 1.464 milhões de habitantes que vivem em um território de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. A Índia é uma república federativa e parlamentarista. O presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro, o chefe de governo. O parlamento indiano é bicameral. O Conselho dos Estados corresponde ao Senado e a Casa do Povo representa a Câmara de Deputados com 543 membros. Com uma cultura milenar, a população indiana fala mais de 400 idiomas diferentes, sendo o hindi o mais importante, prevalecendo na parte norte do país. Próxima estação, ao acordar, quedar na imensidão,
de pedra e... O sete cordas brasileiro, né? Ele é um instrumento que vem exatamente com esses componentes de samba, de chorinho. No meio da rua, na minha morada, madrugada escura. A minha vida inteira eu vi ele dali de baixo. E hoje eu vou ver ele ali em cima, ao meu lado. A estrela que eu procuro não vai se apagar, jamais vai se apagar. O meu violão sete cordas, eu sempre gostei de trazer essa bagagem toda desde menino, desde os 8 anos de idade que eu toco violão, que eu comecei a estudar. Vai se apagar, jamais vai se apagar, nunca vai se apagar o brilho dessa... TV Senado. Democracia todo dia. Olá, bom dia. Quarta-feira, 21 de maio. O Senado Notícias está no ar. O chanceler Mauro Vieira disse que o Brasil não pediu à China o envio de um representante ao país para discutir o TikTok, mas que o presidente Lula defendeu, na visita àquele país, a regulação das redes sociais. Vieira contou aos senadores que, no jantar com os chineses, o presidente pediu ajuda à primeira-dama Janja. O ministro fez um balanço das ações do Ministério em audiência nesta terça-feira na Comissão de Relações Exteriores. O chanceler Mauro Vieira foi questionado pelos senadores sobre o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada pela justiça peruana a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em 2 casos relacionados ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais do ex-presidente peruano, Ollanta Humala. Não existe nenhuma discussão, ao que me consta, que aquelas condenações, de alguma maneira, seriam motivadas politicamente. E aí a indagação que a própria imprensa brasileira fez, né? Quer dizer, o Brasil vai virar um paraíso para pessoas condenadas por corrupção, inclusive por suborno pago por uma empresa brasileira. O determinante foi a instantânea aprovação do governo peruano. Quer dizer, não havia por que não se fazer, não se dar, e os exemplos todos que eu citei na minha apresentação de outros asilos dados também não creio que corroborem um fato de que o Brasil tenha um comportamento que possa ser criticável. Nós tivemos sempre o comportamento de acordo com a convenção que se chama Convenção de Caracas de 1954 e dentro de todos os padrões estabelecidos pela convenção. A audiência com Mauro Vieira tratou ainda da retirada de opositores de Maduro da embaixada argentina em Caracas, que está sob custódia brasileira. A operação foi feita pelos Estados Unidos sem aviso prévio ao Itamaraty. O Brasil tentou negociar um salvo-conduto com a Venezuela para garantir a saída segura dos opositores, mas não teve sucesso. Os 4 asilados na Venezuela foram resgatados pelos Estados Unidos. Qual foi a participação do Brasil neste episódio? No dia 6 de maio, os 4 que estavam saíram. Não sabemos como saíram. Eu acho também que o governo venezuelano não sabe como. Agora, eu devo dizer que a informação que temos é que eles se encontram nos Estados Unidos. Estão nos Estados Unidos. De alguma forma saíram e de alguma forma chegaram. Mas não houve nenhum esclarecimento até o momento por nenhum país
do que aconteceu. Sobre o episódio envolvendo uma fala da primeira-dama brasileira na China sobre a rede social TikTok, o chanceler Mauro Vieira disse que estava presente e que a fala teria sido feita pelo presidente Lula no sentido de responsabilizar as plataformas por crimes praticados no meio digital. Eu estava presente e foi uma menção que o presidente Lula fez e que ele só, inclusive, pediu ao auxílio na hora, a primeira-dama, o fato específico, que foi dito o seguinte, que não é possível que se deixe que em plataformas digitais que haja divulgação de temas de pornografia, de pedofilia e dos famosos desafios que correm nas redes digitais e que levaram à morte uma criança de 8 anos há pouco tempo em Brasília. Tem que haver algum tipo de controle, não se pode deixar. Afinal de contas, as plataformas que veiculam isso têm que ter um tipo de responsabilidade. Veiculação de pornografia, veiculação de conteúdos, né, que podem levar a esses lamentáveis episódios nas redes, já é algo proibido no Brasil. Por que a gente tem que chamar ou convidar uma autoridade chinesa, né, ou indagar, pedir algum apoio para comparecer, né, vir ao Brasil para fazer esse tipo de controle? Não houve convite para nenhuma autoridade chinesa vir. Isso não há. Então, esse ponto é muito simples de responder. O chanceler Mauro Vieira disse aos senadores que a política tarifária adotada pelo governo de Donald Trump pode ajudar a acelerar o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. E disse ainda que o Itamaraty tem acompanhado de perto a situação dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos após a nova política de deportações do governo americano. Pode ser votado hoje no plenário do Senado o projeto de lei geral de licenciamento ambiental. O texto define os tipos de licença para empreendimentos que possam atingir o meio ambiente. Nessa terça-feira, o texto foi aprovado em 2 comissões do Senado. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e na Comissão de Meio Ambiente, onde houve um intenso debate sobre o tema, e eu acompanhei. Único item da pauta da Comissão de Meio Ambiente desde a semana passada, o projeto do licenciamento ambiental foi louvado e criticado. Já na abertura, o presidente da comissão sinalizou a relevância da matéria. Uma das formas do Estado brasileiro efetivar e proteger esse direito constitucional é o licenciamento ambiental. Então, nós temos que entender a gravidade e a complexidade que é esse projeto de lei que está sendo deliberado nessa data. O relator tomou a palavra apenas para justificar o acolhimento ou rejeição de emendas. O debate foi aberto. As opiniões se sucederam. Ele vai dar um fim a um cipoal normativo, senador Contarato. Regulações que confundem e paralisam os processos e muitas vezes sobrepõem competências entre a União, os estados e os municípios. E isso causa insegurança jurídica, isso causa demora nos processos desnecessárias. O texto era pior do que está. Ele melhorou, mas o texto ainda está ruim. O texto ainda não dá para ser aprovado. Esta legislação será fatalmente barrada no Supremo Tribunal Federal por vício de inconstitucionalidade. Esse projeto, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, vai afrouxar a legislação brasileira. Nós vamos dar um presente para o presidente Lula, aprovando essa lei. A guerra da Rússia com a Ucrânia criou um problema sério para o agronegócio que se chama fertilizante. Lá no meu estado, nós temos uma mina de potássio, nós temos a ureia e temos o fósforo, que faz a desgraça do fertilizante. E vocês não querem que a gente aprove isso aqui, porque o meio ambiente não permite que a gente trabalhe. Didático, o senador Jorge Seife dissecou pontos que julga positivos no texto. O novo texto mantém a fiscalização rigorosa, garante transparência com a publicidade de documentos e a atuação
criação dos órgãos de controle. E o PL 2159, senhor presidente, traz avanços objetivos, estabelece prazos máximos para a manifestação dos órgãos envolvidos, impedindo o famoso engavetamento que travava projetos importantes. E nós sabemos que isso aqui dá margem também para corrupção. Simplifica processos para atividades de baixo impacto, como agrosilvopastoris, mantendo a fiscalização e reduzindo carga burocrática desnecessária. O líder do governo fez elogios ao esforço da relatoria, mas também ponderou. Quem começou lá aqui no Brasil fui eu quando era governador. Exatamente pela dificuldade. Só que lá a gente faz só para baixo impacto. A proposta aqui fala de baixo e médio impacto e risco. Eu, sinceramente, acho que você vai construir, por exemplo, uma barragem. Como é que não faz um EIA-RIMO, um licenciamento ambiental? E ela é tida como um porte médio. Então, eu acho um risco. A gente teve 2 desastres aqui, joga para os estados e municípios a deliberação disso aí. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a estrutura do município é muito mais frágil que a nossa aqui. A pressão sobre um prefeito é muito maior do que se possa fazer sobre o Congresso Nacional. Então, na minha opinião, ao fazer essa delegação, nós estamos correndo um risco, inclusive, de termos o que eu chamaria, já tivemos uma guerra fiscal. E aí podemos ter uma guerra, vou chamar assim, ambiental. Quem facilitar mais o formato do licenciamento, então, conseguirá atrair. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o projeto de lei geral do licenciamento ambiental não recebeu votos contrários. O projeto do licenciamento ambiental foi aprovado por unanimidade na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A relatora, senadora Tereza Cristina, fez apenas uma complementação de voto. O relatório já havia sido lido anteriormente e foi elaborado junto com o relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente, senador Confúcio Moura. Nesses últimos 6 meses, a senadora Tereza e eu resolvemos partir para o entendimento. Lendo, as equipes trabalhando, a consultoria nos ajudando, até nós configurarmos alguma coisa de licenciamento que possível de ser votada em plenário. Porque anteriormente, era impossível levar 2 relatórios divergentes para o plenário. Se esse projeto já tivesse sido apresentado, aprovado há anos atrás, nós teríamos outro encaminhamento para os empreendimentos com toda a segurança, sem fragilizar o meio ambiente, mas isso teve um tempo e hoje ele está maduro, né, senador Confúcio, para ser votado. Hoje é um conflito. Tantas resoluções, portaria, decreto, etc, você não sabe quem que você vai, com certeza, ali responder para quem, na medida que está tantos estados, cada um tem suas leis próprias lá, os municípios, por conseguinte, aí vem aqui o CONAMA, e assim, mundo afora aqui nesse país aqui. Não é uma questão de partido, não é uma questão de quem está no governo, é uma questão que nós temos que resolver o problema do Brasil, que já tinha que ter sido resolvido talvez há 20 anos atrás ou mais. Durante coletiva na saída da reunião, os relatores da proposta explicaram que o projeto não vai aumentar o desmatamento e a degradação ambiental. Não tem nada a ver, o que nós vamos fazer são os processos, né? Porque a Lei Complementar 109, ela já diz o que licenciar, nós vamos falar só como, né? Já está tudo na Lei Complementar, este é só dizer como vão ser os processos de licenciamento de tais e tais e tais atividades. Inúmeras entidades empresariais do Brasil que concordam com o nosso relatório. Não é? Logicamente, há divergências, isso é natural e é bom que haja divergências, mas ele acelerará muito. Tem estrada, rodovias paradas há 20 anos, sem licenciamento. E já que a matéria vai ao plenário, vamos saber mais detalhes sobre ela com o repórter Tiago Tibúcio. Bom dia, Tiago.
Bom dia, André. Bom dia aos telespectadores. Esse projeto de lei geral do licenciamento ambiental foi apresentado em 2021 na Câmara dos Deputados, aprovado lá, e apenas agora, em 2025, o Senado conseguiu aprovar também nas comissões de Meio Ambiente e na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E hoje ele é o primeiro item da pauta do plenário. A sessão plenária está marcada para as 2 da tarde, ela começa com comunicações dos senadores e por volta das 4 horas da tarde começam as votações. Esse projeto, portanto, recebeu nas comissões aproximadamente 13 emendas depois de que o relatório foi lido. E os relatores só acolheram 5 dessas emendas. No plenário do Senado também há oportunidades de apresentação de destaques, de emendas também, e o relator, o senador Confúcio Moura, acredita que deve haver apenas aí 3 pontos ainda em debate para que o texto seja aprovado no Senado e devolvido à Câmara dos Deputados. Isso porque aqui no Senado os senadores incluíram diversos temas, entre eles a regulamentação do licenciamento ambiental para mineração, por exemplo. Portanto, essas modificações feitas aqui no Senado precisam voltar para a nova análise da Câmara dos Deputados. Vamos ver então a expectativa do senador Confúcio Moura para a votação hoje do projeto de licenciamento ambiental aqui no plenário do Senado. Ele tinha, em novembro, bastante divergência. Até apresentei um relatório na época com essas divergências. Mas, com o decorrer do tempo e a maturidade da senadora Tereza e eu, nós fomos afundilando tudo isso, lendo e relendo artigo por artigo, chegamos a um consenso que praticamente não há grandes divergências. Facilitou muito, talvez tenha 2 ou 3 destaques. Será facilitado a votação. Como estava, seria invotável. E esse prova disso que ele ficou aí paralisado aqui no Senado 4 anos. Então, é um projeto extremamente importante, é um projeto de licenciamento, ele vem regulamentar o artigo 225 da Constituição, que tem 37 anos que ele não é regulamentado. E, por isso, nós temos hoje mais de 5 mil leis, normas, tanto municipais, estaduais e federais, portarias dos conselhos, dificultando e mudando de estado para estado, colocando o empresariado, os empreendedores em imensa dificuldade. O que é exigido em Minas Gerais já não é exigido em Rondônia, não é exigido no Pará. Então, essa lei padroniza o Brasil. Ela é extremamente importante por isso. Logicamente, não é uma lei completa. Ela realmente não agrada a todos, mas é a lei possível. A sessão plenária do Senado Federal vai ter transmissão ao vivo pela TV Senado a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília. E entre os outros itens que podem ser votados hoje pelos senadores em plenário, está um projeto para fomentar, estimular o uso de compras públicas para fazer crescer as microempresas e empresas de pequeno porte. E também um projeto de lei para dar mais atenção às pessoas vítimas de queimaduras. André, daqui a pouco eu volto. Falou, Tiago. Muito obrigado. O repórter Tiago Tiburcio aí nos atualizando sobre o projeto de lei do licenciamento ambiental e outros itens da sessão plenária de hoje, que começa às 2 da tarde. 9 reuniões de comissões, sendo uma de CPI, sessão especial e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, reunião marcada na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é o projeto que concede o porte de arma de fogo aos funcionários da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, em atividades de fiscalização. No mesmo horário, a Comissão de Assuntos Sociais deve se reunir para examinar projetos. Um deles é o que prevê isenção de registro e regras mais simples para cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e produtos semelhantes quando produzidos de maneira artesanal. Também às 9 horas, uma sessão especial do Senado está prevista para celebrar os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Às 10 horas, Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Informática deve se reunir em audiência pública para debater o projeto que regulamenta os data centers de inteligência artificial. Também às 10 horas, a CPI das bets reúne-se para tomar o depoimento do padre e influencer Patrick Fernandes.
Às 10h30, a Comissão de Esporte tem reunião marcada e ela terá duas partes. Na primeira, examina-se o plano de trabalho da política pública em exame no colegiado. Depois, a CCT aprecia projetos, entre eles o que estabelece medidas de proteção ao atleta profissional, deveres e responsabilidade das organizações esportivas. Às 11 horas está prevista a reunião de instalação da subcomissão temporária criada para debater a Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, ligada à Comissão de Direitos Humanos. Senadores vão escolher presidente e vice do colegiado. Em seguida, a Comissão de Direitos Humanos deve apreciar projetos. Um deles é o que institui a Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças e Adolescentes. E logo mais às 14h, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Como vimos, o projeto que regulamenta o licenciamento ambiental é o primeiro item da ordem do dia. Às 2h15, a audiência pública marcada na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para debater o Programa Nacional de Reforma Agrária. E às 3h, a Comissão Mista da Medida Provisória 1292 deve se reunir para discutir o plano de trabalho. A MP trata das operações de crédito consignado por meio de sistemas ou de plataformas digitais. E, como vimos na agenda, daqui a pouco, às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos deve instalar uma subcomissão temporária para debater a convenção firmada pelo Brasil que regula os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. O senador Flávio Arnes é o autor do requerimento de criação. A senadora Mara Gabrilli, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, contextualiza o problema. Confira. Vamos instalar essa subcomissão para dar voz às mães que foram silenciadas pelo sistema da justiça, mulheres que voltaram ao Brasil buscando proteção para si e para seus filhos e estão sendo tratadas como criminosas, enquanto os agressores são amparados por um tratado internacional. Isso precisa mudar. E o Brasil não pode continuar sendo cúmplice da dor dessas mulheres e dessas crianças. Essas mulheres, elas não são sequestradoras, elas não sequestraram seus filhos, elas salvaram seus filhos. A gente está diante de uma distorção jurídica. Precisamos corrigir essa injustiça que ficou institucionalizada. O Brasil ele precisa rever como aplicar essa convenção de Haia e colocar o melhor interesse da criança no centro das decisões. Leis em benefício de idosos vão poder ser criadas por estados e municípios, segundo uma proposta de emenda à Constituição aprovada nesta terça-feira pelo plenário do Senado, que seguiu para a votação na Câmara dos Deputados. Com a mudança na Constituição, União, estados e municípios poderão criar leis para proteger os idosos, cada um dentro de sua área de interesse. O objetivo é garantir maior proteção e ampliar os direitos dessas pessoas, com políticas públicas específicas. A partir de agora, não dependemos mais apenas do governo federal para avançar em políticas voltadas à população idosa tão importante. Estamos falando, portanto, de políticas de saúde, de acolhimento, de combate à violência, de acessibilidade e também de inclusão. Estamos falando de cuidar melhor de quem tanto cuidou daqueles que já tiveram a sua infância e já estão chegando também na juventude e no avançado da idade. Foi aprovada também a proibição de tatuagens e piercings em cães e gatos por motivos estéticos. Os infratores podem ficar presos de 3 meses a 1 ano, além de pagar multa. O plenário aprovou também o projeto de lei que cria incentivos à pesquisa na exploração de petróleo e gás. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram a criação de normas para incentivar a pesquisa de novas tecnologias de exploração e produção de petróleo e gás natural. Pelo menos 5% dos contratos serão destinados a pesquisas para a aquisição de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos em bacias de áreas terrestres. E 10% irão para instituições e centros de pesquisas de todas as regiões do Brasil.
Nós teremos aí, desse dinheiro todo, até 10% para a região norte e nordeste, para pesquisas em bacias sedimentares. Você tem uma ideia da diferença? Nesse tempo todo, o Rio de Janeiro recebeu 27 bilhões, o Amazonas 3,5 milhões. Então a gente quer fazer justiça, pelo menos colocando até 10% para a nossa região. O plenário aprovou a criação de uma frente parlamentar em defesa da exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil. O objetivo é acompanhar o processo de exploração em andamento e também a tramitação de matérias sobre o tema aqui no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou nesta terça-feira da abertura da 26ª edição da Marcha dos Prefeitos em Brasília. O evento é realizado anualmente pela Confederação Nacional dos Municípios e representa um dos maiores encontros de articulação dos interesses do municipalismo. Espera-se a participação de 12 mil gestores públicos durante os 4 dias de evento. Na abertura estavam presentes autoridades, entre elas o presidente da República. Durante o discurso, o presidente do Senado destacou que a destinação das emendas aos municípios tem gerado desenvolvimento e falou da importância da descentralização dos poderes e do fortalecimento das cidades. A administração municipal chega onde a União, muitas das vezes, não consegue chegar. E também chega aonde o Estado brasileiro não consegue chegar. Por isso, essa descentralização é muito importante. Descentralizar é fornecer às prefeituras os meios e o apoio necessários para que atuem com mais autonomia e eficácia. Mais do que ninguém, os gestores municipais conhecem a realidade brasileira. A experiência de quem está na linha de frente, em contato direto com as necessidades da população, é essencial e imprescindível para o sucesso de qualquer política pública. As exportações brasileiras a partir das regiões Norte e Nordeste devem crescer nos próximos anos, previu o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele falou em audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Infraestrutura. Em 2017, 26% das exportações brasileiras foram feitas a partir de portos do chamado Arco Norte, que engloba a região Norte e parte da região Nordeste. No ano passado, esse número alcançou 38% das exportações. Num caminho que vai, em breve, 50% das exportações desse país sairão pelo Arco Norte. Isso é uma coisa muito nova. Poucos portos no mundo têm o crescimento que tem o sistema portuário brasileiro. Por exemplo, o porto de Itaqui, no Maranhão, há 40 anos atrás, senador Marcelo Castro, senador Fernando Farias, ele não existia. Ele era um pequeno porto, numa região sem produção, ou uma ideia de porto. Hoje ele é um dos portos mais produtivos do planeta. A nossa produção, ela também está migrando. Ela está migrando à produção. Então, assim, o centro geográfico da produção da agricultura brasileira, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ele estava no sul do país, entre o Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, por ali. Hoje ele está no centro do Brasil. Então, você imagine, senador Plínio, se você desloca a produção, o que significa deslocar a própria infraestrutura? O ministro destacou que a PEC da transição, que substituiu o teto de gastos no orçamento federal, destravou os investimentos, sendo causa direta de aumento do produto interno bruto brasileiro. Só os investimentos em infraestrutura vão colocar por ano 0,3% no PIB, com certeza, já contratado, mas podendo chegar a 0,5% do crescimento do PIB. Então, assim, vejam os senhores aqui, se a gente investir esse volume de investimento crescente, a infraestrutura nacional vai botar 0,5% de crescimento de PIB por ano. Eu fico muito feliz com essa audiência. Eu tenho certeza que a mídia vai divulgar esses dados, mostrar os excelentes resultados até agora obtidos, uma melhoria da qualidade das rodovias brasileiras, o impulso sobre as ferrovias, que era um problema, um marasmo
histórico no Brasil, que não acontecia nada de ferrovia no Brasil e agora está acontecendo. O aumento na concessão de rodovias também foi destacado pelo ministro. Ele comparou o número atual de concessões com o do governo anterior e comemorou os recursos investidos pela iniciativa privada. No primeiro ano do governo do presidente Lula, nós fizemos 2 leilões, porque a gente também não tinha os projetos. No segundo, fizemos 7. Nesse ano vamos fazer 15 e a ideia do ano que vem é fazer 20. Com isso, o Brasil vai ter um novo momento, uma virada de chave. Depois desse conjunto de leilões, nós vamos viver um outro modelo no Brasil com muito mais investimento privado, que aí eu convido os senhores a olhar a magnitude do investimento privado vis-à-vis ao investimento público. 23 até maio de 25, nós realizamos 12 concessões. 13 mil na história, até 22 quilômetros concedidos. 6.100 em 2 anos. Agora, a previsão até 25, atingir 48 concessões com 25 mil quilômetros concedidos à iniciativa privada, com potencial de levantar 475 bilhões de reais para o investimento na infraestrutura rodoviária. A parceria público-privada, eu acho que as PPPs foi uma opção, né, que o Brasil adotou para fazer frente à escassez de recursos públicos, né, no enfrentamento de pontos de estrangulamento na infraestrutura nacional. O Brasil sabe o que fazer da porteira para dentro, Jaime Campos. Ele produz muito, ele produz com qualidade, ele sabe entregar o produto que o mundo precisa para garantir segurança alimentar. O desafio do Brasil é da porteira para fora. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou, nesta terça-feira, um projeto que autoriza a renegociação de dívidas de produtores rurais que tiveram perdas por eventos climáticos a partir de 2021. Esse projeto segue para a decisão terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi aprovado ainda um convite ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para esclarecer a situação sobre a gripe aviária numa granja no Rio Grande do Sul. A data do debate ainda não foi confirmada. Exploração sexual, trabalho escravo. Essas são algumas das condições de que crianças e adultos vítimas de tráfico humano enfrentam. Para discutir o fortalecimento de políticas públicas nesse combate, a Comissão de Direitos Humanos fez, nesta terça-feira, uma audiência pública. O tráfico de pessoas é uma violação grave de direitos humanos e ainda desafia o Brasil no combate. As vítimas, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, são exploradas sexualmente ou submetidas ao trabalho forçado, dentro e fora do país. O Senado realizou uma reunião para discutir meios para fortalecer as políticas públicas de combate ao tráfico humano. Os números no Brasil são alarmantes. Olha isso, senadora Damares. Em 2023, foram registrados mais de 80 mil casos de desaparecimento. 80 mil casos. Podia ser minha filha, meu filho ou filho de quem está nos assistindo de qualquer parte do Brasil. Imagina seu filho desaparecer, sua filha desaparecer, não tem investigações, quadrilhas que trabalham para roubar crianças, para usar o corpo dessas crianças, para tirar órgãos dessas crianças. Nós não vamos nos calar, nós não temos medo e nós vamos enfrentar. Ainda há pessoas que dizem que é mentira, que não tem o tráfico humano, que não tem o tráfico de criança. Tim Ballard, fundador da organização norte-americana que atua no resgate de vítimas do tráfico humano, participou da reunião. A história dele inspirou o filme Som da Liberdade, que retrata os bastidores das operações de combate ao tráfico e os riscos enfrentados por quem atua nessa missão. Se você entender que existe ali 150 bilhões de dólares relacionado ao tráfico de crianças e mulheres. Como é que nós podemos pegar tantas crianças? Como eles estão vendendo tantas crianças? Eles vão para esses lugares mais vulneráveis, como Ilha do Marajó e outros lugares mais vulneráveis, e eles vão atrás, eles sentem essas pessoas, eles vão atrás dos mais vulneráveis. Os participantes reforçam a importância da fiscalização contínua e acolhimento às vítimas no enfrentamento desse problema. Nós temos no Brasil uma realidade de uma pirâmide, né? Vários casos acontecendo, alguns sendo investigados, poucos processados e quase nenhuma condenação.
Então, é nessa pirâmide que a gente analisando e vendo assim, quais são os desafios e quais são os pontos nevrálgicos que a gente precisa enfrentar. E analisando desde a questão de uma naturalização de exploração sexual, exploração laboral que nós temos, uma questão cultural, uma questão da própria invisibilidade do tema. As pessoas muitas vezes não conseguem enxergar o tráfico de pessoas. Como vimos, a CPI das Bets tem reunião deliberativa hoje e também vai tomar depoimento. Tiago Tibúrcio, um padre pode ser convidado, vai ser o convidado dessa reunião de hoje, é isso? Exatamente, André Ricardo, o padre Patrick Fernandes, que é um padre da Igreja Católica e tem cerca de 6 milhões de seguidores em uma dessas redes sociais que as pessoas acompanham, é o depoente de hoje na CPI das Bets. Ele faz um trabalho muito relacionado ao aconselhamento de jovens, sobretudo para evitarem situações de vício, como essas apostas que podem levar à ludopatia, e vai ser ouvido hoje pela CPI das Bets a partir das 10 horas da manhã. Ao meu lado aqui, eu converso agora com o senador Eduardo Girão, que tem uma participação efetiva lá na CPI das Bets, não é, senador? E qual é a expectativa dos senhores, então, lá na CPI para ouvir esse padre hoje, que disse ter negado já, ou melhor, recebido algumas propostas para divulgar apostas e as negou? Pois é, em primeiro lugar, muito bom dia. Eu acredito que a CPI das Bets, ela precisa sair dessa perfumaria e entrar naquilo que é importante, né? Então já foi aqui, já veio influência, fazer propaganda aqui, até jogar, né? A população está cansada disso, quer uma ação efetiva da CPI das Bets, e eu acredito que nós precisamos votar requerimentos que estão há meses parados, de quebra de sigilo, para ir no ponto central, que são os donos das casas de apostas, né? Eu tenho um requerimento, inclusive, para que se possa averiguar participação de lobistas, inclusive questão de extorsão aqui dentro do Senado Federal, algo que já foi denunciado pela Polícia Federal, e a gente precisa investigar se a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é para isso. E a população, ela já entendeu a gravidade do assunto. O senador Carlos Portinho deve estar entregando hoje um relatório para acabar com a publicidade de bets, praticamente, né? Inclusive influencer não ter mais esse tipo de possibilidade de fazer essa divulgação. E eu acho que o Senado tem o dever moral de reparar um erro que nós fizemos no passado. Eu votei contra, mas nós fomos minoria, que foi aprovar essas bets que têm levado o endividamento em massa para os brasileiros. Eu espero que hoje o padre, que será muito bem recebido aqui por todos, né, não poderia ser diferente, ele teria que recusar, né, fazer propaganda disso, que vai contra os princípios cristãos, essa questão de jogatina, de jogo de azar. E como o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, que também teve a coragem, com propostas altíssimas para fazer propaganda de apostas, e ele disse que não, né, que isso faz mal para a sociedade e não iria fazer. Esse tipo de pessoas precisa dar depoimento, mas a CPI tem que mergulhar nesses requerimentos, porque nem quórum está dando há algumas semanas, isso é muito ruim para o Brasil. Senador, agora uma outra reunião importante que vai ocorrer hoje pela manhã aqui no Senado é na Comissão de Constituição e Justiça, porque lá tramita e deve ser votada a PEC que acaba com a reeleição para os cargos de presidente, governador e prefeito. Mas o Senado também tem um ponto relacionado ao mandato dos senadores. Queria saber a sua opinião e as perspectivas para essa votação hoje. É agora, eu já estou correndo para lá, começa às 9 horas e é boa a proposta muito importante do senador Cajuru, que é o fim da reeleição no Executivo e a unificação das eleições, acabar com essa história de 2 em 2 anos você ter eleição. Isso não dá previsibilidade, isso não tem ninguém que consiga fazer um planejamento bom para a cidade, para o estado ou para o país. Agora jogaram lá uma matéria estranha, né, que é aumentar o mandato do Senado, dos senadores, para 10 anos, ou seja, já é muito grande o mandato de 8 anos, a tendência de acomodação, né, de se render ao sistema.
Eu estou com a emenda com o senador Carlos Portinho para reduzir para 5 anos, porque vai ficar igual para todo mundo. Igual para presidente da República, igual para deputado federal, dentro da proposta, igual para vereador, igual para todos os cargos. Por que o Senado tem que ser diferente? Então eu acredito que essa proposta deve prosperar, até porque nós pegamos dados de outros países e as grandes democracias pujantes do mundo, Estados Unidos, França, Argentina, várias, o mandato é de 6 anos. Né? E na Itália, por exemplo, já é 5 anos para o senador. Então, a gente tem que copiar as boas práticas e não fazer um desserviço à sociedade brasileira. Tá certo, senador. Obrigado. Um bom dia de trabalho para o senhor aí. Bom, André, então essas são as informações mais quentes aqui do Senado Federal para esta quarta-feira, em que haverá diversas reuniões pela manhã nas comissões. Voltamos com você. Valeu, Tiago. E para finalizar essa edição, um pouco de arte. Neste ano, a Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, celebra 25 anos de história. O Instituto é o único fora da Rússia e foi homenageado em uma sessão especial no Senado na manhã dessa terça-feira. Fundada no ano 2000, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil é a única filial fora da Rússia. Ao longo de seus 25 anos de existência, a escola se consolidou como referência mundial na formação de bailarinos. A exitosa presença do Bolshoi no Brasil nesses 25 anos representa prova incontestável de que a educação e a cultura constituem poderosos instrumentos para a construção da paz, do desenvolvimento e da cooperação fraterna entre os povos. Cada talento que se firma e se apresenta aos nossos olhos, ao nosso coração, à nossa sensibilidade, é um fruto especialíssimo, inigualável e único. A presença da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil é motivo de grande orgulho para todos nós, catarinenses e brasileiros. Representa o poder transformador da cultura e do compromisso com a formação de cidadãos conscientes e preparados para os desafios do futuro. A escola também tem um papel fundamental na inclusão social e na promoção da arte no Brasil. Nestes 25 anos, a Escola Bolshoi foi mais do que uma instituição de ensino. A escola foi e continua sendo um ponto de encontro para a arte, a disciplina, a paixão. Nossa missão de formar grandes artistas e cidadãos da dança seguirá viva e forte por muitos e muitos anos. Somos parte de um Brasil que dá certo. Muito obrigado. Viva Bolshoi, viva Brasil. Parabéns a todos que contribuem e contribuíram para esse grandioso projeto de cooperação entre os povos do Brasil e da Rússia. Considero que a Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil, é uma escola para a vida. Meu muito obrigada. É isso, ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Já voltamos com a primeira atividade do dia. Enquanto isso, continue sintonizado aqui na TV Senado. O parlamento, ele também tem uma função muito importante no sentido de facilitar a aplicação da inteligência artificial no setor. Uma das críticas que o projeto aprovado no Senado recebe é que ele é muito dedicado aos riscos e pouco ao fomento. O medo faz com que o ser humano tome decisões erradas, principalmente quando não se conhece a tecnologia com profundidade. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nossa atuação não abrange, portanto,
o controle ou a regulação de operações específicas relacionadas a apostas de cota fixa previstas na citada lei e sua posterior regulação. Importante realçar que as chamadas BETs não prestam serviço financeiro ou de pagamento. Nesse sentido, o alcance do Banco Central reside nos procedimentos e controles das instituições autorizadas por nós a funcionar no que está estritamente limitado às atribuições definidas pela legislação vigente. O teor do artigo 4º da medida provisória número 1288/2025 salienta que é dever do Banco Central do Brasil implementar medidas que garantam a preservação desse sigilo. Estamos de volta, perdão. São 9h13. Está começando nesse momento uma sessão especial do plenário do Senado para celebrar os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acompanhe. Período de 2015 a 2022. Senador, convido para que o senhor venha compor a nossa mesa. Senhor Guilherme Dias, secretário executivo e ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão no período de 1999 a 2003. Senhor Marcos Mendes, economista e consultor legislativo do Senado Federal. Senhor José Roberto Afonso, economista, professor e articulador técnico da proposta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estará conosco de maneira remota. Senhor Hélio Tolini, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados aposentado e ex-secretário de Orçamento Federal. Senador Álvaro Dias. Sim. Convido o senador Álvaro. Convido o senador Álvaro Dias para se juntar a nós aqui na mesa. Eu vou ler o nome deles. Tá. Vou ler agora o nome de outros convidados que estão aqui presentes. Senhor Hélio Tolini, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados e aposentado e ex-secretário de Orçamento Federal. Senhor Flávio Diogo Luz, consultor-geral de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Senhor Eugênio Gregianin, consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, era titular da consultoria durante a tramitação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Faço daqui ou faço de lá? Não, mas vai estar na presidência. Bom, agradeço aqui a presença de todos. Tudo bem, Guilherme? Senhoras senadoras, senhores senadores, há 25 anos, o Brasil dava um passo decisivo rumo à maturidade institucional, ao sancionar uma das leis mais emblemáticas da nossa história republicana. A Lei Complementar número 101 de 2000, a nossa... Naquele momento, não estávamos apenas criando regras técnicas para o orçamento público. Estávamos, acima de tudo, firmando um pacto que atravessaria gerações. Um compromisso moral e institucional de que o dinheiro público deve ser tratado com zelo, austeridade e respeito. Uma convicção de que os governantes não têm o direito de fazer promessas vazias, gastar sem medida ou deixar dívidas como herança para gerações futuras. Nos anos que antecederam a Lei de Responsabilidade Fiscal, o país vivia sob a sombra do descontrole fiscal. Estados e municípios endividados, orçamentos fictícios e uma máquina pública inchada e ineficiente. A Constituição de 88 havia garantido a descentralização de recursos, o que foi um avanço, mas faltavam freios e contrapesos.
O resultado era previsível, gastava-se mal, gastava-se muito, e quem pagava era o cidadão, com inflação, serviços precários e oportunidades comprometidas. Foi nesse cenário que nasceu a LRF, uma lei clara, corajosa e necessária. Ela estabeleceu metas, limites de transparência. Fixou que não se pode gastar o que não se tem, que não se pode contratar pessoal ou realizar obras públicas sem previsão orçamentária, que é preciso respeitar os limites da receita corrente líquida e que há consequências para quem ignora esses princípios. O Brasil começou, então, a construir uma nova cultura de gestão pública. Prefeitos, governadores e presidentes passaram a prestar contas com mais rigor. O planejamento orçamentário deixou de ser uma peça de ficção. O debate sobre finanças públicas ganhou espaço no centro político. E os órgãos de controle, como os tribunais de contas e Ministério Público, passaram a ter instrumento legítimo e técnico para responsabilizar excessos e abusos. Mas não sejamos ingênuos. Esses avanços, sempre sujeitos a recuos, não vieram sem resistência. A história da LRF é também a história das tentativas de driblá-la, de relativizá-la, de politizá-la em momentos de crise. Como na pandemia de 2020, foi compreensível a necessidade da flexibilizações emergencial. Mas em circunstâncias normais, é inaceitável que a lei seja sistematicamente ignorada por conveniências políticas. Houve até, não nos esqueçamos, tentativas de barrar o nascimento dessa lei no judiciário. É preocupante ver que, mesmo com a Lei de Responsabilidade Fiscal em vigor, ainda hoje há gestores e agentes políticos que insistem em adotar práticas populistas, prometer o que não podem cumprir, inflar folhas de pagamentos sem lastro e mascarar números para fugir do debate real. É de se lamentar que ainda testemunhemos isso em 2025. Responsabilidade fiscal não é obstáculo à justiça social. Ao contrário, é condição para que o Estado funcione. Nenhuma política pública se sustenta sem planejamento, sem orçamento, sem metas e sem controle. Quem defende os mais vulneráveis não pode tolerar o desperdício, o improviso e a irresponsabilidade. Gastar bem é também uma forma de inclusão. A população de baixa renda, mais dependente de assistência do Estado, é justamente a primeira a sofrer as consequências dos desmandos nas contas públicas, pois enfrenta de forma direta e imediata os efeitos da inflação, da carestia, dos juros altos e da desvalorização cambial. Outros instrumentos foram trazidos para a cena nacional com o intuito de contribuir para o debate da responsabilidade fiscal. Já tivemos o chamado teto de gastos e agora vivemos sobre o frágil arcabouço fiscal. Ambos, com seus vícios e virtudes, deveriam servir como complemento ao trabalho que a Lei de Responsabilidade Fiscal iniciou há 25 anos atrás. A Lei de Responsabilidade Fiscal, como complemento ao trabalho, a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser abandonada. É preciso reafirmá-la, fortalecê-la, num ambiente institucional mais estável, mais transparente e mais comprometido com o futuro do país. Ao reforçar a LRF, também significa cobrar firmeza das instituições. O Congresso Nacional, os tribunais de contas, os ministérios públicos, a imprensa e a sociedade civil não podem assistir calados ao desmonte lento e silencioso da cultura da responsabilidade. Onde houver contabilidade criativa, onde houver rombo camuflado, onde houver promessa sem lastro, deve haver consequência. Não se trata de punir por punir, mas de proteger a credibilidade do Estado brasileiro. Ao defender a Lei de Responsabilidade Fiscal, é defender a prosperidade da nação, é afirmar que o dinheiro público não é infinito e que o país não suporta mais improvisações. É ter consciência de que o servidor público precisa ser valorizado sim, mas dentro de uma realidade que garanta o ajuste fiscal.
É saber que a saúde, a educação, a segurança e a infraestrutura exigem recursos permanentes, não favores pontuais ou emendas de ocasião. A Lei de Responsabilidade Fiscal, com todos os seus desafios, é o alicerce invisível que sustenta a casa da democracia. Ela não aparece nas manchetes como as grandes obras, não emociona como discursos apaixonados, mas sem ela, tudo mais desmorona. Sua lógica é dura, mas justa. Não se gasta o que não se tem, não se promete o que não se pode entregar e não se finge equilíbrio onde há desequilíbrio estrutural. Celebrar seus 25 anos é mais do que um ato simbólico, é um chamado à seriedade, à coragem e ao compromisso com o contribuinte. Hoje celebramos o passado, mas reafirmo, nosso olhar é para o futuro. Que este marco, meus colegas senadores, nos inspire a defender sempre no parlamento um Estado que seja eficiente, transparente e verdadeiramente voltado para o bem comum. Pois ter responsabilidade fiscal é, acima de tudo, ter responsabilidade com o Brasil. Muito obrigada. Doutora Celina. Doutora. Encontram-se sobre as bancadas exemplares do livro Lei de Responsabilidade Fiscal e Normas Complementares, editado pelo Senado Federal para celebrar os 25 anos da promulgação da lei. Serão entregues agora exemplares para os membros da mesa. Convido também para compor a mesa a senhora Selene Pérez Nunes, auditora de Finanças e Controle do Tesouro Nacional e articuladora técnica da proposta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Doutora Selene. Há 25 anos, o Brasil dava um passo decisivo rumo à maturidade fiscal e à gestão pública responsável. O Senado Federal celebra um quarto de século da Lei de Responsabilidade Fiscal, um marco na nossa história. A Lei de Responsabilidade Fiscal, nascida no Congresso Nacional, inovou ao exigir transparência total nas contas públicas. Estabeleceu metas claras para evitar o endividamento excessivo e instituiu punições severas para os gestores que descumprirem suas diretrizes. Como se encontra, está aprovado e será publicado no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação de 6 itens. Por solicitação de inversão de pauta, coloco para relatar o projeto 3786 de 2021 da lavra do senador Jaime Campos, que tem como relator o senador Sérgio Moro, a quem passa a palavra para a leitura do relatório. Senador Otto Alencar, agradeço a deferência. Registro aqui, esse é um projeto do senador Jaime Campos, projeto extremamente importante, que visa aprimorar o combate à violência vinculada ao tráfico de drogas no nosso país. E um projeto que teve muitas mãos, inclusive de magistrados, que fizeram uma série de sugestões sobre esse tema. Vem essa Comissão de Constituição e Cidadania para apreciação terminativa o projeto de lei 3786/2021, de autoria do senador Jaime Campos, que modifica os artigos 33, 35, 55, 56, 57 e 62A da Lei de Drogas, Lei 11.343. O autor aduz que o projeto de lei foi fruto de interação entre a Consultoria Legislativa do Senado Federal, o pessoal do seu gabinete, a equipe composta pelos excelentíssimos juízes de direito Moacir Tortato
e Murilo Mesquita, da comarca de Várzea Grande, e o coordenador adjunto da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, excelentíssimo desembargador Marcos Machado, visando o aperfeiçoamento de pontos sensíveis da Lei de Drogas. As sugestões teriam sido extremamente valiosas ao combate ao crime de tráfico de drogas, pois não só corrigiriam distorções geradas pela aplicação da lei pelos tribunais, como preencheriam de forma expressa as lacunas deixadas pela legislação, que prejudicariam sobremaneira o trabalho dos aplicadores da norma nos estados. Não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Passo a análise. Sob o aspecto regimental, registramos que, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CCJ opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que forem submetidas específico sobre direito penal e processual penal. Não se trata de matéria submetida à iniciativa privativa do Presidente da República. Não há visto iniciativa. No mérito, o projeto de lei é conveniente e oportuno e estamos integralmente de acordo com o autor com relação à necessidade de aprimoramento da Lei de Drogas. Não há dúvida de que a Lei 11.343 representou um significativo avanço no tema, trazendo tipos mais adequados e penas mais justas. Contudo, em alguns pontos, os critérios legais para a tipificação dos delitos e para a aplicação da lei necessitam ser melhor definidos. Estamos de acordo com o agravamento das penas para o tráfico de drogas, que culmina em resultados mais gravosos, como resultado lesão grave ou morte, nos novos parágrafos 5º do artigo 33 e parágrafo 2º do artigo 35. Somos de acordo com a criação do narcocídio, a ser julgado pelo juiz de primeira instância, sendo esse novo tipo penal o ponto principal de grande importância trazido pelo projeto. A experiência dos operadores de direito citados assevera que, na experiência prática, a morte proveniente do tráfico, assim como ocorre na figura do latrocínio, é distinta daquela que tipifica o artigo 121, homicídio do Código Penal. No homicídio propriamente dito, o dolo do agente é realmente matar a sua vítima, o annus necandi. De forma oposta, as mortes decorrentes do tráfico visam assegurar o domínio e o poder do tráfico e fazer valer a cobrança pela droga vendida ou consumida. Juízes e embargadores consultados nos advertiram, inclusive em audiência pública, que as mortes decorrentes do tráfico normalmente ocorrem por cobranças de dívidas não pagas de seus usuários, desvio de condutas internas dos colaboradores e disputas de território pelo comércio. Assim, o crime não deveria ser julgado pelo tribunal do júri, como o latrocínio também não é. O intento do projeto não consiste em menosprezar a instituição do tribunal do júri, mas enfatizar que em seu nascedouro não foi ela concebida para enfrentar o cenário em questão. Há ainda uma razão muito prática, pois as mortes relacionadas ao tráfico de drogas são usualmente ações de organização criminosa, e jurados, em julgamentos pelo tribunal do júri, ficam expostos a todo tipo de intimidação e riscos em caso da espécie. Quanto ao ponto, iremos apenas sugerir uma emenda para a criação do tipo penal específico de coação criminosa no tráfico de drogas, inserindo um novo artigo na Lei de Drogas, em substituição à proposta de original de fazê-lo através de novos parágrafos. Assim agimos a fim de evitar possíveis conflitos aparentes de normas pela subsunção das mesmas condutas aos dois parágrafos de dispositivos diferentes. Elencamos o novo tipo penal de maneira analítica todas as condutas que estariam compreendidas nos referidos parágrafos. Deixamos ainda expresso em parágrafo que o novo crime será julgado pelo juiz singular pelo procedimento previsto na lei. Quanto à alteração do parágrafo 4º do artigo 33, que trata do tráfico privilegiado, entendemos que esse deve ser objeto de projeto de lei específico, possibilitando maior discussão sobre dados e estatísticas a respeito do seu efeito. A terceira sugestão trazida pelos experts foi de alteração do rito, os artigos 55 a 57 e 62A da Lei 11.343. Quanto à redação proposta do artigo 55, concordamos integralmente, pois o rito da Lei de Drogas divergia, sem que houvesse necessidade real, do procedimento comum previsto no CPP, como notificação prévia para a resposta e nova citação após o recebimento da denúncia. Entendemos que o procedimento pode ser simplificado na linha proposta sem reais de prejuízo para a defesa do acusado. Já a regularização do rito com interrogatório ao final, e não no começo, apenas contempla na redação da lei o que há muito já se sedimentou no Código de Processo Penal. Igualmente, a nova previsão de imediato oitivo das testemunhas
implica em sensível economia e também traz para a lei de drogas o que já consta no Código de Processo Penal. No que se refere às regras existentes para alienação de bens e destinação de recursos, com a sistemática inaugurada em 2019, a SENAD se tornou a grande promotora de venda de bens apreendidos vinculado ao tráfico de drogas. E pela legislação vigente, repassa parte considerável dos recursos aos estados, não sendo conveniente alterar nesse momento as regras de destinação, mas sim, após uma avaliação mais aprofundada dos dados empíricos, ter uma conclusão mais assertiva se a eventual transferência do encargo de alienação desses bens aos entes federados traria efetivo ganho de eficiência. Por fim, promovemos a inclusão de dispositivo na Lei dos Crimes Hediondos para prever que os dispositivos relativos à prática do novo artigo introduzido na Lei de Drogas serão também considerados como crimes hediondos, em virtude da gravidade das condutas ali previstas e da necessidade de punição e reprimenda estatal mais rigorosa. Adicionalmente, apenas para ajuste técnico legislativa, propomos emenda para readequar o teor da emenda do projeto, de modo a refletir o alcance final da norma a ser gerada. Voto. Do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3786 e a apresentação das emendas a seguir. Emenda CCJ. Desse a emenda do projeto, a emenda do projeto de lei 3786, a seguinte redação. Altera a lei 11.343 e a lei 8.072 para aperfeiçoar a legislação no combate ao tráfico de drogas. Emenda CCJ. Insira-se o seguinte artigo 34A na lei 11.343 e, em decorrência, suprima-se o parágrafo 5º proposto no artigo 33 e o parágrafo 2º proposto no artigo 35 da mesma lei, nos termos do artigo 1º do projeto de lei 3786. Coação criminosa no tráfico de drogas. Artigo 34A. Empregar violência ou grave ameaça com finalidade de 1. Cobrar dívida decorrente ou relacionada ao tráfico de drogas. 2. Exigir a prática de ação ou omissão relacionada ao tráfico de drogas. 3. Estabelecer ou assegurar local para o tráfico de drogas. 4. Assumir o controle e expulsar concorrência de local onde é realizado o tráfico de drogas. 5. Punir colaborador, subordinado, dissidente, concorrente ou colaborador de concorrente que atua no tráfico de drogas. 6. Punir suspeito de prestar informações ou colaborar com a investigação do tráfico de drogas. 7. Impedir ou dificultar a repressão, a investigação do tráfico de drogas. 8. Impedir, obrigar ou constranger testemunha ou informante a prestar depoimento em investigação ou processo judicial relativo ao tráfico de drogas. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 5 a 12 anos e multa de 500 a 1.200 dias multas. 2. Lesão corporal gravíssima, pena de reclusão de 7 a 18 anos e multa de 700 a 1.800 dias multa. 3. Morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa de 2.000 a 3.000 dias multas. Parágrafo 2º. O processo de julgamento do crime previsto nesse artigo obedece às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão de competência do juiz singular, com as alterações previstas nessa lei. Emenda CCJ. Insira-se o seguinte artigo 2º ao projeto de lei 3786 e enumere-se subsequente para promover a inclusão do parágrafo único do artigo 1º da lei 8.072, nos seguintes termos. Artigo 2º. A lei 8.072 passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 1º. Parágrafo único. Inciso 8. Os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 34A da lei 11.343, de 23 de agosto de 2026. Emenda CCJ. Suprimam-se as mudanças propostas no parágrafo 4º do artigo 33 e o artigo 62A da lei 11.343, nos termos do artigo 1º, projeto de lei 3786 de 2021. É o voto, senhor presidente. Só quero aqui registrar também, ao final, elogiar o trabalho que foi feito pelo senador Jaime Campos, igualmente o trabalho que foi feito pelo relator Vanderlan Cardoso, que tinha a relatoria desse projeto antes, e apontar aos colegas que foi um projeto amplamente discutido no âmbito da magistratura. Até a proposta veio de magistrados do Mato Grosso, que estão muito acostumados a lidar com a violência decorrente do tráfico de drogas e por isso apresentaram essas sugestões. De igual forma, recebi sugestões de magistrados do Conselho Nacional de Justiça com o mesmo objetivo de aprimorar o projeto. A essência dele, de criar esse novo tipo penal, narcocídio, que é assassinato vinculado ao tráfico de drogas,
é extremamente meritório, não só pelo agravamento da conduta, mas por constituir um meio mais eficaz para combater a violência inerente ao mundo das drogas. E aqui eu quero registrar, renovar meus elogios, né, ao senador Jaime Campos, que capitaneou essa proposta, e agradecer igualmente por me ter confiado a relatoria, senador. É o voto, senhor presidente. Agradeço ao senador Sérgio Moro, me parabenizo pelo relatório. E a matéria está em discussão e escrito está pela ordem o senador Contarato. Pergunto se algum outro senador vai querer discutir a matéria. O senador Jaime Campos, logo após o senador Contarato. O senador Contarato com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a relatoria do senador Sérgio Moro. Eu só pediria aos colegas, por gentileza, um pouco de atenção, porque, senador, eu concordo em você criar o tipo penal da coação criminosa de tráfico de drogas. Eu acho isso um avanço fundamental no país. Eu, como delegado, efetivamente, isso é uma prática cruel que permeia a nação brasileira. Eu só tenho uma ressalva, e aí eu quero fazer com toda humildade uma reflexão ao relator. É quando coloca a forma qualificada no parágrafo 1º do artigo 34A, que ele fala: se da violência resulta lesão grave, se resulta lesão gravíssima ou se resulta morte. Porque juridicamente, esses são chamados crimes qualificados pelo resultado. E eu sei, é dolo na coação e culpa na morte. E eu sei que, normalmente, o que acontece na coação do tráfico é execução mesmo, é intencional a morte. E aí o ânimos não é a título de culpa, é a título de dolo. E se nós mantivermos a coação criminosa no tráfico de drogas, que eu sou 100% favorável, com pena até 10 anos, nós teríamos que a pessoa que assim o fizesse e matasse a vítima dolosamente, ele responderia por 2 crimes. O homicídio qualificado lá do 121, com pena de 12 a 30, mais a coação criminosa do tráfico em concurso material, por força do artigo 69 do Código Penal, que diz: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a pena cumulativamente. Então é pior se a gente tirar esse parágrafo 1º, segundo esse parágrafo 1º, que é o resultado qualificador, e mantiver a pena da coação de 4 a 10, e aí, se ele executa, a ressalva é além das penas correspondentes à violência. E aí ele responderia por 2 crimes. Agora, eu pergunto, se uma pessoa, usando da coação criminosa do tráfico de drogas, dolosamente mata, ele vai ficar tão somente no 34A, parágrafo 1º, inciso 3º, com pena de 20 a 30. Ou seja, vai ser melhor para ele do que se não tivesse aqui. Porque se tivesse, seriam 2 crimes. A coação mais o homicídio qualificado, que inclusive é crime hediondo. Porque aí nós teríamos 2 crimes em concurso material. Então, eu acho que não é... Eu entendi a intenção do colega e louvo a intenção do colega, mas se você deixar coação qualificada pelo resultado morte, essa coação mediante violência, isso é execução. E a execução, o ânimos era matar. E aí seria o homicídio qualificado mais a coação, somando-se as penas. Se você não faz... Se você mantém esse parágrafo da forma que está, eu só estou fazendo um alerta. Vai ficar tão somente numa execução ali na coação, ele vai responder pelo 34A e item 3º com pena de 20 a 30, ou seja, mais benéfico do que se você não tivesse esse parágrafo. É essa ressalva. A outra ressalva, e aí eu pediria a compreensão também dos colegas, que no que pese a gente falar que muitas vezes determinados crimes, principalmente quando o policial é vítima de homicídio, ir para um júri é ruim, às vezes a gente fica trazendo essa informação sem um estudo de dados, sem um embasamento científico. E a competência, senador Otto, da competência do Tribunal Popular do Júri, ela é constitucional.
Ela está no artigo 5º, item 38, a linha D de dado. Compete ao Tribunal Popular do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. Não pode uma lei, e aqui é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é aqui que se analisa a constitucionalidade. E o parágrafo 2º, o nobre relator coloca que o processo de julgamento previsto para esse tipo vai ser do juiz singular. Então, eu imagino, numa cena hipotética, numa coação para coibir criminosa do tráfico, o cara executa porque a pessoa não pagou a dívida do tráfico, aquele homicídio qualificado ali, que agora vai ficar tão somente no 34, a competência é do juiz singular. Como pode, se o ânimos é necante, se o ânimos é de matar, se a competência constitucional do Tribunal Popular do Júri é os crimes dolosos contra a vida, como pode uma lei infraconstitucional se sobrepor à constitucionalidade da lei? Ela já nasce com vício de iniciativa. Se a gente chegar à conclusão que tem que ser do juiz singular, que eu concordo, nós teríamos que fazer isso, eu tenho que me render à Constituição, mas via projeto de emenda constitucional. Acho até que alguns podem sustentar que, como está no artigo 5º, item 38, a linha D de dado, a competência do Tribunal Popular do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados, por ser uma cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º, não poderia nem ser objeto de emenda constitucional. Mas eu não entro nem nesse mérito, eu só faço a ressalva. A minha humilde exposição nesse momento é, se mantivermos o parágrafo 1º, a ação criminosa, a coação criminosa do tráfico que resulta lesão grave, que resulta gravíssima ou resulta morte, a pessoa que assim o fizer e executar, que é o que acontece no dia a dia, como delegado eu sei disso, ele só vai responder por um crime. E se a gente não tiver esse parágrafo, ele vai responder pela coação de 4 a 10, mais o homicídio qualificado 12 a 30, por força do 69, somam-se as penas, ele pode pegar 40 anos de cadeia. Aqui ele pega no máximo 30 anos de cadeia. Então a gente pensa que está avançando, eu acho que nós estamos indo na contramão daquilo que a gente se almeja. E com relação ao parágrafo 2º desse artigo 34, eu volto a falar. A competência do Tribunal Popular do Júri é uma competência constitucional. Quer queira ou eu não. Mas isso eu tenho que me render ao que determina o artigo 5º, item 38, a linha D de dado, compete ao Tribunal Popular do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. E que se aqui eu tiver a forma de excepcionalidade, nós teríamos aqui uma violação à própria Constituição. Poder-se-ia falar que o latrocínio, o roubo qualificado pela morte, a competência é do juiz singular. Só que aí a gente tem que fazer um resgate histórico de que em 1984, quando o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre esse tema e sumulou na súmula 603 que compete ao juiz singular julgar o latrocínio e não o Tribunal Popular do Júri, é porque ele acatou uma tese da defesa. Porque no roubo, você teria o roubo, e se no roubo depois eu mato, teria 2 crimes. O roubo mais o homicídio. E aí o Supremo falou, não, como já existe no parágrafo 3º o resultado qualificador pela morte, e é um crime contra o patrimônio, mantém-se a competência do juiz singular e não do Tribunal Popular do Júri. Então eu faço um apelo para que seja suprimido o parágrafo 1º e que seja suprimido o parágrafo 2º desse projeto de lei. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao relator, senador Sérgio Moro, para apreciação das razões apresentadas por Vossa Excelência. Então, esclarecimento técnico que é importante. Esse projeto, ele foi encaminhado por magistrados lá do Mato Grosso. Concomitantemente, também veio um pleito de magistrado do CNJ. Qual que é o problema? Há um grande número de assassinatos no país vinculados ao tráfico de drogas. Os tribunais do júri, como eles têm as suas características próprias, eles historicamente têm dificuldades para dar conta desses julgamentos. Por vários motivos. São procedimentos mais demorados, notórios, inclusive estatísticas de casos que aguardam julgamento há mais de 15 anos pelo Tribunal do Júri. E 2, existe uma peculiaridade porque esses crimes, assassinatos, tráfico de drogas, normalmente estão vinculados a organizações criminosas. E de repente a gente coloca o jurado, que é um cidadão comum,
sorteado para proferir julgamentos contra pessoas traficantes envolvidos em assassinatos. Então há uma solicitação para que isso seja colocado do julgamento pelo juiz profissional, que seria mais eficaz. Não há inconstitucionalidade, eu respeito aqui a ponderação do senador Fabiano Contarato, porque a técnica legislativa adotada é a mesma relacionada ao latrocínio. O latrocínio ele foi tipificado como roubo com resultado morte. Tá? Isso há muito tempo e jamais alguém alegou que aquilo fosse inconstitucional. E se a gente for ver na prática, o que acontece? O número que a gente tem de latrocínios, que é esse crime bárbaro, né? O roubo com a morte, é infinitamente inferior do que o número que a gente tem de assassinatos no país. No fundo, é uma lei que funcionou. Ainda é um problema? Ainda é um problema. Mas, comparativamente, é muito mais eficiente essa forma de tipificação do que o julgamento pelo tribunal do júri do roubo com morte. Se esses argumentos fossem válidos, né, que nós estaríamos violando a competência constitucional do júri, imagino que esse projeto não viria, né, de tão grande número de magistrados. 2, também os mesmos argumentos poderiam servir para invalidar a tipificação do crime de latrocínio. Aqui nós colocamos ainda o resultado morte com pena máxima que nós temos no nosso ordenamento jurídico de 20 a 30 anos. Mas não me incomoda se nós quisermos colocar para 20 a 40 anos, que é uma pena muito superior ao crime de homicídio previsto lá no Código Penal, no artigo 121. Já se começa de 20 anos para 30 anos. Não é possível, porém, que seja tipificada a coação no tráfico de drogas com resultado morte e a gente, ao mesmo tempo, entender que teria um concurso formal ou material com homicídio, porque aí seria dupla punição pelo mesmo fato. Seria a mesma coisa a gente querer ter o latrocínio cumulado com a pena do homicídio. Não é possível seguir essa alternativa. No fundo, a questão do júri, que é uma instituição que nós respeitamos historicamente, e ela segue com a sua dignidade constitucional, mas ela não é afetada por essa tipificação. A ideia aqui, propriamente, é tornar mais eficiente o combate ao tráfico de drogas e a violência inerente ao tráfico de drogas, criando um tipo próprio, qualificado pelo resultado, ou lesão corporal, lesão gravíssima ou morte, tá? Mas, nesse caso aqui, pelas inconveniências de deixar essa competência ao tribunal do júri, fazer a mesma tipificação, como é o caso do latrocínio, que é um crime contra o patrimônio, sim, mas gera o resultado morte e por isso é penado de 20 a 30 anos. Aqui é a mesma coisa. O traficante, ele quer o quê? Ele quer dominar o mercado do tráfico de drogas. E para isso ele intimida o usuário, ele intimida o concorrente, intimida testemunhas e colaboradores. Se ele agir dessa forma, a finalidade dele é o domínio do mercado. Mas se ele provoca o resultado morte, ele vai ter uma pena de 20 a 30 anos. Não se equivoquem, eu tenho uma experiência de juiz de 22 anos e esse projeto foi extremamente debatido, né, com magistrados experientes que atuam na área e todos eles veem como um avanço essa nova forma de tipificação. Agregando que nós conversamos, né, com o governo em relação a essa matéria e o governo não apresentou objeções, ao contrário, nós atendemos em outros aspectos que pediram que nós retirássemos do projeto o caso do tráfico privilegiado para que nós não contaminássemos a discussão. Mas a informação que nós temos presente é que o governo apoia o projeto. Essas considerações técnicas apenas. Para tréplica, senhor presidente. Mas assim, eu respeito as ponderações, né, do Fabiano Contarato, um senador também da área e tal, mas, senador, esse projeto é um avanço no combate à criminalidade e à violência vinculada ao tráfico de drogas e nada ele tem de generoso em relação à criminalidade. Tanto que o resultado morte são 20 a 30 anos, é a maior pena que nós temos, junto com a do latrocínio, no nosso ordenamento. Se essas razões que Vossa Excelência colocou estivessem corretas, nós teríamos visto,
um aumento de latrocínio e uma queda de assassinatos. E a gente tem o contrário. Latrocínio, estatisticamente, nós temos em muito menor número. Por quê? Porque a tipificação, a investigação e a punição é mais eficiente do que o processo de investigação dos crimes de assassinato, de homicídio. Ao senador Sérgio Moro e parabenizo tanto o senador Fabiano Contarato como o senador Sérgio Moro pelo vasto conhecimento jurídico desse tema, que é um tema super importante para o país. Nesse momento, passo a palavra ao autor do projeto, o senador Jaime Campos, está inscrito agora. Deixa eu só fazer uma complementação, senador. Serei breve. A gente tem que entender que no Código Penal, que é de 1940, nós temos crimes que são qualificados pelo resultado. Uma das formas dos crimes qualificados pelo resultado, na sua grande maioria, são chamados crimes pré-dolosos. É dolo no antecedente e culpa no consequente. Eu efetuo um soco no rosto de uma pessoa, ele cai, bate com a cabeça e vem a óbito. Dolo na lesão, culpa no resultado. 129, parágrafo 3º. Você pratica um estupro e o autor do estupro não se dá conta de que ele está no grau de excitação dele, comprimindo e matando a vítima por asfixia. Dolo no estupro, culpa no resultado. Se você coloca a coação no tráfico, dolo na coação e com resultado morte, o entendimento é que vai ser préter dolo. É só isso que eu estou falando. E nós estamos falando que existem outras modalidades de crimes qualificados pelo resultado que eu não vou tomar muito tempo aqui. Você pode ser culpa e culpa, você pode ser culpa e dolo, você pode ser dolo e dolo. Eu mato, quero matar, dolo no homicídio, mas faço com crueldade. Crime qualificado pelo resultado. Eu ponho um incêndio acidentalmente num local, incêndio culposo. Lá dentro tinha um vigia, ele vem a óbito. Culpa no incêndio culposo e culpa na morte. Eu tenho préter dolo. O que eu estou falando é que, regra geral, os crimes qualificados pelo resultado, à exceção pela súmula 603 do STF, de manter no juiz singular o latrocínio, ela é préter dolosa. E aqui nós estamos alterando uma competência que é constitucional. A pergunta que eu faço é simples. Que crime pratica uma pessoa que, praticando a coação, como descrito no artigo 34, dolosamente executa porque ela não pagou a dívida do tráfico? O ânimos foi qual? Foi na coação ou foi no homicídio? Se você falar que o ânimos foi no homicídio, eu tenho que me render à Constituição. A Constituição é clara, artigo 5º, 38, a linha D. Compete ao Tribunal Popular do Júri julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados. E o abre alas do Código Penal, tudo tem uma razão de ser. Por que começa o Código Penal no artigo 121? Porque o principal bem jurídico tutelado é a vida humana. E a gente não pode aqui falar que contaminar o Tribunal Popular do Júri. Júri sem um mínimo de soberania é como corpo sem alma. Instituição inútil. Eu não posso prejulgar que todo mundo que vai para o júri teve uma razão de ser pela construção e existência do Tribunal Popular do Júri. E olha que eu sou favorável a tirar do júri, mas eu sou favorável que se faça pela via da constitucionalidade, que é por projeto de emenda constitucional e não uma lei infraconstitucional alterando a competência constitucional. Só isso. Obrigado, senhor presidente. Senador Sérgio Moro. Só para esclarecer, se alguém pratica um roubo, pega lá o celular do indivíduo e aí dá um tiro no indivíduo, é latrocínio. Ele não queria matar? É a mesma coisa. Então os argumentos, repito, os argumentos dizendo que isso é inconstitucional caberiam também para o latrocínio. A súmula, senador, a súmula... Eu acho, senador... Só um minuto. Eu estou com a informação está falsa. Seria mais prático olha só, se Vossa Excelência apresentasse uma alteração ao texto para votar. Mas, senador... Porque não ficar na discussão... Não, é um minuto. Aí eu não quero entrar num bate-boca. Não vou entrar num bate-boca, não. Eu só quero ler. Senador, a súmula é de 84, é anterior à Constituição. Mas a alteração do texto... É anterior à Constituição. Do texto, Vossa Excelência discutiu, eu quero lhe parabenizar. A alteração do texto seria por uma emenda proposta, Vossa Excelência, para alterar o relatório do senador Sérgio Moro, seria para votação. Então, eu vejo que o senador Sérgio Moro, que é o relator, discorda
das razões apresentadas por Vossa Excelência. Portanto, eu acho que nós deveremos tocar aqui a votação, até porque o próprio autor da matéria está pedindo a palavra para fazer a expressão do que ele pensa a respeito do tema. Com a palavra, o senador Jaime Campos. Senhor presidente, eminente senador Otto Alencar, senhoras e senhores senadores, antes de mais nada eu quero agradecer ao ilustre senador Sérgio Moro pelo belo relatório que foi promovido em relação a esse projeto de lei. Na verdade, esse projeto de lei nada mais é, senhor presidente, que é aperfeiçoar a nossa legislação nacional para coibir o tráfico e o consumo de drogas no nosso país. Nós somos de uma região que temos 700 quilômetros de fronteira seca, Brasil, Bolívia. Lá, talvez, por falta de conhecimento, até de informação, o crime aumentou sobremaneira. Ali é o maior corredor de entrada do tráfico para essa região de fronteira com a Bolívia lá. Entretanto, o projeto, com certeza, tem um objetivo maior, é tipificar no Código Penal brasileiro o narcoticídio. Não existia até então, vamos ser claros aqui. Eu vejo a ponderação feita pelo senador Contarato, mas esse crime não existe ainda no Código Penal brasileiro, muito pelo contrário. Nós estamos aperfeiçoando na medida que ele se relaciona e as providências têm que ser dadas. Não vai impedir nada, vai melhorar, sobretudo, a questão da celeridade do andamento dos processos que certamente encontram nessa área. Por outro lado, só Vossa Excelência tem conhecimento dos números no nosso país e, sobretudo, em outros países circunvizinhos, o narcoticídio aumentou muito no Brasil. E esse projeto surgiu através de um grupo de juízes, de magistrados de Mato Grosso, e por sinal um desembargador, que na minha visão é um dos mais entendidos em relação ao crime no Brasil, me propôs para que fizesse uma reunião com um grupo de magistrados que atua na área criminal e promovêssemos esse projeto de lei na medida que só assim poderíamos, com certeza, tentar pelo menos minimizar ou estancar o avanço do narcoticídio no Brasil, sobretudo no Mato Grosso lá. De forma que eu tenho a certeza absoluta de que todos os estudos que foram feitos, particularmente tem o levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública, que diz que o Brasil tem hoje 72 facções ligadas ao tráfico de drogas. O faturamento dessas organizações são quase 66 bilhões de dólares. E temos que fazer, com certeza, temos que leis mais duras, que vai permitir, com certeza, que esses narcotraficantes, ou seja, sejam penalizados dentro da forma da lei, com uma lei mais rígida, mais dura, dando o direito de ampla defesa. Entretanto, o que você percebe hoje, muitas vezes por falta de uma lei dura, o traficante ele entra, vai, faz muitas vezes uma audiência com um simples consumidor e é solto. Ou seja, muitas vezes esse cidadão tem uma cadeia, ou seja, milhares de pessoas que acompanham, que da distribuição, naturalmente, seja da cocaína ou seja da maconha. E eu quero deixar muito bem claro aqui, esse projeto foi feito por várias mãos. Não tenho dúvida alguma que nós estamos no caminho certo para evitarmos o alto índice de criminalidade que está todos os dias aumentando em todo o país, seja no Mato Grosso, seja no Rio, seja em São Paulo e etc. Portanto, esse projeto de lei prevê ainda que os recursos provenientes da venda de bens de valor econômico apreendidos em decorrência do tráfico de drogas serão direcionados aos estados que mais sofrem com a disseminação das drogas ilícitas e que tenham, consequentemente, mais ações coibindo o crime. Eu não tenho dúvida alguma, ilustre senador Sérgio Moro, o relatório do senhor está impecável, E até porque eu vejo o questionamento do senador lá, Fabiano Contarato, ele vai ser inserido agora no Código Penal Brasileiro. É a inovação do projeto. Não existe no Código Penal Brasileiro o narcotráfico, não. Vossa Excelência tem capacidade, é advogado, é delegado, mas não existe no Código Penal Brasileiro. A partir desse projeto de lei aqui, que ele vai ser inserido. Vossa Excelência está invocando o súmula que existe de 84, baseado no artigo tal. Todavia, isso aqui não existe. Isso aqui é um fato novo, senador Otto Alencar, que vai permitir, com certeza, nós endurecemos as leis do país aqui. Caso contrário, o crime organizado vai tomar conta do Brasil. Agradeço a Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, pela sua
generosidade de fazer esse belo relatório, na certeza que nós estamos contribuindo sobremaneira para o Brasil e, sobretudo, evitamos e coibimos o aumento disseminado que é hoje em relação ao narcotráfico. Essas ponderações minhas, espero que os colegas senadores aqui prestou-se bem atenção no relatório do Sérgio e espero que possamos votar essa matéria tão importante para combatermos o crime organizado no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Está encerrada a discussão. Consulto os senhores senadores e senadoras, podendo realizar a votação única. Esse projeto é terminativo e para concluir a votação ainda agora. Eu pergunto se há algum senador que queira questionar. Como nenhum senador queira questionar, eu vou abrir o painel para a votação terminativa desse projeto relatado pelo senador Sérgio Moro e da lavra do senador Jaime Campos, do estado do Mato Grosso. Iniciar a votação. Vamos acabar com essa... Você acha que tem que votar? Senadores e senadoras já podem votar. Está frouxo não. O problema é que a área é pequena e média. Qual a extensão? Presidente Otto Alencar, só para indagação, Vossa Excelência. Quem vota com o relator, vota sim, é isso? Obrigado. Exatamente, quem vota com o relator, vota sim. Presidente, enquanto nós estamos no processo de votação, amigo, senhor presidente, Senador Márcio Bittar. enquanto nós estamos no processo de votação, peço a Vossa Excelência, está em sua mesa o requerimento desta pauta, pedindo uma única audiência pública. Se Vossa Excelência me permitir, eu quero falar sobre esse assunto. Enquanto nós estamos em votação. Pois não. Pois não? O requerimento que Vossa Excelência encaminha, solicitando uma audiência pública para discussão da matéria da... Pois não. Senhor presidente, está aqui do meu lado o deputado federal do Acre, Coronel Ulisses, que apresentou um projeto que limita a possibilidade de liberdade provisória na audiência de custódia. Foi aprovado esse projeto na Câmara Federal, está hoje aqui nessa comissão. Quero agradecer a Vossa Excelência por ter me designado como relator dessa matéria. É um tema absolutamente relevante, o Brasil inteiro não aceita mais assistir bandidos sendo presos 1, 2, 3, 5, 10 vezes. E eu estou propondo uma única audiência pública, que passo a ler o nosso requerimento. Requer nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 714/2023, que altera o Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código do Processo Penal, para estabelecer hipóteses de denegação de liberdade provisória. Proponho para audiência a presença dos seguintes convidados: Dr. Danilo Lovisaro, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Acre e Presidente Nacional de Combate ao Crime Organizado, o senhor Roberto Mota, jornalista e especialista em segurança pública, e o doutor Guilherme Muraro Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Senhor presidente, é uma sugestão discutida com o autor da matéria e com Vossa Excelência, para que essa comissão tenha uma oportunidade, acompanhado pela audiência do próprio público brasileiro, de discutir um projeto absolutamente meritório que limita, volto a dizer, a possibilidade de liberdade provisória na audiência de custódia. Lembrando
que, se colegas nossos forem contra o projeto, poderão apresentar requerimento para uma outra audiência pública. Era o que tinha para hoje, pedindo aos colegas que a gente aprove essa audiência pública, na qual teremos todos oportunidade de discutir e aprofundar o conhecimento desse assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Espiridião. Eu concordo e vou votar a favor do requerimento, mas eu pediria que fosse seguido o cronograma estabelecido por Vossa Excelência, e até ouso pedir que o item 5 seja antecipado na pauta, se for possível, se ninguém fizer objeção. Olha, senador Espiridião, o próximo item da pauta é o senador Marcelo Castro, a proposta de emenda constitucional. Esse requerimento do senador Márcio Bittar é um requerimento de uma audiência pública, que é um requerimento simples que pode ser votado até agora, antes de concluir a votação. Voto a favor. Então, os senhores senadores que aprovam o requerimento de audiência pública, permaneçam com os contos, está aprovado e será marcada a data da audiência pública. Senhor presidente, quero só já agradecer. tem votação suficiente, já tem número de votantes suficiente, eu determino a abertura, encerrando a votação e a abertura do painel, para verificarmos o resultado da votação do projeto do senador Jaime Campos. Votaram favorável ao projeto 20 senadores, nenhum voto contra. Está aprovado com louvor o projeto do senador Jaime Campos, que é em caráter terminativo, e será encaminhado projeto à mesa para as providências cabíveis. Só para agradecer Vossa Excelência por ter acatado esse requerimento extra-pauta aprovado. Quero agradecer os colegas que, por unanimidade, aprovaram o requerimento. Vou ter que descer ao gabinete, mas quero deixar claro a minha opinião. Eu sou favorável ao projeto do Marcelo Castro, acabando com a reeleição nos cargos executivos, com mandato de 5 anos para o Legislativo, para deputado federal, estadual e senador. Deixar clara a minha posição. Presidente. Eu agradeço o senador Sérgio Moro. Com a vênia só de Vossa Excelência, queria só agradecer o voto dos pares. E nós precisamos, presidente, nos debruçar sobre os sistemas da segurança pública. Acho que é o tema mais importante aí, junto com o da economia hoje no país. As pessoas não aguentam mais o crescimento do crime organizado, o crescimento da violência, e não existe uma resposta fácil para isso. Mas parte da resposta envolve a reforma da nossa legislação para deixá-la mais dura. Pena mais elevada funciona sim. Aumentar a eficiência da investigação do processo penal funciona sim. E nesse ponto, esse projeto de autoria do senador Jaime Campos é um projeto que avança em algo essencial, que nós temos que melhorar o combate à violência vinculada ao tráfico de drogas. Foi feito isso lá atrás em relação ao latrocínio, em relação ao sequestro seguido de morte. Eu até pesquisei os dados aqui. Latrocínio no ano passado no Brasil foram 924. Homicídios dolosos, 35 mil. A demonstrar que talvez a forma como se combate o latrocínio no Brasil seja muito mais eficiente do que o homicídio doloso. Por isso que esse novo tipo penal, narcocídio, pode representar um grande avanço também nessa linha. Quero agradecer até porque nós consultamos o governo sobre esse projeto, não houve oposição do governo. A demonstrar que também essa pauta é suprapartidária. Nós precisamos melhorar o combate à criminalidade com urgência no país, porque as pessoas não aguentam mais e nós não podemos correr o risco disso aqui virar um narco-estado. É isso, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, concordo plenamente e passo a palavra ao senador Jaime Campos. Só para meus agradecimentos, até porque nós obtemos aqui maioria absoluta, ou seja, por unanimidade, o projeto foi aprovado. Agradeço a Vossa Excelência de ter pautado essa matéria, que já há algum tempo se encontrava nesta comissão e, lamentavelmente, não foi dado como prioridade. E Vossa Excelência, após a solução ao cargo do presidente, já colocou em pauta e foi designado o senador Sérgio Moro, que de forma zelosa, competente, que ninguém desconhece aqui, fez o seu relatório, e o que me fico muito feliz de que houve entendimento de todos, praticamente os membros dessa comissão, de que o projeto é meritório.
Isso vai melhorar, com certeza, a atividade do Poder Judiciário. E aqui eu não posso deixar de reconhecer o trabalho do ilustre e eminente desembargador pelo Mato Grosso, desembargador Marco Machado, com grupos de juízes que atuam na área criminal, fez esse projeto maravilhoso. Evidentemente aqui, depois ainda com as emendas, as correções, ou seja, as emendas que foi feita pelo senador Sérgio Moro, aperfeiçoando melhor. Isso vai resultar, com certeza, um bom trabalho em que a segurança pública possa fazer o Brasil e, sobretudo, com certeza, a celeridade também para que o Poder Judiciário atua de forma célere, mas, acima de tudo, fazendo um bom serviço, prestando um bom serviço jurisdicional à sociedade brasileira. Agradeço a Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, como também ao ilustre presidente Otto Alencar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jaime Campos. Uma palavra do senador Marcelo Castro para relatar a proposta de emenda constitucional número 12 de 2022, não terminativo. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última sessão, nós apresentamos o nosso... Pois não, senhor. Desculpe interromper, Vossa Excelência. Eu queria, inclusive, na presença do senador Jorge Cajuru, exaltar a iniciativa dele, com a sensibilidade que ele tem, de ter apresentado essa proposta de emenda constitucional. Uma emenda que eu considero importante para o Brasil e tão importante que, recentemente, em 2022, 2023, aquele que mais lutou pela reeleição foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele fez meia-culpa numa declaração dizendo que dos males que ele fez ao Brasil, uma delas foi ter feito, naquele momento, uma gestão para fazer a reeleição. Quer dizer, aquele que foi beneficiado pela reeleição, hoje faz meia-culpa dizendo que foi um dos erros ter cometido, naquele momento, uma pressão que foi muito grande, inclusive que levou à prisão deputados federais. Não dá para esquecer o simbólico Ronivon Santiago, que foi preso em flagrante com recurso recebido para votar em favor da reeleição. Portanto, o próprio Fernando Henrique Cardoso fez essa meia-culpa. E o senador Jorge Cajuru, que conhece bem a realidade hoje das eleições de 2 em 2 anos, com reeleição, que é um dos males piores para o Brasil, eu considero, até porque em 4 anos nós temos só de fundo eleitoral 3. Cada fundo eleitoral é 6 bi, 3 vezes 6, 18. 18 bilhões em 4 anos. A eleição de 24, fundo eleitoral, a de 26 vai ter fundo eleitoral de 28. E depois disso, quando termina a eleição municipal, se fala imediatamente na sucessão do governador, do presidente da República. Se discute mais eleição do que projetos benéficos à solução das dificuldades sociais do povo brasileiro e do crescimento da infraestrutura. Portanto, senador Marcelo Castro, louvando aqui o senador Cajuru, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em primeiro lugar, concordar ipsis verbis com o que falou o nosso presidente Otto Alencar. Foi um malefício feito à administração pública no Brasil, a introdução da reeleição, completamente contrária a toda a nossa tradição republicana, e eu acho que está mais do que na hora de nós colocarmos fim a este mal. Aqui eu louvo também o senador Cajuru, que em boa hora apresentou essa PEC e coube a mim relatá-la. Então, vou fazer uma síntese aqui já do meu relatório. A eleição de 2026, como está muito próxima, nós não mexemos em nada. Ela vai continuar regida pelas leis atuais. Depois de 26, a primeira eleição que tiver de prefeito, que será em 28, será a última reeleição no Brasil para prefeito. E depois de 26, a primeira eleição de governador e presidente, que será em 2030, também será a última reeleição no Brasil. Ou seja, tirando 26, as próximas eleições que vierem, quer seja para prefeito, quer seja para presidente, governador, serão as últimas eleições. Então, a partir de 28 não terá mais reeleição para prefeito, a partir de 2030 não terá mais reeleição
para governador e presidente. E os prefeitos e vereadores que forem eleitos em 2028 serão por um mandato de 6 anos para coincidirem as eleições em 2034. A partir daí, mandato de 5 anos para todos e eleições de 5 em 5 anos no Brasil coincidente. A exceção, está no relatório, do mandato de senador, que nós teríamos 2 opções. Como as eleições serão de 5 em 5 anos, coincidentes, ou o mandato de senador fica de 10 ou fica de 5. Então, recebemos, depois da última sessão, 11 emendas. Eu as rejeitei todas, mas vou dar uma explicação aqui aos nobres colegas porque eu rejeitei cada uma delas. Por exemplo, a emenda número 1 é de autoria do nobre senador Girão, que ele propõe um mandato de senador de 5 anos, com direito à reeleição como é hoje. É um direito, é uma opinião. Por que eu optei pelo mandato de 10 anos? Por alguns motivos. Eu fiz uma pesquisa, senhor presidente, no direito comparado para ver como é que se comportam os demais países do mundo democrático. Então, no caso do Brasil, o mandato de senador são 8 anos, o mandato de deputado 4. Então, o mandato de senador é 2 vezes o mandato de deputado. Na Argentina, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 4. No México, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 3. Ou seja, o mandato de senador no México é como no Brasil, corresponde a 2 de deputado. Nos Estados Unidos, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 2. Então, o mandato de senador nos Estados Unidos corresponde a 3 mandatos de deputado. Na Austrália, o mandato de senador são 6 anos, mas o mandato de deputado são 3. Na Coreia do Sul, o sistema é unicameral, não cabe a comparação. Na Alemanha, os senadores são nomeados pelos estados. Aí não tem prazo fixo. Pode ser muito, pode ser pouco, depende dos dirigentes regionais. No Canadá, também os senadores são nomeados e eles não podem ser senador depois de 75 anos. No Canadá, nós aqui, uma boa parte de nós aqui já estaria jubilado. A começar pelo presidente da comissão. No Japão, o mandato de senador, eu quero chamar a atenção dos nobres colegas para o caso aqui do Japão. No Japão, o mandato de senador são 6 anos e o mandato de deputado são 4. Mas lá tem uma peculiaridade, senador Esperidiomim. O Senado do Japão é chamado de Câmara dos Conselheiros. Olha, como vocês vejam que está mais ou menos de acordo com a nossa Constituição, que bota 35 anos como mínimo para uma pessoa, uma cidadã poder se candidatar a senador. Então, e rapidamente aqui a França são 6 anos senador, o deputado são 5, e na Itália há uma paridade, quer dizer, os deputados são 5 e os senadores 5 também, que foi mudado recentemente. Mas, de uma maneira geral, o que é que isso quer dizer, senador Eovisto? É que há um tratamento universal de que o mandato de senador, a Casa dos Conselheiros, tem um mandato mais estendido do que os de deputado. Então, levando isso em consideração, levando também em consideração o meu pragmatismo, que vejo que aqui no Senado há uma maioria ampla para o mandato de 10 anos e não de 5 anos, então o meu relatório traz 10 anos. Mas essa é uma matéria controversa, tem argumentos de um lado a favor, tem argumentos do outro igualmente substantivos,
E o conselho que eu daria ao nobre senador Girão é, então, depois destacar a emenda para a gente resolver isso democraticamente no voto. Só fazer uma correção, a emenda é do senador Girão junto comigo, eu também sou autor como líder do PL, não só do destaque, mas da emenda, pelos 5 anos. Tá certo. Está incorporado aqui o meu pronunciamento. A emenda número 2 do senador Rogério Marinho também vai na mesma linha, mandato de senador de 5 anos, mas ele prorroga o mandato dos prefeitos e em outra emenda de número 3 ele prorroga o mandato dos senadores. Nenhuma coisa nem a outra é permitida pela nossa Constituição, porque fere a soberania popular. Então, é uma emenda declaradamente inconstitucional. Não estamos analisando aqui o mérito, que já analisamos. A emenda de número 4, que é do senador Girão, ele coloca o mandato de senador de 5 anos e limita o número de senadores por estados a 2 senadores. Né? Por essas razões todas que eu expliquei, nós rejeitamos. E a emenda número 5 é do senador Sérgio Moro, que limita o mandato executivo, prefeito, governador e presidente da República a 2 vezes, consecutivos ou não. Ou seja, quem foi prefeito, que foi governador ou foi presidente da República, ele só pode ser 2 vezes na vida e estamos conversados. É o exemplo dos Estados Unidos, tem outros países que têm esse exemplo também. Tem mérito a emenda, mas como nós já estamos com o relatório concluído para discutir ainda mais essa alteração, é melhor o senador apresentar um projeto, uma PEC, separadamente. A emenda número 7, também do senador Girão, veda a reeleição para todos os cargos legislativos. Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Que nós entendemos que não há razão para isso. Porque o que a gente precisa vedar é o executivo, que tem o poder da caneta. O legislativo, evidentemente, não tem, quando tem, é de maneira muito parcimoniosa. A emenda número 9 do senador Portinho também coloca o mandato de 8 anos e os prefeitos eleitos em 2028 para o mandato de 2 anos. Não, que ele propôs aqui, o Portinho. Então, igualmente, nós estamos rejeitando porque optamos, toda a matéria controversa, mas nós achamos mais adequado, traria menos trauma com os prefeitos atuais. Um mandato de 2 anos seria mais traumático do que um mandato de 6 anos, evidentemente. A emenda número 10, da senadora Elisiane Gama, ela coloca o executivo com mandato de 6 anos e o legislativo todo com mandato de 4 anos, à exceção dos senadores, que continuaria de 8 anos. Então, como ela está, a minha assessora teve o trabalho de fazer um quadro aqui, mostrando que ficaria muito desigual, porque chegaria a um ponto que a gente teria eleição só um ano, que teria eleição só para vereador. Então, nós achamos que não é muito razoável e por isso rejeitamos. E, por último, a emenda novamente do nobre senador Girão, de número 11, que põe 10 anos para o mandato de senador, mas sem direito à reeleição. Ou seja, o senador seria eleito uma única vez e estamos conversados. Então, pedindo aqui, venha todos os nossos colegas, eu rejeitei e, portanto, senhor presidente, o relatório que nós estamos hoje é o mesmo relatório de antes. Não alteramos uma vírgula, o que significa dizer que, como já foi pedido vista 2 vezes, essa matéria não pode mais ser pedido vista, porque o relatório não foi alterado. Era esse o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao senador Marcelo Castro. Foram apresentados 2 destaques, um do senador Eduardo Girão e o do senador Carlos Portinho.
Os dois destaques que foram apresentados, a emenda 11 e a emenda 9. E eu passo a palavra ao autor da emenda 9, que é o senador Eduardo Girão. Somos nós. Somos nós, nós compartilhamos aqui o destaque, presidente. O senador Eduardo Girão pediu a palavra, então eu estou passando a palavra a ele. Depois, para discutir a emenda 9... Depois nós vamos colocar a matéria em votação e votar os destaques posteriormente. Perfeito, mas o senador Eduardo Girão pediu antes a palavra e eu estou cedendo a palavra. Em primeiro lugar, eu queria lhe cumprimentar, presidente, pela sua condução exemplar aqui na CCJ. Quero cumprimentar o autor. O Brasil todo está numa expectativa dessa votação, graças à iniciativa do senador Cajuru. Está sendo chamado, inclusive, a PEC Cajuru. Parabéns, Cajuru. Conversamos muito sobre essa iniciativa lá atrás. Quero cumprimentar o senador Marcelo Castro, que se debruçou, que ouviu, que teve toda a paciência, levou para a reunião de líderes esse assunto. E é um assunto praticamente pacificado aqui dentro. Eu fiquei até muito feliz, porque eu não vi divergência, a não ser num ponto que eu vou tocar agora. Mas antes, eu quero cumprimentar a assessoria do senador Marcelo Castro, que fez um trabalho didático aqui, apresentou para as nossas assessorias, e nós estamos vendo aqui, realmente, estamos com as opções para tomar a melhor decisão. E o que eu queria defender, sei que o senador Carlos Portinho também tem outros argumentos, mas é que nós temos a oportunidade de fazer, vou usar um jargão do futebol, senador Cajuru, em sua homenagem, um golaço hoje para o Brasil, que vai repercutir positivamente na história do país, nas futuras gerações. Porque a reeleição não deu certo, definitivamente, aqui. Como bem lembrou o senador Otto Alencar, presidente dessa comissão, que começou errado. Já começou ali com compra de voto para a reeleição, que o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu, depois que ele foi eleito. Nós não podemos nos arrepender hoje, nesse momento histórico, de uma decisão de aumentar, e aí eu já entro na questão da emenda, aumentar o mandato de senador para 10 anos. Em primeiro lugar, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Eu estou aqui há 6 anos e digo para vocês, é muito tempo o Senado Federal você atuar em 8 anos, o mandato já é extenso. No mundo não existe nada parecido. E foi bem o que colocou aqui o senador Marcelo Castro. Tem alguns outros países que eu queria citar, além da Argentina, Estados Unidos, México, Austrália, França, Japão e Índia, cujo mandato é de 6 anos para o Senado. Nós temos a África do Sul e temos também a Itália, cujo mandato é de 5 anos. Então, o que é que eu gostaria de fazer um apelo aos colegas? O Congresso Nacional Brasileiro já é muito caro. Já tem um custo, se você comparar com a democracia robusta, consistente como a dos Estados Unidos, que lá se consome 0,01% do PIB, o custo do Congresso Nacional, o nosso aqui é 55 vezes mais, é 0,55. Né? Então, a gente precisa, nesse momento, tomar uma medida austera, até porque a gente sabe que o respeito ao dinheiro do contribuinte deve nos nortear também aqui. O custo das eleições, e aí nós estamos de acordo com relação a uma eleição única, um calendário único, além de terminar a eleição no Executivo, o fim da reeleição no Executivo, nós estamos propondo aqui um calendário único que todos concordamos. Além do fundo eleitoral de 5 bilhões a cada 2 anos, né, nós temos também, não podemos esquecer, né, que você, segundo o Ministério da Justiça, em 2022, foi 1,3 bilhão de reais, fora o custo do TSE, que é um prédio gigantesco que tem aqui em Brasília e que tem um custo bilionário também. Tudo isso é algo que impacta no orçamento do Brasil. Então, senhor presidente, o que eu queria dizer é o seguinte,
essa nossa proposta de 5 anos, ela ou é 8 ou é 80. Né? A gente tem que tomar uma decisão aqui, não tem meio termo. Né? Para a gente ter a coincidência das eleições, a gente precisa ter um mandato ou de 5 para senador ou de 10 anos. Eu acredito piamente, né, e até por experiência própria, que 5 anos, tendo a possibilidade de reeleição no legislativo para senador, é perfeitamente compreensível e aceitável. Até porque eu quero colocar uma outra distorção que a gente tem. Por exemplo, a gente não tem o poder de caneta na mão, como foi colocado aqui pelo senador Marcelo Castro, inclusive é um dos motivos de outra emenda minha, mas que não deu para destacar, né, com relação ao Senado. Nós não temos a caneta na mão como executivo, mas nós temos 70 milhões de reais de emendas parlamentares a se destinar para os estados. Então, você multiplica isso por ano, 70 milhões de reais, por 10, você vai se aproximar aí de 1 bi, entendeu? É quase impossível você não conseguir se reeleger. Então, o que nós precisamos nesse momento é ter cautela, prudência. Tem um outro destaque que vai ser feito aí, caso não seja possível, e foi uma proposta minha. Eu acho que nós precisamos limitar em 5 anos, muito importante isso, porque aí fica realmente consolidado esse presente para o Brasil. Agora, caso não seja possível, colegas senadores, a gente pode fazer, se não tiver jeito, 10 anos, mas sem direito à reeleição, né, para o Senado. Eu acho muito tempo, prefiro a proposta de 5 anos, né, podendo ser reeleito, mas eu acredito que vai ser muito importante para o Brasil, sob todos os aspectos. Então, presidente, eu lhe agradeço a oportunidade, mais uma vez lhe parabenizando pela condução. Agradeço a Vossa Excelência, está encerrada a discussão. Só para fazer um adendo aqui, por favor. Foi o senador Marcelo Castro. Senhor presidente, eu quero me desculpar aqui com o senador Hamilton Mourão, que quando eu fui analisar aqui as emendas, não sei por que saltei a emenda dele. Está anotado aqui, mas... Senador Marcelo Castro, logo de um general você vai saltar? Pois não é? Correr muito risco. Que o senador Mourão, ele trata aqui, para encerrar o foro, né, por prerrogativa de função, já tem aqui, ao encerrar o mandato. Porque hoje, por decisão do Supremo, quando a pessoa comete, no exercício do mandato, algum delito, que ele termina um mandato, ele continua com um foro por prerrogativa de função. E o nobre senador, acho que com boas razões, quer que seja encerrado também o foro privilegiado que a gente chama. Então, senador Mourão, essa é uma matéria muito complexa, vai dar muita discussão, já tem decisões do Supremo, e como nós estamos tratando aqui de fim de reeleição, né, coincidência de mandato de 5 anos, eu achei que é um tema que não é muito pertinente e poderia contaminar o objetivo principal aqui da nossa emenda. Mas eu acho que é um tema importante, que pode ser tratado aqui pelo Congresso Nacional, começando pelo Senado, e eu sugeriria a Vossa Excelência que apresentasse uma PEC, me comprometo em subscrevê-la, né, para a gente começar, porque realmente é um tema muito controverso, muito complexo, que vai precisar de muita discussão, de audiência pública e tudo mais. Senador Hamilton Mourão. Presidente, eu aceito ali as argumentações do meu colega senador Marcelo Castro, vou partir para outra linha de ação, mas o que eu coloco aqui, presidente, é que nós não podemos continuar com uma espada de Damocles pendurada nas nossas cabeças e virarmos reféns dos humores da corte que trabalha do outro lado ali da praça. Então, está havendo uma distorção nessa questão do foro privilegiado e compete a nós, efetivamente, corrigirmos isso. Eu vou partir para a linha de ação indicada pelo senador Marcelo Castro, que, obviamente, tem muito mais experiência política que eu, que a minha experiência é de soldado, é diferente. Senador Mourão, senador Marcelo Castro, só lembrando que o Senado Federal
já aprovou o fim da prerrogativa de foro privilegiado. Nós já aprovamos aqui há muito tempo, está na Câmara dos Deputados aguardando a decisão. Se resolver lá, resolveu o problema, não precisa nem o senador aprovar, porque já tem lá na Câmara dos Deputados. E eu lamento muito a Câmara postergar essa decisão há tanto tempo. Essa é uma decisão necessária para o país. Não tem que, porque tem mandato de vereador, de prefeito, de governador, ter foro privilegiado. Isso é um absurdo. Eu votei favoravelmente ao fim do foro aqui. Está na Câmara há mais de 5 ou 6 anos. Lamento não ter um presidente com a altivez, com a coragem de resolver esse problema na Câmara dos Deputados. Seria uma oportunidade, inclusive, agora, para o presidente Hugo Mota, é um jovem que assumiu agora, entender que isso é necessário ao Brasil para acabar com o crime do colarinho branco. Não tem como não acabar o crime do colarinho branco com foro privilegiado. Entendeu? A Câmara tem essa responsabilidade com o país. Nós aprovamos aqui quase que por maioria na época. Todos os senadores votaram isso. Então, eu acho que preenche o que o senador o Hamilton Mourão deseja. É só vamos acionar a Câmara para resolver esse problema. Então, eu vou colocar em votação o texto que foi lido pelo senador Marcelo Castro, ressalvado as emendas número 9 e número 11. Então, os senhores senadores e senadoras que aprovam o texto do senador com a ressalva das emendas, permaneçam como se encontra, o projeto está aprovado e vamos à votação agora dos 2 destaques que foram apresentados pelo senador Eduardo Girão e o senador Carlos Portinho. A votação da emenda destacada número 9, do senador Eduardo Girão. Pergunto se os senadores desejam votação simbólica ou votação nominal para o texto. Votação nominal para o texto. Nominal para o texto. Nominal para o texto, não. Para a emenda. Desculpa, para a emenda. A emenda número 9. Para a emenda número 9. Em votação nominal. Não, mas eu queria discuti-la. Eu queria discuti-la. Ah, vai discutir? Não preciso. Eu estava aqui esperando a hora. Não, porque o Girão é que começou a discussão. A de Vossa Excelência número 11, não, que vai votar agora. A 9? Então, perdão, 9. Desculpe. Então, para encaminhar a votação, senador Carlos Portinho. Senhor presidente, peço desculpa que o Girão ele se antecipou. Eu estava aqui esperando o momento da discussão, seguindo aqui o regimento. Bom, essa é uma discussão que eu peço a reflexão de todos os meus colegas. É hora da gente ter responsabilidade, porque só tem 2 caminhos. Ou se eleva de 8 para 10 anos o mandato do senador, ou se reduz de 8 para 5 anos o mandato do senador, isso para que possamos alcançar o nosso objetivo, que muito bem colocado no projeto de autoria do senador Cajuru de Emenda Constitucional, muito bem relatado pelo senador Marcelo Castro, é a unificação das eleições e o fim da reeleição, né? Então, para isso, ou a gente vai reduzir o mandato do senador para 5 ou vamos aumentar para 10. Bom, eu quero lembrar que no processo eleitoral, em regimes democráticos, há um princípio fundamental, senador Marcelo Castro, que é a alternância de poder. Preste atenção, eu quero que guardem isso. A alternância de poder. Um poder pode ser alternado em 10 anos? Pode. Mas ele envelheceu ali. Um poder pode ser alternado também em 20, em 30. Mas a prática democrática que mais atende, atenção, o eleitor, é o eleitor que a gente tem que olhar, é a alternância breve de poder. Então a proposta que traz a redução para 5 anos, ela respeita um dos maiores princípios democráticos, que é a alternância do poder no interesse do eleitor, que é a alternância breve do poder. Porque em uma década envelhecemos, é muito tempo, o desgaste é grande. Muitos queriam, inclusive, o recall, queriam que em determinada eleição, antes do final do mandato, se aquele parlamentar não estiver agindo conforme ele se comprometeu na campanha, porque isso acontece,
O cara vai lá, promete uma coisa, chega aqui, faz outra, muda de lado, muda de partido, muda até de ideologia. E aí o eleitor vai esperar 10 anos. O outro princípio fundamental da democracia é o sufrágio, o voto. E todos nós, políticos, parlamentares, temos que nos submeter ao voto e não ter medo desse voto, que deve ser, ou deveria ser, o resultado, a avaliação, o escrutínio, senador Girão, do trabalho de cada um de nós aqui, dos nossos posicionamentos, ou daqueles que não alcançaram esse Senado, tenham a chance de concorrer e buscar o voto para que haja alternância de poder e possa renovar os poderes da República. Isso só é possível se nós admitirmos a redução para 5 anos. Por quê? O eleitor, ele exercer a sua vontade deliberada de escolher o seu representante somente de 10 em 10 anos, envelhecendo, carcomendo aqui o parlamentar, sem a possibilidade do eleitor destituí-lo. 10 anos é muito tempo. Digo mais, 8 anos já é tempo bastante. E digo mais, eu que vou completar ao final do meu mandato 6 anos e tive a experiência de mais de 5 anos de mandato, posso dizer a vocês que 5 anos é tempo suficiente para que se coloque no sufrágio e seja avaliado pela população, alternando o poder e dando oportunidade para que outros possam ascender aqui. Mas aí eu trago outro argumento. Eu vou jogar com o argumento que muitos podem estar imaginando, olhando para o seu próprio umbigo. Ah, mas vai ser muito bom para mim, daqui nas próximas eleições eu vou ter 10 anos. E se você perder, então olhe para o seu umbigo também. Não é a maneira como eu avalio, mas sei que muitos avaliam assim, vou gostar de ter 10 anos. Então, e se você perder 10 anos para retomar a vida política no Senado, para quem perdeu, é tempo demais também. E para concluir a todos, temos que olhar a vontade do eleitor, porque é ele o titular do voto, é ele que importa. Eu sei, o senador Marcelo, como relator, a dificuldade que deve ter tido nesse balanço de decisão entre os 5 ou os 10 anos, mas por isso foi muito cortês ao encaminhar o seu relatório, sabendo que iríamos a voto aqui. Em nenhum dos exemplos dados, em nenhum lugar desse mundo, desse país, desse universo, nenhum lugar desse mundo, desse universo, há um mandato de 10 anos para um senador. Ao contrário, se há alguma convergência, eu ouvi atento e muito interessado no relatório, o que há é a convergência com a Itália, aonde recentemente lá reduziram o mandato do senador para 5 anos e, como aqui também, igualando todo o parlamento em 5 anos, para que prestigie a alternância do poder, para que prestigie a vontade do povo e da sociedade, para que prestigie o voto, o escrutínio e a avaliação dos candidatos de forma breve, alternando o poder. Então, eu entendo que em muitos lugares o senador tem alguns anos a mais, mas são 6-3 comparado com o deputado, 6-4, mas nunca 10-5. Em nenhum lugar do mundo o mandato de 10 anos existe. Será uma jabuticaba brasileira. E eu peço a todos os senadores, se forem olhar para o umbigo, pensem que se perder ficarão afastados da política. Afastados, esquece. 10 anos sem mandato, acabou.
E por isso eu peço o voto de todos a favor dos 5 anos, que é a emenda número 9, destacada, proposta por mim e pelo senador Girão, mas que é uma construção coletiva isso, e será deliberado assim, porque eu acredito que o próprio senador Cajuru, com essa, também concorda, que é o autor da PEC. Muito obrigado. Senhor presidente. Senador Marcelo Castro. Contraditar aqui os argumentos do nobre senador. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Carlos Portinho. Senador Carlos Portinho, quando Vossa Excelência fala que precisa ter alternância de poder, sempre que a gente usa alternância de poder, é um termo que é comprometido com o executivo. A gente não usa esse termo para o legislativo. Quando um vereador se candidata, vai para a reeleição, um deputado vai para a reeleição, que outro vai eleito no lugar dele, nós não estamos tratando de alternância de poder. Quando a gente fala em alternância de poder, nós estamos referindo aos cargos executivos, prefeito, governador, presidência da República. Vossa Excelência usou várias vezes a expressão: se um candidato perder a eleição, ele fica 10 anos afastado sem poder disputar a eleição. Não é isso. As eleições ocorrerão de 5 em 5 anos. Tanto o senador, quanto o deputado, quanto o governador, quanto o prefeito terão um tratamento isonômico. De 5 em 5 anos, eles poderão ser candidatos. Agora, eu estou surpreso aqui com o poder de Vossa Excelência de dizer que no mundo não existe um lugar que tenha senador com mandato de 10 anos. Nós temos no Canadá, né? Pelo menos no Canadá nós temos na Alemanha, que lá não é fixo, são nomeados. Mas o que me chamou a atenção não foi isso, que eu concordo com Vossa Excelência, que eu também pesquisei e não vi nenhum exemplo nas democracias do nosso mundo. Mas Vossa Excelência disse no universo. No universo é demais, porque nós estamos na Via Láctea, que tem bilhões de estrelas, e o universo tem bilhões de galáxias. Como é que a gente vai saber? Brincadeira só a parte. Além do mais, em nome da nossa amizade, só para descontrair um pouco. Em outra galáxia, talvez. Mais, o Sol é insubstituível. Mas para concluir, senador Portinho, para concluir, eu citei o exemplo aqui, à exceção da Itália, todos os países que eu pesquisei e citei aqui, o mandato de senador é maior do que o mandato de deputado. É uma regra universal. Tem exceção? Tem. Toda regra tem exceção. A Itália é uma exceção. Mas os outros países que eu citei aqui, não. Normalmente, no Japão, ele chegou ao requinte de chamar de Casa dos Conselheiros. Na verdade, aqui na Casa no Senado, não são para as pessoas jovens assim como o Seif, não. Ele entrou aqui de danado que ele é. Mas é para as pessoas assim como o Oriol Visto, como Marcelo Castro, Esperidio Amin, pessoas jamais vividas na vida. Também brincadeira aqui. Não me ponha nesse rol. Bom, gente, então, eu estou justificando aqui por que eu coloquei o mandato de 10 anos. Porque é uma regra universal o mandato de senador ser maior do que o de... um outro aspecto aqui, que o senador Portinho não abordou. Na emenda dele, o mandato de prefeito eleito em 2028, está na mesma emenda, será por 2 anos. Então, isso daí, senador Portinho, eu já pensei nessa alternativa, mas vi que isso traz muito trauma, é muito complicado fazer uma eleição, né, com todos os problemas que tem por 2 anos. E por isso nós optamos por um mandato de 6 anos, que nós achamos que é mais, já que nós vamos botar um mandato de 5 anos, para poder equilibrar, igualar um mandato de 6 anos. Então a emenda do senador Portinho, a título de reduzir o mandato de senador para 5 anos, ela também coloca que os prefeitos e os vereadores eleitos em 2028 serão por 2 anos. Então, se nós votarmos a favor da emenda do senador Portinho,
nós estamos determinando que em 2028 o mandato de prefeito não será de 6 anos, e sim de 2. Só para esclarecer aos nossos nobres colegas. Paulo Portinho. Já encerrou a discussão. Só deixando claro, porque assim antecipa-se a eficácia dessa norma, que eu acho, aí eu valorizo, é muito positiva. Mas o meu comentário mais contundente é uma diferença de pensamento realmente, né? Porque o princípio da alternância do poder, visto pelo parlamentar, é a alternância do seu poder. Isso. O princípio da alternância do poder não é para o parlamentar, senador Marcelo Castro, é para o eleitor, para que ele possa, de tempo em tempo breve, escrutinar o trabalho do parlamentar, que, como diz o nosso querido senador Cajuru, é o seu servo, é o seu servidor público. Então, pode querer classificar que a alternância do poder na democracia é para o executivo, essa é a visão do político. A alternância do poder na democracia é para que o voto seja exercitado em tempo breve, para que o eleitor, que é o soberano, o titular da vontade, possa exercê-la, destituindo aquele que não lhe serviu e elegendo uma nova esperança, ou mantendo, quando há reeleição, no caso do parlamento, aí sim, né, escrutinando para mantê-lo, porque fez um bom trabalho, que eu espero seja o meu destino. Muito obrigado. Presidente, rapidamente pela ordem. Jorge Seif, me parece, pediu a palavra, e também o senador Sérgio Moro. Portinho e Girão que estão monopolizando o microfone. Marco, obrigado, senhor presidente. Eu só queria fazer alguns comentários aqui, se o senhor me permite. Presidente, discutir sinceramente a ampliação de 8 anos para 10, com todo respeito ao nosso querido amigo do Piauí, Marcelo Castro, eu preciso ser contra, porque não tem país no mundo com a democracia como a nossa, voto, que tenha esse tipo de, esse poder tão longo. Segundo, que seria mais uma jabuticaba brasileira, né? E terceiro, que tira do eleitor a possibilidade do escrutínio. Nós não podemos ter um poder tão longo, e como os mandatos, as eleições continuarão 2 senadores e 1 senador, ou seja, os senadores permanecerão no poder por 2 mandatos presidenciais. Pelo que eu entendi, talvez eu tenha me equivocado, mas eu acho que é isso que eu entendi. E o que o povo, inclusive nós, hoje, com o advento das redes sociais, nós temos uma posição muito clara. Nós temos uma posição, hoje nós conhecemos mais de perto a opinião da população. E a população tem nos procurado, tem nos enviado e-mails, tem nos buscado nas redes sociais falando assim, olha, não dá para aumentar de 8 para 10 anos. Então eu quero defender, junto com o Portinho e com o Girão, queridos amigos, e com todo respeito ao meu amigo Marcelo Castro, nosso relator, de que eu preciso votar nesse destaque. Outro destaque também, que eu só aproveitando que eu estou com o microfone, seria o destaque do general Mourão, porque nós não podemos dissociar o fim do mandato, nós estamos discutindo eleições. Aí a pessoa se elege e fica a vida inteira à disposição de um Supremo Tribunal Federal, que, como diz, é foro privilegiado da classe política. Então, terminado o mandato, nós precisamos voltar para a primeira instância? Tudo bem. Eu só queria fazer essas duas defesas, senhor presidente. Muito obrigado. Presidente, eu só quero fazer uma observação aqui, porque essa discussão tem sido um pouco distorcida até na imprensa e às vezes, redes sociais. Ninguém está discutindo aqui ampliação de mandato corrente. Então, pela proposta de emenda constitucional do senador Marcelo Castro, essas regras só valem lá a partir de 26 e 30 com regra de transição. Acho que isso precisa ser colocado muito importante, porque tem a gente falando que a gente estaria votando aqui a ampliação dos nossos próprios mandatos. Não é verdade. Só a partir de 2030. A partir de 2030. Acho que sim, acho que só tem que colocar o debate no devido lugar,
para evitar uma má compreensão. E aqui, em relação ao mandato de senador, são duas opções para ter unificação das eleições. Ou é um mandato de 5, ou é um mandato de 10, porque senão matematicamente ele fica inviável. 10 parece muito, 5 parece pouco. Mas em nenhum caso envolve mudança do atual mandato, porque esse debate tem sido um pouco manipulado de uma maneira errada. Em relação à emenda 9 do senador Carlos Portinho, eu fiquei com uma dúvida de interpretação aqui, senador, e até faço uma pergunta. Que há umas mudanças nas regras de transições, e no artigo 139.1, pelo que eu entendi, também se revoga a regra de transição colocada pelo relator de permitir a reeleição daqueles que foram eleitos em 2026 para cargos do Poder Executivo. Ou minha interpretação está equivocada? Porque no texto do relator, o que nós temos no 139, inciso 1, os prefeitos eleitos em 2024 e o presidente da República e os governadores eleitos em 2026 poderão se candidatar à reeleição, se não tiverem exercido a titularidade do mandato no período imediatamente anterior. Na emenda colocada por Vossa Excelência, esse inciso 1, desculpe, é a emenda 9, né? Esse inciso 1 fica: o presidente da República e os governadores eleitos em 26 terão mandatos de 4 anos, e aqueles eleitos em 2030, 5 anos, vedada, nesse caso, a reeleição para o período subsequente. Eu fiquei na dúvida aqui qual que é... Subsequente a 2030. Então, talvez... Como está redigido, quem foi eleito em 26 não terá direito à reeleição. Um mandato de 4 anos e ponto. Eu acho que o texto está obscuro. Não queiram criar uma confusão no texto para justificar alguma... Não. O presidente da República e os governadores eleitos em 2026 terão mandatos de 4 anos. E aqueles eleitos em 2030 de 5 anos, nesse caso, a reeleição para o período... Vedada, nesse caso, a reeleição para o período subsequente. A minha observação, assim, eu não tenho nenhum interesse aqui em uma coisa ou outra. Esses textos eleitorais, eles têm que ser claros, porque senão ali adiante surge uma dúvida, uma controvérsia sobre essa questão. E isso precisa ser, se for para caminhar nessa linha, tem que ser ajustado. Porque desculpa, esse texto, inclusive, passou pela própria consultoria do Senado, está super bem compreendido. Nesse caso, é o caso de 2030, que se refere à parte final do texto. Bom, vamos votar, presidente, pela ordem, presidente. Rapidamente. Um minuto. O destaque já foi discutido pelo autor, que é o senador Carlos Portinho. Acho que nós deveremos iniciar a votação da matéria. A não ser que as razões apresentadas pelo senador Marcelo Castro ao senador Carlos Portinho possam convencer ele de mudar o texto. Não, eu estou doido para convencer o senador Marcelo Castro de mudar. Então, Vossa Excelência mantém o texto. Então, eu vou abrir a votação. É só uma informação, viu, presidente? O senador Cajuru, que é o autor da proposta, é contra o mandato de 10 anos. Né? Então, o autor que teve a iniciativa acredita que 5 anos está de bom tamanho. Ele me falou aqui, ele vai votar. Ele tem direito à votação, ele se manifesta no voto. Quem vota 5 anos, vota contra. Quem vota com o relator, vota não ao destaque apresentado pelo senador Carlos Portinho. Vota não. Quem vota com o relator, vota não à emenda. Ou seja... Quem quer 5 anos, vota sim. Exatamente. Quem quer 10, vota não. Quem quer 10, vota não. Exatamente. Os senadores já podem votar. Quem vota para um mandato de 5 anos, como propõe o senador Carlos Portinho, vota sim. Quem discorda do senador Carlos Portinho, vota não, para manter o mandato de 10 anos. Ficar bem claro que os senadores já podem votar.
senador Cajuru, todos os senadores que estão no sistema remoto também podem votar. Presidente, mais um esclarecimento aqui. Quem estiver votando sim a favor da emenda do senador Carlos Portinho, ele está votando por um mandato de 5 anos, mas está votando também que o mandato dos prefeitos eleitos em 2028 será por 2 anos. Podendo ser reeleito. E não por 6 anos, como está exato. no nosso Foi essa observação que eu... São duas essa observação que eu fiz ao senador Carlos Portinho, que Vossa Excelência podia, pelo menos, observar esse caso de não reduzir o mandato de prefeito por 2 anos. A não ser que Vossa Excelência não queira mais se reeleger no Rio de Janeiro. Não, toda a lógica... Não, ele tem uma lógica. Toda a lógica é pela redução. Eu acho que agora deveria suprimir... Toda a lógica é pela redução. Agora, se for num acordo com o senador Marcelo Castro, a gente pode fazer diferente. Não tem problema. Pode o quê? Presidente. Não, olha bem, as razões colocadas pelo senador Marcelo Castro são razões corretas. Então, reduzir para 5 anos, ficou muito claro. Agora, reduzir o mandato do prefeito para 2 anos... Mas ele pode ser reeleito, prefeito. Sim, mas nenhum... Bom, não sei se coloca no lugar do prefeito, eu vejo se Vossa Excelência queria se eleger por 2 anos, mas depois ser reeleito. Esse é que é o problema. Se fosse para igualar as eleições. Essa aqui é a questão. E reduzir o custo da eleição. Eu acho que esse ponto, senador Carlos Portinho, poderia ser observado, se retirar esse item. Mas quando for a plenário, eu aceito até a senador Eduardo, isso é por acordo. Se fizer um acordo aqui, o plenário é soberano. Quando faz acordo, resolve, não tem nenhum problema. Senador, por favor. Senador Messias Jesus. Senhor presidente, eu, sinceramente... Senador Messias Jesus. Senador Messias Jesus, pediria silêncio ao plenário para que o senador Messias Jesus pudesse colocar suas razões com silêncio dos outros senadores. Presidente Otto, muito obrigado por garantir a minha palavra. Eu quero dizer que é lamentável, porque de fato, como disse o senador Girão, ou é 8 ou 80. E aí você sai de um momento aqui, você reduz o mandato dos prefeitos para 2 anos, reduz o mandato de senador para 5 anos. É uma coisa muito complicada, muito complexa. Então Está feito o acordo. Eu peço vênia ao senador Portinho para votar com o relator Marcelo Castro. Que acordo foi esse aí, Portinho? Senhor presidente. Botar o prefeito para 6 e ele acerta no texto e o mandato de 5 anos. Então, a proposta, eu acho que Vossa Excelência tomou a decisão correta e sensata nesse sentido, até porque eu acho que Vossa Excelência fosse candidato a prefeito por 2 anos, não ia ser candidato, com as dificuldades que ia ter. Então, temos consenso, presidente. A mudança, passa a palavra ao senador Marcelo Castro, para que ele possa, então, introduzir no texto dele a modificação acordada com o senador Carlos Portinho. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero falar aqui na mesma linha eu ia dizendo ministro, do senador Sérgio Moro, que é explicar para a opinião pública que nós não estamos legislando em causa própria. Então, o meu caso aqui é muito emblemático. Eu vou disputar a reeleição em 2026. Quando eu vier a fazer isso, terei 76 anos, se Deus me permitir. Com mais um mandato de senador de 8 anos, terminarei o meu mandato. Em 2026, o mandato continua de 8 anos. Não tem alteração nenhuma. Terminarei o meu mandato, se o povo me escolher novamente, em 2034. Então, o que nós estamos legislando aqui, o que é colocado 10 anos, é para quem for... 2034. Não, 34, eu serei eleito em 2026... por 8 anos. 8 anos. 26 com 8, 34. Só a partir de 2034 é que será de 10 anos, quando eu não estarei mais aqui, se tiver saúde, se Deus permitir. Mesmo assim, não tenho mais idade, acredito que não terei mais idade para estar
disputando cargo eletivo. Então, quero esclarecer que, para não parecer em nenhum momento que nós, senadores aqui, estamos legislando em causa própria. Essa matéria do mandato de senador de 5 e 10 anos, desde o início que eu digo, é uma matéria controversa. Por que é que eu optei por 10 anos? Porque segui um padrão mundial. E o meu sentimento era de que aqui no Senado teríamos dificuldade de passar 5 anos. Seria mais fácil de passar 10. Mas eu estou vendo que a comissão aqui, majoritariamente, se inclina aqui para os 5 anos. Então, acho, como um bom político, prudente, a gente fazer esse acordo aqui e com a anuência do senador Portinho de retirar essa parte dos prefeitos e vereadores eleitos em 2028, ao invés de 2 anos, que seria um desgaste muito grande, por 6 anos. E eu colocarei no meu relatório, acrescentarei que o mandato de senador será por 5 anos. Muito bem. Muito obrigado. Então, eu quero... Ele vai retirar o destaque e nós vamos votar O senador Carlos Portinho retira o destaque, o senador Eduardo Girão retira o destaque e o texto virá com a alteração do mandato de senador para 5 anos com direito à reeleição sucessiva. Eu quero esclarecer a todos. Eu quero esclarecer a todos. Eu pediria silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Eu quero esclarecer a todos aqui que com essa modificação nós vamos que alterar vários pontos do relatório. Que em algum lugar está dito lá que o Senado se renovará em 2/3 e 1/3 de 5 anos. Aí nós vamos ter que mudar para botar. O Senado se renovará de 5 em 5 anos. Os 3 senadores serão eleitos todos na mesma data. Vossa Excelência faz a alteração, vamos votar agora. Inclusive, já tem acordo para votação simbólica. Minha autorização para qualquer regra de transição que casar as eleições com 5 anos, é o acordo. Teria que cancelar essa eleição que foi feita e fazer outra, essa votação que foi feita, né, presidente? Não, só das adequações. O senador Marcelo Castro fará as adequações, agora ele vai fazer de oral, depois será colocado no texto e será votado, não tem nenhum problema. Tranquilo. Então, Vossa Excelência tem a palavra para fazer as alterações. Os senadores do Brasil serão eleitos 3 de 5 em 5 anos numa mesma eleição, com direito à reeleição, como é hoje, que nós não estamos tratando de impedir os cargos legislativos, e com autorização de Vossas Excelências eu vou fazer a adequação aqui no meu relatório, para poder adequar ao mandato de 5 anos. Só isso que vai ser alterado no relatório. Pois não. Então, aceita a redução do mandato para 5 anos de senadores, alterar o texto dele e apresentará o texto, a votação, a redação final. Então, ele pode aprovar agora, então. Aprovar agora? Tem acordo, eu pergunto ao plenário. O plenário tem decisão soberana. O plenário concorda a votação da matéria com alteração proposta de forma simbólica. Então, senhores senadores e senadoras que aprovam o texto com alteração que será proferida pelo senador Marcelo Castro, em acordo com o senador Carlos Portinho, que retirou o seu destaque, em acordo com o senador Eduardo Girão, que também retira o destaque, está em votação, aprovado o texto por maioria absoluta do plenário da Comissão de Constituição e Justiça. O senador Marcelo Castro entregará a redação final para a mesa aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Senador Jorge Cajuru, pela ordem. Bom, inicialmente, eu sei que todos aí estão de pé, estão comemorando este momento, mas para o Brasil, quando eu os ouvi, eu sequer atendi celular. Pediria o mesmo respeito por fineza. Eu quero colocar aqui rapidamente para os meus amigos, as minhas amigas, senadores, que acaba de ser dado o pontapé inicial. Aqui uma decisão unânime, como já se previa o senador experiente como é Otto Alencar, jantando comigo anteontem
sobre esta matéria. Eu quero deixar bem claro para o Brasil inteiro e para os senadores, porque sempre no nosso meio político, como no meio artístico, que eu vivo há 50 anos, existe a palavra ciúmes. Portanto, gente, eu, Cajuru, nunca pedi para que a PEC se chamasse PEC Cajuru, o fim da reeleição. Quem definiu espontaneamente foi o presidente, então, do Congresso Nacional, que colocou e não engavetou essa minha PEC, e que ele que a intitulou no fim da reeleição como PEC Cajuru. Ele foi acompanhado pelo presidente que assumiu o Senado, Davi Alcolumbre, falando isso no plenário, acompanhada pelo relator, que eu chamo carinhosamente de JK, aí ele escolhe se ele prefere Juscelino Kubitschek ou John Kennedy, mas é um JK, e fico feliz. Eu só não entendo o seguinte, por que tem gente que fala assim, eu não vou chamar de PEC Cajuru, mas já teve aqui PEC Paulo Gustavo, PEC Aldir Blanc, aí eles falam assim, mas Cajuru, eles são famosos, aí eu não sou não? Eu estou na televisão há 50 anos. Você não precisa da emenda para ser famoso. Eu preciso sim, porque eu vou sair disso aqui. Vai ficar mais entendeu? Famoso. Eu vou sair disso aqui porque eu sinceramente não tenho mais saúde e eu não consigo imaginar senador que fica aqui 20 anos, tipo Amin, tipo Paim. Por quê? Porque eles têm que ser estudados pela NASA. A saúde deles é uma coisa de Deus e merecida. Merecida. Eu não aguentei, juro por Deus. E talvez eu decidi fazer essa PEC, que eu vou chamar sozinho talvez de PEC Cajuru. Por quê? Porque, gente, você ficar discutindo como vai ser o tempo ou não, eu nem estava preocupado, mas houve o consenso, ótimo. O que tem que ser colocado aqui, para o Brasil inteiro entender, é um bom senso. Foi um juvenil como o Cajuru, perante de vocês eu sou um juvenil, aliás, sou um dente de leite, como no futebol, e vocês são masters, são craques, e caiu na mão exatamente, para mim, de um dos dois melhores relatores dessa casa, o Marcelo Castro e o Eduardo Braga. Mas só pontuar, para concluir. Eu ouvi durante esse período todo do Brasil inteiro, os maiores jornalistas, Hélio Gaspari escreveu artigo editorial na Folha de São Paulo, mostrando a concordância dele, destacando que o principal dessa PEC, seja Cajuru ou não, era alinharmos as eleições no país, porque o Otto foi muito feliz aqui quando falou dos valores de bilhões com eleições a cada 2 anos. Eu queria sair daqui tranquilo, consciente de que eu participei desse Senado e por questão da minha visão próxima à cegueira, em função do glaucoma, o doutor Irã tentou me salvar, mas não teve jeito, é a questão do diabetes, da retina. Também não quero ter o câncer do intestino, porque a cada semana eu estou retirando 6 pólipos do meu intestino. Portanto, eu não tenho mais saúde, não tenho mais paciência, quero voltar à minha profissão, à minha carreira de televisão, com um programa semanal de entrevistas, conversando com vocês, aqueles que forem continuar aqui, dando espaço a vocês, saindo daqui sendo amigo de todos e de todas, mas com essa vitória dessa PEC, e aí eu falo de 3 pontos que o senador Orelvisto Guimarães, em uma entrevista minha, Leila, no programa nosso, em Rede Mundial de TV, colocou. Para ele são as 3 proposituras que vão ficar na história do Brasil. Ele colocou a dele, de autoria PEC Orelvisto, o fim das decisões monocráticas, até agora nada de votação, apenas aqui, na Câmara não. A outra que o Orelvisto colocou, um projeto histórico do senador Álvaro Dias, inigualável companheiro, qual seja o fim do foro privilegiado. E aí ele acrescentou, e agora, Cajuru, a sua PEC, o fim da reeleição. Ou seja, são 3 vitórias que o senador Orelvisto colocou muito bem para a história do país. E sobre a questão do fim da reeleição, o melhor argumento que o Marcelo Castro falou para mim, também na nossa entrevista em Rede Mundial de TV, foi algo que eu, na hora, falei, gente, acertei em cheio. Ele falou, Cajuru, quem tem direito à reeleição, Cajuru, já começa o mandato pensando nela a reeleição, Cajuru. Ao escolher aí, então, ele, um secretário, um ministro, ele pensa primeiro
quem politicamente encaixa nesse cargo para dar votos a ele daqui a 4 anos, ou não sei quantos anos. Ele não prioriza escolher um técnico, ou seja, alguém que não seja político e tenha a competência para exercer o cargo de um ministro ou de um secretário. Porque normalmente quem faz lambança em ministérios, em secretarias, cá entre nós, são exatamente os políticos, raramente são os técnicos. Então, muito obrigado, a minha gratidão eterna a vocês. Não se preocupem, aquele que não quiser chamar de PEC Cajuru, eu não vou mudar a minha simpatia, a minha admiração de forma alguma, eu só não aceito engolir essa. Depois de ter trabalhado com Silvio Santos, com Jô Soares, com Boni, com Antônio Fagundes, com Datena, enfim, com tanta gente, com Armando Nogueira, será que o Cajuru não pode ter o nome da PEC porque ele não é famoso como Paulo Gustavo e como o Aldir Blanc? Aí não, aí me desculpe, mas aí é um desrespeito à minha história de 50 anos em carreira nacional, 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas e 3 prêmios de reportagem de jornalismo investigativo. Agradecidíssimo. Presidente, pela ordem. Quero parabenizar Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem mérito pela sua história, não só na sua carreira como jornalista, também como senador, e também pela iniciativa de tomar essa decisão e encaminhar essa proposta mesmo constitucional, que acaba não só com a reeleição, mas também com a eleição de 2 em 2 anos, que é um grande mal para o Brasil hoje. O senador Eduardo Girão. Presidente, pela ordem, apenas para parabenizar todos os colegas aqui por essa votação histórica, né, da PEC 12 e que a PEC Cajuru, e dizer que fazer um pedido, né, tendo em vista a importância desse momento, já que acaba a eleição de 2 em 2 anos, ficaria o fim da reeleição com, efetivamente, um calendário único de 5 em 5 anos e com o mandato do senador para 5 anos, eu queria pedir um calendário especial para que a gente possa aprovar urgente no plenário do Senado também. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o requerimento do senador Eduardo Girão para que a matéria possa tramitar em calendário especial no Senado Federal. Senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento de calendário especial para a proposta de emenda constitucional do fim da reeleição, permaneça como se encontra. O requerimento do senador Eduardo Girão está aprovado. Foram retirados a pedido dos senhores relatores o item 1 da pauta, o item 3 e o item 6. E também encaminha-me um pedido o senador Alessandro Vieira com a seguinte redação. Solicita a retirada do projeto Decreto Legislativo 717 de 2024 da pauta da 14ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a ser realizada dia 21 de maio de 2005, considerando que estarei de licença dos trabalhos dessa casa, certo do poder de contar com Vossa Excelência, assinado o senador Alessandro Vieira. Eu passo a palavra ao senador Esperidião Amin. Eminente Califa, dessa vez eu vou chamá-lo de Califa, como chefe. Chefe que agora coloca esse pedido do senador Alessandro Vieira. Quero dizer que tenho o maior respeito como pessoa, como senador e como jurista pelo senador Alessandro Vieira. É uma das pessoas que eu tenho como referência no Senado. Mas eu me permito discordar regimental e circunstancialmente do pedido que ele faz. Primeiro porque Sua Excelência já ofereceu o voto e já argumentou, porque houve uma contraposição, houve um debate que motivou, inclusive, o senador Sérgio Moro, que foi um dos debatedores, a apresentar um voto em separado. Então, a matéria foi debatida, inclusive. Ocorre, presidente, que, circunstancialmente, isso agride o poder de decisão do Senado. Se não, vejamos, qual é o alvo do PDL? É
em função da absoluta ilegalidade e inconstitucionalidade dos 2 decretos do senhor presidente da República, que eu quero dizer em sã consciência, alguém mal intencionado levou esses decretos para ele assinar. Mas isso é um assunto do governo. Por quê? Porque há ainda circunstancialmente o fato de o ministro Gilmar Mendes ter iniciado em agosto do ano passado uma ampla comissão para debater a questão do marco temporal. Por isto, nos dias 16 e 17 de outubro do ano passado, ainda sob a presidência do senador Davi Alcolumbre, eu que sou o relator da PEC do marco temporal, concordei, todos nós concordamos em não debater a PEC enquanto há uma negociação que perdura ainda. Aí o presidente da República assina 2 decretos, homologando uma demarcação inequivocamente inconstitucional e ilegal. Tanto é que é reconhecido, essa circunstância é reconhecida pelo próprio senador Alessandro Vieira. Queria fazer um apelo para o senador Girão, não nos deixem sós, que ele permanecesse para debater esse assunto, senador Girão. Leio na página 7 do voto do senador Alessandro Vieira o seguinte: com efeito, o decreto que regulamenta o processo de demarcação é incompatível com o diploma legal. Tornaram-se os decretos 12289 e 12290 ilegais e reflexamente inconstitucionais. Eu estou falando pelos 2, porque são 2 decretos. Então, o que o senador Alessandro Vieira defende? Que nós reconheçamos que os 2 decretos são ilegais e inconstitucionais, mas que nada façamos, além de conhecer essa ilegalidade e essa inconstitucionalidade. O que nós solicitamos no PDL é que seja suspensa a vigência de um e de outro, com uma particularidade. O 12.289, que diz respeito ao Abelardo Luz, já está suspenso pelo Supremo, mas está suspenso provisoriamente. Portanto, o perículo in mora ocorre em relação aos 2, ainda que de maneira diferente. O 12289, daqui a pouco, o Supremo considera prescrita a decisão monocrática do ministro André Mendonça. E no nosso caso, no projeto seguinte, o decreto seguinte, 12.290, os atos de desintrusão, de certificação da propriedade da terra indígena já estão sendo tomados. O fato consumado está sendo consumado. Então, uma disparidade. Primeiro, o mérito. Se alguém vota com o senador Alessandro, tem preferência para votar? Vamos votar. E eu já requeiro até que seja uma votação nominal. Agora, se o voto dele não é vitorioso, deve prevalecer ou o texto do projeto de decreto legislativo, porque ele concorda que os 2 decretos são inconstitucionais e ilegais, e nós suspendemos a vigência deles até que o Supremo decida sobre o 12.289 e a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, que está aqui representada pelo doutor Filgueiras, tome as providências que achar cabíveis. Ou seja, na hipótese do senador Alessandro Vieira ver prevalecido o seu voto, nós estaríamos dizendo, olha, os decretos são inconstitucionais e ilegais, mas ficam em vigor. É mais ou menos a situação das estatais. A modulação. Olha, as 587 nomeações não seguiram a lei. E a lei é constitucional. Mas agora deixa as nomeações lá. Eu não quero fazer essa pirraça, né, de lembrar esse fato.
mas é mais ou menos a mesma coisa. Está errado, mas continua. E nesse caso, afetando a vida de comunidades, de pessoas que de boa fé moram, quer em Abelardo Luz, quer em Palhoça. E o mais maldoso no perdurar a vigência, quer dizer, perdurar a suspensão, a vigência dos decretos, é que há pessoas que estão sendo assustadas. Pessoas que moram de boa fé, vizinhas ali, inclusive da Enseada do Brito, que foi recentemente reconhecida como a mais antiga freguesia açoriana do estado de Santa Catarina. É limítrofe, tanto ao Parque da Serra do Tabuleiro, praticamente, quanto estritamente da suposta terra indígena. Então, o meu apelo, presidente, com o maior respeito ao senador Alessandro Vieira, ele já argumentou, vamos votar. Se o voto dele, que é conhecido, prevalecer, o que eu posso fazer? Me rendo? Recorro ao plenário? Ou seja, faço o que o regimento permitir. E vice-versa. Se prevalecer o PDL ou o voto do senador Sérgio Moro, que nada mais é do que ressuscitar, né, diante do parecer do senador Alessandro Vieira, a proposta que apresentei em dezembro, nós vamos para o plenário também. Então, se o governo tiver alguma objeção, se quiser fazer um acordo, que seria muito sensato, eu mesmo propus, presidente, à liderança do governo, sustem a vigência dos decretos, pelo menos durante o período de negociação do ministro Gilmar Mendes. O que custa? Não. Foram lá levar para o cartório, em 3 dias registraram a terra como terra indígena. Um decreto eivado de inconstitucionalidade, reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade no parecer do senador Alessandro Vieira. A divergência dele, respeitável, mas que eu também tenho o direito de pedir pelo menos aos pares. Nós temos um antecedente que o senador Sérgio Moro trouxe, de 2015, em que o Senado convalidou um projeto de decreto legislativo na norma e nas suas consequências. Claro, eu declaro que isso aqui não é álcool, mas ele vai ficar aqui, se o senhor quiser pode usar. Quer dizer, estou falando de álcool para desinfecção. Quer dizer, se não é, tira da mesa. Deixa de produzir consequências. Mas o governo, lamentavelmente, apostou na postergação. O ministro Gilmar Mendes prorrogou a negociação, pelo menos até o final de junho, pelo que eu sei. O representante do governo nessa comissão, são muitos, é o senador, nosso querido amigo Jacques Wagner, e, de nossa parte, a senadora Tereza Cristina. Ambos credenciados. Esses dois decretos são, inclusive, politicamente ruins para o governo. Porque durante uma tentativa de mediação, assim como quando nós vemos lá que na guerra da Rússia com a Ucrânia, né, durante a negociação ficam se atirando. Esse é o pedido, presidente. Bote em votação o relatório do senador Alessandro Vieira. Eu requeiro que seja nominal, remotamente também. E vamos em frente. Muito obrigado. Jorge Seif. Senhor presidente, eu gostaria aqui, em nome, acima de tudo, das prerrogativas do Senado Federal. Acima de tudo, independente de questão política partidária, todos os estados aqui representados, os 26 estados mais o Distrito Federal, têm problema grave com conflito em terra indígena. O excelentíssimo senador Alessandro Vieira, quem tiver acesso ao texto, e eu, inclusive, encorajo a todos os senadores presentes que leiam o relatório. Não, realmente é ilegal, realmente é inconstitucional, mas nós não vamos
questionar a autoridade do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos concordar com isso, porque o PDL é uma ferramenta legislativa para derrubar algo do Executivo que nós, como prerrogativas, temos e visivelmente, claramente, confessamente, está se legalizando algo que é ilegal e inconstitucional. Então, como todos nós, o senhor como na Bahia, o Girão como do Ceará, eu como de Santa Catarina, a mim como de Santa Catarina, Moro, Oriovisto como Paraná, e tantos outros aqui, o Laércio lá do Sergipe, todos nós temos esses problemas de conflitos de terra indígena, e foi desse Senado Federal a iniciativa de confirmar a Constituição de 88 sobre o marco temporal de terra indígena. Então, infelizmente, o governo, apesar dos reiterados pedidos de sustação dos decretos, não fez, por picardia, por teimosia ou por querer ganhar no grito. Agora, esse voto em separado, que inclusive quero agradecer o senador Sérgio Moro por ter realizado. Na semana passada eu estava em missão pelo Senado, não pude fazê-lo, teria grande honra também, mas eu subscrevo integralmente esse voto separado do senador Moro. Eu gostaria de pedir ao senhor, presidente, e os demais senadores que estão aqui conosco, estão nos acompanhando através de seus gabinetes, que isso é uma questão de prerrogativa, em primeiro lugar, de justiça, em segundo lugar, de não reconhecermos algo ilegal e constitucional, e, em terceiro, de um conflito que nós temos o poder hoje é em Santa Catarina, mas amanhã pode ser na Bahia. Hoje em Santa Catarina, Abelardo Luz e em Palhoça, mas amanhã pode ser no Paraná, ou no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. Então eu peço apoio de todos que nós votemos aí agora, respeitaremos a decisão soberana, logicamente, da Comissão de Constituição e Justiça, e depois coloquemos em votação o voto separado do senador Sérgio Moro. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao senador Jorge Seife. Eu devo dizer ao senador Espiridião, que é um grande amigo pelo qual tenho muito respeito, o senador Jorge Seife, senador Sérgio Moro, que é a quinta vez que eu presido uma comissão no Senado Federal. É a quinta comissão que eu presido. Em todas elas, eu nunca tomei iniciativa de colocar uma matéria em votação sem a presença do relator. Eu gosto muito de seguir o regimento. Eu não quero nunca pecar fora do regimento, que é a nossa Bíblia, é aquilo que rege aqui o comportamento de cada senador, de cada senadora. O senador Alessandro Vieira merece o meu respeito, a minha sincera consideração, quando ele disse que está de licença. Eu não perguntei, nem entrei no mérito da licença, se é médica ou não. Então, seria um constrangimento para mim colocar sem a presença dele aqui, a votação, se ele está presente. Então, eu pergunto aí se o senador Espiridião a mim, a contragosto meu, poderá dizer, olha, o que eu quero que vote é qualquer custo. Não é eu quero. As circunstâncias determinam. E o que me tranquiliza a consciência... Não, eu concordo com você. Eu acompanho a história de Vossa Excelência e a história desse decreto que foi editado pelo Presidente da República e a Vossa Excelência com o PDL na tentativa de fazer a revogação. Como eu já fiz algumas vezes aqui no passado, quando era necessário tomar a decisão que é soberana do Senado Federal. Mas ele me ligou, o Alessandro, além de mandar por escrito, me telefonou, pedindo que ficasse para outra sessão que ele estaria presente. É uma situação que na minha história aqui de 12 anos eu nunca passei. Então eu fico um tanto constrangido, porque eu respeito muito a autonomia e as decisões do regimento, também dos senhores senadores e senadoras. Portanto, é isso que eu queria colocar a Vossa Excelência. Presidente, número 1, aplaudo o seu gesto. Número 2, compreendo a posição do senador Alessandro Vieira, e o que me silencia a consciência é que ele teve a oportunidade de defender, não só apresentar,
E Vossa Excelência... Ele se propôs a estar aqui na próxima quarta-feira para a votação presencial. Eu gostaria de dizer, se ele não tivesse tido a oportunidade de até polemizar a respeito do assunto, deixando clara a sua posição, eu ficaria desconfortável. Mas ele polemizou, inclusive, com o próprio senador Sérgio Moro. Então, está devidamente clareada a questão. Eu colocaria em votação, mas se Vossa Excelência me der a oportunidade de que ele me pede aqui, que estará quarta-feira para votar, para defender as razões dele. Seria uma coisa mais correta do ponto de vista do respeito ao senador. Eu faria a mesma coisa se fosse ao contrário, Vossa Excelência fosse o relator e ele não tivesse presente. Eu acho que ele mandou por escrito, depois me pede pelo telefone dizendo que pode votar na próxima, estará presente. Então é isso que eu fico com dificuldade de ferir assim, a autoestima de um senador, de uma senadora, que para mim é uma coisa muito cara, eu não gosto de fazer. Um compromisso de votar semana que vem. E na próxima quarta-feira, ele não estando presente, vota tranquilamente. Aí não tem a menor dúvida. Na próxima quarta-feira, senador Espírito Amir, ele não estando presente, será o primeiro item da pauta. Estarei aqui 9 horas para votar. É o primeiro item da pauta. Às 9 horas da manhã estarei aqui. O constrangimento para Vossa Excelência e meus pares. Às 9 horas da manhã estarei aqui, é o primeiro item da pauta, determinando aqui a mesa e votará com ou sem a presença dele. Muito obrigado. Tá bom. Como na outra matéria ser votada, eu declaro encerrada a sessão. Parabéns. É claro. Que nós precisamos falar que deve ser segura e sustentável economicamente e ambientalmente. A Anatel, de muito, já tem se debruçado sobre este tema de data centers, porque, afinal de contas, é uma parte da nossa infraestrutura de conectividade. Nós temos um comitê de infraestrutura de telecomunicações que atualmente é presidido pelo conselheiro Alexandre Freire e, sob seu comando, foram iniciados uma série de estudos muito profundos sobre o mercado de data center no Brasil e também questões relacionadas à segurança. Quando eu falo segurança, eu me refiro à segurança física e também a cibersegurança. Quando, esse ano, um data center no Brasil pegou fogo, foi a Anatel que foi acionada para que rapidamente auxiliasse e atuasse com os diversos atores para que a conectividade voltasse a se restabelecer. Então, por que eu digo isso, senador? Porque é importante dizer que nós fazemos estudos e nós atuamos. É uma prática contínua que nós temos ao olhar e cuidar da infraestrutura do nosso país. Nós também, obviamente, quando olhamos para a infraestrutura de data center, não podemos deixar de lado as questões ambientais. E no sistema ONU existe a Agência Internacional de Telecomunicações. Esta agência também, de muito, já se debruça sobre este tema de data centers e uma economia digital ou um ecossistema digital sustentável, olhando para o meio ambiente. E a Anatel acompanha as discussões na União Internacional de Telecomunicações e tem atuado de modo a também contribuir para produções de documentos. Entre os documentos, eu trago aqui apenas o sumário executivo, mas para que os senhores tenham conhecimento, existe esse documento elaborado pela UIT e o Banco Mundial, que chama-se Green Data Center, ou seja, um data center verde, sustentável. É um documento extenso, produzido em 23, de 80 páginas, mas bastante produtivo. E eu deixo aqui para conhecimento e auxílio dos senhores na elaboração deste projeto.
O nosso comitê de infraestrutura, como eu disse, tem desenvolvido projetos, e desses estudos que nós já fizemos, nós vamos fazer como se chama na Europa, né, um white paper, para auxiliar também os formuladores de política pública, o legislativo e a própria atuação infralegal nossa. E nós ainda não publicamos, senador, mas eu coloco aqui à disposição todo o material que nós temos para auxiliar na sua relatoria. Eu também gostaria de mencionar que, no âmbito internacional, olhando para o Reino Unido, a Ofcom, que é o regulador de telecomunicações lá, também tem competências muito relevantes relacionadas à infraestrutura, incluindo infraestrutura de dados, muito similar ao que a gente tem discutido para que ocorra também aqui no Brasil. E, evidentemente, as questões relacionadas à cibersegurança, em relação aos data centers, nós estamos também discutindo no âmbito do regulamento de segurança geral, de infraestrutura de um modo geral. Então, finalizando, senadores e presentes, o que eu gostaria de dizer é que a Anatel tem mais de 28 anos, ou quase 28 anos, de experiência, e nós estamos aqui muito abertos ao diálogo, para que esse PL seja construído de modo, de fato, estimular que mais data centers venham para o Brasil e que sejam sustentáveis, seguros e que tragam benefícios diretos a todos nós brasileiros e cidadãos brasileiros. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Cristiano. Leva o nosso abraço. Leva nosso abraço ao nosso presidente Baigorre, que a Anatel tem sido uma grande colaboradora aqui no Senado Federal com relação a projetos que vai de encontro aí às telecomunicações. E aqui, senador Marcos Pontes, quero aqui citar o PLC 79, se eu não me engano, que houve aí um trabalho, uma participação efetiva da Anatel à época. É um dos projetos que eu julgo também como esse, um dos mais importantes de 2019 para 2020, transformar de concessão para autorização as nossas teles aí, porque não faziam mais investimento. Bilhões e bilhões de reais foram investidos nesse país através desse projeto. E eu quero aqui dizer que a Anatel foi fundamental para que esse projeto fosse aprovado. Todas as vezes que nós recorremos a vocês da Anatel, a todos os técnicos ali para tirar algumas dúvidas, tanto da relatora, que era a senadora Daniela Ribeiro, quanto desta comissão, que foi nesta comissão aqui, que foi aprovado, terminativo, nós tivemos total respaldo. E para ver o trabalho, tanto que é importante esse trabalho da Anatel, sempre deu suporte também no nosso estado de Goiás, ali na nossa Romaria de Nossa Senhora da Badia do Buquém. Para vocês terem uma ideia, Júlio, você que é católico fervoroso, foi coroinha, ali passa em torno de 400 a 500 mil pessoas durante os 15 dias dessa festa, dessa romaria, e não tem sinal nenhum, porque lá fica no município de Niquelândia, num buraco. E a Anatel, junto aí com as prestadoras de serviço, leva ali toda uma estrutura, todo ano, para que as pessoas que vão ali, os romeiros, tenham acesso à comunicação. E hoje ninguém fica mais sem comunicação, né? E já está procurando uma maneira de resolver definitivamente a questão de sinais ali. Quem sabe com a aprovação imediata aí, daqui a pouco tem um data center lá próximo com inteligência artificial, não vai nem precisar mais de toda uma estrutura violenta, né? Então, meus agradecimentos. E me leva nosso abraço a ele, Cristiano. Bem, nós já... Sim. Gostaria só de somar aí uma consideração a respeito da Anatel. Inclusive, a Miriam está aqui, ela também trabalhava no setor ali de comunicações do Ministério. Nessa época eu era ministro lá.
também que era MCTIC, né? Então tínhamos lá comunicações, mas durante a pandemia. Isso foi um trabalho, lembrando, um trabalho muito grande da Anatel, junto com os provedores, pequenos provedores no Brasil, inclusive para conectar, se eu não me engano, o número é um número muito grande, que eu achei enorme na época, era cerca de 16 mil unidades básicas de saúde que não tinham conexão na internet. Então, esses provedores puderam trabalhar ali para conseguir conectar esses centros, era importante para o combate, né, a pandemia ali, e a Anatel teve uma participação gigantesca nesse processo. PL 79 também, eu lembro muito bem dessa parte, eu agradeço, aproveito para agradecer aqui do trabalho aqui do Senado, né, dessa comissão, da Daniela também, para poder, porque aquilo travaria o nosso setor de telecomunicações no Brasil, se não fosse aprovado esse PL 79, era um PLC 79 para poder transformar em autorização, né, em vez de concessão, que era um regime antigo. A gente teria aqui no Brasil um problema seríssimo, né, com o vencimento das concessões. Então, foi um trabalho em conjunto, né, muito bom. E a Anatel, inclusive eu copiei da Anatel, na época lá, o mosaico, aquele, lembra, que a gente passou para a radiodifusão lá para justamente poder fazer o tratamento online, que também era outro problema que a gente tinha lá no Ministério, ficava tudo parado. Era vamos dizer assim, um cartório de muito baixa qualidade e eficiência, né? A nossa radiodifusão ali para fazer todos os processos com os radiodifusores, então hoje é tudo online, né? Veio da Anatel também, e muitas outras coisas. Obrigado, senador. Bem, já vamos caminhando aqui para os finalmente. Mas aqui, Miriam, nós temos umas perguntas dos nossos internautas, né? Pelo E-Cidadania. E tem uma pergunta aqui interessante, que é do Leonardo da Bahia. E como você falou sobre esse tema aqui, eu vou fazer essa pergunta, eu vou me dirigir a você, tá? Que ele fez, Leonardo da Bahia. Como o projeto pode evitar vieses racistas em algoritmos de inteligência artificial e garantir transparência e auditoria no uso de dados? Você tocou nesse tema aí na sua fala, né? Sim, senador. Obrigada por me transmitir a pergunta. De fato, esse é um tema que vem sendo debatido em grande profundidade no âmbito do projeto de lei que trata de IA, que foi também mencionado pelo senador Marcos Pontes. Mas eu comentaria que já no âmbito da LGPD existem alguns dispositivos que contribuem para enfrentar a questão. Então, na LGPD, nós temos, por exemplo, o princípio da não discriminação, que fala da impossibilidade de tratamento de dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. A LGPD também atribui uma grande importância à transparência no tratamento de dados pessoais e estabelece uma série de direitos ligados ao acesso do titular aos dados que sejam de sua titularidade, que sejam tratados por diferentes atores públicos ou privados. E, por fim, existe também um dispositivo na Lei Geral de Proteção de Dados que atribui à ANPD a competência para realizar auditorias ou determinar a sua realização no que tange a aspectos discriminatórios de tratamento de dados, sobretudo no contexto de decisões automatizadas, que se aplica também à inteligência artificial, por exemplo. Então, sem prejuízo de um debate mais amplo que possa ocorrer no âmbito desse projeto de lei ou do PL de IA, atualmente na Câmara, existem já alguns dispositivos que enfrentam a questão e que atribuem à ANPD uma responsabilidade para lidar com essa questão da transparência, da auditoria e dos vieses racistas. Obrigado. Presidente, posso somar um dado aí só com relação a isso aí? Que isso é uma preocupação grande, realmente, não só isso como discriminação, ética e uma série de coisas, mas se envolve dois pontos importantes, o banco de dados e o próprio algoritmo de inteligência artificial no tratamento dos dados. No banco de dados é a questão do cuidado que ele não seja parcial. Quando eu falo parcial, em português, entenda o parcial nos dois sentidos, parcial em termos de ser incompleto ou parcial no termos de ser tendencioso. Então, isso é um cuidado que tem que ser extremo com relação aos bancos de dados. Com relação ao algoritmo, tem que lembrar que inteligência artificial, eu até tentei colocar isso na inteligência artificial, no marco, mas acabou saindo, que não é só o fornecedor da inteligência artificial, o desenvolvedor, exato, que tem uma responsabilidade, o usuário também tem.
Porque lembrar que a inteligência artificial é diferente de um software comum em que ele só mastiga os dados e sai com a resposta. Se você pega um Excel da vida, né? Você coloca ali alguma informação, ele trabalha naquele algoritmo que é fixo, constante e sai com um resultado fixo, constante. Já na inteligência artificial, se a pessoa prestar atenção, inclusive quando trabalha com o chat GPT ou alguma coisa, vai ver que atualizando memória, de vez em quando ele vai se colocar embaixo, atualizando memória. Isso significa que ele está entendendo o que o usuário quer e atualizando a maneira de tratar aquele usuário especificamente. Então, se o usuário começar a colocar inputs com a inteligência artificial de forma racista, ela vai tender a aprender. Lógico que os mecanismos, aí vem o algoritmo, vão tentar bloquear esse tipo de coisa. Mas o ser humano é muito mais criativo, ele sempre vai achar alguma maneira de burlar esse sistema, né, e trazer esse risco para a inteligência artificial, né? E aí ela pode se tornar racista ou alguma coisa por causa da utilização, a maneira errada de utilizar a inteligência artificial. Então, o usuário também é responsável e muito desse sistema. Só para somar aqui. Obrigado. Obrigado pelo complemento, senador. Bem, tem uma pergunta ainda pelo ex-cidadania. A Carla de São Paulo. Essa pergunta aqui eu vou fazer para o Renan. Renan? Quais os riscos ambientais dos data centers de inteligência artificial e como o projeto propõe lidar com o alto consumo de energia? Você falou sobre esse tema. Sim. É a pergunta pertinente a você. Sobre o PL especificamente, eu não vou falar aqui sobre que ainda está no início da abertura do PL, sobre como ele trataria esse ponto, mas sobre como é que a indústria ela tem diversos aspectos que ela mitiga essa questão. Então, para o pessoal entender o seguinte, como é que se funciona um mercado? Você tem um valor de locação do ativo, mais o consumo de energia, que é o custo total de propriedade. Então, a pessoa que não tiver uma eficiência financeira ou eficiência energética, ela não consegue ter um data center competitivo, não consegue ser bem-sucedida, não consegue ser lucrativa, está fadada ao fracasso. Então, a indústria, ela corrobora com isso. Os próprios clientes, como eu mencionei, todos eles exigem certificações internacionais de comprovada questão de pegada de carbono. Você tem uma eficiência também na questão de energia renovável garantida. Você cada vez mais está solicitando esse tipo de certificação de fonte de energia e contratos que confirmem isso. Obrigado. E a questão... E os riscos ambientais, quando a gente fala de um data center, ele é muito parecido, por exemplo, fisicamente, de um galpão logístico com grupos geradores e no-breaks, que tem um sistema de ar-condicionado. O consumo de energia é uma questão inerente da nossa sociedade pelo aumento do consumo de dados que nós temos, assim como qualquer outra indústria, quando a gente tem qualquer aumento de um determinado consumo. O porquê que o data center começa a se tornar mais evidente? Porque ela se tornou mais evidente nos últimos 10 anos, esse consumo. Mas existe indústria metalúrgica, alumínio e assim por diante, uma série de outras indústrias que elas são intensivas no consumo de energia e isso é um fato. A questão é que nós conseguimos produzir cada vez mais dados e os processadores de dados estão cada vez mais eficientes para produzir melhor e de forma mais eficiente com o mesmo quilowatt de energia. Então, eu acredito que esses são os pontos que a indústria está direcionando e eu acredito que ainda é um pouco cedo para a gente dizer como o PL vai defender isso, mas é um ponto de reflexão. Renan. O Renan de Pernambuco, essa pergunta aqui eu vou fazer a você, tá, Rubens? Como o PL 3018 de 2024 garante a soberania do Brasil sobre dados estratégicos e IA operados por empresas estrangeiras em nosso território? Bom, Renan... com relação ao próprio PL, né, como até o Renan Alves comentou há pouco, o PL ainda está numa fase que vai ser amadurecido, né, senador? Ele vai ganhar provavelmente, como o senhor mesmo mencionou, algumas emendas ainda para ser bem construído, mas de uma maneira já
prevista aqui, o PL no artigo 4º, ele já prevê alguns compromissos e obrigações para os operadores de data center, sobretudo alguns aspectos de auditoria e uso de dados sensíveis, né? A diretora Miriam também mencionou que carece de alguns ajustes, talvez até nesse mesmo dispositivo, em relação à sensibilidade dos dados, mas quando a gente está falando de dados estratégicos, a gente está provavelmente endereçando aquele conjunto de informação que são relativos de cunho pessoal, de cunho industrial e por aí vai. Eu acredito que seja mais nessa linha que o cidadão esteja endereçando. É claro que as empresas estrangeiras que vão estar aqui se hospedando nos data centers aqui no Brasil, nem todas elas vão ter acesso a esses dados. Muito por conta da própria LGPD, da própria proteção dos dados daqueles que são os provenientes daquele conjunto de dados. Então, esse já é um ponto inicial de reflexão, porque os dados estratégicos eles não estão necessariamente disponíveis, né? São os dados de defesa, os dados de saúde, os dados pessoais do cidadão, os dados de seguridade social. Então, esses dados são dados que a gente, de fato, ele não vai ter acesso a elas e nem toda a IA estrangeira tem acesso a ela. Na verdade, senador, acho que essa é uma das riquezas que nós temos aqui no Brasil. Nós temos um conjunto, né, uma coleção de dados infinitamente grande, né, que com certeza é alvo aí de muita procura e acesso. Mas, por conta de todo o arcabouço legal, esses dados são protegidos, esses dados não estão disponíveis aí quer seja para um treinamento de uma inteligência artificial, para as inferências, né, que é o processo que como o Renan trouxe na apresentação, são as atividades que os algoritmos de inteligência artificial, as grandes inteligências artificiais utilizam para poder fazer seus aprimoramentos, tá? Então, acho que é mais nessa linha, assim, os dados, eles não vão estar os dados estratégicos, eles não vão estar sendo operacionalizados necessariamente por essas empresas estrangeiras. Bem, você respondeu ao Renan de Pernambuco, ele está nos assistindo, e a resposta foi muito boa. Creio que tirou as dúvidas dele. Essa pergunta aqui é do Alexandre, aqui do Distrito Federal. A concentração de dados em poucas empresas pode levar ao controle excessivo de informações sensíveis? Essa pergunta, Cristiana, eu vou repetir a pergunta novamente. É do Alexandre do Distrito Federal. A concentração de dados em poucas empresas pode levar ao controle excessivo de informações sensíveis? Obrigada, Alexandre, pela pergunta. De fato, esse tema tem sido bastante debatido entre todos os atores que tratam deste tema. Assim, essa discussão de que alguns poucos deteriam os dados exclusivamente de alguns, né, dos cidadãos. E aí, várias soluções têm sido pensadas, como, inclusive, essa portabilidade de dados e que a centralização de dados, em alguns países já tem sido feito isso, seja feito por uma entidade mais linkada ou direcionada, relacionada ao governo, especialmente quando se refere a dados da saúde. Mas não há uma solução ainda, há bastante debates, e o que, do ponto de vista da Anatel, eu poderia agregar é que a Anatel busca sempre estimular a competição. Então, quanto mais atores entrem no nosso mercado e passem também a ter data centers e um maior quantitativo de empresas que gestionam os dados, porque aqui, na verdade, a pergunta está um pouco confusa, porque tem o data center em si, que armazena o dado, né? E aí tem essa competição para serem vários, ou eu tenho as empresas que
armazenam os dados ali no data center. Mas, de todo jeito, a explicação que eu dei, ela vale para tudo. Temos que estimular a competição de todos os atores desse ecossistema digital, e isso pulveriza. E, sim, o Congresso, o governo, devem discutir formas de proteger os dados do cidadão, para que ele possa ter posse deles. E aí eu acho que a diretora Miriam pode, inclusive, falar melhor sobre esse tema. Miriam, quer fazer um comentário sobre esse tema? Sim, senador, obrigada. E talvez apenas um reforço à resposta dada pela doutora Cristiane. De fato, me parece que tem uma questão concorrencial importante e talvez no âmbito da política pública, que busca trazer condições facilitadas para a implementação de data centers no Brasil, seja interessante também considerar a necessidade que haja uma diversidade de atores que trabalhem, porque a competição tende a gerar mais segurança até em termos cibernéticos, de redundância de infraestrutura. Acho que não se trata propriamente uma questão de proteção de dados pessoais, mas ainda assim eu comentaria que também a LGPD traz ferramentas para que o cidadão possa exercer a autodeterminação informativa com relação aos seus dados eventualmente armazenados ou processados no âmbito desses data centers, de alguma maneira contrabalanceando ou buscando mitigar esses efeitos nocivos que uma eventual concentração de dados em poucas empresas poderia gerar. Última pergunta que nós temos aqui. Temos várias perguntas pelo E-Cidadania, mas eu selecionei aqui uma para cada dos participantes. É o Braulio, do Rio Grande do Sul, que faz a pergunta. E vou me dirigir a você, Gleice, você ficou sem responder. De que forma a regulamentação pode impactar o custo do serviço de IA para empresas e consumidores? Boa pergunta, viu, Gleice? Boa pergunta. Bom dia, Braulio. Boa pergunta. E pode impactar de forma positiva, porque a gente vai promover competitividade no Brasil, mais desenvolvimento de soluções de inteligência artificiais no Brasil. Então, essa competitividade organizada e estimulada, ela tende a tornar o mercado melhor para o consumidor final. Produtos de mais qualidade, soluções mais robustas, inclusive competitivas com o mercado internacional e, por consequência, mais baratos também para o negócio. Hoje, muitas empresas já estão colocando no seu planejamento estratégico o estudo da inteligência artificial para transformar o seu negócio, né? Alguns já começaram estudos, outros já estão começando a implementar. Então, é inevitável que, quanto mais essa regulamentação caminhar, nós tivermos um ambiente para se desenvolver mais inteligência artificial no Brasil, atrelado, inclusive, com pesquisas aqui no Brasil, que pode fomentar muita educação. A tendência é a gente ter mais soluções brasileiras, inclusive prontas para exportação. Isso. Antes de encerrar essa audiência pública, eu quero aqui puxar a sardinha aí lá para o nosso estado de Goiás. Aqui eu vi, acho que, se eu não me engano, foi o Renan que usou um termo aí, porque lá em Goiás a gente fala quando o cavalo está passando arriado. Você falou outro nome. Encilhado, né? A primeira vez que eu ouvi, né? Lá em Goiás é arriado. O que é o cavalo passar arriado, Igor? A oportunidade está aqui na frente. E se não montar nesse cavalo arriado ou encilhado, né? Ela vai embora. O que eu estou vendo aqui, pelo que foi falado aqui pelos nossos palestrantes aqui, quem veio falar, tirar as nossas dúvidas e ensinar um pouco para nós sobre esse tema, é que nós estamos um pouco atrasados com relação aos data centers, a essa regulamentação do data center com inteligência artificial. Então, nós temos que correr, porque senão nós não pegamos esse cavalo arriado e encilhado, e nós vamos passar batido, né? Porque lá fora eles estão investindo muito, os países estão investindo bastante, com incentivos fiscais, atraindo investimentos, e nós temos aqui muita coisa para fazer ainda para não perdermos esse investimento. Um deles é investir nessas linhas de transmissão
E os leilões começaram a acontecer, e inclusive com premiações se antecipar as obras. Isso é muito importante. Essa que eu mencionei do estado de Goiás, o período de construção era 4 anos, mas se fizer em 2 anos vai ter um plus, vai ter um bônus aí para quem ganhar essa concessão. Então, imagine só, se não vão fazer em 2 anos, ou talvez até menos, né? Porque nós temos que correr contra o tempo. Ficamos muito tempo sem investir em infraestrutura, principalmente nessas linhas de transmissão pelo nosso país. Adiantamos muito nas nossas fontes de energias renováveis, tanto é que o Nordeste brasileiro, de importador de energia, passou a ser exportador de energia, com sobra de energia. A questão de energia fotovoltaica, o incentivo que foi dado no nosso país, então houve muitas usinas, um investimento maciço nessa fonte de energia. E as eólicas também. E nós temos, além disso, nós temos uma fonte que é as PCHs, as hidrelétricas maiores também, né? Que é o Agás, né? Esqueci a nomenclatura que dá. PCHs é até 30 megas, né? GCHs. Então, nós temos uma fonte muito grande de energia no nosso país, gente. Nós temos que aproveitar esse momento, temos que aproveitar o que nós temos aqui, né? As nossas fontes de energia aqui são todas elas, né, sem poluição praticamente. Pouquíssima que nós temos aí que é movida a óleo, né? Que é só em período mesmo de emergência que nós funcionamos, essas fontes. Agora, eu quero também falar que no estado de Goiás, através da nossa Universidade Federal de Goiás, nós temos o primeiro curso de graduação em inteligência artificial do país. E aqui eu quero parabenizar o professor Dr. Celso Camilo e o professor Anderson. Você falou deles ontem, né? Estava na reunião ontem ali com a liderança do governo e o Igor falava, não, eles são reconhecidos mundialmente. E foi mais concorrido agora, mais participante. A melhor nota que teve foi desse curso, dessa graduação de inteligência artificial. Passou a medicina. Bem mais do que a medicina. É motivo de orgulho para nós, né? E que a gente também passa também a contribuir mais com a pesquisa, o desenvolvimento. Achei importante ontem a conversa com vocês, da intenção mesmo de destinar parte de todos esses investimentos para pesquisa e desenvolvimento. Sem pesquisa e desenvolvimento, nós não vamos a lugar nenhum, gente, né? Ciência, pesquisa, desenvolvimento, o que é a nossa Embrapa hoje, respeitada no mundo inteiro. No mundo inteiro. A briga nossa aqui, a defesa nossa, é que não corte, né, quando vem esses contingenciamentos, que não tire da ciência, da tecnologia, da pesquisa, das nossas universidades, dos nossos institutos federais, que está fazendo um trabalho belíssimo aí pelo país afora, que não corte esses recursos. Agora mesmo, nós tivemos muitas reclamações, né? Tive na Universidade Federal de Goiás, entregando lá alguns recursos lá para compra de computadores, equipamentos para pesquisa de doenças raras, e ali a reclamação era esse contingenciamento, às vezes os cortes que está tendo. Tem área que às vezes dá para cortar, mas essa é uma área que nós precisamos muito dessa área. O que virou o nosso país no agro? Através de quê, gente? Através da pesquisa, né? Embrapas e tantos outros que tiveram aí investimentos para essas pesquisas e desenvolvimento. Então, agradeço aqui ao Rubens pela participação. Rubens Caetano é coordenador-geral de inovação digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Miriam Wimmer, ela é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ao Renan Lima Alves, presidente da Associação Brasileira de Data Centers.
Obrigado pela presença. Ao Gleison Klinger de Moura Araújo, CEO da Everest Digital. Obrigado também pela presença. E a Cristiana Camarati, conselheira da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Obrigado. Está encerrado essa audiência. Análise. Concedido. Obrigada. A competência da União para dispor sobre o tema decorre do comando constitucional. Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar. Quanto à juridicidade, observamos que a matéria apresenta técnica legislativa adequada. De igual modo, a proposição alinha-se com o objetivo declarado da Lei nº 14.448 de 2022, que é o de conscientizar para o fim da violência contra a mulher e se harmonizar com a Lei Geral do Esporte. No mérito, a proposição é igualmente louvável. Primeiramente, porque busca conscientizar quanto ao gravíssimo problema social da violência contra a mulher. Ademais, porque procura-se fazê-lo em um ambiente em que, comprovadamente, contribui para o aumento dos casos de violência doméstica. Estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Avon, intitulado Futebol e Violência contra a Mulher, analisou dados de 2015 a 2018 sobre 5 capitais brasileiras e constatou um aumento de 23,7% nos registros de ameaça contra as mulheres nos dias de jogos de um dos times da cidade. De acordo com o estudo, os casos de lesão corporal dolosa cresceram 20,8%, chegando a 25,9% quando a partida ocorria no próprio município. A pesquisa também revelou que a maioria das agressões ou ameaças é cometida por companheiros ou ex-companheiros das vítimas, indicando claramente uma relação de violência doméstica. Além disso, o estudo recomenda reconhecer o contexto de jogos como um período de risco para as mulheres, sugerindo a necessidade de políticas públicas preventivas, especialmente campanhas de conscientização voltadas à desconstrução de estereotipos ligados ao futebol e à masculinidade violenta. Esse é o principal intuito do projeto: agir preventivamente por meio de conscientização junto a um público específico. É preciso ressaltar também que as campanhas têm baixo custo frente ao grande benefício social que podem proporcionar, que é a redução da violência doméstica, menor sobrecarga dos sistemas de saúde e segurança pública, maior conscientização pública e reforço positivo da imagem institucional do esporte como elemento transformador da sociedade. Com efeito, os custos são mínimos comparados ao potencial impacto positivo na redução da violência contra as mulheres e na maioria da sua qualidade de vida. Assim, após as discussões ocorridas nessa comissão, optamos por oferecer um substitutivo ao projeto, visando ao seu aprimoramento e a busca pelo consenso. Inicialmente, propomos alterar não mais a lei que institui o Agosto Lilás, mas a própria Lei Geral do Esporte, criando uma seção para tratar especificamente desse assunto. Apesar de haver pertinência temática com a Lei do Agosto Lilás, queremos deixar claro que as campanhas possuem caráter permanente, não se limitando a ações preventivas apenas para o mês de agosto. Eu acho que o que cabe aqui é realmente a gente colocar isso como uma ação contínua. Além disso, reajustamos a redação para que a obrigação criada seja direcionada aos clubes de futebol e não às emissoras de TV, considerando que os clubes são beneficiários de recursos públicos oriundos das loterias. Nada mais justo que o repasse seja acompanhado da responsabilidade social de contribuir com as políticas públicas voltadas
voltadas à promoção da cultura de paz e à prevenção da violência, especialmente contra a mulher em ambientes esportivos. Assim, a nova redação determina que as organizações esportivas que se beneficiam de verbas públicas incluam, nos contratos de negociação dos direitos de transmissão, cláusulas que assegurem a veiculação de campanhas de conscientização e prevenção à violência contra as mulheres. Por isso, propomos o acréscimo de dispositivos à Lei da Time Mania e à Lei Geral do Esporte. A Time Mania é uma loteria que distribui parte de sua arrecadação para clubes de futebol. Entre os times beneficiários são os 60 clubes da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, além de outros 20 clubes qualificados no ranking da CBF. Como amplamente reconhecido pelo TCU, a receita oriunda das loterias possui natureza de verba pública, devendo seguir critérios legais de utilização, prestação de contas e fiscalização. Assim, entendemos ser lícito e justo que o Estado estipule contrapartidas para as organizações que se beneficiam desses recursos em atendimento ao princípio da responsabilidade social. Em adição, conforme dispõe o artigo 160 da Lei Geral do Esporte, os clubes detêm o direito exclusivo de negociar contratos comerciais e de transmissão de seus jogos. Esse direito é amplo, permitindo que clubes estabeleçam cláusulas específicas com finalidades sociais ou educativas, sem prejuízo à autonomia privada. Desta forma, consideramos ser plenamente razoável exigir dos clubes de futebol, beneficiários de verbas públicas, que condicionem a venda de seus direitos de transmissão à exibição das campanhas educativas previstas pelo PL 4.842 de 2023, independentemente da plataforma ou dos meios de transmissão. A mesma lógica se aplica às demais organizações esportivas que recebem recursos públicos. Então, a gente está ampliando esse escopo, né, para todas as atividades, para todas as modalidades, enfim, do setor. Apesar de propormos essa mudança, passando a obrigar não mais as emissoras de TV, mas sim os clubes, gostaríamos de deixar registrado que, mesmo se as determinações fossem direcionadas às emissoras e plataformas de transmissão, como fez o projeto em sua forma original, ainda assim a proposição estaria amparada pelos princípios constitucionais que regem nosso ordenamento jurídico. De todo modo, como já dissemos, propomos um substitutivo determinando que a obrigação recaia sobre as organizações esportivas beneficiárias de verbas públicas, naturalmente sujeitas à prestação de contrapartidas de interesse social. Acreditamos que a nova redação atenda aos diversos interesses sobre o tema, primando pelo consenso que sempre baliza os debates ocorridos nessa Casa Legislativa. No substitutivo, além da mudança já mencionada, acolhemos a emenda número 1 para suprimir o parágrafo 4º do artigo 3º-A, concordando que o tema deve ser remetido à regulamentação. Além disso, acolhemos parcialmente a emenda número 2 de autoria do senador Carlos Portinho, na parte que retira das emissoras e plataformas de transmissão a obrigação direta pela efetivação das determinações do projeto. Relativamente à inclusão de outros temas no projeto, a exemplo da violência entre torcidas, ludopatia, racismo, e consideramos que o momento não seja o mais apropriado. A proposição cuida de um problema já evidenciado e fundamentado estatisticamente, qual seja o aumento significativo de casos de violência contra as mulheres, especificamente em dias de grandes eventos esportivos, principalmente em jogos de futebol. Está claro aqui o objeto do projeto. Apesar de reconhecermos a gravidade dos outros tipos de discriminação, nenhuma outra pauta social, até o momento, demonstrou relação estatística tão direta e consistente com eventos esportivos quanto a violência contra as mulheres. Portanto, não se trata de uma escolha arbitrária, mas uma ação responsável diante de uma realidade objetiva.
Acreditamos que a inclusão de outros temas pode retardar a tramitação do projeto, prejudicando a sua essência. Entretanto, caso futuramente surjam dados científicos sólidos e específicos relacionando diretamente outras causas de discriminação a eventos esportivos, nada nos impede a elaboração de outras ações ou campanhas específicas. Por fim, incluímos um dispositivo para que a pertinência das campanhas instituídas seja reavaliada em um período de 10 anos. Esperamos, sinceramente, que nesse futuro, não tão distante, a realidade da violência contra as mulheres seja outra em nosso país. O voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4.842 de 2023, com a emenda número 1 CDH e pela aprovação parcial da emenda número 2, nos termos do seguinte substitutivo. Senhor presidente, só para a gente dar uma celeridade à nossa sessão aqui, que está em anexo, né, e já está disponível para todos os colegas e ao público. Presidente, 30 segundos. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, apenas para parabenizar a senadora Leila e imagine o cidadão que está nos assistindo agora através da TV Senado. Agora nós estávamos discutindo um projeto onde as empresas, os clubes lutam por espaço para divulgar jogos. Aqui a Leila traz um projeto para que nós possamos estar usando os espaços nobres, né, das partidas de futebol, de todo tipo de esporte, para que nós possamos divulgar a campanha de prevenção contra a violência contra a mulher. Isso é fantástico. Aí você conte comigo, 100%. Né? Porque eu penso que... Porque às vezes o cidadão que está na sua casa, quando nós votamos um projeto aqui, né, que tem alguns colegas que defendem esse negócio de bets, esse jogo, o que é que passa na cabeça do cidadão? Não, esse senador, isso é um conluio, estão tudo comendo junto com esse povo. Porque como é que você vai explicar para um cara que no país dele... eu estou falando do cara que não joga. O cara que joga, não. O cara que joga, ele bota no juiz que amanhã é o dia dele ganhar. Todos. Eu digo porque eu tinha uma funcionária lá em casa que eu com pena dela, perguntei, e aí, o que você está ganhando? Ela disse, não, hoje eu ganhei tanto. Mas não, ela ganhava R$1, no outro dia ela gastava 50. Isso é um efeito cascata que destrói família. E aqui, Leila, parabéns mais uma vez pelo esse maravilhoso trabalho. Você apresenta uma proposta que cria os espaços para que a gente possa aproveitar esses espaços, para que a gente possa fazer campanha contra a violência às mulheres. Parabéns mais uma vez. É isso, querida. Ok, muito obrigado ao senador Petecão pelas observações, inclusive extremamente oportunas. Inclusive, senador Petecão, a mesma linha que nós defendemos. Eu acho que Vossa Excelência falou com uma precisão muito grande. O sentimento da população que nos assiste e que acompanha as votações e as decisões do parlamento. Nesses casos, elas são duríssimas em relação àquilo que não interessa, aquilo que interessa. Talvez até haja a compreensão e o entendimento. No entanto, nesse caso especificamente, onde a senadora Leila Barros tem mais uma vez a felicidade de apresentar um projeto que é da demanda reprimida da sociedade como um todo, a violência contra as mulheres, isso é um absurdo, isso é uma questão isso é uma questão social gravíssima, né? E, obviamente, todos os meios, todos os mecanismos, todas as ações que possam vir a ser utilizadas para conter essa sanha miserável de ataque às mulheres, ela é muito bem-vinda. E Vossa Excelência fez com a clareza de uma janela sem vidros. Todos que nos veem nesse momento, que nos assistem e que acompanham o relatório da senadora Leila Barros, sabem do compromisso que ela tem e, obviamente, tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, porque é um assunto indiscutivelmente
atual, fundamental e necessário para toda a sociedade. A matéria está em discussão, com a palavra alguém para discutir, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, a votação será nominal. Em votação substitutiva do projeto de lei número 4.842/2023, nos termos do relatório apresentado, aqueles que votam com a relatora votam sim. O painel poderá... Vamos disponibilizar o painel aí, a assessoria? Deixa eu só assumir a presidência aqui. Aproveitar enquanto a gente está em votação, senhor presidente, só parabenizar a senadora Augusta, né? A senadora Augusta que é autora dessa brilhante iniciativa e, como eu falei, assim, não ela é autora, mas isso é um projeto abraçado por toda a bancada feminina no Senado Federal. Então, agradecer às minhas colegas que sugeriram essa pauta, né, aqui dentro da comissão. Agradecer a todas elas e agradecer aos nossos colegas, os nossos pares, os homens, né, que estão conosco nesse fronte aqui na comissão. Obrigada. Não? Já só quatro? São 4, é. Beleza. Pode abrir. Aberta. Não, ainda não. Abrir o painel. Agora foi. O painel está aberto, então solicitamos a todas as senhoras senadores, senhoras senadores e senadoras da comissão, da CESP, que podem iniciar o processo de votação. Ligar para o pessoal, né? Também, como a senadora Leila Barros bem lembrou, eu também gostaria de deixar esse registro da importância da relatora, da iniciativa da relatora, senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, com essa campanha permanente de conscientização nas arenas esportivas, né, e nas respectivas transmissões de eventos, para a prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. Essa foi uma brilhante iniciativa e que, obviamente, tão brilhante quanto foi o relatório da senadora Leila Barros. Nós estamos acompanhando aqui a votação e vemos que, inclusive, a senadora Augusta Brito também já votou online e foi registrado o seu voto. Quantos? Qual é o mínimo? 6? Quando completar 6, certo. Rapidinho. Pede pro geral votar aí. Sim, né? Essa é a votação. Aprovada a memória. Já temos 9 votos, já podemos. Vem cá. Depois. Isso, não, vamos lá. Aí, não, aí vai parar aqui mesmo. O senhor devolve para ela. Aí, resultado. Não, não, vamos voltar aqui.
Está aqui. Sim, claro. Eu dou o resultado aqui. Votação aqui. Não, já. Aqui já terminou a votação. Aí você botou em votação. Aqueles que votaram com o relator, assim, tá. Consulto se todos já votaram. Está encerrada a votação. Gostaria de que abrisse o painel para verificarmos o resultado. Foi verificado o seguinte resultado. 5 senhores senadores votaram... 8 senhores senadores votaram sim, o presidente não vota, no caso, especificamente o senador Chico Rodrigues, portanto, foi aprovado o substitutivo do projeto de lei número 4842 de 2023, nos termos do relatório apresentado pela senadora Leila Barros. Parabéns a Vossa Excelência pelo brilhante relatório, mas, acima de tudo, pelo envolvimento nessa relatoria, também que já é próprio de Vossa Excelência se debruçar e se dedicar sobre aquelas missões que lhe são concedidas. Aprovada a emenda número 3 da SES, substitutiva ao projeto de lei número 4842 de 2023, ficam prejudicados o projeto, as emendas a ele apresentados e, por consequência, o requerimento número 9 de 2025 da CESP para votação em separado da emenda número 2. O substitutivo aprovado será apreciado em turno suplementar nos termos do dispositivo do artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. Convido a senadora Leila Barros para retornar à presidência da CESP. Grata ao senador Chico Rodrigues e grata também ao senador Portinho, que nos ajudou aí, apresentando a emenda. E, como sempre, prezando pelo bom senso, a gente conseguiu chegar num acordo e temos a aprovação desse importante projeto,
que é o PL 4.842 de 2023, de autoria da senadora Augusta. Mais uma vez, parabenizando a senadora Augusta pela iniciativa. Item 5, projeto de lei número 3.074 de 2024, terminativo, que altera a lei número 14.597 de 14 de junho de 2023, para dispor sobre a proteção legal dos sinais distintivos das organizações esportivas com sede e administração no país. Autoria, senador Carlos Portinho. Relatoria, senador Chico Rodrigues. O relatório é pela aprovação da emenda número 1 da CCT. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, com parecer favorável ao projeto e emenda número 1 CCT. E será realizada uma única votação nominal para o projeto e para as emendas nos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. Eu concedo a palavra à leitura do seu relatório ao senador Chico Rodrigues, nesse momento. Senador Chico Rodrigues. Pode ler o relatório. Senhora presidente Leila Barros, esse é o relatório. Vem a exame da Comissão de Esportes em decisão terminativa o projeto de lei número 3.074/2024, de autoria do senador Carlos Portinho, que altera a lei número 14.597, de 14 de junho de 2023, para dispor sobre a proteção legal dos sinais distintivos das organizações esportivas com sede e administração no país. O PL 3.074/2024 é composto por quatro artigos. O artigo 1º retoma o objeto da proposição. O artigo 2º altera a lei número 14.597, de 14 de junho de 2023, mediante a inclusão do artigo 35A. Pelo dispositivo acrescido, os sinais distintivos das organizações esportivas com sede e administração no país contam com proteção legal válida em todo o território nacional por tempo indeterminado, independentemente de qualquer formalidade ou de registro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou em quaisquer outros órgãos. A proteção conferida abrange quaisquer sinais distintivos e garante a propriedade e uso exclusivos aos titulares, aplicando-se também ao nome ou ao apelido do atleta profissional. O artigo 3º revoga o artigo 87 da Lei 9.615, de 24 de março de 1998, e o artigo 4º da proposição estabelece a entrada em vigor da norma na data de sua publicação. Na justificação, o nobre autor afirma que, embora a Lei Pelé, Lei número 9.615 de 1998, estabeleça que as denominações e os símbolos das organizações esportivas são de sua propriedade exclusiva por tempo indeterminado, e, independentemente do registro no órgão competente, várias entidades têm levado os sinais distintivos a registro como um meio de evitar o questionamento de seus contratos de licenciamento de uso. Assim, é necessário aprimorar o texto legal para aumentar a segurança jurídica dos contratos de licenciamento de uso do patrimônio imaterial das organizações esportivas. A proposição foi encaminhada à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, onde foi aprovada com a emenda número 1 da CCT, emenda de redação, e a CESP, cabendo a esta a decisão terminativa. Neste colegiado, até o momento, não foram oferecidas emendas. Podemos acompanhar a análise, fazer análise também, senhora presidente, do projeto como um todo, já que o autor está presente. Então, nos termos do artigo 104H do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CESP opinar sobre proposições que versam acerca de normas gerais sobre o esporte, sistema esportivo nacional, políticas públicas de incentivo a práticas esportivas e justiça desportiva. A competência da União para legislar sobre direitos de personalidade, propriedade intelectual e esporte, temas presentes na proposição, decorre do comando contido nos artigos 22.1 e 24
inciso 9 da Constituição Federal. Ademais, a iniciativa parlamentar é legítima, visto que não haver reserva de iniciativa conforme dispositivo no artigo 48, capítulo 69, parágrafo 1º da Carta Magna. O tema é passível de ser veiculado por meio de lei ordinária, já que a Constituição não o reserva à esfera de lei complementar. No que diz respeito à constitucionalidade material, a proposição está em consonância com o artigo 5º, inciso 29º da Constituição Federal, que expressa o direito fundamental à propriedade das marcas e outros signos distintivos. Ademais, vai ao encontro do dispositivo no artigo 217 da Carta, especialmente por corroborar com a autonomia das entidades desportivas prevista no inciso 1º do referido artigo. Quanto à juridicidade, verifica-se que o projeto necessita de correções de técnica legislativa para que a proposição se coadune com disposições da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Como a proposição altera dispositivo da Lei nº 14.597 de 2023 e da Lei 9.615 de 1998, a boa técnica legislativa exige que as normas alteradas constem da emenda do PL. Contudo, esta correção já foi realizada por meio da emenda número 1 da CCT, a qual acolhemos. No mérito, a matéria é louvável. A proposição guarda estreita relação com o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor esportivo nacional, ao assegurar proteção legal ampla e automática aos sinais distintivos das organizações esportivas, como escudos, nomes, cores e demais elementos de identidade. O projeto contribui para a valorização do patrimônio material dos clubes e demais entidades do esporte. Esta proteção reforça a segurança jurídica em contratos de licenciamento e comercialização. Instrumentos essenciais para a geração de receitas que viabilizem investimentos em infraestrutura, formação de atletas e promoção de competições em diversas modalidades esportivas. A Lei nº 14.597 de 2023, conhecida como a Lei Geral do Esporte, busca consolidar uma série de diplomas legais, unificando a legislação referência para o esporte brasileiro. Entretanto, é preciso reconhecer que a Lei Geral do Esporte não versa adequadamente sobre a proteção legal dos sinais distintivos das organizações esportivas com sede e administração no território nacional. Sobre o tema, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual afirma que o bom desenvolvimento da indústria esportiva depende da proteção eficiente dos direitos de propriedade intelectual, pois parte relevante das receitas obtidas pelas entidades esportivas e pelos atletas deriva da comercialização do uso de sua imagem e de seus sinais distintivos, abrangendo símbolos, logomarcas, nomes, etc. Considerando que a indústria esportiva é composta por múltiplos agentes, tais como atletas individuais, equipes, associações e federações que podem se organizar nas esferas local, regional, nacional e até mesmo internacional, fortalecer a proteção dos direitos de propriedade intelectual pode impactar significativamente no setor. Atualmente, a Lei Pelé nº 9.615 de 1998 estabelece como propriedade exclusiva das entidades desportivas sua denominação e seus símbolos, independentemente do registro e por tempo indeterminado. Esta é, sem dúvida, a regra mais protetiva quando comparada à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei da Propriedade Industrial. Porém, a Lei da Propriedade Industrial adota a terminologia sinais distintivos, que por seu gênero, do qual denominação e símbolos constituem espécie, considerarmos mais adequada para favorecer a proteção dos direitos de propriedade intelectual da indústria esportiva. Neste sentido, como um acréscimo do artigo 35A, a Lei nº 14.597, de 2023, é meritório e merece prosperar. É oportuno que o artigo 87 da Lei 9.615, de 1998, seja revogado, pois este é o dispositivo que atualmente disciplina a matéria. Sua revogação vai ao encontro do objeto de promover maior segurança jurídica. Vamos ao voto, senhora presidente. Ante o exposto, o voto... Presidente, desculpa. Pois não, com a palavra, Vossa Excelência. Eu quero lhe trazer uma questão apenas como acréscimo, se Vossa Excelência puder incluir ainda em tempo, por isso lhe interromper, no seu relatório.
Eu vou ilustrar primeiro a razão e depois eu vou sugerir o que eu poderia fazer por emenda, mas acho que Vossa Excelência acatará de forma oral, porque a nossa preocupação é a mesma. Eu recebi de um colega, advogado de um clube, que recentemente ele descobriu que tinha uma loja numa cidade que ninguém visitava, que usava um dos sinais distintivos desse clube. E ele, como bom advogado, correu para entrar com a ação. Só que essa loja, que ninguém sabia que existia, era uma loja antiga, já naquela cidade. E provou que era uma loja antiga, que já usava aquele sinal distintivo, e o juiz, ele encerrou a ação alegando a prescrição, a perda do direito de agir, não a decadência, que é a perda do direito. O direito à marca é do clube, mas ele não teria agido no prazo que lhe competia do Código Civil, na regra geral. Então, eu fiquei com esse pensamento, porque não adianta a gente dar garantia, clubes inclusive que são até mais antigos que a própria lei de propriedade intelectual, dar garantia aos sinais distintivos, né, como direito do clube, mas não dá a garantia desse exercício do direito, que muitas vezes pode, pelo tempo, como nesse caso, ser contestado, o direito de agir. E por isso eu queria fazer uma sugestão, senador Chico, porque eu acho que para a gente ter eficácia justamente nisso, na lei que a gente tem que garantir que o direito de agir está preservado de igual modo. E eu tenho um texto que eu gostaria de ler breve, seria um novo parágrafo 4º, é assegurado o direito de ação para reivindicação do disposto nesse artigo pelo mesmo prazo de vigência do direito material. Então, até porque o direito material do clube é prazo determinado e a qualquer momento, então, mesmo que no passado alguém se valeu de uma marca de um clube, o clube poder reivindicá-la. Pedi para a minha assessoria, se Vossa Excelência concordar, transmitir a sua e, se puder, acrescentar ao relatório e ao texto final, garantido o direito de ação a qualquer tempo. Por ser próprio e estar ainda em tempo hábil, de acordo com o regimento, nós vamos acatar a proposição de Vossa Excelência e estará incluído no relatório final. Bom, vamos ao voto. Atendido o pleito do senador Carlos Portinho em boa hora. Voto. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3074/2024, com acolhimento da emenda número 1 da CCT. E a emenda, obviamente, apresentada pelo senador Carlos Portinho. Perfeito, senador Chico Rodrigues. Em votação, o projeto de lei número 3074/2024, nos termos do relatório apresentado e acatando a emenda apresentada oralmente pelo senador Carlos Portinho. Aqueles que votam com o relator, votam sim. As senhoras e senhores senadores já podem votar. Essa votação ela vai ser nominal. Depois vocês têm que me ensinar isso aí.
Está encerrada a votação. Abrimos aqui o quadro. Fomos 6 votantes. Não, 6 presentes, 5 votaram sim, 0 não, 0 abstenção. O projeto está aprovado com a emenda. O resultado, né? Aprovado o projeto com a emenda número 1, CCT. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Bom, hoje chegamos a... Hoje rendeu, verdade. Onde é que está aqui o encerramento? Ah, tá. Bom, pessoal, eu quero agradecer a participação e a presença de todos aqui na sessão da nossa comissão e todos que nos acompanham também pelos canais de comunicação do Senado. E nada mais havendo a tratar, agradecendo aqui ao nosso vice-presidente a presença, como sempre, grande parceiro Chico Rodrigues, e a todos que estiveram conosco aí na deliberação da nossa importante pauta. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Boa quarta, até a próxima semana. Sustar a resolução 258 do CONANDA. Informe número 152, moção de apoio da Câmara de Colíder, Mato Grosso, aos PDL 3, o mesmo, de 2025, que susta a resolução do CONANDA. Deixa eu ler o que diz a resolução, para que todo mundo entenda. Que permite aborto sem autorização parental ou limite gestacional para menores de 14 anos. E o PL 1904, que tipifica aborto de fetos viáveis como homicídio. Critica-se a decisão do STF, que invalidou a resolução 2378 do CFM. Proíbe a sistolia fetal em gestações avançadas, alegando violação de direito à vida e rejeição popular ao aborto. Informe 153, moção de apoio de outra Câmara de Vereadores, Câmara de Porteirinha, Minas Gerais, favorável ao PDL 03, o mesmo, e ao PL 1904. Mais uma moção de apoio. Moção de apoio, informe 154. Moção de apoio da Câmara Municipal de Rio do Campo, Santa Catarina, também de apoio ao PDL e ao projeto de lei com o mesmo conteúdo. Moção... Informe 155. Mais uma moção de apoio da Câmara Municipal de Camanducaia, em apoio ao PDL 03 e ao PL 1904. Informe 156, mais uma moção de apoio da Câmara de Juiz de Fora. Agora, dessa vez, é a anistia aos presos políticos relacionados aos eventos de 8/1 de 2023. Argumenta-se que as prisões foram coletivas sem individualização de condutas violando direitos fundamentais, presunção de inocência devido ao processo legal e prolongando prisões preventivas sem condenação. Informes 157. Informa sobre a criação do Fórum Nacional de Gestores e Gestoras de Políticas para Pessoas com Deficiência, FNGPD, pela Portaria 1/515 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O fórum visa promover diálogo entre entes federativos, fortalecer políticas de inclusão, fomentar conselhos estaduais, municipais e propor sistemas unificados de direito. Parabéns ao Ministério pela criação do fórum. Respostas de ofício. Número 126, do Ministério Público do Trabalho, já são encaminhamentos que a gente mandou, já são resposta. O MPT, em referência à denúncia 34, lida na 6ª reunião do expediente 3, informa que foi encaminhada à Procuradoria-Geral do Trabalho da 10ª Região para adoção das medidas cabíveis. Obrigado, MPT. Encaminhamento, acusar o recebimento de informações e encaminhar para o denunciante a manifestação do MPT. Encaminhamento número 129, do Ministério Público Federal, MPF, em referência à denúncia 17, lida na 2ª reunião do expediente 3. Informa que foi remetida ao Procurador da República, Henrique Gentil, na Procuradoria da República, no município de Maringá, Paraná. Encaminhamento, acusar o recebimento de informações e encaminhar para o denunciante a resposta do MPF.
da Secretaria de Saúde do DF, em referência à denúncia 58, lida na 11ª reunião do expediente 4 de possíveis maus tratos de criança em creche do DF. Informa que foi caminhada a Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração. E esta Comissão de Monitoramento enviou ofício com esclarecimentos e providência. Encaminhamento: acusar recebimento, informações e encaminhar para o denunciante a resposta para conhecimento. Obrigada à Secretaria de Saúde pela prontidão na resposta do DF. Encaminhamento no informe 158. Resposta do Ministério dos Direitos Humanos ao ofício 71 de 2025 sobre denúncia de corrupção em Minas Gerais a pedido de medida protetiva, informando que o referido Estado já possui programa de proteção à vítima, Provita. Encaminhou ainda os ofícios 2113 e 931 da ouvidoria com acionamento de órgãos locais para preservar sigilo do denunciante e cumprir normativas federais. Obrigado, Ministério dos Direitos Humanos, por ter acolhido os nossos encaminhamentos e também tomado providência. Isto posto, submeto às senhoras senadoras e aos senhores senadores os encaminhamentos lidos. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos aqui sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que, nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, os documentos lidos ficam disponíveis na Secretaria e no portal da Comissão de Direitos Humanos para manifestação dos membros dessa comissão, pelo período de 15 dias, inclusive o que fala de mim, terminando o prazo, os documentos serão arquivados. E nós obedecemos todas as legislações que impõem sigilo quando diz respeito à criança, pessoas vulneráveis. Bem, nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Instantâneo que me empurrou para o abismo mais escuro da minha existência. Próximo, uma pessoa falando sobre o início do vício. Isso aqui são assim, em todos os meus canais, todos os dias, a minha chefe de gabinete me ligou dias atrás chorando, porque atendeu telefonemas e pessoas estavam chorando, desesperadas, um dia depois da oitiva dos influencers. A pessoa disse o seguinte: comecei por curiosidade. Joguei R$10 no Tigrinho e ganhei 30. Uma descarga de dopamina que me fez sorrir sozinho. E ali, naquele instante, o anzol foi lançado e eu mordi a isca. Em poucas semanas, as apostas estavam no topo do meu celular, abrindo automaticamente. Jogava escondido no banheiro do trabalho, no trânsito, de madrugada, ao lado da minha esposa. Falando sobre isso, nós vamos aprovar agora a Jéssica, oitiva da Jéssica, cuja irmã se matou em dezembro do ano passado. Quando a irmã atentou contra a própria vida, a família não tinha ideia do que poderia ter acontecido. Depois ela conseguiu, investigando e olhando os dispositivos, o telefone, o computador da irmã, ela pegou um áudio e soube que a irmã estava endividada e se matou por causa disso. Ela abriu uma ONG. Não sei, era Tigrinho também? Não lembro da Jéssica. A Jéssica virá, independente da CPI. Porque o que nós estamos fazendo aqui é a favor das famílias brasileiras e não nos concentrando em... Porque quando a gente muda a nossa concentração e está tudo certo em relação a outras investigações, nós estamos atrapalhando e fazendo mal às famílias brasileiras, porque isso aqui é uma oportunidade. Então a Jéssica virá dar o seu testemunho. Na ONG dela, os números são alarmantes e ela passou a ajudar essas pessoas vítimas do jogo. Então, vai ser uma oitiva muito interessante. Eu vou para mais uma, padre, e quem está aqui. Escalada da destruição. Perdi tudo.
Mais de R$200 mil. Perdi minha esposa, meus filhos e a minha paz. Vendi o notebook do trabalho, o videogame da minha filha, penhorei o carro da família. Peguei empréstimos de amigos e adiamentos no emprego. Tudo para alimentar a máquina que nunca se sacia. Agora uma de impacto familiar. Minha filha de 8 anos me viu quebrar o cofrinho dela e furtar, ela viu, mas praticamente roubar o dinheiro dela para jogar. E a minha filha não entendia por quê. Minha esposa começou a dormir em outro quarto, me olhava como um estranho. Eu me tornei um espectro de mim mesmo. As pessoas escravizadas, padre, estão ligando, estão entrando em contato para pedir socorro. Aqui, o fundo do poço. Numa madrugada, depois de perder o dinheiro do aluguel, sentei-me à mesa com uma faca no pulso. Pensei no silêncio que viria. Foi então que ouvi uma notificação. Minha filha me mandou um áudio dizendo: pai, eu fiz um desenho para você. Eu te amo. A faca caiu da minha mão. Aquele foi meu ponto de virada. Agora um relato sobre o papel da CPI. Quando assisti a senadora Soraya Tronic e os senadores falando sobre a CPI das Bets, senti pela primeira vez que alguém me dava esperança. Essa CPI não é apenas uma investigação, é um resgate de vidas silenciadas. Aqui um apelo final. Eu não sei onde estarei daqui a um mês, mas tenho esperança, porque alguém no Senado não se calou. Alguém ou alguéns, tá? Sua coragem em enfrentar essa máquina milionária é um ato de humanidade. Obrigado a você e a todos os senadores por serem um farol na escuridão de milhares. O outro, prefiro ficar anônimo pela vergonha, mas peço que este depoimento seja lido em plenário. Que a voz de quem perdeu tudo ajude a salvar outras famílias. E aqui, o último que eu vou ler, nossa, tem tanta coisa, eu vou escolher. Tigrinho e aviãozinho, tá? Eu dormia e acordava jogando. Deixava de viver momentos em família para ficar jogando. Deixava de pagar contas para jogar, na esperança de multiplicar o valor. E aí perdia tudo. Recebendo um salário mínimo e alguém me apresenta uma casa de aposta onde eu ganharia R$1.000 em poucos minutos, tentador demais. E foi assim que eu me viciei. Hoje convivo com a ludopatia. Estou cheia de dívidas com o nome negativado. Quase perdi meu casamento. Sinto que perdi a minha dignidade. Aqui, uma professora Débora J. Lopes, da Rede Pública de Ensino. Ela contou o que vem acontecendo na escola e o secretário de Educação do Mato Grosso do Sul, o secretário Hélio, me pediu ajuda, porque está uma pandemia nas escolas. E nós fizemos muito bem quando nós proibimos o celular dentro da sala de aula, e tinha gente querendo que nós deixássemos para o ensino médio. O pessoal diminuiu o tanto que jogava, porque é muito fácil ficar ali, o professor está falando e a pessoa está jogando. Pelo menos eles ficam no período escolar sem jogar. A professora Débora disse o seguinte: uma mãe desapareceu após se envolver com apostas. A mãe do aluno desapareceu. Deixou um filho de 10 anos aos cuidados de uma idosa. Até hoje não sabemos se ela está viva ou morta. Acredita-se que tem muita gente tem acontecido isso porque está devendo para a agiota. A avó, sensibilizada, contraiu empréstimos consignados em seu nome para tentar quitar as dívidas deixadas por essa filha desaparecida. Outro caso, que a professora Débora relata. Um neto gastou, em menos de um mês, todo o dinheiro da venda da casa da avó em apostas online. Essa senhora avó descobriu, tarde demais, que estava sem teto.
Aqui outro. Apelo à CPI e às autoridades. Por muito pouco eu não tirei a minha vida. Peço que a senhora leve aos demais senadores, leve adiante essa investigação e não ceda. Precisamos de uma solução. Precisamos que o governo olhe para o povo e não permita que algo continue destruindo milhares de famílias. Senadora, confio no seu trabalho, confio no trabalho dos membros da CPI. Que Deus a abençoe e que o trabalho da CPI continue com coragem e justiça e que haja mudança. Eu tenho um muito longo aqui, mas é uma pessoa de Campo Grande, da minha cidade, e ela disse o seguinte: ela perdeu mais de R$1 milhão em jogos de azar. Para tentar coibir os prejuízos, eu precisei vender a minha casa, meu carro e contrair dívidas que ultrapassam 500 mil. Boa parte com agiotas. Desesperada e sem ver saída, tentei tirar minha própria vida 3 vezes. Na última tentativa, meu marido descobriu tudo. Foi graças ao apoio dele que comecei a me reerguer. Ele negociou com todos os credores, inclusive os agiotas, e hoje estamos juntos tentando reorganizar minha vida. Também iniciei tratamento psicológico e sigo lutando um dia de cada vez. O vício em jogos destruiu minha saúde mental, minha estabilidade financeira, minha dignidade, quase tirou minha vida. Não desejo a ninguém o que vivi. É uma prisão invisível. No início, cheguei a ganhar muito, entre 30 e 40 mil reais por dia, mas eu não sacava nada. O que me dominava era a adrenalina de perder. Sentia um estranho alívio quando o dinheiro acabava. Essa é a armadilha silenciosa do vício. Um dos momentos mais dolorosos para mim foi quando gastei em apostas o dinheiro que havíamos guardado, economizado com tanto esforço para realizar o sonho das minhas filhas. Uma viagem especial para comemorar os 15 anos delas. Planejamos isso o ano inteiro. Quando percebi que eu tinha destruído os sonhos das minhas filhas e vi a tristeza nos olhos delas, foi como se a realidade me atingisse com força. Foi nesse momento que finalmente reconheci que eu estava doente. Hoje estou em recuperação e peço encarecidamente que olhe com atenção para essa realidade. E lembrar mais uma vez, o que o Rico Melquiades disse aqui foi muito grave. Ele disse que jogava para acalmar a sensação de ansiedade. Acalma a minha ansiedade, muita gente sente isso. Eu adverti o depoente, por quê? Porque as pessoas que estão assistindo apenas cortes podem achar que isso alivia a ansiedade. Se sente representada ali naquele influenciador. Quando você estiver ansioso, vá procurar um psiquiatra, vai fazer terapia. Eu uso ansiolítico. Não tenho vergonha que essa minha, que eu consigo influenciar ao menos um pouco, não igual os influenciadores, mas se nós nos unirmos, Cleitinho, nós vamos quebrar essa gente, tá? Então, padre, muito obrigada. Queremos continuar ouvindo o senhor e que o senhor não perca esse contato aqui conosco, porque este trabalho, mesmo após a entrega do relatório, a aprovação, vai continuar. Isso virou um tema da minha vida. E não é à toa que eu estou passando por calúnia e por difamação, é porque nós estamos tratando de gente perigosa, de gente com poder, com muito dinheiro, mas achavam que eu seria fraca, achavam que iam conseguir me conter. Venderam para donos de bets que conseguiriam fazer com que eu parasse. Ninguém vai me parar e eu tenho certeza que ninguém vai parar essa CPI. Absolutamente ninguém. Eles fracassaram no intuito e vão continuar fracassando porque são uns fracassados mesmo, de alma, de tudo. Enfim, devolvo a palavra ao senhor presidente e agradeço. Obrigado, minha querida senadora relatora da CPI, Soraya Tronic. Eu quero também aqui fazer uma referência à presença de alguns vereadores do meu estado de Roraima que estão aqui. Eu falei de Rorainópolis, falei do que está acontecendo lá, esse drama dessa perda de
de subsistência das pessoas por conta dessa jogatina. Nós estamos aqui com o Marcinho, que é o presidente da Câmara dos Vereadores, doutor Davi, evangelista Paulinho, João Filho, Raquel Genelu, Rildo Costa, professor Isneide e André Gomes. Sejam muito bem-vindos a essa CPI, viu? E eu quero aqui passar agora a palavra para... Só pedir, eu preciso sair. Pois não. Se o senador Isalci ficar no meu lugar, é meu relator ad hoc, eu gostaria de pedir, por fim, eu preciso sair, eu tenho compromisso no Palácio do Planalto. Só pedir, padre, nos abençoe, ore por nós, ore para que essas almas penadas que querem para subir, para nos usar de escada, para subir nos seus likes, mas nos puxando para baixo, que encontrem a consciência, que encontrem o caminho da luz. Mas eu conto com as suas orações, eu e todos nós aqui, e vamos continuar ajudando essas pessoas. Obrigada, padre. Presidente. Obrigado, senadora Soraya. Eu quero passar a palavra ao senador Girão para fazer as perguntas ao nosso convidado. Muito obrigado. Só antes da senadora Soraya sair, se ela puder me ouvir 2 minutos, dizer o seguinte, presidente, que eu não vou desistir. Eu vou brigar por esse requerimento, é uma prerrogativa, é para buscar a verdade, eu não envolvo nomes. E eu acho bacana a capacidade de reflexão da senadora Soraya, porque a senadora Soraya, e eu acredito, senador Cleitinho, na capacidade de reflexão de cada ser humano. Então, essa tragédia que a senhora acabou de ler, senadora Soraya, de tantas famílias que estão aí perdendo seus entes queridos, entrando, é a nossa dor, é uma dor minha, a dor sua, a dor de todo mundo. Eu votei contra essas bets. E outra coisa, fiz várias emendas. Senador Girão, fiz várias emendas. Olha, se começar a demorar muito, eu não vou nem votar nenhum requerimento desse aqui, porque a gente está perdendo tempo aqui. Não, é só para... Por favor. Nós vamos votar. Faça a pergunta ao nosso convidado, por favor. Justificar que nós estamos juntos nessa luta para acabar. Por mim, dá para acabar. Mas, enfim. A CNBB, padre, já se manifestou abertamente contra a jogatina, né? Inclusive com 2 notas muito fortes. Seja as bets, seja um cassino, bingo, jogo do bicho em espaços físicos. Um projeto absurdo que pode ser votado no Senado. É importante que as pessoas compreendam. Não sei se é por acaso que querem acabar essa CPI logo, porque está esse projeto prestes a ser votado de bingo e cassinos no Brasil, né? Então, eu pergunto para o senhor, com toda essa tragédia das bets, esse posicionamento da CNBB, como o senhor vê essa coragem de uma instituição tão importante como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil em ter se posicionado com relação a a jogatina, aos jogos de azar no Brasil? Eu vejo que a CNBB é uma voz profética no nosso país. Assim como o Vaticano está para o mundo como voz profética, né, a CNBB está aqui para o país, porque ela representa aqueles que mais precisam, os preferidos de Deus, né, que são os mais simples. Aquilo que a CNBB está fazendo, na pessoa de todos os bispos ali, e eu vi as notas, são unânimes, né? Todos eles assinaram essa nota, é ser neste mundo sombrio, escuro, essa voz que não silencia. É aquilo que vocês estão fazendo. Eu acho que o critério para a gente saber se nós estamos no caminho certo é quando a gente passa a incomodar. As coisas que vêm de Deus, que são de Deus, elas não são fáceis de verdade. É por isso que talvez vocês estão enfrentando tantas dificuldades, tantos empecilhos, tantos obstáculos, porque a gente vai ter que passar por essas dificuldades. Então a gente não pode silenciar, mesmo que a maioria esteja contra a gente. Como o senador Cleitinho estava dizendo, né? Existem estruturas que são poderosas demais, que querem manter esse tipo de aposta, de jogo, né? Estruturas assim que dominam a TV, e programas de televisão e tudo mais. Mas não é por conta disso que a gente precisa silenciar. Então, a gente tem a oportunidade de ser voz profética, de denunciar. O profeta é aquele que denuncia. Então, aquilo que vocês estão fazendo, e eu estou aqui para isso também, a CNBB, é denunciar.
aquilo que está ferindo a dignidade da pessoa humana, está ferindo. Basta a gente ver esses relatos todos aí que foram lidos pela senadora. Perfeito. Como o senhor falou, cada vez mais pessoas estão jogando, destruindo famílias, finanças. Como padre, né, mas também como pessoa que tem influência nas redes sociais, qual o seu testemunho sobre os influencers que fazem propaganda das casas de apostas? Né, queria lhe ouvir sobre isso, porque a gente ouviu aqui alguns influencers, muitos até ficaram de refletir, e eu acho isso muito importante, depois dos dados que nós trouxemos sobre suicídio, sobre, né, o que está acontecendo, e muitos... ficou uma penumbra aqui, se ganha com a desgraça alheia, né, no aspecto até de ganhar sobre a perda, né, do dinheiro. Eu lhe pergunto, o que é que o senhor pensa sobre essa atividade que é ganhar dinheiro, mesmo sabendo que pode estar empurrando a pessoa para o abismo? Sim. Eu gostaria muito de pensar que existe uma inocência, mas não é essa a realidade. Eu não acredito que nenhum deles são inocentes a ponto de achar realmente que aquilo possa trazer alguma vantagem. Eu acho que todos têm plena consciência daquilo que estão fazendo e do mal que estão causando também. Mas, infelizmente, a cultura do dinheiro, do ter, fala muito mais alto e isso acaba seduzindo, né? Eles se deixam levar. Eu não estou aqui citando A ou B, até porque eu não costumo acompanhar muito, né? Mas a gente enalteceu aqui também que tem tantos que se colocam numa posição muito contrária e que não se deixam vender. Pessoas que falam abertamente sobre isso também. Eu não sou o único que está falando sobre isso. Existem outras pessoas que também têm uma influência, que têm voz neste meio e que, graças a Deus, estão se colocando contra. E eu acho que o trabalho de vocês aqui, eu falei sobre isso, joga uma luz sobre tudo isso mesmo. Então, mais e mais pessoas talvez estão começando a repensar. Repensar porque estão se arrependidas, a gente torce para que seja isso mesmo, ou mesmo que seja repensar pela vergonha e pela exposição. Porque eu não sei se vocês viram, a moça que veio aqui, ela perdeu, depois que ela esteve aqui, 500 mil seguidores. Para alguém que está nesse meio, 500 mil seguidores é um número significativo demais. Então, assim, algo está sendo feito, e isso é positivo, isso é bom. Então, se as pessoas não estão repensando pelo arrependimento sincero e honesto, porque como homem de Deus, eu acredito na conversão. Eu realmente acredito que uma pessoa pode mudar a conduta, a vida. Talvez começam a repensar pela vergonha e pela exposição de estarem ligadas a algo que é tão nocivo, que é tão prejudicial e que tem causado tantos danos. Perfeito. E nós temos o lado bom também, né? Que é, por exemplo, já me encaminhando para a última pergunta, com relação ao Felipe Luiz, que é o técnico do Flamengo, que fez o caminho inverso, que chegou lá e disse que teve propostas de muitas bets para fazer propaganda, mas ele recusou e disse que o mal que aquilo faz às pessoas jamais permitiria que ele fizesse isso. Então, ele foi como o senhor está sendo também, um movimento diferente da maré, né? E isso é muito importante, eu quero lhe parabenizar. A pergunta final, né, certamente o senhor conhece a teologia, a palavra de Deus que consta no Evangelho. Eu pergunto, em algum momento a Bíblia, alguma passagem de Jesus, né, trata dessa questão da jogatina, do jogo de azar, de aposta? Tem alguma uma dúvida que eu tenho, né, porque é uma causa que me toca muito, essa contra o jogo. E eu, como foi colocado pela senadora, eu sou um ardoroso defensor da vida desde a concepção, contra o aborto, né? Isso nós temos, né, muitas passagens, deixai vir a mim as criancinhas e tantas outras do Evangelho, e também a questão de droga, né, a legalização de maconha, de outras drogas, isso aí é muito pernicioso para a sociedade. E eu também defendo contra. Mas eu lhe pergunto, com relação ao jogo de azar, tem alguma passagem, alguma parábola, algo que na época
de Jesus, ou do seu, de Francisco, de Paulo, nós tenhamos alguma mensagem para nos orientar nesse momento de sombras? Certo. Senador, antes de responder a sua pergunta, eu acho que o Evangelho, se você lê o Novo Testamento assim e o lê por inteiro, você vai perceber que é uma defesa da pessoa humana. Jesus, a todo momento, ele se colocava a favor e principalmente do lado daqueles mais marginalizados, das mulheres, dos pobres, dos doentes. Então o Senhor, ele valorizava o dom da vida. Nós estamos falando aqui sobre a dignidade do ser humano, da vida humana. A igreja, o evangelho, a Sagrada Escritura vai denunciar tudo aquilo que é contrário à integridade da pessoa humana. É evidente que não vai ter explícito Jesus falando sobre casas de apostas, porque são contextos e realidades diferentes. Mas me vem muito, por exemplo, uma passagem do Evangelho de João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, vida plena. Pessoas que estão vivendo estas patologias relacionadas ao vício, que estão vivendo a fome por conta do vício, que estão endividadas por conta do vício, pessoas que estão machucadas emocionalmente por conta do vício, estão com a vida ferida, marginalizada. Então, é um dever, portanto, nosso da igreja, de todo cristão. Eu falei isso na minha rede social, não é porque eu sou padre. Santo Agostinho dizia isso, né? Para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. É porque eu sou cristão. Isso para mim não é motivo de me envaidecer, eu não aceito fazer divulgação. Não existe orgulho nisso, gente. Acho que é uma normalidade, sabe? Assim, é o mínimo. Não mereço palmas por conta disso, de jeito nenhum, né? Sabe? Eu seria tosco demais, assim, tolo se eu fizesse. Então eu faço mais que a minha obrigação. São Paulo diz isso, no final das contas, fizemos o que deveríamos fazer, somos servos. Então eu não mereço elogios por não aceitar. Talvez elogio, eu aceito os parabéns que vieram pelo fato de estar contra. Né, assim, de falar contra, mas por não fazer, isso é minha obrigação, assim, não tem o que se pensar a respeito disso. É claro, assim, que vocês estão mexendo, né, em uma caixa de moribundo, né? Desejo sorte a vocês também, né, assim, tudo de bom para mim também, que eu também tenho medo de falecer, né, não queria... Para concluir, padre, por favor. Porque ele contou a história, que você chorou por causa da morte dele. Graças a Deus não era ele. Mas para concluir, padre, por favor. Concluir. Nós encerramos aqui, antes de encerrarmos essa nossa reunião, eu vou colocar alguns requerimentos aqui para votação em bloco, que são o 448, o 459, o 460, o 462 e o 463 de 2025. Presidente, o senhor podia falar que requerimentos são esses? Pode... Passe para ele, por favor. Mas eu queria... aqueles que estiverem de acordo, que permaneçam como se acham, aprovado. Não havendo mais nada... Tem algum requerimento meu? Não foi colocado algum? Não. Senador Irã, eu só posso fazer um cumprimento ao padre? Eu estava, padre, comecei a reunião aqui, mas eu tive que presidir a Comissão de Direitos Humanos. Foi uma pauta enorme lá hoje, inclusive instalação de subcomissão das mães de Aia. Mas eu não podia deixar encerrar essa sessão sem agradecer ao senhor por ter vindo. O senhor é uma pessoa amada pelo Brasil, o senhor influencia milhões de pessoas. A sua participação aqui, ela tem muitas famílias, tá? Uma audiência, senador, recorde essa sessão hoje, tá? Eu acho que até mais recorde com os outros influenciadores, porque os pais queriam me ouvir. Os outros eram muito adolescentes, jovens que queriam ouvir a outra influência. Hoje, os pais, as famílias queriam te ouvir. Obrigado por ter colaborado com essa CPI. Obrigada por ter vindo, se disponibilizado.
reze por nós. Reze por quem faz crossfit ainda e para correr na rua. Obrigada por sua simpatia, a forma como o senhor fala de valores com humor. O senhor faz uma releitura do sacerdócio. Nós lhe amamos. E que essa nação caminhe, Padre, para a gente se livrar do azar. Que uma nação que pautar a sua economia no azar é uma nação fadada ao fracasso. Que Deus lhe abençoe. Obrigada por ter aceitado o convite. Chegando em casa, vou passar a noite assistindo essa reunião para ver as suas ponderações, as respostas que o senhor deu às perguntas, mas que Deus o abençoe. É uma honra o Brasil ter um sacerdote do nível do senhor. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Poxa, eu quero fazer aqui minhas as palavras da nossa senadora Damares, que foi a autora dessa ideia do seu convite. Aliás, é uma presença muito importante para nós aqui. Parabéns, senadora, parabéns a todos que participaram dessa nossa... Pela ordem, presidente, rapidamente. Eu vou encerrar, o senhor me dá licença, porque eu vou encerrar, porque eu também tenho um compromisso. Mas deixa só, de acordo com o que a gente ouviu aqui, só um encaminhamento. Pois não. Tudo que a gente ouviu aqui, que foi um presente, a presença do padre Patrick Fernandes, as cartas que a senadora relatora leu, a reconvocação desse dono do Tigrinho. Eu queria pedir, já que o senhor não colocou nessa pauta, que o senhor coloque na próxima. Nós vamos ter outras deliberações. Nós temos eu lhe agradeço. Mais de 130 requerimentos aí aprovados. Porque esses são essenciais, trabalho. sabe? Depois de tudo que a gente ouviu. Obrigado, senador. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos e convido-os para a próxima reunião dessa CPI, com horário e dia a serem oportunamente divulgados pelos meios da comunicação do Senado Federal. Muito obrigado a todos. O parlamento, ele também tem uma função muito importante no sentido de facilitar a aplicação da inteligência artificial no setor. Uma das críticas que o projeto aprovado no Senado recebe é que ele é muito dedicado aos riscos e pouco ao fomento. O medo faz com que o ser humano tome decisões erradas, principalmente quando não se conhece a tecnologia com profundidade. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Próxima estação, ao acordar, quedar na imensidão de pedra e... O sete cordas brasileiro, né? Ele é um instrumento que vem exatamente com esses componentes de samba, de chorinho. No meio da rua, na minha morada, madrugada escura. A minha vida inteira eu vi ele dali de baixo. E hoje eu vou ver ele ali em cima, ao meu lado. A estrela que eu procuro não vai se apagar, jamais vai se apagar. O meu violão sete cordas, eu sempre gostei de trazer essa bagagem toda desde menino, desde os 8 anos de idade que eu toco violão, que eu comecei a estudar. Vai se apagar, jamais vai se apagar, nunca vai se apagar o brilho dessa... Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. O fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, que será analisada pelo plenário, prevê a unificação da data das eleições e mandato de 5 anos para todos os cargos. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Jorge Cajuru. Pelo relatório do senador Marcelo Castro, haverá etapas para o fim da reeleição. Em 2026, nada muda. Quem for eleito ainda terá direito de se reeleger mais uma vez. Em 2030, fica proibida a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. Para permitir a unificação das eleições, em 2028, prefeitos e vereadores eleitos
terão um mandato de 6 anos e os prefeitos não poderão se reeleger. E a partir de 2034 será realizado o primeiro pleito eleitoral para todos os cargos: vereadores, prefeitos, deputados distritais, estaduais, federais, senador, governador e presidente da República, acabando com a realização de eleições a cada 2 anos. A partir daí, todos os mandatos serão de 5 anos. O ponto polêmico do relatório foi o tempo no mandato de senador, que passaria de 8 para 10 anos. Vários destaques foram apresentados ao texto, sugerindo que o mandato fosse reduzido para 5 anos. Por acordo, o relator da matéria, senador Marcelo Castro, mudou o texto e igualou o mandato de senador aos demais cargos. Dessa forma, as eleições no Senado serão unificadas. A partir de 2034, a cada 5 anos, serão eleitos 3 senadores. Esse momento é um momento para a gente celebrar. Votamos por aclamação na Comissão de Constituição e Justiça, mostrando que há uma convergência de opiniões, e eu espero que a gente vote também de maneira consensual ou, quem sabe, até unânime no Senado. O melhor argumento que o Marcelo Castro falou para mim foi algo que eu, na hora, falei, gente, acertei em cheio. Ele falou: Cajuru, quem tem direito à reeleição, Cajuru, já começa o mandato pensando nela reeleição, Cajuru. Ao escolher aí, então, ele, um secretário, um ministro, ele pensa primeiro quem politicamente encaixa nesse cargo para dar votos a ele daqui a 4 anos, ou não sei quantos anos. Ele não prioriza escolher um técnico, ou seja, alguém que não seja político e tenha a competência para exercer o cargo de um ministro ou de um secretário. Porque normalmente quem faz lambança em ministérios, em secretarias, cá entre nós, são exatamente os políticos, raramente são os técnicos. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto que tipifica a coação criminosa no tráfico de drogas. O texto pune condutas violentas relacionadas à cobrança de dívidas e contra pessoas que colaborem com investigações. Se dessas ações resultar morte, a pena pode chegar a 30 anos de reclusão. O relator do projeto, o senador Sérgio Moro, explicou detalhes do texto aprovado. Se não houver recurso, ele segue para análise da Câmara dos Deputados. A maioria dos assassinatos no país estão vinculados ao tráfico de drogas. São disputas entre traficantes, traficantes cobrando usuários, traficantes querendo intimidar testemunhas. E, infelizmente, é muito difícil para a instituição do júri, que é renomada e tal, realizar esses processos de julgamentos em tempo hábil. 2, os jurados muitas vezes ficam expostos a retaliações por parte de traficantes e lideranças do crime organizado. Então, esse projeto, excelente projeto de autoria do senador Jaime Campos, no qual teve origem discussões que vieram de magistrados lá do Mato Grosso do Sul. Também recebi sugestões de magistrados que trabalham até no CNJ, para que nós criássemos esse narcocídio. O modelo é o mesmo do latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte. Agora nós vamos ter uma coação do tráfico seguida de morte, com pena de 20 a 30 anos, a maior pena que nós temos dentro do nosso ordenamento, e julgado pelo juiz profissional singular, sem a gente expor o júri a essa possibilidade de retaliação. Com isso, nós acreditamos que teremos um instrumento forte para coibir essa violência vinculada ao tráfico de drogas, que é o grande flagelo hoje do nosso país. E na CPI das Bets foi ouvido hoje o padre Patrick Fernandes. O padre é famoso nas redes sociais com aproximadamente 10 milhões de seguidores e se diz contrário à prática de jogos e apostas. O padre confirmou aos senadores que já foi convidado para fazer propagandas para casas de apostas. Neste início, algumas plataformas me procuraram. Eu lembro de uma proposta de valor, eu não saberia dizer qual delas. Depois eu posso ver, que me procurou, me oferecendo, naquela época, que foi bem no início,
que acho que eu ainda não tinha 1 milhão de seguidores no Instagram, R$560 mil naquela época, para divulgar. E geralmente as divulgações são assim, 2 vezes na semana você grava 2 stories, 3 stories, eles mandam o briefing, né? Só que ali eu já não aceitei e pronto. O padre Patrick Fernandes é reconhecido por seu trabalho pastoral, influência digital e profundo engajamento com questões sociais e comportamentais que afetam a juventude e as famílias brasileiras. O padre se dispôs espontaneamente a falar à CPI, porque, segundo ele, tem atendido muitas famílias que estão sofrendo por causa dos jogos. Para que a CPI possa efetivamente dimensionar a extensão do drama humano por trás dessas apostas online, seria de imenso valor se o senhor pudesse compartilhar, preservando, evidentemente, o anonimato dos envolvidos, exemplos concretos dessa desestruturação que mencionou. O senhor poderia nos dar uma estimativa da frequência e da gravidade dos pedidos de ajuda que recebe? Para mim, os danos psicológicos que são os piores. Eu falo os danos psicológicos piores mais do que os financeiros para estas pessoas. Se você quer relato, acho que semanalmente de 1 a 2 pessoas, quando eu estou em Paropebas ouvindo, me procuram, ou a própria pessoa, que geralmente não é, porque uma pessoa viciada, gente, ela tende a negar. É aquele tipo de coisa, né? Eu paro quando eu quero, eu tenho o controle sobre a situação. Então, quando a pessoa chega ao ponto de reconhecer que está doente, que precisa de ajuda, aí a gente já está falando de um estopim, assim, sabe? De quem não aguenta mais. Na semana passada, influenciadores digitais reconhecidos nacionalmente prestaram depoimento na CPI das Bets. Virgínia Fonseca e Rico Melquiades, que fazem propagandas para as casas de apostas, falaram aos senadores sobre seus contratos com as empresas. O padre fez um alerta. A gente se esquece também daqueles micro-influenciadores que estão presentes nas pequenas e médias cidades do nosso país, que começam a ostentar uma vida que aos moldes de muita gente é a vida ideal. Uma pessoa que antes não tinha muitos recursos aparece com um carro de luxo, com viagens internacionais, divulgando estes jogos, que dá uma falsa ideia de uma vida fácil. O padre sugeriu que influenciadores sejam proibidos de fazer publicidade de jogos e apostas. Ao meu ver, as recomendações do tipo: não jogue se você não for maior de idade, ou jogue com responsabilidade, elas são totalmente ineficazes, não funcionam. E segundo, eu acho que deveria ter uma restrição maior por parte, aí vocês estão certos em restringir horário, esse tipo de coisa. E aí eu não sei até que ponto isso é possível, seria proibido influenciadores de divulgar. Eu acho que seria o meio, talvez, que deveria... Eu acho que deveria ser proibido de divulgar casas de apostas. Projeto em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia regulamenta os grandes centros de dados que propiciam o desenvolvimento da inteligência artificial. O assunto foi debatido hoje por senadores e convidados. Você já deve ter ouvido falar em servidor, data center, dados, imagens e informações armazenados na nuvem. Cada vez mais, nossa vida, falando de pessoas, empresas e instituições, dependem dessa tecnologia de armazenamento. Um servidor, quando a gente coloca um em cima do outro, são 48 servidores, ele forma um rack, que muitas pessoas já devem ter visto. O coletivo de racks é um data center. E aí, quando a gente fala que alguma coisa está na nuvem, na verdade, ela também está em data center. Então, ela está, essa informação, disponibilizada e armazenada em vários data centers simultaneamente. Então, quando todos esses aplicativos, a nossa vida moderna, quando a gente conversa sobre isso, todos eles estão na nuvem. E o que significa a nuvem? Eles estão em data centers. A região mais populosa do país e a mais rica também concentra o maior número de data centers. Mas a coisa tende a se espalhar com a inteligência artificial na ordem do dia. A grande parte dos data centers estão localizados no Sudeste. O Nordeste ele tem uma vantagem muito grande nisso, principalmente a região ali do Ceará, principalmente pela facilidade que tem da produção de energia renovável, inclusive, e também
também a conexão ali por Fortaleza, conexão de fibra ótica, os cabos submarinos que chegam ali. Então, quando falamos de um ecossistema digital, a gente está falando também de um ambiente essencialmente transnacional, em que há fluxos de dados provenientes de outros países, também dados que saem do Brasil em direção a outras nações. Mercado já existe e está em expansão. Há forte demanda e muita gente interessada nesse desenvolvimento. Esse mercado só vem para o Brasil em função da nossa energia renovável. Ele só vem, e aqui eu botei pontos essenciais diferenciais, eu diria, porque as empresas de operadores de data center só conversam se tiver garantia de disponibilidade energética, só se tiver fonte de energia renovável e se tiver uma altíssima eficiência elétrica. Se não tiverem esses pontos, as conversas nem iniciam. Estão fabricando aqui no Brasil, sobretudo, senador, elas estão cumprindo com um processo produtivo nacional, gerando etapas necessárias aqui no Brasil, não somente importando produtos e implementando-os aqui no Brasil. Nós temos aí algumas importantes instituições que também desenvolvem projetos e ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, desde as de universidades a centros de pesquisa que já têm relevância, competência nacional e internacional. Para os debatedores, o Brasil precisa aperfeiçoar a legislação e atrair investimentos. De geração de empregos, essa distribuição, aproveitar esse timing, esse investimento forte para fazer justamente o que o senador Vanderlan falou, de uma parceria público-privada para reforçar a infraestrutura. Todos os operadores estão super cientes e dispostos a reforçar e fazer investimentos na nossa infraestrutura para conseguir viabilizar isso. A gente está falando de uma janela de 2 ou 3 anos para construção, né? Precisamos ser rápidos em algumas definições, porque o mundo está olhando aonde investir em data centers. Investidores brasileiros buscando a ampliação de investimentos nessa indústria e investidores internacionais buscando também uma fonte saudável para esse investimento. E o Senado instalou na manhã desta quarta-feira uma subcomissão que vai discutir o sequestro internacional de crianças e proteger as mães vítimas de violência. Esta subcomissão é ligada à Comissão de Direitos Humanos e tem 180 dias para concluir os trabalhos. A subcomissão vai ser presidida pela senadora Mara Gabrilli, que recebe pedidos de ajuda de mães brasileiras que são julgadas como sequestradoras internacionais por tirarem os filhos de situações de violência doméstica no exterior. Em agosto de 2015, quando eu ainda era deputada federal, realizamos a primeira audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o tema. Infelizmente, ao longo desses 10 anos, os casos destas mulheres brasileiras que fogem com seus filhos da violência cometida por seus ex-companheiros, companheiros estrangeiros, não param de aumentar. E essas mães, elas só desejam ter paz. Em muitos casos, a própria justiça brasileira determina que as crianças sejam retiradas de seus lares por policiais armados para serem entregues para os genitores que cometeram abusos e violência doméstica. A criação da subcomissão foi inspirada em casos como o de Raquel Cantarelli, que não vê as filhas há mais de 2 anos, desde que foram obrigadas a voltar para a Irlanda para ficar com o pai acusado de abuso sexual. Eu estive aqui nessa casa há 2 anos atrás, quando as minhas filhas tinham acabado de ser levadas embora. E hoje fazem 2 anos que eu não vejo o rostinho delas, que eu não escuto a voz dela, que eu não tenho qualquer notícia das minhas filhas. E há 2 anos eu venho lutando. Há 2 anos atrás era tudo vazio. Eu não sabia nem para onde correr. Eu vim aqui para essa casa com um bolo de papel, com o rostinho delas, ao lado do Esdras, que me ajudou, de gabinete em gabinete, falando com todos os senadores, deputados, pedindo apoio. E hoje ver a instalação dessa comissão é uma grande vitória, não somente para mim, para as minhas filhas, mas para todas as mulheres brasileiras que sofreram violência, que sofrem violência e que hoje gritam em silêncio.
Eu estou muito feliz porque, depois de 2 anos, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os 5 ministros determinaram o retorno das minhas filhas ao Brasil, reconhecendo a violência. Vamos bater palma. Foi muita luta. Foi muita luta e foi uma vitória gigante. É aqui no parlamento que as mães pedem socorro. É no seu gabinete, é no meu, é no gabinete dos senadores. Então, a entrega dessa subcomissão hoje, a instalação dessa subcomissão, é uma resposta do parlamento ao choro, ao clamor, ao desespero das mães e das crianças. Não tem como não se emocionar, né? Assim, eu sou mãe e não consigo imaginar a dor dessa mãe de perder a filha, ficar 2 anos sem ver as filhas, né? Isso é muito difícil. Parabéns aos integrantes da comissão que façam o trabalho e que essas crianças retornem o quanto antes para casa. Mudando de assunto, pode ser votado hoje no plenário do Senado o projeto de lei geral de licenciamento ambiental. O texto define os tipos de licença para empreendimentos que possam atingir o meio ambiente. Nessa terça-feira, o texto foi aprovado em 2 comissões do Senado. Na Comissão de Meio Ambiente, houve um intenso debate sobre o tema. Único item da pauta da Comissão de Meio Ambiente desde a semana passada, o projeto do licenciamento ambiental foi louvado e criticado. Já na abertura, o presidente da comissão sinalizou a relevância da matéria. Uma das formas do Estado brasileiro efetivar e proteger esse direito constitucional é o licenciamento ambiental. Então, nós temos que entender a gravidade e a complexidade que é esse projeto de lei que está sendo deliberado nessa data. O relator tomou a palavra apenas para justificar o acolhimento ou rejeição de emendas. O debate foi aberto. As opiniões se sucederam. Ele vai dar um fim a um cipoal normativo, senador Contarato. Regulações que confundem e paralisam os processos e muitas vezes sobrepõem competências entre a União, os estados e os municípios. E isso causa insegurança jurídica, isso causa demora nos processos desnecessárias. O texto era pior do que está. Ele melhorou, mas o texto ainda está ruim. O texto ainda não dá para ser aprovado. Esta legislação será fatalmente barrada no Supremo Tribunal Federal por vício de inconstitucionalidade. Esse projeto, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, vai afrouxar a legislação brasileira. Nós vamos dar um presente para o presidente Lula, aprovando essa lei. A guerra da Rússia com a Ucrânia criou um problema sério para o agronegócio que se chama fertilizante. Lá no meu estado nós temos uma mina de potássio, nós temos a ureia e temos o fósforo, que faz a desgraça do fertilizante. E vocês não querem que a gente aprove isso aqui, porque o meio ambiente não permite que a gente trabalhe. Didático, o senador Jorge Seife dissecou pontos que julga positivos no texto. O novo texto mantém a fiscalização rigorosa, garante transparência com a publicidade de documentos e a atuação dos órgãos de controle. E o PL 2159, senhor presidente, traz avanços objetivos, estabelece prazos máximos para a manifestação dos órgãos envolvidos, impedindo o famoso engavetamento que travava projetos importantes. E nós sabemos que isso aqui dá margem também para corrupção. Simplifica processos para atividades de baixo impacto, como agrosilvopastoris, mantendo a fiscalização e reduzindo carga burocrática desnecessária. O líder do governo fez elogios ao esforço da relatoria, mas também ponderou. Quem começou lá aqui no Brasil fui eu quando era governador. Exatamente pela dificuldade. Só que lá a gente faz só para baixo impacto. A proposta aqui fala de baixo e médio impacto e risco. Eu, sinceramente, acho que você vai construir, por exemplo, uma barragem. Como é que não faz um IARIMO, um licenciamento ambiental? E ela é tida como porte médio. Então, eu acho um risco. A gente teve 2 desastres aqui, joga para os estados e municípios a deliberação disso aí. Eu acho que, sem dúvida nenhuma,
a estrutura do município é muito mais frágil que a nossa aqui. A pressão sobre um prefeito é muito maior do que se possa fazer sobre o Congresso Nacional. Então, na minha opinião, ao fazer essa delegação, nós estamos correndo um risco, inclusive, de termos o que eu chamaria, já tivemos uma guerra fiscal. E aí podemos ter uma guerra, vou chamar assim, ambiental. Quem facilitar mais o formato do licenciamento, então, conseguirá atrair. E na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o projeto de lei geral do licenciamento ambiental não recebeu votos contrários. O projeto do licenciamento ambiental foi aprovado por unanimidade na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A relatora, senadora Tereza Cristina, fez apenas uma complementação de voto. O relatório já havia sido lido anteriormente e foi elaborado junto com o relator da matéria na Comissão de Meio Ambiente, senador Confúcio Moura. Nesses últimos 6 meses, a senadora Tereza e eu resolvemos partir para o entendimento. Lendo, as equipes trabalhando, a consultoria nos ajudando, até nós configurarmos alguma coisa de licenciamento que possível de ser votada em plenário. Porque anteriormente, era impossível levar 2 relatórios divergentes para o plenário. Se esse projeto já tivesse sido apresentado, aprovado há anos atrás, nós teríamos outro encaminhamento para os empreendimentos, com toda a segurança, sem fragilizar o meio ambiente, mas isso teve um tempo e hoje ele está maduro, né, senador Confúcio, para ser votado. Hoje é um conflito. Tantas resoluções, portaria, decreto, etc, etc, você não sabe quem que você vai, com certeza, ali responder para quem, na medida que está tantos estados, cada um tem suas leis próprias lá, os municípios, por conseguinte, aí vem aqui o CONAMA, e assim, mundo afora aqui nesse país aqui. Não é uma questão de partido, não é uma questão de quem está no governo, é uma questão que nós temos que resolver o problema do Brasil, que já tinha que ter sido resolvido talvez há 20 anos atrás ou mais. Durante coletiva na saída da reunião, os relatores da proposta explicaram que o projeto não vai aumentar o desmatamento e a degradação ambiental. Não tem nada a ver, o que nós vamos fazer são os processos, né? Porque a Lei Complementar 109, ela já diz o que licenciar, nós vamos falar só como, né? Já está tudo na Lei Complementar, deixa eu só dizer, como vão ser os processos de licenciamento de tais e tais e tais atividades. Inúmeras entidades empresariais do Brasil que concordam com o nosso relatório. Não é? Logicamente, há divergências, isso é natural e é bom que haja divergências, mas ele acelerará muito. Tem estrada, rodovias paradas há 20 anos, sem licenciamento. E olha que bacana, estados e municípios podem criar leis para beneficiar idosos. É o que diz uma proposta de emenda à Constituição aprovada nesta terça-feira pelos senadores. Agora a PEC deve ser analisada pelos deputados. Com a mudança na Constituição, União, estados e municípios poderão criar leis para proteger os idosos, cada um dentro de sua área de interesse. O objetivo é garantir maior proteção e ampliar os direitos dessas pessoas, com políticas públicas específicas. A partir de agora, não dependemos mais apenas do governo federal para avançar em políticas voltadas à população idosa tão importante. Estamos falando, portanto, de políticas de saúde, de acolhimento, de combate à violência, de acessibilidade e também de inclusão. Estamos falando de cuidar melhor de quem tanto cuidou daqueles que já tiveram a sua infância e já estão chegando também na juventude e no avançado da idade. E foi aprovada também a proibição de tatuagens e piercings em cães e gatos por motivos estéticos. Os infratores podem ficar presos de 3 meses a 1 ano, além de pagar multa. E que maldade, né, gente? Imagina, o cachorro não deve ter a menor ideia, mas bondade para os donos de animais para não fazerem essa maldade horrorosa com os bichinhos. Imagina, tatuar um animal, não consigo nem pensar nisso. O plenário aprovou também projeto de lei que cria incentivos à pesquisa na exploração de petróleo e gás. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Os senadores aprovaram a criação de normas para incentivar a pesquisa de novas tecnologias de exploração e produção de petróleo e gás natural. Pelo menos 5% dos contratos serão destinados a pesquisas para a aquisição de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos em bacias de áreas terrestres. E 10% irão para instituições e centros de pesquisas de todas as regiões do Brasil. Nós teremos aí, desse dinheiro todo, até 10% para a região norte e nordeste, para pesquisas em bacias sedimentares. Você tem uma ideia da diferença? Nesse tempo todo, o Rio de Janeiro recebeu 27 bilhões, o Amazonas 3,5 milhões. Então a gente quer fazer justiça, pelo menos colocando até 10% para a nossa região. O plenário aprovou a criação de uma frente parlamentar em defesa da exploração de petróleo na margem equatorial do Brasil. O objetivo é acompanhar o processo de exploração em andamento e também a tramitação de matérias sobre o tema aqui no Congresso Nacional. Exploração sexual, trabalho escravo. Essas são algumas das condições que crianças e adultos vítimas de tráfico humano enfrentam. Para discutir o fortalecimento de políticas públicas nesse combate, a Comissão de Direitos Humanos fez nesta terça-feira uma audiência pública. O tráfico de pessoas é uma violação grave de direitos humanos e ainda desafia o Brasil no combate. As vítimas, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, são exploradas sexualmente ou submetidas ao trabalho forçado, dentro e fora do país. O Senado realizou uma reunião para discutir meios para fortalecer as políticas públicas de combate ao tráfico humano. Os números no Brasil são alarmantes. Olha isso, senadora Damares. Em 2023, foram registrados mais de 80 mil casos de desaparecimento. 80 mil casos. Podia ser minha filha, meu filho ou filho de quem está nos assistindo de qualquer parte do Brasil. Imagina seu filho desaparecer, sua filha desaparecer, não tem investigações, quadrilhas que trabalham para roubar crianças, para usar o corpo dessas crianças, para tirar órgãos dessas crianças. Nós não vamos nos calar, nós não temos medo e nós vamos enfrentar. Ainda há pessoas que dizem que é mentira, que não tem o tráfico humano, que não tem o tráfico de criança. Tim Ballard, fundador da organização norte-americana que atua no resgate de vítimas do tráfico humano, participou da reunião. A história dele inspirou o filme Som da Liberdade, que retrata os bastidores das operações de combate ao tráfico e os riscos enfrentados por quem atua nessa missão. Se você entender que existe ali 150 bilhões de dólares relacionado ao tráfico de crianças e mulheres. Como é que nós podemos pegar tantas crianças? Como eles estão vendendo tantas crianças? Eles vão para esses lugares mais vulneráveis, como Ilha do Marajó e outros lugares mais vulneráveis, e eles vão atrás, eles sentem essas pessoas, eles vão atrás dos mais vulneráveis. Os participantes reforçam a importância da fiscalização contínua e acolhimento às vítimas no enfrentamento desse problema. Nós temos no Brasil uma realidade de uma pirâmide, né? Vários casos acontecendo, alguns sendo investigados, poucos processados e quase nenhuma condenação. Então, é nessa pirâmide que a gente analisando e vendo assim quais são os desafios e quais são os pontos nevrálgicos que a gente precisa enfrentar. E analisando desde a questão de uma naturalização de exploração sexual, exploração laboral que nós temos, uma questão cultural, uma questão da própria invisibilidade do tema. As pessoas muitas vezes não conseguem enxergar o tráfico de pessoas. As exportações brasileiras a partir das regiões Norte e Nordeste devem crescer nos próximos anos, previu o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele falou em audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Infraestrutura. Em 2017, 26% das exportações brasileiras foram feitas a partir de portos do chamado Arco Norte, que engloba a região Norte e parte da região Nordeste. No ano passado, esse número alcançou 38% das exportações. Num caminho que vai, em breve, 50% das exportações desse país sairão pelo Arco Norte. Isso é uma coisa muito nova. Poucos portos no mundo têm o crescimento que tem o sistema portuário
portuário brasileiro. Por exemplo, o Porto de Itaqui, no Maranhão, há 40 anos atrás, senador Marcelo Castro, senador Fernando Farias, ele não existia. Ele era um pequeno porto, numa região sem produção, ou uma ideia de porto. Hoje ele é um dos portos mais produtivos do planeta. A nossa produção, ela também está migrando. Ela está migrando à produção. Então, assim, o centro geográfico da produção da agricultura brasileira, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, ele estava no sul do país, entre o Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, por ali. Hoje ele está no centro do Brasil. Então, você imagine, senador Plínio, se você desloca a produção, o que significa deslocar a própria infraestrutura? O ministro destacou que a PEC da transição, que substituiu o teto de gastos no orçamento federal, destravou os investimentos, sendo causa direta de aumento do produto interno bruto brasileiro. Só os investimentos em infraestrutura vão colocar por ano 0,3% no PIB, com certeza, já contratado, mas podendo chegar a 0,5% do crescimento do PIB. Então, assim, vejam os senhores aqui. Se a gente investir esse volume de investimento crescente, a infraestrutura nacional vai botar 0,5% de crescimento de PIB por ano. Eu fico muito feliz com essa audiência. Eu tenho certeza que a mídia vai divulgar esses dados, mostrar os excelentes resultados até agora obtidos, uma melhoria da qualidade das rodovias brasileiras, o impulso sobre as ferrovias, que era um problema, um marasmo histórico no Brasil, que não acontecia nada de ferrovia no Brasil, e agora está acontecendo. O aumento na concessão de rodovias também foi destacado pelo ministro. Ele comparou o número atual de concessões com o do governo anterior e comemorou os recursos investidos pela iniciativa privada. No primeiro ano do governo do presidente Lula, nós fizemos 2 leilões, porque a gente também não tinha os projetos. No segundo, fizemos 7. Nesse ano vamos fazer 15 e a ideia do ano que vem é fazer 20. Com isso, o Brasil vai ter um novo momento, uma virada de chave. Depois desse conjunto de leilões, nós vamos viver um outro modelo no Brasil, com muito mais investimento privado, que aí eu convido os senhores a olhar a magnitude do investimento privado vis-à-vis ao investimento público. 23 até maio de 25, nós realizamos 12 concessões. 13 mil na história, até 22 quilômetros concedidos. 6.100 em 2 anos. Agora, a previsão até 25, atingir 48 concessões com 25 mil quilômetros concedidos à iniciativa privada, com potencial de levantar 475 bilhões de reais para o investimento na infraestrutura rodoviária. A parceria público-privado, acho que as PPPs foi uma opção, né, que o Brasil adotou para fazer frente à escassez de recursos públicos, né, no enfrentamento de pontos de estrangulamento na infraestrutura nacional. O Brasil sabe o que fazer da porteira para dentro, Jaime Campos. Ele produz muito, ele produz com qualidade, ele sabe entregar o produto que o mundo precisa para garantir segurança alimentar. O desafio do Brasil é da porteira para fora. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou nesta terça-feira da abertura da 26ª edição da Marcha dos Prefeitos em Brasília. O evento é realizado anualmente pela Confederação Nacional dos Municípios e representa um dos maiores encontros de articulação dos interesses do municipalismo. Espera-se a participação de 12 mil gestores públicos durante os 4 dias de evento. Na abertura estavam presentes autoridades, entre elas o presidente da República. Durante o discurso, o presidente do Senado destacou que a destinação das emendas aos municípios tem gerado desenvolvimento e falou da importância da descentralização dos poderes e do fortalecimento das cidades. A administração municipal chega onde a União, muitas das vezes, não consegue chegar. E também chega aonde o Estado brasileiro não consegue chegar. Por isso, essa descentralização é muito importante. Descentralizar é fornecer às prefeituras os meios e o apoio necessários para que atuem com mais autonomia e eficácia. Mais do que ninguém, os gestores municipais conhecem a realidade brasileira.
A experiência de quem está na linha de frente, em contato direto com as necessidades da população, é essencial e imprescindível para o sucesso de qualquer política pública. E o chanceler Mauro Vieira disse que o Brasil não pediu à China o envio de um representante ao país para discutir o TikTok, mas que o presidente Lula defendeu, na visita àquele país, a regulação das redes sociais. Vieira contou aos senadores que no jantar com os chineses o presidente pediu ajuda à primeira-dama Janja. O ministro fez um balanço das ações do ministério em audiência nesta terça-feira na Comissão de Relações Exteriores. O chanceler Mauro Vieira foi questionado pelos senadores sobre o asilo concedido à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada pela justiça peruana a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em 2 casos relacionados ao financiamento ilegal de campanhas eleitorais do ex-presidente peruano, Ollanta Humala. Não existe nenhuma discussão, ao que me consta, que aquelas condenações, de alguma maneira, seriam motivadas politicamente. E aí a indagação que a própria imprensa brasileira fez, né? Quer dizer, o Brasil vai virar um paraíso para pessoas condenadas por corrupção, inclusive por suborno pago por uma empresa brasileira. O determinante foi a instantânea aprovação do governo peruano. Quer dizer, não havia por que não se fazer, não se dar, e os exemplos todos que eu citei na minha apresentação de outros asilos dados também não creio que corroborem um fato de que o Brasil tenha um comportamento que possa ser criticável. Nós tivemos sempre o comportamento de acordo com a convenção que se chama Convenção de Caracas de 1954 e dentro de todos os padrões estabelecidos pela convenção. A audiência com Mauro Vieira tratou ainda da retirada de opositores de Maduro da embaixada argentina em Caracas, que está sob custódia brasileira. A operação foi feita pelos Estados Unidos sem aviso prévio ao Itamaraty. O Brasil tentou negociar um salvo-conduto com a Venezuela para garantir a saída segura dos opositores, mas não teve sucesso. Os 4 asilados na Venezuela foram resgatados pelos Estados Unidos? E nós encerramos o jornal porque agora acabou de ter início o plenário do Senado. Acompanhe. Sessão deliberativa ordinária, dia 21/5/2025. A número regimental. Declaro aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Empurra isso assim. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Coronel Ulisses, cadê? Vou, rapidinho. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à deliberação de indicações de embaixadores e à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Projeto de Lei 2159 de 2021, do deputado Luciano Zica. Proposta de emenda à Constituição número 52 de 2023, do senador Marcelo Castro e outros senadores. Projeto de lei número 4.558 de 2019, do deputado Marreca Filho. Projeto de lei complementar número 234 de 2020, do senador Chico Rodrigues. E projeto de resolução número 41 de 2024, do senador Zequinha Marinho. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Quero agradecer, presidente Chico, do nosso querido Norte, agradecer o Cajuru e fazer uma correção. Hoje, na CCJ, quando eu me posicionei sobre o projeto da reforma política no Brasil, eu me esqueci de mencionar o autor do projeto.
Isso não é legal. É como você ler um texto e esquecer de quem foi o autor do texto. Então, eu quero fazer aqui essa correção. O autor do projeto, apelidado inclusive de Projeto Cajuru, é o senador Cajuru, do queridíssimo estado de Goiás. E quero adiantar que eu sou favorável ao fim da reeleição para os cargos de executivo, que infelizmente no Brasil a prática mostrou que é nocivo esse instituto. Quando o sujeito ganha para prefeito, governador ou presidente da República, quando ele vai montar a equipe dele, na primeira montagem de equipe já está contaminado com a reeleição. E o primeiro mandato inteiro fica subordinado a esse instituto. Além do excessivo poder de alguém que está com a caneta na mão num processo de reeleição. Portanto, eu sou completamente favorável ao término da reeleição no Brasil. E a instituição de mandato de 5 anos para todo mundo, para prefeito, vereador, governador, presidente da República e também para senador. Parabéns, querido Cajuru. Gozando da paciência de Vossa Excelência, que eu tenho o privilégio de considerar como colega, como amigo, quero apenas fazer o segundo e último registro. Estou aqui ao lado do meu amigo e deputado federal Ulisses, Coronel Ulisses, do meu querido estado do Acre. Aconteceu algo que me comove muito, Cajuru. Coronel Ulisses, em 2 anos, primeiro mandato, apresentou e viu a Câmara Federal aprovar uma matéria importantíssima na área de segurança para o Brasil. Ninguém aguenta mais ver bandidos sendo presos, drogas sendo apreendidas e sendo liberados na audiência de custódia. É preciso colocar um limite no Instituto da Liberdade Provisória. Portanto, o projeto apresentado pelo Coronel Ulisses da Câmara, que foi aprovado, estabelece que reincidente, crime hediondo, bandido que está portando arma de grosso calibre, que só pode a polícia portar, e membro de organização criminosa, não gozará do Instituto da Liberdade Provisória. Isso é uma ajuda para a segurança pública que anda um caos no Brasil inteiro. E, graças a Deus, é um privilégio para mim, o senador Otto Alencar, que eu quero aqui render minhas homenagens, eu disse a ele, Cajuru, olha, o deputado do Acre apresentou o projeto e foi aprovado na Câmara, eu gostaria de ser o relator, o senador do Acre, e ele me concedeu. E hoje, na CCJ, com apoio unânime de todos os colegas que lá estavam, aprovamos uma audiência pública apenas para amadurecer mais ainda o assunto e a população brasileira ter o direito de saber o que nós estamos votando terminativo aqui no Senado da República. E, em seguida, nós votaremos. Eu tenho certeza, até pelo apoio unânime dos colegas hoje na comissão, e pelo apoio do senador Otto, que é o presidente da CCJ, que nós faremos audiência pública e aprovaremos aqui no Senado o projeto do meu amigo Ulisses, deputado federal, que veio da Câmara Federal, dando uma contribuição imensa para as forças policiais no Brasil. Vão se sentir muito mais seguros com essa lei. Era o registro, muito obrigado, presidente, pela tolerância, muito obrigado, senador Cajuru, e peço desculpa mais uma vez por ter cometido essa falha. Não é bom. A pessoa, é preciso falar de um projeto, dizer quem é o autor do projeto. Senão fica deselegante no mínimo. Então, muito obrigado, desculpa, viu? Eu gostaria, nobre senador Márcio Bittar, senador ativo, representante do Acre e da Amazônia, defendendo postulados fundamentais para a vida política nacional. Eu gostaria de, primeiro, sei do comportamento de Vossa Excelência, da lealdade de Vossa Excelência e essa observação que foi feita aqui para citar o senador Cajuru, ela é apenas complementar, porque eu tenho certeza que o senador Jorge Cajuru sabe do carinho e, acima de tudo, do respeito que Vossa Excelência tem por ele, por todos os colegas, e, obviamente, o fez aqui com muita maestria, né, a público a nível nacional. Milhares de pessoas nos veem e escutam nesse momento para que possam entender a dimensão do caráter de Vossa Excelência, acima de tudo, da humildade de Vossa Excelência ao se reportar novamente ao senador Cajuru como autor desse projeto do fim da reeleição. E também parabenizar Vossa Excelência por ter trazido aqui ao plenário da Câmara Alta do país o coronel Ulisses, deputado federal, que teve a brilhante iniciativa, talvez
sacudido pela vontade popular nacional de que essa história de audiência de custódia, ela tenha critérios, pelo menos, para que possa dar segurança à população brasileira. Quantos bandidos entram ali e saem pela porta da frente do jeito que entram, mesmo de forma indevida? E alguns juízes aqui, sem fazer juízos de valor individual, nós entendemos que há necessário sim de se regulamentar, deputado Coronel Ulisses, para que nós possamos definitivamente dar mais segurança à população brasileira, mas mais do que tudo, dar um certo freio a alguns segmentos do judiciário que às vezes passam do limite nas suas decisões, nem sempre, muitas vezes, felizes, né? Então, deixo aqui esse registro, não poderia deixar de fazê-lo pela humildade de Vossa Excelência ao se dirigir ao senador Jorge Cajuru, e tenho certeza que é disso que vive o político, o parlamentar, é de franqueza, lealdade e sinceridade, assim como Vossa Excelência o faz agora, e dá exemplo para todo o conjunto dos nossos colegas senadores e senadoras. Portanto, parabéns, senador Márcio Bittar. Como primeiro orador inscrito, permutando com o senador Esperidião Amin, passo a palavra ao senador Jorge Cajuru, que deve estar hoje em um dia de graça, porque, na verdade, conseguiu, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovar esse projeto, que certamente ele virá ao plenário do Senado e, quando vir, terá realmente, e quando vier, terá certamente a aprovação de todos os senhores e senhoras senadores, porque o Brasil precisa de uma reforma política. Como está, na verdade, virou uma torre de Babel, né? A política nacional, em termos de suas normas, suas leis eleitorais, etc., etc. Duração de mandato, mandato ad eterno, enfim, né? Principalmente no Poder Executivo, porque é onde está, na verdade, muitas vezes o conflito com a sociedade. Então, passo a palavra ao senador Jorge Cajuru e tenho certeza que o seu pronunciamento vai ser, na verdade, um daqueles que deixa o registro tatuado na memória da população brasileira. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Amigo Chico Rodrigues, voz vitoriosa da minha amada Roraima, antes de mais nada, fazer permuta com o Paim é normal, ele faz, eu faço, e depois quero te dar uma explicação aqui, porque já começou na imprensa a trazer um retrato que não foi este que eu quis colocar. Sobre o meu amigo Márcio Bittar, nós convivemos aqui há 6 anos e meio, nunca tivemos um desentendimento. Pensamos diferentes politicamente, mas respeitamos a opinião de um, de outro. Nunca tivemos uma discussão qualquer. E entre nós não há conta corrente, porque eu vi que temos até o bom gosto musical. Fomos no mesmo show aqui em Brasília, né? Só com craque, Leonardo, Chitãozinho, Chororó, Daniel. Eu conheci a sua esposa, sua amada esposa, muito educada. Então não esquenta a cabeça com isso, porque você eu sei que é de verdade. Mas que isso é normal no mundo meu artístico, onde eu estou há mais de 50 anos na televisão nacional, e no mundo político, sempre tem um pouquinho de ciúme. Então há dificuldade de falar algo que eu não pedi para o presidente Davi Alcolumbre. Ele que decidiu chamar a PEC do fim da reeleição de PEC Cajuru. Então não foi decisão minha. Então o colega que quiser dizer, porque aqui não tem colega, só tem amigo, mas aquele que quiser dizer, bem, se não quiser não tem problema nenhum. E só para deixar claro que o teu amigo, companheiro, você que é uma voz consagrada no Acre, Márcio Bittar, o coronel Ulisses que aqui está, que foi, ou seja, a paternidade é dele, né, nesse projeto, você vai ser o relator, eu antecipadamente aqui te garanto que o meu voto será absolutamente sim, não há nenhuma dúvida sobre isso. E Paim, só porque eu fiz uma brincadeira lá na CCJ, já tem gente na imprensa escrevendo que eu sou contra você ficar 20, 30 anos no Senado. Não, o que eu quis dizer é que nós temos senadores aqui com uma saúde tão fantástica que eles deveriam ser estudados pela NASA, né? Porque eu não consigo ter a saúde deles. O Paim, por exemplo, o Sarney, que ficou aqui 40 anos como senador, o nosso Rui Barbosa, que ficou 34 anos, né? O Renan Calheiros vai para 32, não é isso? Então é muita saúde, eu não consigo, mas Deus que abençoe vocês, que vocês continuem tendo, até porque vocês não mancham esse mandato de vocês no Senado, vocês são exemplos nessa casa, né?
O triste é quando alguém fica muito tempo e transforma o cargo em profissão e não faz nada para a sociedade brasileira. Esse não é o caso de vocês, graças a Deus. Bem, eu subo à tribuna neste 21 de maio de 2025, Chico. Você tem razão, é um dia que para mim está na história, porque a votação por unanimidade da PEC Cajuru do fim da reeleição, ao passar na CCJ, o presidente Davi Alcolumbre já anunciou, quarta-feira que vem, dia 28, ela será votada aqui. E ela já vai para a Câmara a partir de 1º de junho, portanto. Então, de forma histórica, em junho, o Brasil poderá ter este fim da reeleição que a maioria concorda e o alinhamento das eleições a cada 5 anos, acabando com essa farra, acabando com reeleição, com compra de votos, com bilhões gastos, como bem colocou o presidente da CCJ, Otto Alencar, com eleições a cada 2 anos, o ponto mais importante entre aqueles da minha propositura, da minha PEC. O trabalho realizado, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, por uma de nossas principais instituições, a Defensoria Pública, homenageada ontem, segunda-feira, aqui no Senado Federal, em sessão especial que tive a honra de presidir e de ser o autor desta sessão, celebrando o Dia Nacional da Defensoria Pública, o 19 de maio de 25. Foi convocada em atendimento a requerimento de minha autoria e do senador Davi Alcolumbre, do Amapá, presidente desta casa, e como prometi na sessão especial, vou lembrar aqui na tribuna algumas falas que reforçaram a importância da Defensoria Pública. Veio gente do exterior, enfim, casa cheia. Essa instituição, que representa um dos maiores legados da Constituição Cidadã de 1988, e é neste sentido que foram precisas as palavras do Defensor Público Geral Federal, Leonardo Cardoso de Magalhães, abre aspas, somos nós, defensoras e defensores públicos, que estamos nas trincheiras, nas lutas, na resistência, que estamos atuando nos centros penitenciários, nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, que estamos nas demarcações, nos conflitos fundiários, que estamos trabalhando na erradicação do trabalho escravo, atendendo migrantes, atendendo pessoas indígenas no reconhecimento de seu território. Diversas são as nossas atribuições e desafios. Fecha aspas. Seguiu na mesma linha o pronunciamento de Luciana Grando Bregolin, presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais, a ANADEF, e abro aspas para ela. Nos corredores das defensorias de todo o país, diariamente assistimos à transformação de vidas. São idosos que buscam seus direitos previdenciários, famílias que lutam pelo acesso à saúde, comunidades inteiras que reivindicam moradia digna, refugiados que buscam acolhimento em nosso país, pessoas privadas de liberdade que têm na defensoria a sua única voz. Fecha aspas. A meu ver, os depoimentos revelaram a simbiose entre a Defensoria Pública e os mais necessitados. Como bem definiu José Rodrigues dos Santos Neto, Defensor Público Geral do Estado do Amapá, terra de Davi, nosso presidente histórico do Congresso Nacional, abro aspas também para suas palavras. A Defensoria Pública não apenas representa o povo, ela se origina dele. É a única instituição do sistema de justiça que não nasce da autoridade, mas da vulnerabilidade. Ela não atua sobre direitos, ela carrega direitos. Fecha aspas.
Renovei na sessão especial de ontem a convicção de que o Poder Legislativo tem o dever de sempre reforçar a Defensoria Pública, instrumento vital na luta contra as desigualdades que ainda não está presente em todo o território brasileiro. O presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, o Oleno Inácio de Matos, destacou o não cumprimento da Emenda Constitucional 80, aprovada há mais de uma década, para a Defensoria chegar a todas as comarcas. Hoje, pouco mais de 50% das comarcas brasileiras contam com a presença regular da Defensoria Pública, infelizmente. Nas palavras dele, abro aspas, o déficit de defensoras e defensores é real e o financiamento adequado continua sendo uma pauta constante que impacta diretamente nossa capacidade de servir. Não se trata de uma demanda corporativa, trata-se de garantir que nenhum brasileiro, nenhuma brasileira fique sem amparo jurídico por conta do CEP, da condição social, da vulnerabilidade em que vivem, fecha aspas. A ausência ou a insuficiência da Defensoria Pública em qualquer comarca do Brasil representa um vácuo na concretização da justiça, o que ficou claro nas palavras de quem falou como representante do povo, a Patrícia Almeida, vice-presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas e ouvidora-geral externa da Defensoria Pública do Distrito Federal. Para fechar, segundo ela, abro aspas, a Defensoria Pública é o SUS do jurídico. Ela é a última porta que abre quando todas as outras já se fecharam. É por ela que o Estado se faz presente quando mais se precisa, quando o Estado, por muitas vezes, não cumpre o seu papel. Quem está aqui para garantir esse papel se chama Defensoria Pública. Fechando de vez, cito o que disse ela, Fernanda Fernandes, que hoje está em Brasília, mas veio de Goiânia, é carioca, a presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Ela, minha amiga, por sinal. Abro aspas para a sua fala. Fecho. Se queremos uma democracia forte, precisamos de uma defensoria forte, com orçamento, com valorização, com estrutura, com defensoras, com defensores públicos suficientes, mas também valorizados para fazer justiça com qualidade. Chega de separatismo, chega de desigualdade, chega de injustiça para o povo mais vulnerável do nosso país. Fecha aspas. Passei do tempo porque eu acho que a Defensoria Pública mereceria só 1 minuto e meio antes de concluir o presidente e senador da minha amada Roraima, Chico Rodrigues, que hoje me disse, Paulo Paim, que o novo presidente da CBF é um homem de bem e não um homem de bens. Agradecidíssimo. Eu quero aqui parabenizar o senador Jorge Cajuru, primeiro, por ser o autor do projeto do fim da reeleição. Vossa Excelência que inspirado no sentimento e, como dizia Ulisses Guimarães, na voz rouca das ruas, apresentou esse projeto que avançou, que evoluiu, que foi discutido à exaustão pelos senadores. Que teve como relator o senador Marcelo Castro, que se debruçou sobre o seu conteúdo, fez um estudo extremamente pormenorizado, com muita competência, com assessoria de altíssimo nível, entregando à CCJ um projeto que tivesse o fim que teve nessa primeira etapa, ou seja, a sua aprovação por unanimidade. Projeto da autoria de Vossa Excelência que vai ficar registrado nos anais da história do Senado da República. E a segunda questão que Vossa Excelência tratou aqui também com muita competência é a importância da Defensoria Pública, né, que foi constituída na Carta Magna de 1988, né,
a Defensoria Pública, que é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, né? Ela tem como missão orientar juridicamente e defender os direitos dos necessitados em todos os graus, judicial e extrajudicial, de forma integral e gratuita. É bom que deixe bem claro que a função da Defensoria Pública é atender o jurisdicionado de forma integral e gratuita. A Defensoria Pública é uma expressão e instrumento do regime democrático e da promoção dos direitos humanos. Ela está prevista no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal de 1988. Portanto, Vossa Excelência fez aí uma pregação à população brasileira da importância, né, desse importante instrumento de proteção à população brasileira, que é a Defensoria Pública, com seus dezenas, centenas, milhares de representantes, todos eles, de forma ordenada, competente e, acima de tudo, profissionalmente preparados para defender a população brasileira, repito, principalmente aqueles mais necessitados. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, que mais uma vez ocupa a tribuna de uma forma que engrandece o nome deste Senado da República, senador Jorge Cajuru. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu passo a palavra ao senador Paulo Paim. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito bem, presidente. Presidente Chico Rodrigues, senadoras, senadores, senador Cajuru no plenário, senadora Tereza Leitão, que preside a Comissão de Educação também no plenário, senador Márcio Bittar, que aqui esteve, senador Girão, que o assessor dele está de plantão ali já, para ele poder falar em seguida. Presidente, eu trago ao plenário o que eu considero uma boa notícia. A Câmara está unindo todos os projetos que eles entendem que deva ser votado com urgência na linha de defender os aposentados e pensionistas. Eu entendo que o Senado também pode caminhar no mesmo sentido. E, nesse sentido, eu dou a notícia. A senadora Damares Alves é relatora de um projeto de minha autoria, o 74 de 2023 ainda. Para ninguém diga que eu apresentei um projeto agora, quando estoura toda essa bomba, dessa bandidagem, essa máfia que está aí roubando os aposentados e pensionistas. A senadora Damares Alves me informa que apresentará o relatório no mais tardar a semana que vem, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. O relatório dela é desse projeto de minha autoria, que eu repito, 74 de 2023. O projeto prevê a exigência da assinatura física ou presencial para a formalização de contratos de empréstimos consignados. Esses destinados a pessoas idosas, aposentados e pensionistas. Tive a oportunidade de analisar o relatório da senadora Damares e posso afirmar que ele está muito bem elaborado, vai no tom do projeto original. O objetivo principal é proteger essa parcela da população vulnerável da nossa sociedade contra a ação de grupos criminosos que agem com extrema crueldade e desumanidade. O projeto que eu citei já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa com relatoria do senador Fabiano Contarato e também do senador Flávio Arnes. Além disso, o texto exige que a instituição financeira forneça uma cópia do contrato firmado ao idoso. Senhor presidente, eu recebi diversos representantes de banco, não dos bancários, de banco mesmo. Pediram reuniões em meu gabinete, eu fui inflexível. Digo, essa história de você mandar por correspondência
seja por WhatsApp, seja pelo celular, seja por essas novas fórmulas que o momento permite, quem é que garante que ali não tem fraude? No meu caso, eu recebi, não foi comigo que aconteceu, dezenas, para dizer centenas de idosos que dizem que foram obrigados a pedir o empréstimo sem que eles concordassem. E muitas vezes, 90% dos casos, é familiares. Digo isso com tristeza. Por isso que lá em 2023 eu apresentei projeto nesse sentido. Só com a presença do idoso é que terá validade essa apropriação que eu considero indébita, uma covardia que fazem com os idosos. Senhor presidente, serão abrangidos pela regra contratos, serviços ou produtos da modalidade de consignação, como empréstimos, financiamento, arrendamentos, hipoteca, aplicações financeiras, retirada de dinheiro, investimentos dúvidos, ou qualquer outro tipo de operação que possua natureza de crédito consignado. Essa iniciativa atende uma reivindicação da sociedade por maior segurança nessas transações, visando o quê? Combater as fraudes, que são uma das situações mais perversas e desumanas enfrentadas pelo idoso. Senhor presidente, só para ter uma ideia, uma auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, revelou que mais de 35 mil reclamações relacionadas aos empréstimos consignados liberados de forma irregular pelo INSS. Os valores envolvidos nesses golpes podem alcançar cifras bilionárias, há quem fale já em 90 bilhões. É imprescindível, senhor presidente, que tais práticas sejam cada vez mais investigadas a fundo. Doa quem doer, e que os responsáveis sejam punidos com rigor, com firmeza pela lei. O trabalho belíssimo que está fazendo a Polícia Federal, por exemplo. Precisamos, sim, dar força para a Polícia Federal. Quem rouba covardemente, e aí no caso é de idosos, tem que ir para a cadeia. Por isso, tem que haver firmeza para que essas fraudes cessem definitivamente. O INSS bloqueou novos descontos de empréstimo consignado para todos os segurados, para investigar o que está acontecendo. Para finalizar, senadora Tereza Leitão, lembro que o presidente Lula determinou investigação total e punição a todos, quem for culpado que vai responder pelo crime que fez. Investigação total nas fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. A associação e entidades picaretas vão responder agora, vão ter que responder e vão ter que devolver. E um outro projeto de minha autoria manda pagar em dobro. Roubou 50 mil, vai pagar 100, com juro e correção monetária. É o primeiro cálculo, né? Roubou 200, vai pagar 400. Ah, roubou 50, vai pagar também o dobro. Por isso, senhor presidente, eu sei que o próprio Código do Consumidor já recomenda, mas não acontece. Por isso, apresentei um projeto que vai nesse sentido. Por fim, senhor presidente, muitos podem estranhar a citação que farei agora. Hoje de manhã, eu defendi um projeto lá na Comissão de Ações Sociais, que não é de nenhum parlamentar, eu diria, de esquerda. É um parlamentar que se identifica no outro campo. Mas ele apresentou o seguinte projeto. Quando a mulher estiver com câncer, e o mais comum é de SEI, vamos dar um exemplo, né? Quando ela estiver com câncer e for ao médico, se for 1, 2 ou 3 dias, não importa, mas o seu companheiro, o seu esposo, não perderá
o seu salário se nesse dia ele se deslocar para atender a sua companheira. A senadora Jussara, que era relatora, fez uma emenda. Não é só a mulher que tem câncer, o homem também tem. E foi acatado também, no sentido, votamos por unanimidade, que o homem também, se ele tiver que se deslocar para o hospital, para o médico, e estiver com câncer, e a companheira dele, a esposa, trabalha, ela poderá, então, ficar afastada naquele período dos exames, sejam 2, 3, 4 dias, até que ele possa voltar à sua atividade normal. E esse projeto, eu cito nomes, quando citar nome na tribuna, todo mundo sabe, nos meus 40 anos, não é para agredir ninguém. Eu faço política propositiva e não política negativa. Se eu ver a tribuna para começar a ofender esse ou aquele, não é o meu estilo. Tem gente que faz isso, que faça. Eu não faço. Se eu cito nomes, e vou citar o nome agora, é do autor do projeto. O autor do projeto é o senador Jorge Feiser. Se eu não me engano, de Santa Catarina, né? Ele é o autor do projeto. Eu até disse, esse projeto caberia bem na minha mão, porque eu cuido muito da CLT, do mundo do trabalho. Olha, garantir que o cidadão possa acompanhar a sua companheira, ou a companheira acompanhar o homem, no caso. Em caso de câncer, é mais do que legítimo. E é uma contribuição positiva para a sociedade. Por isso, fiz a defesa lá e o projeto foi aprovado, não só por mim, né, porque foi unanimidade. É um projeto interessante. Como eu lamentei que saiu de pauta também um outro projeto, esse de minha autoria, mas o relator entendeu que devia sair de pauta nesse momento, que diz que, na rescisão de contrato, o trabalhador tem que ter o direito de alguém que o defenda, que esteja junto. Porque o empregador, ele tem meia dúzia, 10 advogados, 20 advogados. Se eu tiver um problema qualquer, eu tenho como conseguir um advogado. Mas o trabalhador que vai lá ter uma indenização, ganhava o salário mínimo, vai ganhar 10, 15 mil, ninguém pode acompanhar ele. Então, eu propus, nesse projeto, que no ato da rescisão, com mais de um ano ainda botei, com mais de um ano de trabalho naquela empresa, ele deveria ser ou no Ministério do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, ou no sindicato, para que um advogado acompanhe a parte mais frágil, que queremos ou não, é o trabalhador. Eu sempre digo que a parte mais forte é aquela que tem a caneta na mão, que demite e admite quando bem entender. Era esse, presidente, meus comentários rápidos do dia de hoje. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Falei 12 minutos, e era 10. Nobre senador Paulo Paim, Vossa Excelência traz aqui uma iniciativa muito positiva, né, da Câmara dos Deputados, que vai procurar pensar ou compilar ou juntar todos os projetos que que trata dessa área, e realmente é importante para nós facilitarmos. É um largo estuário de projetos de origem diferente, que com o propósito de atender sempre o trabalhador, né? E aqueles que são similares, acho que não tem nenhum mal fazer com que haja pelo poder de síntese da consultoria legislativa, se façam projetos que diminuam esse tempo de tramitação, né? E possa chegar até aqueles aposentados, os idosos, enfim, né? E Vossa Excelência falou também do projeto da sua autoria, que está sobre a relatoria da senadora Damares, né, para assistência física ou presencial para os empréstimos. Isto é fundamental, porque por isso que nós estamos vivendo hoje esse momento de extrema inquietação da sociedade em relação ao que aconteceu com o INSS, que a cada dia a gente percebe pelos comentários, pelos estudos que estão sendo feitos pela CGU, pela Polícia Federal, por todos os órgãos de fiscalização e controle, que não é de ontem nem é de hoje. Ele já vem de muitos anos. Hoje pela manhã ouvi um noticiário que há mais de 15 anos que se arrastam esses desvios, que é o hacking de uma
condenação coletiva anunciada, né? Chegando ao ponto de nós nos depararmos com desvios no momento identificado de mais de 6 bilhões de reais. Né? Então, na verdade, a nossa preocupação hoje e, ao mesmo tempo, o nosso alinhamento com esses projetos, como Vossa Excelência bem citou aqui, que é da sua autoria, e a senadora Damares Alves está como relatora, que possa efetivamente ter a presença do idoso, do aposentado, porque está aí. Por que que as empresas buscam, os bancos? Exatamente, é uma forma de facilitar, né, o desvio da finalidade desses empréstimos para que possam, na verdade, emprestar o seu dinheiro e, ao mesmo tempo, no bojo disso, ter aqueles mal intencionados e cometer desvios para aqueles que passaram a vida inteira trabalhando e têm, no fim da vida, uma aposentadoria muitas vezes irrisória, mas que é aquilo que lhes dá a sobrevida. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, né? Eu tenho certeza que cada manifestação dessa é a manifestação do Congresso Nacional representando a população brasileira, e Vossa Excelência, que é um expert, principalmente nessa área, reconhecido no Brasil inteiro como defensor dos idosos, aposentados, etc., estabelece essa relação de confiança do Parlamento pela população brasileira. Portanto, parabéns, se me permitir, só para um registro, Vossa Excelência, com a capacidade que tem de responder, comentando, né? Cada orador que está na tribuna, me fez lembrar que há mais ou menos 15 a 20 anos atrás, eu presidi uma CPI da Previdência. Ali eu já falava sonegação, desvio de dinheiro e fraude, eu já falava na apropriação indébita e já falava que, se nós olharmos a história, o desvio da Previdência chega a trilhões. Não me enganei, não, Eu tenho um relatório total sobre o que aconteceu e encaminhei aos canais competentes. Mas, infelizmente, me parece que a Previdência nunca teve o olhar que ela deveria ter. Espero que agora, com tudo que está acontecendo, Polícia Federal e todos os tribunais, Tribunal de Contas, os órgãos do governo que atuam nessa área, possam fazer o pente fino efetivamente contra essa roubalheira que vem acontecendo no nosso país, principalmente na Previdência. Muito obrigado pelo comentário, nobre senador Paulo Paim. Passo a palavra ainda no pequeno expediente, obedecendo o rito regimental. Passo a palavra à nobre senadora Tereza Leitão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Antes dela se dirigir à tribuna, eu quero registrar aqui a presença de prefeitos e vereadores do município de Campo Magro do Paraná. Se sintam acolhidos aqui pela Câmara Alta do país. Muito obrigada, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, senadores e senadoras, em nome do senador Girão, saúdo toda a assistência que nos acompanha pelas redes do Senado, os prefeitos aqui presentes, muitos também estão nos aguardando nos nossos gabinetes, mas eu não queria deixar de fazer a menção hoje, senhor presidente, ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, registrado no último 18 de maio. Um desafio ainda para todos nós. Esse dia é marcado pela trágica memória do assassinato da menina Araceli Crespo, em 1973. Trata-se, portanto, não de um dia para comemorar, mas para refletir e reforçar nossos compromissos com a proteção de nossas crianças e adolescentes contra a violência sexual. 17 anos depois do assassinato de Araceli, em 1990, aprovamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco inequívoco desse compromisso com a proteção da infância. Um dos seus pilares é justamente a proteção
contra qualquer forma de violência, abuso e negligência. Esse imperativo de proteção impõe a todos e a todas nós um dever de zelar pela dignidade e pela integridade da criança e do adolescente em todos os ambientes sociais, reconhecendo ao mesmo tempo sua prioridade e sua vulnerabilidade. Hoje, senhor presidente, vivemos em um mundo em que os ambientes sociais se estendem muito além dos espaços tradicionais da família, da escola e da comunidade. Em geral, espaços em que as crianças e adolescentes se encontram. A internet ampliou consideravelmente os limites do espaço em que levamos nossas vidas. Com isso, multiplicam-se os riscos e os tipos de violência e abuso a que estamos expostos e expostas. Recentemente, nosso país acompanhou a trágica morte da menina Sara Raissa, aos 8 anos de idade. As investigações apontam para a participação em um desafio em uma rede social, onde crianças e adolescentes são incentivados a inalar desodorante aerosol. A morte de Sara é a segunda de uma criança brasileira associada à divulgação do chamado Desafio do Desodorante. Em 9 de março, pouco mais de um mês antes do falecimento de Sara, Brenda Sofia, de 11 anos, faleceu no Hospital Municipal Dr. Miguel Arraes, em Bom Jardim, no meu estado, Pernambuco, pelo mesmo motivo. Esses são 2 episódios dramáticos que marcam os tempos atuais com tristeza e alertam sobre impactos do uso das redes sociais por nossas crianças e adolescentes. Há pesquisas indicando que no Brasil, 1 em cada 4 crianças acessa a internet antes dos 6 anos de idade. 3/4 dos menores de 18 anos possuem perfis em redes sociais. Uma boa parte deles de acesso público. Não deixamos uma criança de 5 anos andar sozinha nas ruas, mas a internet caça essas crianças, inclusive no tocante à violência sexual. Desde sempre aconselhamos nossas crianças e adolescentes a não abrirem conversas muito longas e profundas com pessoas desconhecidas. Ainda assim, nesse mundo virtual, em que violências de vários tipos têm aparecido, uma realidade muito concreta, nossas crianças estão, na maior parte do tempo, desacompanhadas e sem contar com amparo adequado. Deixo de lado a questão muito complexa dos impactos psicológicos do simples uso dessas mídias digitais ou da imersão exagerada nelas. Quero chamar a atenção aqui para os riscos reais da violência concreta que estão presentes, como o ciberbullying, a exposição a conteúdos inadequados e a exploração sexual. Todos eles alimentados e intensificados pelas redes de desinformação, pela difusão de conteúdos falsos e de discursos de ódio. Precisamos levar em conta, senhor presidente, que este mundo virtual veio para ficar. Precisamos, entre outras coisas e prioritariamente, preparar meninas e meninos para entrar nesse mundo, conhecendo os riscos que existem e sabendo como enfrentá-los na medida do possível. Foi, em parte, pensando nisso, senhoras e senhores, senhoras senadoras, quem nos escuta, que enviei à mesa diretora um projeto de lei número 1010, agora, em 2025. Esse projeto estabelece normas gerais para a educação midiática e digital, no enfrentamento de redes de desinformação, produção e disseminação de conteúdos falsos e discursos de ódio. Como disse na justificativa que anexei ao projeto, a ideia é utilizar os espaços privilegiados de formação, que são as escolas, para fomentar o desenvolvimento de habilidades críticas e investigativas, capacitando os estudantes a discernir, avaliar e administrar informações de maneira responsável e ética. Esses instrumentos críticos são também fundamentais como estratégia de redução dos riscos a que estão expostos nossos jovens no mundo virtual.
digital. Educar digitalmente é também preparar nossos jovens para melhor evitar as armadilhas que os espreitam nas esquinas escuras da internet. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje, quando lembramos do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, temos uma excelente oportunidade para lembrar também da necessidade de renovarmos nossos esforços na direção de oferecer uma maior proteção a crianças, adolescentes e jovens. Tenho certeza de que esta casa, com a seriedade que lhe é peculiar, compartilha comigo essa convicção. Quero concluir evocando o que pode ser um clichê, mas que não deixa de carregar uma boa dose de verdade. Nossas crianças e nossos adolescentes são o futuro desse país. Um país, aliás, que está envelhecendo rapidamente e que, mais do que nunca, precisa de gerações bem preparadas, saudáveis e seguras, para que possa continuar prosperando. Muito obrigada, senhor presidente. Senhora senadora Tereza Leitão, nós vimos Vossa Excelência sempre tratando desse tema sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, e desta feita, na comemoração ao dia, né, desse combate a esses crimes e abusos sexuais intoleráveis, que a sociedade cada vez mais ela, obviamente, se indigna. E Vossa Excelência, por ser educadora, por ter uma experiência enorme com a escola, Vossa Excelência disse com muita propriedade que o tripé família, escola e comunidade é exatamente o ambiente onde, no passado, se criava suas famílias, se convivia com, muitas vezes, com desvios, com acontecimentos que marcavam na época, mas eram de formas esporádicas. Mas hoje, depois, com o advento da internet, esse mundo virtual, ele passou a ser, no nosso entendimento, e acho que Vossa Excelência também, praticamente um dos maiores vetores que fazem com que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes sejam realmente agredidos, esses abusos eles sejam praticados, fragilizando, obviamente, essas crianças, jovens e adolescentes que são o futuro do país. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas, acima de tudo, pela preocupação clara de defender de uma forma muito veemente essa causa das crianças e dos adolescentes. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Gostaria de passar a palavra ao senador Esperidião Amin, que está com a bela comitiva de Santa Catarina, e Vossa Excelência tem o tempo disponível que for necessário para falar sobre todos esses catarinenses ilustres que lhe acompanham nessa tarde aqui no Senado. Muito obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a senadora Tereza Leitão, porque, de alguma maneira, eu dei uma modestíssima contribuição para o seu pronunciamento, pelo menos no relógio, e tentei dar, pelo menos. Então, valeu a intenção. Meus cumprimentos à senhora, sempre uma senadora dedicada, estudiosa. Nem sempre eu consigo compreender tudo que ela pensa, mas quando compreendo, geralmente há uma grande convergência que me alegra muito. Presidente, como o senhor sabe, nós estamos vivendo a marcha dos prefeitos, sempre acompanhados pela causa municipalista, vice-prefeitos e vereadores. Eu vou tentar aqui, num exercício de imaginação e de informação, vou começar pela prefeita, né? Eu sou de Santa Catarina, um estado feminino, então eu jamais vou começar pelos marmanjos, né? Então, queria saudar a presença da prefeita de Bom Retiro, queria saudar a presença do prefeito de Criciúma, prefeito de São Pedro de Alcântara, né? A primeira cidade de ascendência germânica de Santa Catarina,
prestes a completar 200 anos, daqui a 4 anos. É o berço, praticamente, da colonização alemã no nosso Estado. E a presença, aí vocês me ajudem, do Walter Manfroy, que lidera um consórcio muito importante para o turismo da região serrana da Serra Catarinense. O prefeito de Três Itilhas não está aí? Não entrou. Como não entrou? Então está a vice-prefeita de Três Itilhas. Eu bem que falei para ele, gravata preta e camisa preta, eles vão achar que tu não tá engravatado. Mas quero saudar, portanto, a Verônica, né, de Três Itilhas, e os vereadores aqui presentes. Isso. A começar pelos vereadores Naim, meu amigo de correspondência, Nivaldo, a presidente da Câmara, nossa Terezinha Kuhn, Janice, o Leonardo e o Ricardo. São Pedro, eu acertei? Acertou. Eu não posso errar, presidente, porque a minha esposa, a Ângela, é Schmidt-Heinzen, totalmente originária, cinco gerações atrás, da colonização de São Pedro de Alcântara. O vice-prefeito Luciano e o administrador do nosso Hospital Santa Teresa, o Samuel. Errei? Não. Esqueci? Tudo certo. Nossa vice-prefeita de Arroio Trinco, a Raquel, a cidade mais italiana de Santa Catarina. Verdade. E mais italiana do sul do estado, prefeito. A maior parte, migrantes de Uruçanga e região. Primeira colônia de Azambuja. Que foram de Azambuja, da sua região. Isso mesmo. Na região sul do estado, a maior parte Vêneto. Inclusive o primeiro Marini, que aparece no livro da Nelma Baldin. Eu sou Marini, por parte de mãe. E o nome deste imigrante está lá na página 94. Não é possível. Da segunda edição do livro. Da segunda edição do livro. E o nome dele é inesquecível. Felice Marini. Felice. Então, queria agradecer ao senhor, a paciência do meu amigo Eduardo Girão, que hoje ficou satisfeito porque ele construiu, presidente, a emenda, a PEC Cajuru-Nasser. Né? Eu vou preferir falar Nasser. Ele vai preferir falar Cajuru, mas é a mesma pessoa, nosso Jorge Cajuru Nasser. Muito obrigado, presidente. Senador Espiridião Amin, nós queremos parabenizar a toda essa delegação de Santa Catarina, que, na verdade, tenho certeza que são os seus admiradores pela sua história, nessa marcha dos prefeitos que se encontram em Brasília, nessa causa municipalista, né, que defendem os vereadores aqui presentes, vice-prefeitos também, enfim. E dizer para esses representantes, brilhantes representantes de Santa Catarina, que o senador Espiridião Amin é a nossa enciclopédia. Ele sabe de tudo. E tem em nós, na verdade, os seus seguidores, os seus ensinamentos e a sua experiência, o seu humor, tudo isso faz parte da personalidade dessa figura pública brasileira e catarinense que é irretocável. Portanto, vocês estão de parabéns com o senador Espiridião Amin, minha gente. Continuando o pequeno expediente, seguindo os ditames do nosso regimento interno, passo a palavra ao senador Eduardo Girão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado. Tá, tem que só colocar ali, tá 1 minuto só, rapaz, me dê mais aí um pouquinho. Muito obrigado, paz e bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, a todos os senadores, senadoras, funcionários dessa casa, assessores
e principalmente as brasileiras e os brasileiros que estão nos assistindo pelo trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Olha, o que me traz essa tribuna hoje, dessa casa bicentenária, é algo de extrema importância. Eu peço a atenção de todos vocês, porque as aberrações que estão acontecendo aqui no Brasil, vindo do STF, onde os senadores parlamentares, né, os deputados, não podem visitar os presos políticos do Brasil, porque o ministro Alexandre de Moraes não autoriza, inclusive um requerimento aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, por unanimidade, não é respeitado. A que ponto chegou a nossa democracia frágil, cambaleante e o desrespeito à Constituição do Brasil? Mas a Argentina deu um exemplo. Permitiu a ida desse grupo de parlamentares para visitar os presos políticos do Brasil que foram àquele país. E eu trago aqui, senhor presidente, não apenas pela sensibilidade do tema, mas pelo que ele representa em termos de soberania, diplomacia e, acima de tudo, respeito aos direitos humanos e à dignidade humana. Na semana passada, estive em missão oficial na República da Argentina, ao lado dos senadores Magno Malta e Damares Alves, com um objetivo claro e legítimo: buscar informações e prestar apoio humanitário a cidadãos brasileiros que estão em território argentino requerendo asilo político. Dentre esses cidadãos, 5 estão hoje em cárcere naquele país. Homens e mulheres que recorreram ao governo do presidente Javier Milei em busca de proteção e não o fizeram por aventura, não, mas porque sofrem todo tipo de perseguição política em solo brasileiro. Sem direito à defesa, sem direito a acesso aos autos, sem dupla jurisdição, ou seja, sem o devido processo legal. A missão não teve, e faço questão aqui de frisar, qualquer interesse em proteger criminosos. Eu sou, antes de tudo, um defensor do Estado democrático de direito. E quem quebra, quem depreda, quem agride a sede dos 3 poderes deve sim ser responsabilizado, mas sempre dentro dos limites da legalidade, com amplo direito à defesa e jamais sob o manto das arbitrariedades ou de qualquer vingança institucional. Estivemos reunidos com o secretário executivo do Ministério do Interior da Argentina, Dr. Lisandro Catalán, e com o diretor nacional de imigração, Sebastián Celdani. A eles levamos nossas preocupações. Relatamos que esses brasileiros que pedem asilo estão sendo tratados dentro de sua própria pátria como inimigos políticos. E que é justamente por isso que bateram as portas do governo argentino, porque confiam no compromisso da Argentina com a liberdade e com os valores que hoje são defendidos com firmeza pelo presidente Milei. Posteriormente, isso foi pela manhã, na segunda pela manhã, na segunda à tarde nós fomos aos presídios, onde esses cidadãos se encontram. Visitamos os locais onde estão detidos Joel, Firmino, Joelton e Rodrigo. No presídio feminino, procuramos contato com a Ana Paula, que tem denunciado situações graves de maus tratos, inclusive tortura. E aqui, senhoras e senhores, preciso destacar uma situação que eu considero inaceitável no regime democrático. Olha só, o que aconteceu de manhã foi uma reunião muito bacana com o governo argentino, mas à tarde nós tivemos um contratempo que mostra, e eu quero avisar aqui ao governo Milei, sei que de alguma forma vai chegar pelos brasileiros que lá residem ou por outras autoridades que contactamos, que se ele não abrir o olho,
vai acontecer o que aconteceu no governo Bolsonaro. O aparelhamento que os Kirchner deixaram sabotam, boicotam as atitudes do governo e podem jogar aquele refrão que fez o Milei ganhar a eleição, né, que todos sabem, né, a questão da liberdade, que seja ofuscado. Então, eu tive a minha entrada barrada no presídio por uma regra arbitrária, criada ali no momento, por um servidor da unidade, que se recusou a aceitar o meu passaporte, senador Iovisto, o meu passaporte funcional como documento de identificação, e está lá, parlamentar em pleno exercício de um mandato, eu mostrei. Ora, estamos falando de uma missão oficial de representantes do Senado da República Federativa do Brasil, fora do país. A identificação do brasileiro, é claro que é essa, o passaporte diplomático ou funcional. Impedir a entrada foi um ato de desrespeito institucional e diplomático. O que é que estavam querendo esconder? Eu nunca andei com a minha identidade funcional do Senado, que eu recebi na posse. Sempre andei com o meu documento, passaporte ou documento, né? Mas lá criaram essa jogada aí para, de uma certa forma, retardar, para não deixar a gente ficar muito tempo no presídio. Depois eu entendi por quê. Mas o senador Magno Malta, a senadora Damares entraram, estavam lá com esse documento que nunca, praticamente ninguém usa, mas eles levaram por um preciosismo. E eu entendi lá fora, esperando, o que é que aconteceu. Estava o extintor de incêndio, vencido há 2 anos, as janelas todas quebradas. Isso numa sala que é para os oficiais. Você imagina o que tem lá dentro, né, acontecendo com os brasileiros em termos de condições sanitárias. E a senadora Damares e o senador Magno Malta depois nos reportaram das situações graves que os brasileiros estão passando lá. O que eu quero dizer aqui, o que me chamou mais atenção, que foi essa tentativa explícita de ocultar a real situação dos detentos. Né, os diretores da unidade retiraram os presos de suas celas antes de nossa chegada, tentando evitar que verificássemos as reais condições a que estão submetidos. Sim, a senadora Damares e o senador Magno Malta não foram às celas. Eles levaram para outra sala para não deixar verificar as celas que os brasileiros estão. Então, é muito preocupante porque não foi possível inspecionar os locais de detenção. Por quê? Esta é uma questão que precisa ser esclarecida, senhor presidente. E nós vamos voltar à Argentina, já com a comissão de deputados também, que está sendo aprovado um requerimento para a visita na Argentina aos presos políticos, e outros senadores que eu conversei que se manifestaram interessados em ir novamente, ou pela primeira vez, junto ao governo Milei e visitar os brasileiros que estão lá detidos. Então nós vamos, nos próximos dias, eu queria ir esse final de semana, porque tem uma situação desesperadora acontecendo, emergencial com a brasileira, que eu vou reportar aqui, mas nós vamos, com um conjunto de parlamentares, tentar falar até com o presidente da República para que a gente resolva essa situação. Então, senhor presidente, a resposta talvez tenha sido dada, e eu já falei aqui, na questão de tudo que estava quebrado, vencido na antessala. Mas a missão na Argentina não teve um caráter ideológico, tampouco político partidário. Foi uma missão humanitária e constitucional. Nós fomos representar brasileiros que não podem falar por si. Fomos cobrar respeito à vida, à dignidade, à verdade. Fomos cumprir com o nosso dever de senadores. Então, eu faço aqui, para finalizar, se o senhor me der um minuto a mais, por fim, um apelo ao Itamaraty, à Comissão de Direitos Humanos deste Senado, que foi ativa nessa questão, e às instituições brasileiras. Acompanhem de perto esse caso. Isso diz respeito a todos nós. A soberania nacional se expressa também na defesa dos nossos cidadãos em solo estrangeiro. Não podemos nos calar diante de injustiças ou arbitrariedades. Venham de onde vierem. Então,
essa visita à Argentina, que teve ali um propósito, nos deixou margem para voltar, para exatamente ir atrás do que tentaram esconder para a gente. E nós vamos, sim, até as últimas instâncias, buscar que os direitos humanos sejam respeitados dessas pessoas que, de uma certa forma, buscaram as autoridades, né, dentro do que estipula a lei argentina, pedindo o asilo, renovando de 3 em 3 meses, mas quando estão indo renovar agora, estão sendo presas. Então, elas estão na ilegalidade, começando a ficar com receio de ir buscar as autoridades, com medo de ser preso. E olha, você já está num país distante, senador Chico Rodrigues. Você já está num país diferente, que a cultura é diferente, que a língua é diferente. Até frio já está fazendo lá em Buenos Aires. Muitos daqueles brasileiros, né, não têm esse tipo de vivência. Então, nós precisamos ter esse olhar humano, cuidadoso, porque a gente sabe o que está acontecendo no Brasil. A gente sabe da inversão de valores, de prioridades, do desrespeito à Carta Magna, feito por aqueles que deveriam ser os primeiros a respeitá-la, que são ministros, alguns ministros do STF, que têm aí feito uma perseguição clara, sem dar qualquer direito à defesa, ao contraditório, dupla jurisdição, pessoas que tiveram efetivamente uma situação delicada aqui no seu próprio país por uma caçada implacável a quem pensa diferente, a quem é conservador, a quem é de direita. Isso é inaceitável, né? Inaceitável, e nós vamos continuar bradando, clamando por justiça para todos no Brasil. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua tolerância sempre, senador Chico Rodrigues. Nobre senador Eduardo Girão, Vossa Excelência fez um pronunciamento aí muito claro dessa viagem que fizeram os senadores à Argentina para ver a situação dos presos brasileiros naquele país amigo. A Argentina é um país amigo, irmão, e, de qualquer forma, esse apoio humanitário que Vossa Excelência, juntamente com a senadora Damares e o senador Magno Malta, tiveram a oportunidade de fazer, mostra, inclusive, esse sentimento humano, esse lado humano em que vocês demonstram, né, para a população brasileira, né, procurando, inclusive, mitigar os efeitos dessas prisões que, como Vossa Excelência falou, tem realmente algumas situações que precisam ser corrigidas, que haver interferência, inclusive, também do Ministério das Relações Exteriores do nosso país. E eu apenas deixo aqui um comentário, um simples comentário em relação à visita aos presos de 8 de janeiro. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele está cumprindo o seu papel, ele está, obviamente, como ministro do Supremo Tribunal Federal, tomando as decisões que, eventualmente, de forma legal, ele entenda que tem que serem tomadas, mas nós achamos que não tinha nenhum mal conceder aos parlamentares e aos familiares visitar esses presos, porque, de qualquer forma, eles estão presos mesmo. A presença da família ou a presença de algum parlamentar, né, ali exatamente como se fosse uma força moral, era ouvir, chegar próximo dessas pessoas, que muitos deles que não têm culpa de nada e estão ali em desespero, a gente imagina como estão. Ninguém aqui é favorável a perdoar quem tem pecado. Aqui nós não somos nenhum fariseu para dizer que tem que ser solto todos, etc. Mas que esse lado humano, esse sentimento, além do sentimento jurídico, do saber jurídico do ministro, ele faria um gesto muito grande para a população brasileira, ao conceder a visita em blocos, talvez, a esses que, na verdade, inclusive parlamentares que fizeram e têm o desejo de ir até esses presos de 8 de janeiro. É apenas uma observação, estou falando como cidadão apenas, né, que acho que daria um distensionamento muito grande na população brasileira. Não havendo
oradores inscritos, pelo menos, não havendo oradores inscritos, nós suspendemos a sessão deliberativa, que será reaberta para apreciação de matérias constantes na ordem do dia. Fica, portanto, suspensa a presente sessão. Um ano das enchentes no Rio Grande do Sul, o que se perdeu e o que foi reconstruído. Relembra a efervescência do Congresso Nacional durante a elaboração da Constituição. Indígenas e quilombolas já viviam na região de Brasília antes da construção. Histórias pouco conhecidas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O saneamento básico ele é um elemento essencial para a qualidade de vida das pessoas. Quando não há isso, as pessoas estão expostas a uma quantidade enorme de sujeira com contaminantes e agentes de infecção dos mais diversos tipos. A PEC aprovada que coloca o saneamento básico entre os direitos sociais, ela é estratégica, porque quando nós falamos que 43% somente da população tem acesso, é um número baixo, mas quando a gente olha regionalmente e olha as regiões mais pobres e isoladas, comunidades indígenas, quilombolas, a região norte, nordeste, os números são piores ainda. Essa inclusão ela permite um olhar diferenciado do ponto de vista orçamentário e integrado. A Rússia é uma das nações fundadoras do BRICS. É o maior país do mundo, com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 144 milhões de habitantes. A Rússia é tão grande que tem territórios na Europa e na Ásia. O parlamento russo é bicameral. O Conselho da Federação corresponde ao Senado e a Duma estatal à Câmara dos Deputados. Quanto ao poder executivo, é exercido pelo presidente, que indica o primeiro-ministro, que deve ser aprovado pelo parlamento. A Rússia atual é herdeira do Império dos Czares e da União Soviética, superpotência comunista que desapareceu em dezembro de 1991. Há quem diga que o navegador puritano do período colonial é o turista sexual de hoje. Mas certo seria afirmar que o corpo visto pela tradição judaico-cristã como o pecado confundiu-se com a lógica do capital, que transformou o prazer em mais um bem de consumo. Senadoc, neste sábado, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. A SPA agora proibiu o uso de conta demo, mas a conta demo reinou e reinou muito tempo, em que ele simula um jogo, é uma conta onde não se ganha, ela é virtual e quando o apostador, para jogar, precisa baixar um aplicativo, naquele aplicativo ali, para os influenciadores, era fornecido a famosa conta demo. Ele recebia a conta real, onde ele ia lançar o link para que as pessoas clicassem e apostassem, mas ele recebia também uma conta, um outro link, onde ele entrava, simulava, gravava a tela, demonstrando ali como ele fez o grande ganho. Eu mesma acabei de ganhar 100 mil reais. Estou esperando cair aqui na minha conta para mostrar para vocês. Sem precisar sair da minha casa. Quem é que não quer? O dinheiro que ela sacou não foi do grande ganho, porque o grande ganho foi uma simulação, uma fraude que ela fez na conta demo. Os 50 mil foi o dinheiro que ela recebeu para divulgar a plataforma. Deixa eu mandar um recado para os influencers. Estelionato, 4 anos de reclusão. Lavagem de dinheiro, 3 a 10 anos. Associação criminosa, 3 a 5 anos. E ele trouxe aqui hoje também, crime contra a ordem financeira.
A investigação aponta também para um dolo direto por parte dos influenciadores, ou seja, a consciência da ilegalidade da atividade promovida e a deliberada indução de seguidores ao erro. Identificaram esse dolo direto? Então veja o quanto nós estamos enfrentando um gigante com, digamos assim, com uma peteca, um estilingue. A legislação ela está desatualizada e, como a senhora bem falou aí, é importante que a Lei 14.790 ela tenha, se não ela ou uma legislação mais recente ou nova, traga aí tipos penais que façam frente a esse tipo de problema. Em maio, as questões raciais de ontem e de hoje numa programação especial. Não há uma dimensão da questão social desse país que não passe por nós. Toda sexta, 21h, aqui na TV Senado. Brasília, nossa capital, nosso Distrito Federal. Essa bandeira elegante foi criada pelo poeta Guilherme de Almeida, que participou da famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Na inauguração de Brasília, 1960, ele estava lá também e foi o orador da cerimônia. Guilherme de Almeida foi poeta e também atuou como heraldista, uma pessoa que desenha e projeta brasões. Branco representando então a ideia de paz, harmonia, o quadrilátero verde que representa inclusive o formato do Distrito Federal. Ah, então o mapa de Brasília também está aqui na bandeira. Também está na bandeira, então a bandeira tem todo esse simbolismo. E nós temos na bandeira de Brasília as características dessa herança modernista justamente no símbolo que talvez seja o mais icônico da capital, que é a Cruz de Brasília. A Cruz de Brasília foi criada em homenagem também aos primeiros nomes do Brasil, Ilha de Veracruz e Terra de Santa Cruz, e também uma homenagem à primeira missa. As setas também têm a nossa herança indígena, né? A flecha indígena, né, dos índios, também está representada como símbolo da história do país através das pontas. Que é uma cruz, mas ao mesmo tempo também é um símbolo que aponta para todas as direções. Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos, o símbolo cartográfico norte, sul, leste, oeste, né? Os pontos cardeais que indicam a ação do governo federal sobre todos os cantos do Brasil. A Rosa dos Ventos é um dos símbolos cartográficos mais comuns. Ela indica os 4 pontos cardeais. Rosa dos Ventos, Cruz de Veracruz, o mapa de uma cidade que aponta para todas as direções. Faz todo sentido que o símbolo da nossa capital tenha sido criado por um grande modernista. Brasília, Distrito Federal, essa bandeira tem história. Aqui as fossas, quando enche, transborda, fica vazando pela rua. É muito triste você ir para a escola todo sujo, por ter contato diretamente com o lixo. Uma mudança legislativa em 2020 que introduziu novas metas para a universalização do saneamento. A gente traz uma legislação que saneamento básico vai ser reconhecido também como direitos sociais. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A popularização das plataformas de apostas online aumentou o acesso dos brasileiros aos jogos de azar. Com isso, casos de vícios cresceram expressivamente no país. Segundo dados do Senado Federal, a ludopatia é o terceiro vício mais frequente no Brasil. Ela atinge cerca de 3 milhões de homens e mulheres,
ficando atrás apenas do álcool e do cigarro. A ludopatia, o vício em jogos de azar, é o tema do programa de hoje. Meu entrevistado é o médico psiquiatra André Botelho. Doutor André, muito obrigado por participar do Cidadania. E eu vou começar pela pergunta mais básica, que para mim é fundamental para a gente abrir esse programa. Vamos explicar o que é a ludopatia e como a gente pode perceber quais são os sintomas mesmo de uma pessoa que está entrando nesse vício. Obrigado, né, pelo chamado, por estarem aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre algo que está cometendo tão fortemente toda a população, com danos às vezes irreparáveis e difíceis, né? A ludopatia, que já foi classificada dentro do nosso CID e do DSM, que seria o nosso Código Internacional de Doenças, é classificado como transtorno do jogo patológico, onde a gente, na verdade, vai classificar o jogar que se torna uma doença quando por mais de 12 meses a gente começa a apresentar alguns sintomas que abrangem vários nichos, né, do campo, tanto psíquico quanto social, emocional, afetivo, laboral. Então, ou seja, a partir do momento em que um jogo se torna um prejuízo de forma consistente, recorrente e com danos significativos à vida do indivíduo, é que a gente pode daí chamá-lo de um jogo patológico ou transtorno do jogo patológico. Para quem está em casa entender melhor qual é o comportamento. Não, a pessoa em si às vezes não percebe, mas uma esposa perceber no marido ou um pai perceber no filho adolescente, quais são os comportamentos que a gente tem que ficar atento? O primeiro é o tempo em que é desprendido para o jogo, em que há o jogo em detrimento de. Então, por exemplo, quando eu passo para o jogo acontecer, deixar de ir para o trabalho, deixar de dar atenção para a família, o jogo se torna o grande fundamento da vida daquele indivíduo, ele se torna uma prerrogativa, é a parte principal da vida dele. Mas um dos principais em relação aos jogos de azar são os gastos econômicos. Quanto mais tempo ou quanto mais dinheiro eu preciso, e eu vou precisando cada vez mais de quantias maiores, essas quantias vão aumentando e eu vou pedindo empréstimos e eu vou me endividando, isso é um dos grandes sinais de que a gente está caminhando para um transtorno de jogo patológico. Doutor, a gente percebe que teve um aumento muito grande depois que houve a liberação dos jogos de aposta online, tipo as bets, entre outros, bem famosos, bem populares. É isso mesmo, pela sua percepção, porque você atende as pessoas no seu consultório como médico psiquiatra. O senhor percebe isso no seu dia a dia também? Com certeza. Eu acho que desde que quando a gente começa a liberar um pouco mais, o que acontece? O acesso vai sendo facilitado, né? Antigamente, então, os jogos eles tinham um acesso um pouco mais difícil, né? Então, claro, o jogar ele é inerente do ser humano, né? A gente tem ali circuitários cerebrais, né? Um campo do cérebro que ele está apto a isso. Mas cada vez mais, quanto mais acesso você tem e maior disponibilidade, isso facilita. Porque então o jogo vai se tornando inclusive mais rápido. Acho que uma das questões que vão acontecendo é que esses jogos, quando você libera tanto para os gastos, né, para o acesso financeiro a eles, mas a velocidade em que você ganha e que você perde. Quanto mais rápido, né, você acaba perdendo ali no jogo, mais rapidamente você retorna aquele jogo, mais você investe naquilo ali, né, o pagamento vai sendo cada vez mais facilitado. Então, de fato, dá para notar um aumento significativo nos últimos anos, né? Talvez nos últimos meses, assim, até explodiu um pouco mais, né? No último semestre. Como é que as pessoas chegam no consultório? Sim. Vamos dizer assim, o grande desencadeante normalmente é a família. É a família quem traz. Difícil eu ver assim um paciente com um jogo patológico que ele chega e me diz assim, olha, eu estou com um problema com os jogos. A família vem normalmente porque esse paciente está com dívidas, contratos com agiotas, né, pedindo empréstimos impagáveis, em deterioro do patrimônio, né, em comportamento assim, quase que um comportamento pródigo, porque vai colocando em risco, de fato, todos os ganhos daquela família. Começam a ter comportamentos estranhos em casa, adolescentes, por exemplo, de roubar dinheiro dos pais, né, de tentar um ganho externo para conseguir pagar cada vez mais o ciclo vicioso. Então ele chega nesse contexto familiar, muito preocupado, às vezes já surpreendido com todas as perdas, né? Então, às vezes jovens, como eu já tive casos de os pais descobrirem depois de um ano que não estão mais frequentando as aulas da faculdade, por exemplo,
em detrimento do jogo, né? Porque ele vai paralisando a vida do indivíduo, né? Assim como nos adultos, né? Quando chegam também já porque não tem mais um bom convívio social em casa, há momentos de separação entre alguns casais por conta também disso. Então, às vezes, ali um casal que planeja todo um futuro, né, juntos, um ganho, né, planeja a sua vida, a sua história, e quando vê aquele comportamento se agarra e vai deteriorando todo aquele patrimônio, aqueles sonhos ali. Então, basicamente, quando eles chegam, é a família em desespero, às vezes, normalmente pedindo internação, né, pedem que, como uma forma de tirar aquela pessoa daquele ciclo vicioso, daquele ciclo social tão grave, né? É porque uma coisa que tem que ficar bem clara, afeta a pessoa, mas afeta também toda a família, todo mundo que está ali ao redor dela, inclusive com grandes perdas patrimoniais, né? Então, assim, coloca em risco, né, não só a saúde mental, mas a saúde financeira da família. Isso. O índice, inclusive, de tentativas de suicídio em pacientes que sofrem com o jogo patológico, principalmente no momento das perdas significativas, é altíssimo. Essas pessoas acabam ficando muito vulneráveis a pensar que a vida não tem mais jeito, de que elas não têm saída, né? Que em relação aos gastos se tornou impagável essa dívida, que elas estão distantes da estrutura familiar, da estrutura laboral, às vezes acabam perdendo o emprego também. Então, esse acúmulo de frustrações muito graves levam também essas pessoas a riscos significativos, né? Existe um recorte de gênero, um recorte de classe social? Por exemplo, uma ideia que são os homens que são mais propensos, ou até determinada idade, ou de determinada classe social. Existe esse recorte? Os extremos, tanto idosos quanto os jovens e adultos jovens, parecem ter um risco maior, né? São populações mais vulneráveis. Eu acho que acompanha um pouco. Nos jovens, de fato, a imposição tecnológica, né? Então, não é mais a exceção você ter acesso, né? Então, inclusive a nível social, como a tecnologia tem atingido cada vez mais áreas, né? Isso vem acompanhado da presença dos jogos, né, de azar que estão ali. Mas os jovens, por essa inerência cultural, né? O jovem vai jogar, né? Mas o idoso, pela solidão, pela falta, às vezes, de um suporte social, de uma rede de apoio, ele acaba sendo um alvo fácil, né, desses acessos, né, e o joguinho se torna aquela companhia agradável daquele dia a dia tão ocioso, sem nada. Então, são duas populações muito vulneráveis. Em relação a gênero, o sexo masculino parece ter uma predileção maior para o transtorno do jogo patológico. A gente pode tentar explicar isso através de questões mais genéticas, das vias da neurocircuitária cerebral e como também o homem está vinculado a esses comportamentos de risco, mas também a mulher, ela também tem muito acesso e, enfim, também acaba se tornando um risco, mas prevalece ali em homens um pouco a mais. A gente falou de jovens, né, homens em especial, pessoas idosas também, meio que para compensar determinadas carências e abandonos. E as crianças que têm um acesso tão facilitado, por exemplo, a aparelhos de telefone celular, a tablet, e com jogos como, por exemplo, a gente vou nem falar em bet, mas o próprio jogo do Tigrinho, que é tão difundido aí, elas também estão em risco, né? Com certeza. E para as crianças, o jogo ele tem atrativos impressionantes, né? Acho que é um cuidado que os pais têm que ter, porque a oferta de telas como um subsídio de tranquilidade para as crianças, né? Então, eu vejo que as crianças cada vez mais cedo elas são estimuladas ao uso da tela pela galinha pintadinha, né? A musiquinha que toca ali é uma forma às vezes de acalmar aquela criança, porque a estrutura visual, as acomodações visuais, né? A luz, a cor, os sons, todos os estímulos, eles têm uma função de prender, né? Aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, mas a criança se torna um alvo muito fácil. O que vai impressionando é que a gente vai vendo um aumento de número de crianças vinculadas aos jogos de azar também pelo acesso financeiro que elas vão tendo, né? Ficou mais fácil você anexar um cartão de crédito para o teu filho dentro de um jogo, né? Então, mas o que eu vejo é que as crianças, talvez os pais possam ter uma tentativa de um controle maior, desde que elas consigam, né, bloquear esses cartões ou botar um limite para eles, né, o que vai ser. Mas realmente é um atrativo significativo para as crianças, né?
Existe uma diferença, a gente está falando muito do vício em jogos online, né? Seja por tablet, seja pelo celular, ou até mesmo pelo computador, mas a ludopatia, esse vício, ele já existia antes, né? Com os antigos bingos, né? Máquina de caça-níquel e tudo mais. Existe uma diferença ou o mecanismo no cérebro do vício é o mesmo? Exato. Eles, na verdade, se a gente for entrando dentro do campo cerebral, o vício ele é o mesmo, ele é uma dependência comportamental, que é tão parecido quanto, se a gente fosse pensar assim, na dependência química, as circuitárias dos vínculos de recompensa, de dependência, do pragmatismo, da tua tentativa de erro, tudo isso fica acionado no cérebro na mesma circuitária, que a gente vai chamar ali de sistema de recompensa, né? Onde você, na aposta, é exatamente isso. O jogo ele é inerente dos seres humanos, né? A gente está ali porque, inclusive, ele tem um benefício, se a gente for pensar, porque ele nos ajuda dentro do jogo, tanto na atividade lúdica, mas também a você entender riscos, né? Então, ele está o tempo inteiro ali estimulando isso. Quando você vai perdendo o controle e ele vai entrando num comportamento repetitivo, aonde o ganho comportamental, aonde esse boom que tem ali de dopamina, nessas regiões da via de recompensa, são estímulos tão significativos, o cérebro passa a entrar nesse estado dessa dependência. O comportamento, na verdade, independente do tipo de jogo, ele é aquele estímulo externo que vai, então, gerar um estímulo lá no cérebro, provocando esse alívio, esse prazer, né, que o jogo dá, essa tensão e alívio, que é o campo que ele coloca, porque nem sempre é prazeroso quando se perde, mas quando se perde, em seguida vem um grito de esperança interno de não, agora eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu preciso dar conta, né? E aí você vai entrando num ciclo vicioso. Então não há tanta diferença, mas de fato os jogos por via do telefone, do tablet, eles têm, como eu disse, estruturas assim visuais, sonoras, muito mais atrativas, né? E que vão cada vez mais grudando a gente ali, né? Como é que é o tratamento? Como a gente consegue curar uma pessoa que está vivendo dentro dessa situação, que está viciada em jogos? A gente está falando de uma pessoa que, por conta do jogo, né, e de colocar esse jogo como a prerrogativa da vida, ela também vai perdendo muito da consciência de si. Ela vai perdendo a autoobservação, ela vai perdendo a capacidade de se amar, né, o amor próprio, o autocuidado, ela vai se isolando da família, dos colegas, do trabalho, né, ela vai entrando em vários acúmulos de perdas e não é incomum, e na verdade é uma das regras, a gente apresentar algumas comorbidades, transtornos de ansiedade, transtornos de adaptação e ajustamento, transtornos depressivos importantes que se associam, né? Então o tratamento ele parte por tratar também a comorbidade, mas dentro do jogo patológico, o primeiro é a isenção do jogo. A gente precisa afastar essa pessoa ao máximo que conseguir de dentro do jogo, né, da condição do jogar, né? Afastar dos riscos que já foram levantados socialmente, então, às vezes, pagar as dívidas e tentar reaver tudo isso, porque a pessoa coloca-se, né, num risco até outros riscos, né, que a gente sabe, né, quando você vai pedindo empréstimos e enfim. Então, tratar a comorbidade e no jogo patológico o principal, a abstinência. A abstinência do jogo, o afastamento dessa rede, mas aliar com certeza a mudanças de estilo de vida, a uma rede social muito consciente, o que é o mais difícil, uma família também que trabalhe por tirar essas acomodações, né, que vão se colocando ali em relação ao jogo, para que a pessoa consiga sair desse movimento feroz que é o vício, né? Para ficar então claro para quem está em casa, é como a pessoa que é viciada em álcool. Ela não pode tocar no álcool, a pessoa viciada em jogo não pode jogar. Não vai poder jogar, exatamente. Até que ela possa recuperar muito mais, né, de si mesma, conseguir, tratando essas comorbidades, às vezes entender o jogo e o lugar dele, mas até que se chegue nesse ponto, é muito importante não jogar, né, a abstinência de fato. Doutor, você falou um pouquinho do papel da família, vamos reforçar, além do tratamento adequado com profissionais, óbvio, profissionais médicos e psicólogos também, a família pode ajudar como?
A família vai trabalhar em cima dessas acomodações, né? Apoiando, estando próximos, assim, evitando, né, que a pessoa esteja vulnerável ou em risco, né, com relação ao jogo, mas compreendendo também essas comorbidades, né? Aquilo que levou essa pessoa até o jogo patológico, né? Nos idosos, o que eu noto é que o papel da família é muito importante na hora de reestruturar essa rotina. Essa rotina, como eu falei, vazia, afastada, né? E na criança é como enriquecer esse ambiente, né? Então, essa família também tem que pensar em como o que ela vai dar em troca, né? Já que ela estava ali nesse vício que ela atingiu, ainda mais uma criança que ela é vulnerável àquilo que a gente dá como família, né? Eu que forneci o celular, isso não é motivo de culpa, né? Porque culturalmente a gente está vulnerável a isso, mas o que eu dou em troca? Né, para essa criança, de suporte social, de atividades, né, durante o dia a dia, além de, como você citou, um tratamento especializado que é fundamental e multidisciplinar, né, jamais individual. Então, hoje para o jogo, assim como para toda dependência comportamental, além do tratamento psiquiátrico, farmacológico, quanto psicoterapêutico, né, a psicoterapia, os grupos de apoio são fundamentais, né? Grupos de pessoas que sofrem com o mesmo transtorno, que passam também pelas mesmas questões de dependência, são grupos que reforçam, que dão apoio, onde você consegue ali um novo horizonte, assim, né? Esses exemplos de quem já conseguiu parar, qual foi o caminho tomado, né? Qual foram as estratégias adotadas para aquele grupo social em específico, por exemplo. Né? Seriam grupos equivalentes, por exemplo, ao Alcoólicos Anônimos, né? Para quem está em casa entender. A gente já tem uma disseminação maior disso no Brasil? Eu sinto que ainda tem pouco, né? São grupos mais restritos, mas existem alguns grupos específicos que já fazem. Além disso, terapeutas que trabalham com terapias de grupo voltadas para dependências comportamentais também são lugares onde esses grupos vão se formar, ainda mais com um profissional especializado conduzindo, né? Claro que não se torna um grupo social de apoio, mas é também uma forma de se unir a pessoas com as mesmas questões, né? Doutor André, são cerca de 3 milhões de brasileiros passando por essa situação hoje, né? O número aumentou exponencialmente. É um problema de saúde pública já, e a gente não pode deixar de falar também do papel do Estado, né? Na sua visão, o que o Estado pode fazer para a gente reduzir esses números e até resolver essa situação da melhor maneira possível? A gente nunca vai conseguir acabar com o vício 100%, mas a gente pode acolher de uma maneira mais adequada a população que está vivendo isso e as famílias. Acho que do Estado, a implementação, assim, de algumas políticas voltadas para esse cuidado em específico, a construção desses grupos de apoio, mas também da regularização desses jogos e de como eles se inserem na sociedade. Eu acho que poder olhar para isso de uma forma um pouco mais pragmática, ampliando, como a gente está fazendo aqui, de poder falar sobre isso, né, num ponto como esse, é também levantar essa questão do ponto de vista social, já que é, como a gente falou, uma patologia que tem um dos seus maiores maestros as questões sociais, né? É onde ele vai entrar em autodestruição. Então, essas implementações de algumas restrições, eu acho que elas são fundamentais. A gente hoje ainda tem várias restrições de algumas drogas ilícitas exatamente pelo tipo de dependência química que elas fornecem. Mas as dependências comportamentais, o que me parece é que às vezes elas passam desapercebidas por serem comportamentos, como eu te disse, assim, o jogar, ele é inerente, né, ao ser humano, a gente sempre teve aí, e como que a gente vai lidar com isso agora? Porque esse jogar que já tinha traços patológicos lá atrás, agora ele já está trazendo uma repercussão bem significativa, né? Essa regulamentação que até ela continua sempre, porque esse tema sempre pode evoluir, ela continua sempre sendo discutida aqui no Congresso Nacional. A gente vendo essa situação, principalmente nesse momento a gente está passando aqui pela CPI das bets, né? E ela tem exposto vários casos de pessoas que perderam tudo por causa do vício em jogos. Então, assim, esse ponto que você falou, doutor, da regulamentação é muito importante, a gente não pode deixar de discutir. Mesmo já tendo lei aprovada, a gente sempre pode melhorar a lei. Vou lhe perguntar agora, especificamente, para quem está em casa assistindo a gente e está convivendo com alguém, né, passando por essa situação, ou se percebe também. O que é que o senhor diria agora, doutor?
que para quem está em casa, eu acho que é observar que o jogo ele pode ser sim uma estratégia prazerosa, um momento de lazer, um momento bom, onde eu posso aproveitar, mas que se aquilo ali passa a ser o domínio da vida daquele indivíduo, se eu estou notando mudanças comportamentais no meu filho, se ele passa a ficar mais agressivo, se ele não me permite de forma alguma que ele pare de jogar no celular, se ele começou a ter comportamentos estranhos dentro de casa, é procurar imediatamente ajuda. A questão do jogo, das dependências comportamentais, é quanto mais cedo você começar um tratamento, inclusive dessa comorbidade, né? É difícil a gente saber, será que é a depressão que vulnerabilizou aquele paciente a ficar viciado, né, num jogo, por exemplo, porque aquele jogo trazia uma forma ali de resolver parcialmente aqueles sintomas? Então, ficar atento às questões de saúde mental dentro de casa, né, desses sinais que a pessoa vai apresentando de mudanças no comportamento e levar para ajuda especializada o mais rápido possível, né? A rede pública, a gente sabe que a psiquiatria é muito forte na iniciativa privada. Isso. A rede pública brasileira, o SUS, ele está preparado para receber esses casos que já são mais recentes e mais complexos? O SUS tem hoje uma abertura interessante para o cuidado em saúde mental, apesar de ainda ser realmente muito restrito e com algumas dificuldades de acesso, né? A gente tem os CAPs, tem o CAPs infantil, onde tem profissionais sempre muito bem capacitados, né? São excelentes profissionais, mas entendo ainda que a demanda e a quantidade de acessos, né, de órgãos disponíveis é ainda pequena para o tamanho da população. Eu vejo muito por Brasília ainda, né, a quantidade que a gente tem de CAPs infantil, de CAPs AD, né, álcool e drogas, ou de CAPs adulto ainda é pequena, né? E aí como é que esse cidadão chega, né, até o tratamento psiquiátrico? Às vezes é um pouco mais difícil, porque se eu for fazer uma triagem, onde será que entra a dependência comportamental nisso? Né? Porque se passa à frente outros transtornos, né? Eu vou falar de uma esquizofrenia, de um paciente com um retardo grave, né? Um transtorno do espectro autista grave também, que precisa de muito suporte social, uma depressão severa. Então, acaba que esses transtornos eles passam muito à frente, o que eu noto ainda, né? Então, um ampliar das redes do acesso à saúde mental, acho que já está mais do que na hora da gente falar disso dentro do SUS. Não só isso, o nosso arsenal terapêutico ainda muito restrito, né, com medicações que as possibilidades que a gente tem prescritivas ainda são muito pequenas, né? Doutor, algum ponto que seja importante a gente destacar antes de encerrar essa entrevista? Porque a gente falou muito, com certeza está ajudando muita gente que está em casa, que está passando por isso ou que conhece alguém que está passando por isso, mas às vezes a gente deixou escapar alguma coisa. O que a gente deixou de falar que seria importante a gente ressaltar agora, antes de encerrar? Que a ludopatia, a gente teria que ampliar um pouquinho, não só para o celular, o tablet e tudo, até porque nem é só na tecnologia, mas que nesses inícios, né, da patologia, quando ela começa, se a gente fosse pensar em classificações, seriam por um período de 1 ano. Então, a gente talvez tenha que tentar um equilíbrio entre não tornar um alarde, para que a gente também não olhe para aquilo que é um comportamento normal e torne ele patológico. Senão a gente também vai para o embate contra a cultura, né? No movimento da cultura, é natural que a gente, como eu disse, jogue, que a gente tenha acessos, que o jovem possa utilizar. Então, por exemplo, a proibição, né, completa. Achei muito correto a gente poder proibir os jovens de usarem o aparelho celular durante as suas aulas. Eu achei que isso foi fundamental, né, inclusive. Mas proibir 100% também dentro de casa não vai ser uma estratégia saudável, porque eles vão conseguir outras formas, se não conseguir vão entrar em isolamento, né, da parte social. E dos idosos, que eu acho que é uma população que a gente que tende a esse esquecimento de fato, né? Olhar para esse idoso que está na nossa casa e pensar em como fornecer para ele uma rede de suporte, né? Uma estratégia ali de vida, de hábitos mais saudáveis, né? Doutor André Botelho, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço o convite. E muito obrigado a você que acompanhou este Cidadania. Tanto este programa quanto todos os que são feitos pela TV Senado estão disponíveis no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do programa Cidadania.
parlamento ele também tem uma função muito importante no sentido de facilitar a aplicação da inteligência artificial no setor. Uma das críticas que o projeto aprovado no Senado recebe é que ele é muito dedicado aos riscos e pouco ao fomento. O medo faz com que o ser humano tome decisões erradas, principalmente quando não se conhece a tecnologia com profundidade. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Palavras para depois, que é uma conversa longa com o Pepe Mujica, que é uma figura emblemática da redemocratização da América Latina como um todo, né? Um ex-guerrilheiro, passa um período preso. Pepe, me conta como é que foi, como é que você foi preso? Ele falou, foi preso porque eu corria devagar, se eu teria corrido mais rápido, eles não me pegavam. Foi uma surpresa quando ele falou, eu não vou para a casa do presidente. E disse, por quê? Porque eu moro aqui. Eu vou para a casa do presidente, que tirar algumas coisas minhas e levar para lá. Um dia eu acordo, quero ler um livro, esse livro não está lá, está aqui. Então eu tenho que vir para aqui para pegar do livro. Você não pode nem ficar de cueca. Você fica de cueca e aparecem 3 pessoas. Presidente, você quer alguma coisa? Não, quero nada, quero ficar de cueca. Então eu vou ficar na minha casa. Qual é a diferença, falava ele, entre a minha vida, a semana passada e essa vida? Que hoje o meu trabalho é ser presidente da República. Ontem meu trabalho era fazer flores para vender. Só isso. A Rússia é uma das nações fundadoras do BRICS. É o maior país do mundo, com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 144 milhões de habitantes. A Rússia é tão grande que tem territórios na Europa e na Ásia. O parlamento russo é bicameral. O Conselho da Federação corresponde ao Senado e a Duma estatal à Câmara dos Deputados. Quanto ao poder executivo, é exercido pelo presidente, que indica o primeiro-ministro, que deve ser aprovado pelo parlamento. A Rússia atual é herdeira do Império dos Czares e da União Soviética, superpotência comunista que desapareceu em dezembro de 1991. O Congresso Nacional é o órgão que representa o povo brasileiro, que elabora leis, que fiscaliza as ações do Poder Executivo. O nosso sistema é o bicameral, ou seja, ele é composto por 2 câmaras ou 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Um projeto de lei que começa aprovado pela Câmara é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, uma proposta apresentada pelo Senado também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. A Câmara dos Deputados é composta por 513 deputados, que são eleitos a cada 4 anos pelo sistema proporcional. Cada estado brasileiro e o Distrito Federal elegem seus deputados de acordo com o tamanho de suas populações. Já o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Vence o que tiver o maior número de votos. Cada unidade elege 3 senadores, independentemente do tamanho de sua população. Isso garante uma representação mais equilibrada entre os diferentes estados e as diferentes regiões do Brasil. As 2 casas também possuem uma série de atribuições que são exclusivas. Por exemplo, os deputados podem autorizar, com a aprovação de 2/3 de seus membros, o início de um processo de impeachment contra o presidente da República. Mas são os senadores que julgam se o presidente sofrerá ou não o impeachment. Além disso, são apenas os senadores que analisam e aprovam as indicações do presidente da República para diversos cargos muito importantes, como os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. O Congresso é o nível mais alto do nosso poder legislativo. Escolha bem os seus representantes.
TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Combate à crise climática. Biofertilizante feito a partir de microalgas é um dos vencedores do Prêmio Assembleia de Minas Gerais de Incentivo à Inovação. A gente já viu a diferença do crescimento da alface, porque o crescimento foi além do que a gente estava acostumado sem a alga. Maior Assembleia Indígena do Mundo. 21ª edição do acampamento Terra Livre recebe homenagem da Câmara dos Deputados. Sou índia, sou filha da mata, me ouça, seu moço, com muita atenção. Eu vim da grande natureza, a minha beleza é a minha nação. Campanha permanente contra o capacitismo. É o objetivo de um projeto de lei no Espírito Santo. Falar sobre o que a gente não consegue fazer é fácil. As pessoas precisam começar a entender sobre o que nós somos capazes. 40 anos de redemocratização do Brasil. Relembre a efervescência cultural da época. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração. Você sabe, né? Que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Gente, olha essa iniciativa fantástica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Reconhecendo a urgência da crise climática, a Casa promoveu no ano passado um concurso. O objetivo era apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras que pudessem ajudar a gente a conviver com as mudanças climáticas. 10 candidatos foram os vencedores do Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação. Agora, a Assembleia está ajudando a colocar em prática esses projetos. Um deles é um biofertilizante feito a partir de microalgas que ajuda na recuperação do solo. O que uma criação de tilápias e uma fábrica de cervejas podem ter em comum? Não é só a combinação do peixinho frito com aquela gelada. É que as duas produções usam água, muita água, que quase sempre é descartada no meio ambiente. Mas uma empresa do interior de São Paulo descobriu um novo uso para o material. A água das duas produções serve para alimentar microalgas, e esses micro-organismos são a matéria-prima de um biofertilizante. Isso em si já aumenta o nosso impacto ambiental positivo, mas também a nossa economia em relação aos custos produtivos. E o produto como um todo é um produto que tem um impacto ambiental positivo também no solo. Ele auxilia a recuperação do solo, ele auxilia o crescimento da microvida, que normalmente um fertilizante químico mineral, ele não tem esse papel, ele normalmente degrada o solo ao longo do tempo. Daniel tem um sítio em Florestal, na Grande BH. A produção é toda orgânica, num sistema de agrofloresta, diversificada, sem monocultura. Ele apostou no biofertilizante e não se arrependeu. A equipe da Biotech Blue está fazendo as aplicações. E nem precisa de equipamentos de proteção, já que o produto não faz mal à saúde nem ao meio ambiente. Daniel comemora ter encontrado uma maneira de melhorar a produção de forma consciente e sustentável. Começamos a trabalhar agora no mês passado e já podemos ver que onde já foi feita uma primeira aplicação já teve um bom resultado, porque a gente já viu a diferença do crescimento da alface, porque o crescimento foi além do que a gente estava acostumado
sem a alga. Eu estou aqui em outro sítio que é quase vizinho ao do Daniel. Aqui também há preocupação com o meio ambiente e com a saúde das pessoas. Tudo que é produzido é orgânico e os proprietários já sentem a diferença depois da utilização do biofertilizante de microalgas. E olha que a primeira aplicação foi há menos de 20 dias. Aqui também se produz de tudo um pouco, mas a estrela é a mandioca. Uma lavoura que parece até uma mata, de tão densa. A propriedade sofreu com o tempo seco e a produção correu o risco de não vingar. Até que apareceu a proposta para testar a novidade. Dentro do nosso objetivo, que é um plantio agroecológico, orgânico, a gente é muito carente de fertilizantes. Com esse novo produto, realmente abre um leque imenso para as nossas possibilidades, para a melhoria dos nossos plantios. Um dos objetivos do biofertilizante é melhorar a erosão e reter a umidade do solo, um desafio para qualquer produtor rural. O produto é uma das 10 iniciativas vencedoras do Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação, que reconheceu projetos que ajudam na convivência com a crise climática. As empresas participam de um programa de aceleração do Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Nesta fase, os técnicos do BHTEC acompanham a implantação do produto em Florestal. A Biotech Blue está sendo bastante beneficiada nesse processo, né, de se colocar no mercado, de se desenvolver, de se desenvolver como uma empresa, mas também ajudar os produtores rurais e a sociedade como um todo, trazendo tecnologias sustentáveis que trazem impactos positivos na vida das pessoas. Uma experiência que está abrindo caminhos de quem tem uma ideia na cabeça e muita vontade de colaborar com a preservação do nosso planeta. Em 3 meses a gente mudou uma empresa que estava ainda um pouco com esse traje acadêmico, né? Um traje também visando só pesquisa, com muita dificuldade de adentrar no mercado e obter resultados, feedbacks do mercado, e a gente conseguiu mudar. A gente vai poder aprimorar o nosso produto com esse feedback e também finalizar ele para adentrar no mercado. Quando a gente se alimenta de um processo que traz regeneração, que traz coisas boas, naturalmente a nossa relação com esse alimento melhora também, melhorando a nossa saúde, né? A maior Assembleia de Povos Indígenas do mundo acontece todo mês de abril aqui em Brasília. Representantes de cerca de 300 etnias vêm de todos os cantos do país para o acampamento Terra Livre, lutar pelos seus direitos. Uma sessão solene aqui na Câmara dos Deputados fez uma homenagem ao movimento, que este ano está na sua 21ª edição. Indígenas que representam mais de 300 povos originários brasileiros e parlamentares dançaram no plenário da Câmara dos Deputados para celebrar a edição de número 21 do acampamento Terra Livre, realizado em Brasília. O acampamento é símbolo de luta dos povos tradicionais. Eles ouviram, no canto de uma criança, o apelo pela preservação da natureza. Sou índia, sou filha da mata, me ouça, seu moço, com muita atenção. Eu vim da grande natureza, a minha beleza é a minha nação. Sou a cultura, sou a arte de um povo guerreiro em devastação. Essa música, ela significa muito para mim. Ela fala para não matar mais os animais, não mais destruir a floresta. Porque se não tem comida para a gente sobreviver na floresta, com o que a gente vai sobreviver? Já o cacique Kayapó Raoni, de 93 anos, com a ajuda de um tradutor, apelou para as novas gerações não desistirem da luta pelos territórios indígenas. Vocês têm que estar forte para, mais uma vez, continuar lutando como os nossos ancestrais fizeram. E vocês têm que estar firmes para poder, lutar contra os não indígenas que querem destruir o que é nosso. O representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que organiza o acampamento Terra Livre, Dinaman Tuxá,
também denunciou a violência contra os povos originários no país e defendeu a demarcação das terras indígenas. Nós vamos seguir resistindo, nós vamos seguir lutando em nome daqueles que já tombaram, mas principalmente para o futuro dos povos indígenas, para o futuro da nação brasileira, porque nós somos os verdadeiros guardiões dos territórios, da biodiversidade e da vida. Então, digo ao povo que avance, vamos seguir lutando na defesa da demarcação e na luta para a proteção das nossas vidas, porque o território, ele é nosso. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou as lutas e conquistas dos povos originários que há mais de 20 anos marcham a Brasília. Uma grande ferramenta de luta para o movimento indígena brasileiro, hoje considerado a maior Assembleia Indígena do planeta, e que desta grande mobilização originou a bancada do COCA e também o Ministério dos Povos Indígenas. Foram muitas conquistas. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, encabeçou a lista dos mais de 40 parlamentares que pediram a sessão. Ela destacou a importância da representação indígena no parlamento. Esse é o Congresso Nacional que nós sonhamos para o futuro. Esse é o Congresso de um Brasil que começa por nós. Nós somos os primeiros brasileiros. No entanto, somos os últimos a chegar no Congresso Nacional. 1985, um ano que marcou a nossa história. O Brasil vivia uma intensa movimentação social e cultural após as diretas já e a posse de José Sarney como primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. Veja na reportagem especial da TV Senado em comemoração aos 40 anos da redemocratização. 1985, ano que foi marcado pela redemocratização após 21 anos de ditadura militar. O país estava em luto pela morte do primeiro presidente civil eleito. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10h23. Me lembro até hoje o assessor de imprensa, né, o Antônio Brito, dando a notícia na televisão. Então foi um choque para todo mundo. E as pessoas ficaram em dúvida, né? Aí a transição democrática, será que vai acontecer mesmo? Mas, ao mesmo tempo, a posse do vice-presidente José Sarney, que tinha assumido a presidência interinamente como primeiro presidente civil após a morte de Tancredo, e a redemocratização trazia um cenário de intensa manifestação cultural. A sociedade lutava por renovação política e mais liberdade. Embalado por essa necessidade de mudanças, o país foi palco da primeira edição de um dos principais eventos musicais do Brasil, o Rock in Rio. Fervilhando, né, na expectativa, né, lógico, os cantores nacionais todo mundo já conhecia, né, mas na expectativa de receber os internacionais, né, e vieram assim grandes nomes, um espaço gigantesco, era uma maneira de expressar aquilo tudo que estava engasgado, né, durante anos, né, foi um grito de liberdade talvez, né. Com duração de 10 dias, o festival atraiu mais de 1 milhão de espectadores e contou com atrações internacionais e também com artistas nacionais. Barão Vermelho, Kid Abelha e Paralamas do Sucesso são algumas das principais bandas que se apresentaram. Eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Eram bandas que colocavam um pouco mais nas letras das músicas de contestação, de um pouco manifesto em relação às bandas
brasileiras que surgiram no final da década de 70. Teve os músicos e bandas internacionais que, me parece assim, foi uma virada de chave para o Brasil entrar no circuito internacional, né, de shows. O Brasil de 85 era um Brasil de esperança, era um Brasil de mudanças, era um Brasil que enxergava um futuro de muitas transformações. O ano foi marcado por outro acontecimento importante para os brasileiros. O piloto Ayrton Senna venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Bandeirada para ele, Ayrton Senna! Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal! Outro destaque no Brasil no ano de 1985 foi a exibição, depois de 10 anos de censura, da novela Roque Santeiro pela TV Globo. A proibição da novela aconteceu em 1975, por ordem do governo militar. Essa foi a novela com maior audiência na televisão brasileira. Era o momento em que o Brasil se apaixonava pelas aventuras da viúva porcina, o senhorzinho Malta. O Brasil cantava "Quero votar para presidente com a Caprichosos de Pilares", ia para o Rock in Rio, cantava com Fred Mercury. Aquele momento é um momento, portanto, de experiência rara e intensa, de um reencontro com a liberdade, com a pluralidade, com um mundo, então, que poderia ser mais afável. Naquele ano, diferente do que aconteceu para a escolha do presidente, foram feitas as primeiras eleições diretas para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Outro marco importante foi a criação do Ministério da Cultura. Eu posso dizer que a cultura sempre foi uma causa parlamentar minha. Eu acho que todos os projetos, o projeto do Estatuto da Leitura, de incentivos dos cientistas brasileiros, naquela época difícil, eles têm a minha marca. Porque eu acho que a cultura deve estar na mesa do planejador, assim como estão todos os outros problemas de infraestrutura, os problemas graves do país. O problema é problema cultural, porque ela é que comanda tudo. A garantia dos direitos das pessoas com deficiência é o objetivo de muitas leis que estão em vigor e de muitos projetos de lei. No Espírito Santo, uma proposta que está em análise na Assembleia Legislativa do Estado pretende criar uma campanha permanente de combate ao capacitismo. O termo capacitismo é relativamente novo no Brasil, mas a prática tem séculos de existência. O capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, julgando elas inferiores ou incapazes de fazer alguma coisa. Por pessoas com deficiência, entende-se aquelas que possuem algum impedimento permanente, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Uma das formas de se combater o capacitismo é a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, proporcionando condições para exercerem uma profissão. É justamente o que vem acontecendo numa parceria entre o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a CTF, a Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial. O foco aqui dos Meninos para Trabalhar é digitalização, dividido em várias áreas, né? Desde a parte de receber os processos, cadastrar os processos, digitalizar, depois conferir, fazer a montagem de novo dos processos para poder devolver os processos ao tribunal. No primeiro ano a gente trabalhou com 100 pessoas, né? Depois nós aumentamos essa quantidade para 200, mais 200, então ficou um total de 300. Hoje nós temos 300 pessoas com deficiência. Rosilda Dias foi contratada para uma das vagas. Ela conta que no Espírito Santo, o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência ainda é muito restrito. O erro não está na pessoa com deficiência, a dificuldade não está na pessoa com deficiência. A dificuldade está nas empresas se adequarem para receber as pessoas com deficiência de acordo com a condição de cada pessoa dentro da diversidade.
das pessoas com deficiência. Existem pessoas com deficiência que têm diploma de faculdade, até 2, que está dentro da gaveta, porque a empresa não aceita aquela pessoa por ela ter uma deficiência. Para Rosilda, a sociedade é capacitista quando aborda apenas o que as pessoas com deficiência não podem fazer, ao invés de focar em suas habilidades. Independente para onde eu vá, o capacitismo está ali. É o preconceito que as pessoas têm sobre a minha condição, não sobre a minha pessoa. A sociedade tem muita coisa a ser trabalhada ainda na sociedade sobre o que as pessoas com deficiência conseguem fazer, porque falar sobre o que a gente não consegue fazer é fácil. As pessoas precisam começar a entender sobre o que nós somos capazes, das nossas potências, das nossas competências, das nossas capacidades. O servidor público Luan Antunes diz que percebeu o capacitismo ainda adolescente, justamente quando foi procurar uma vaga de emprego. Era numa época que as empresas corriam sazonalmente para contratar, quando percebi que o Ministério Público estava na rua para cobrar, cumprir cota. Então eu fui começar a trabalhar e chegava por era uma estrutura que as empresas contratavam sem ler o currículo. É PCD, aí você ia fazer entrevista, sobe escada, anda sozinho, consegue pegar o ônibus e tal. E muitas vezes nem perguntavam o que gostava de fazer, o que estudava, enfim. Hoje, atuando na esfera pública, ele fala que se sente respeitado dentro do ambiente de trabalho. No setor público eu tenho algo que eu não tive no setor privado. No setor público eu sou cobrado. No setor público sou colocado para produzir. Segundo a Lei 8.213 de 1991, a chamada Lei de Cotas, toda empresa com 100 ou mais funcionários deve reservar uma quantidade de vagas para pessoas com deficiência. Rosilda, entretanto, é crítica dessa legislação. A pessoa com deficiência que entra no mercado de trabalho pela cota, ela fica ali estagnada naquele posto. E muitas vezes não tem nem o que fazer, é só para cumprir uma cota. A empresa contrata, a pessoa fica ali. O que eu vou fazer? Não, você não precisa fazer nada, você só precisa ficar aí. Então a pessoa com deficiência, ela é produtiva, ela produz, ela tem competência, ela tem capacidade. E a cota, ela esmaga isso de uma forma muito cruel. Já Luan acredita que a legislação foi um passo fundamental para a inclusão, mas que é preciso caminhar para uma inclusão verdadeira. Ela veio para incluir, ela veio para incomodar. Você percebe que tem indústrias, tem empresas, tem setores que já se conscientizaram, entenderam a importância da inclusão de fato, que a lei impõe. Só que ainda existe lugar que a lei ainda só é vista como imposição, como algo que... Então, você vai no supermercado e você vê um PCD que está lá 2 anos e meio, solto, jogado, e você vê que inclusão mesmo não há. Como forma de enfrentar o capacitismo na sociedade capixaba, o deputado Alan Ferreira elaborou um projeto de lei que cria a campanha permanente de conscientização e combate ao capacitismo no Estado. Na verdade, nem precisava da gente fazer esses projetos, essas leis, mas infelizmente ainda acontece muitas vezes no subconsciente. Você é capacitista sem saber que é. Serão campanhas permanentes através do governo do Estado, através dos governos municipais, dos prefeitos. É uma consciência, trazer essa consciência coletiva para que possamos de verdade aí terminar esse preconceito, diminuir pelo menos esse preconceito com as pessoas com deficiência. Fábio tem mais de 30 anos de serviço no Poder Judiciário. Ele fala da experiência desse trabalho com as pessoas com deficiência. Foi o presente do Tribunal de Justiça para mim esse projeto. É um projeto assim espetacular. A gente aprende muito mais do que a gente consegue dar para eles, com eles no dia a dia trabalhando. O que mais chamou a minha atenção foi a arquitetura bem elaborada pelo Oscar Niemeyer, principalmente na Câmara dos Senados, que tem aquele teto feito com placas de alumínio. O que eu mais gostei assim foi lá no Senado, no tapete, a bandeira do Brasil
e uma arte representando o Senado feita por um servidor da limpeza do prédio. Hoje eu vim aqui passear com os meus avós e com a minha mãe. E o que mais chamou a sua atenção aqui? Foi aquelas coisas lá, aquelas joias, aquela sala lá que tem as joias. Eu gostei mais da bola da última Copa de 2012. Da bola da última Copa de 2012. Aí eu gostei, eu vi lá e foi de boa. A gente está vivendo um momento histórico no momento de hoje e eu estudo direito e acho que é muito importante também conhecer o que a gente aprende na Constituição, conhecer na prática como funciona. Primeiro era uma curiosidade minha individualmente e também por ser brasileiro conhecer a sede dos poderes, né? Conhecer onde é decidido, onde eles se reúnem, como é feita as comissões, as alas, tudo é muito interessante. É aqui que são tomadas as maiores decisões do país, então gera curiosidade de vir aqui conhecer esse espaço. O que eu achei mais interessante foi a questão, por exemplo, do teto do Senado, que foi todo projetado para melhorar a acústica, né? Então, eu acho que é perceber a arquitetura dentro de um espaço, de um território de muitas decisões. A primeira visita nossa aqui a Brasília, nós somos de São Paulo, e a estrutura que é muito bacana, eu tenho uma enorme paixão pela Câmara, pelo Senado. Para mim é vital conhecer pessoalmente onde eles ficam e assim, foi uma experiência maravilhosa. O tamanho, a organização, a disposição do ambiente, o acervo que tem aqui dentro é muito rico, inclusive eu faço até um apelo aqui para quem não conhece, venham visitar, venham conhecer, tem um museu enorme aqui, muita história aqui dentro. O parlamento ele também tem uma função muito importante no sentido de facilitar a aplicação da inteligência artificial no setor. Uma das críticas que o projeto aprovado no Senado recebe é que ele é muito dedicado aos riscos e pouco ao fomento. O medo faz com que o ser humano tome decisões erradas, principalmente quando não se conhece a tecnologia com profundidade. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma geração de homens e mulheres negras que consegue alcançar alguns lugares de destaque e se constrói toda uma ideia de meritocracia em torno dessas pessoas e de como é possível para essa pessoa ter conseguido tudo isso saindo da favela. Eu acho isso extremamente pernicioso e perigoso. O fato de ter saído da favela e conseguido ser professora universitária só faz sentido se isso ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Se isso significa dizer que receber os meus alunos na escola, receber os meus alunos na faculdade, sejam eles principalmente negros, mas também brancos, significa dizer que esse país ganha quando essa população acessa esses lugares de poder. E isso não é nenhum tipo de concessão. É você considerar que uma sociedade igualitária é algo que faz com que toda ela ganhe com isso. A Rússia é uma das nações fundadoras do BRICS. É o maior país do mundo, com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 144 milhões de habitantes. A Rússia é tão grande que tem territórios na Europa e na Ásia. O parlamento russo é bicameral. O Conselho da Federação corresponde ao Senado e a Duma estatal à Câmara dos Deputados. Quanto ao poder executivo, é exercido pelo presidente, que indica o primeiro-ministro, que deve ser aprovado pelo parlamento. A Rússia atual é herdeira do Império dos Czares e da União Soviética, superpotência comunista que desapareceu em dezembro de 1991.
A democracia é exatamente o instrumento concebido para lidar com a diversidade. TV Senado. Democracia todo dia. A Rússia é uma das nações fundadoras do BRICS. É o maior país do mundo, com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 144 milhões de habitantes. A Rússia é tão grande que tem territórios na Europa e na Ásia. O parlamento russo é bicameral. O Conselho da Federação corresponde ao Senado e a Duma estatal à Câmara dos Deputados. Quanto ao poder executivo, é exercido pelo presidente, que indica o primeiro-ministro, que deve ser aprovado pelo parlamento. A Rússia atual é herdeira do Império dos Czares e da União Soviética, superpotência comunista que desapareceu em dezembro de 1991. Um ano das enchentes no Rio Grande do Sul, o que se perdeu e o que foi reconstruído. Relembra a efervescência do Congresso Nacional durante a elaboração da Constituição. Indígenas e quilombolas já viviam na região de Brasília antes da construção. Histórias pouco conhecidas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Em maio, as questões raciais de ontem e de hoje numa programação especial. Não há uma dimensão da questão social desse país que não passe por nós. Toda sexta, 9 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia. E as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois
Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em autoatendimento eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Vossa Senhoria é sócio da Preifral? Prefiro permanecer em silêncio. Essa é uma das empresas, presidente, que foi criada com CPF de pessoas falecidas, endereço inexistente ou existente que não tem nada a ver com a referência e que foi usada realmente para desviar aí milhões e milhões de... bilhões, aliás, porque a gente já percebeu aqui que dá quase 30 bilhões por mês a movimentação dessas plataformas irregulares, né? Ilegais, inclusive. Meu querido senador Rogério, o senhor Daniel, ele aparece como sócio dessa empresa Pitt Blossom River Technology. E ele disse aqui que ele não conhece a senhora Adele, que seria sua sócia. Quer dizer, isso já é um falso testemunho. Isso ele já está praticando um crime aqui. Então, eu espero que nós possamos continuar com essa oitiva, mas sempre levando em consideração que ele já está em flagrante aqui. Quem lhe orientou a estar nessa CPI? Os próprios advogados. Senhor presidente. O senhor recebeu, Pela ordem, senhor recebeu uma presidente. notificação na sua casa? Foi uma ligação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, minha querida relatora. Não vou pedir vênia aqui, mas senhor Daniel Pardim Tavares Lima, o senhor está preso. Seus advogados vão poder explicar num HC. Excelência, pela ordem, eu noto aqui que é um claro abuso. Senhor, impetre um HC, por favor. O senhor está preso. TV Senado. Democracia todo dia. Está reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Eu queria solicitar aos assessores parlamentares e servidores que pudessem comunicar os seus respectivos senadores e senadoras que nós temos uma lista de 12 autoridades para apreciação em votação presencial de embaixadores. Embaixador da República da Alemanha, embaixador do Reino da Arábia Saudita, embaixador da República da Áustria, embaixador da Federação Rússia, embaixador da República Islâmica do Irã, embaixador da República Democrática de Timor-Leste, embaixador do Reino da Bélgica, embaixador da República do Panamá, embaixadora da República da Sérvia, embaixador da República do Azerbaijão, embaixador da República de Belarus e embaixador da República da Guiné-Bissau. E eu queria iniciar a minha proposta para que a gente possa chamar o quórum ao plenário pelos embaixadores. E por isso esta presidência solicita aos assessores e assessoras
que informem os seus respectivos senadores ou senadoras que venham ao plenário para que a gente possa chamar o quórum qualificado para a votação de autoridades, porque nós teremos uma matéria muito importante que trata-se do licenciamento ambiental, uma matéria que já tramita nesta casa há quase 2 anos, tendo como relatora na Comissão de Agricultura a senadora Tereza Cristina e como relator na Comissão de Meio Ambiente o senador Confúcio Moura. E nos últimos meses nós temos buscado fazer reuniões constantes em relação a esse assunto e chegamos à deliberação, portanto, das 2 comissões e estamos prontos com a matéria para a deliberação no plenário do dia de hoje. Portanto, eu aproveito esta oportunidade e gostaria de solicitar para que as lideranças partidárias também solicitem aos seus liderados de todos os partidos políticos com representatividade no Senado da República que venham ao plenário para que nós possamos, em seguida, a deliberação dos embaixadores, deliberar sobre este projeto de lei que trata do licenciamento ambiental brasileiro. Mensagem número 3 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Rodrigo de Lima Baena Soares, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Federal da Alemanha. Parecer número 8 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A relatora é a senadora Tereza Cristina. O relator ad hoc é o senador Espiridião Amin. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. As senadoras e os senadores já podem votar. Ao tempo, novamente reitero as lideranças partidárias que possam solicitar os seus liderados, senadores e senadoras que venham ao plenário. Nós iniciamos a ordem do dia. Como disse, temos 12 mensagens de indicação de autoridades aptas para a deliberação e há uma solicitação do Ministério de Relações Exteriores para que nós possamos fazer a deliberação dessas autoridades no plenário do Senado Federal. Mas repito e reitero que nós estamos dando como prioridade para a deliberação no dia de hoje da votação do projeto de lei que trata do licenciamento ambiental do Brasil. Portanto, quando pudermos iniciar a deliberação deste projeto de lei, nós paralisaríamos a deliberação dos embaixadores. Presidente, nós estávamos com tanta saudade de Vossa Excelência que fomos trocar de roupa. Eu concedo a palavra ao senador líder Rogério Marinho. Senhor presidente, senhores senadores, enquanto aguardamos aqui o término da votação da primeira autoridade, eu quero saudar esse momento que o Senado passa, onde nós estamos prestes a votar um importante projeto que trata de licenciamento ambiental. O projeto foi amplamente discutido nas comissões temáticas da Casa e nós estamos imbuídos de um sentimento de que é necessário retirarmos as amarras que impedem o desenvolvimento sustentável do nosso país. Nosso país ele tem um extraordinário potencial de implementação dos mais diversos projetos de infraestrutura, projetos ligados à mineração, à agricultura, a portos, a ferrovias, projetos os mais variados. Inclusive, um projeto extremamente rumoroso que está se arrastando há alguns anos, que é a questão da possibilidade do licenciamento para explorarmos a margem equatorial na prospecção de petróleo,
principalmente no estado de Vossa Excelência, o Amapá, mas em estados que vão desde o nosso Rio Grande do Norte até o extremo norte brasileiro. Nós estamos vendo a Guiana, o Suriname, países vizinhos, crescendo a taxas geométricas e exponenciais, com a prospecção do petróleo que é compartilhado pela mesma bacia brasileira. E vejam que as filigranas, as dificuldades que são colocadas, obstaculam o crescimento e o desenvolvimento do país. Nós precisamos ter sustentabilidade, preocupação ambiental, preservar as nossas nascentes, proteger a nossa fauna e flora, mas nós não podemos impedir o desenvolvimento do país. Não podemos ficar de costas para o desenvolvimento. Nós estamos sendo, por exemplo, criticados por países que fazem literalmente ao contrário do que apregou. Veja o vizinho país onde está sendo feita a prospecção de petróleo, que pertence à França, um dos principais detratores do Brasil no cenário internacional, nos acusando de sermos nós o vilão, de sermos nós o país que ultrapassa as barreiras na questão ambiental. Então, quero saudar esse momento do Senado, dizer que estamos prontos a votar favoravelmente assim que o projeto for colocado em tela na questão do licenciamento ambiental. Dizer também, àqueles que estão nos ouvindo, que tivemos há pouco uma conversa com o presidente Davi Alcolumbre, onde perguntamos a ele sobre a próxima sessão congressual. E ele nos assegura que, se não houver nenhuma intempérie, essa sessão congressual acontecerá entre o dia 27 e o dia 28 de maio desse ano. E essa sessão é muito importante, porque nós teremos a oportunidade, eminente líder Jacques Wagner, de lermos o requerimento de instalação da CPMI, justamente a CPMI que trata desse grave crime perpetrado contra os idosos e indefesos do nosso país. Esse roubo no INSS, contra os aposentados, contra os velhinhos do INSS. E aí eu quero conclamar essa casa, para que tenhamos serenidade, resiliência, espírito público e junto com a Câmara dos Deputados, nós tenhamos um espírito de país para nos debruçarmos sobre esse problema, que é um problema que atravessou gerações. Nós temos há pelo menos 30 anos essa chaga aberta no Brasil, de pessoas que são instadas, que são orientadas à sua revelia, a fazerem contribuições a associações que não as representam. E isso cresceu de forma exponencial, de tal maneira que a temeridade daqueles que perpetraram esse crime se tornou uma espécie de basófia, de escárnio para com a sociedade brasileira. Precisamos passar isto a limpo, independente de quem sejam os culpados, porque aqui não há viés nem verniz ideológico. Há uma preocupação em restabelecermos a serenidade e a confiança nas instituições brasileiras. O crime mais hediondo que pode ser perpetrado contra um cidadão é você retirar os seus proventos, os seus alimentos, a sua revelia, principalmente daqueles que não têm a capacidade e a condição de se defender. Então, quero saudar essa deliberação do nosso presidente Davi. Vamos aguardar esse dia 27 ou 28 de maio, onde faremos a leitura dessa CPMI e pedir aos senhores senadores e deputados conversemos com sobriedade sobre esse assunto, para que nós possamos passar limpo o que ocorreu nos últimos anos, corrigir esses defeitos e, sobretudo, identificar aqueles que cometeram esse crime hediondo contra a sociedade brasileira. Obrigado, senhor presidente. Ele prometeu para você que vai vir? Pessoalmente, mas ele disse que se adamar. Eu queria solicitar aos senadores e senadoras que venham ao plenário. Nós estamos em processo de deliberação de autoridades. Conceda a palavra à querida ministra senadora Damares Alves. Presidente, obrigada. Está do meu lado a deputada Coronel Fernanda, que foi autora do pedido da CPMI lá na Câmara, e eu
acabei sendo auxiliar dela, recolhendo as assinaturas aqui no Senado. Essas duas mulheres aqui, senador, quando nós tivemos a iniciativa, presidente, foi realmente pensando nos idosos lá da ponta e gostaríamos de fazer dessa CPMI não um palco de briga, de discussão, nem sabemos se seremos membros, vamos lutar para ser membros, mas um espaço para a gente acompanhar a investigação, pensando especialmente no ressarcimento lá na ponta. Então, nós vamos aguardar com muita expectativa a sessão do Congresso, dia 27 e 28, e com muita expectativa que o requerimento seja lido, e a gente já aqui antecipa os nossos agradecimentos, presidente. É até uma oportunidade, senadora Damares, eu queria novamente fazer uma solicitação. Eu pedi aos líderes que pudessem, há cerca de 30 dias atrás, conversar com o líder do governo no Congresso, com os líderes partidários que pudessem estabelecer a questão da sessão do Congresso em relação aos vetos presidenciais. E eu não tive um retorno, um feedback das lideranças partidárias sobre a busca do acordo em relação aos vetos, em especial em relação ao Propag e outros assuntos importantes da sessão do Congresso. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade de solicitar aos líderes que pudessem informar esta presidência sobre as reuniões que iriam tratar sobre a sessão do Congresso Nacional. Muito obrigado, senadora Damares. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador líder Jorge Cajuru. Primeiro prazer em revê-lo, presidente histórico deste Congresso Nacional. O senhor talvez já conhece, naquela viagem que fizemos para Goiânia, o senhor, a sua esposa e eu, você, a sua esposa e eu, como amigos, naquele dia triste, né, do 7º dia do falecimento do filho querido do nosso irmão Ronaldo Caiado, daquela frase minha: quem não tem gratidão, não tem caráter. Eu quero aqui publicamente, ao Brasil inteiro e ao meu estado amado de Goiás, declarar essa minha gratidão à tua decisão espontânea, porque eu não lhe pedi, de registrar o nome da minha propositura do fim da reeleição no Executivo de PEC Cajuru. Hoje, na CCJ, tenho aqui o dever de agradecer a todos os senadores e senadoras, porque foi uma votação por unanimidade, o que prevê para que no plenário que o mesmo possa acontecer e eu sair dessa situação para o estado de Goiás com aquilo que eu prometi, que alguma coisa eu faria aqui para deixar um legado e para deixar uma marca histórica que está sob a sua presidência, o Senado. E aí quero a sua confirmação, por gentileza, dessa PEC Cajuru, se na próxima quarta-feira teremos a votação dela aqui no plenário, porque aí já em junho ela estará nas mãos da Câmara com o presidente que eu tanto respeito, que é o Hugo Mota. Muito obrigado de coração, presidente. Líder senador Jorge Cajuru, aproveita essa oportunidade, líder Randolfo Rodrigues, para cumprimentar a Vossa Excelência pela perseverança. Há algum tempo, Vossa Excelência tem tratado com esta presidência e com os nossos colegas senadores em relação à importância do debate desta casa do quesito reeleição no Brasil. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência que já era o momento de nós debatermos esta questão, que ao longo dos últimos anos, do ponto de vista eleitoral, de todas as últimas eleições, eu pessoalmente tenho acompanhado e, com certeza absoluta, a proposta Cajuru, proposta de emenda constitucional, o senador Jorge Cajuru, apoiada por todos os líderes partidários e senadores e senadoras desta casa, muito bem capitaneada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o senador Otto Alencar. E a votação no dia de hoje reflete o desejo do Senado de dar um novo rumo no processo eleitoral, no que diz respeito às eleições majoritárias no Brasil e, logicamente, a coincidência das eleições. Acho que será, com certeza absoluta, a mais profunda mudança no arcabouço eleitoral do Brasil dos últimos anos, a proposta que foi votada hoje pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Portanto, eu gostaria de fazer das minhas as palavras de Vossa Excelência
e cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa e pela perseverança, pela resiliência de solicitar a esta casa, a este presidente, aos senadores, aos líderes, ao presidente da CCJ, para que ela pudesse ter sido deliberada no dia de hoje. Amanhã nós teremos reunião de líderes partidários e amanhã nós vamos organizar a pauta da próxima semana. Mas eu confesso a Vossa Excelência que tenho todo o desejo e interesse de que na semana que vem essa proposta esteja em deliberação no plenário do Senado Federal. Mas eu quero ouvir os líderes partidários, eu tenho certeza absoluta que a maioria vai apoiar esta decisão. Eu gostaria de convidar os senadores e as senadoras que venham ao plenário. Nós estamos em processo de deliberação de autoridades e nós necessitamos de, no mínimo, 41 senadores votantes para que a gente possa passar para a próxima deliberação. E ainda estamos com o quórum de 25 senadores votantes. Temos 12 autoridades de embaixadores para deliberarmos no dia de hoje e ainda temos o projeto que no início da minha manifestação eu me posicionei, que é uma prioridade. Inclusive eu assumi compromissos com diversos senadores, até aqueles mesmo que pensam contrários à deliberação desse projeto, que no dia de hoje nós iríamos tomar uma posição definitiva em relação ao licenciamento ambiental do Brasil. E do ponto de vista pessoal, apesar das críticas daqueles que insistem em menosprezar o Brasil e desejar que o Brasil continue com 5.000 obras paralisadas, atravancando o desenvolvimento do Brasil, com posições ideológicas em relação a essa questão, eu quero manifestar o meu apoio à senadora Tereza Cristina, ao senador Confúcio Moura e ao debate feito por quase 2 anos nesta casa do aprimoramento de uma legislação que possa verdadeiramente destravar o Brasil. Portanto, nós vamos hoje, e é o empenho desta presidência, deliberar este assunto, este projeto de lei, entendendo a necessidade e compreendendo o ponto de vista até dos contrários, mas vamos saber se a ampla maioria deseja ou não ajudar o Brasil a se desenvolver. Ferrovias paradas no Brasil, hidrovias paradas no Brasil, estradas paralisadas no Brasil, o setor de mineração atravancado no Brasil. Em todos os aspectos, nós temos, infelizmente, um arcabouço de legislação, de portaria, de decreto, que acaba inviabilizando o desenvolvimento da República Federativa do Brasil. Portanto, um debate longo, amadurecido e, do ponto de vista da política, no tempo próprio para a sua deliberação. Eu gostaria de solicitar às senadoras e os senadores que venham ao plenário, porque nós estamos em um processo de deliberação de autoridades, e pedir a permanência de Suas Excelências no plenário do Senado Federal, para que a gente possa, democraticamente, também do ponto de vista republicano, debater o projeto de lei que trata do licenciamento ambiental brasileiro. Enquanto eu consulto alguns senadores, enquanto nós estamos no processo de deliberação, se eu posso retomar a ordem de oradores inscritos para ajudar também aqueles que desejam se manifestar. Senador Espiridião Amin, Senador Espiridião Amin. Senador Espiridião Amin, Vossa Excelência estava escrito ainda na ordem do dia. Enquanto nós estamos no processo de deliberação, eu gostaria de retomar a lista de inscrição, se Vossa Excelência ainda deseja fazer a sua manifestação. Está sem áudio. Quero sim fazer uma manifestação. Agradecer a Vossa Excelência pelos 5 despachos que Vossa Excelência fez
Fez? Então o meu discurso é rápido. Muito obrigado. Muito obrigado pelo despacho desses 5 projetos. Eles farão bem ao Brasil e melhorará o nosso calendário. Obrigado. Obrigado, senador Espiridião Amin. Concedo a palavra ao senador Lucas Barreto. Tem que falar sobre, tem que elogiar a aprovação dos estudos da no nosso litoral do Amapá, que é um sucesso da bancada no Senado. Senador Lucas Barreto, com o qual me congratulo. Também é um profundo conhecedor desse assunto. Senhor presidente, só para cumprimentar e também falar que o IBAMA autorizou a fazer um novo, uma nova, como eu poderia dizer, eles autorizaram a fazer lá uma experiência de um desastre marinho lá, que na verdade agora essa simulado que eles chamam. Um simulado lá, mas é para tentar já ajustar, né? Para se houver um vazamento na Guiana Inglesa, porque no Amapá não tem nada nem prospecção. Então a gente acha que isso também é protelatório e que com a nossa força aqui no Senado nós vamos, esse simulado que estão fazendo lá, que terminado isso, terá cumprido, a Petrobras terá cumprido todo o rito, todo o checklist que o IBAMA solicitou à Petrobras. Então, a partir daí não terá mais desculpas para que autorizem a prospecção, até mesmo porque a sonda, que ainda está no Rio Grande do Norte, ela tem que ir para o Amapá. Já foi feito a asepsia nela, está pronta e está pagando essa sonda a diária, que é muito alta, é um valor muito alto, para que a Petrobras também não gaste tanto. E para também impedir, a autorização vai impedir que a Petrobras possa, senhor presidente, renovar a exploração naqueles poços que já estão abandonados, que foram explorados 50 anos, que a Petrobras irá gastar 30 bilhões de reais, quando nós vamos gastar a Petrobras poderá gastar 3 bilhões lá na prospecção da Foz do Amazonas, na Foz, que eles chamam Foz do Amazonas, que é no limite do mar, lá com a Guiana. Então, esse é o último evento que tem. E aqui convidar todo o povo do Amapá para assistir a convocação que nós fizemos da ministra Marina na próxima terça-feira, dia 27, e nós vamos poder discutir pacificamente lá, mas ouvir dela o que ela pretende quanto à Foz, que eles chamam de Foz do Amazonas, a exploração do petróleo no Amapá. E pedir também, senhor presidente, pauta no projeto de lei de nossa autoria, de número 1300 de 2025 do Senado Federal, para que o senhor possa despachar esse projeto, que já está aí há 2 meses e precisa ir para as comissões. Obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem, por favor. Pela ordem. Concedo a palavra ao senador Eduardo Girão pela ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Líder Eduardo Girão. Muito obrigado. Apenas para pedir a Vossa Excelência que, se puder colocar extra pauta o requerimento 366 de 2025, que requer a realização de sessão especial destinada a homenagear o trabalho das instituições que trabalham pela vida, pela família e pela dignidade humana. Na próxima, vai ser no dia 10 de junho, e eu queria pedir, se fosse possível, que fosse à tarde, já vimos que está liberado o plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Líder Eduardo Girão, a mesa recolhe a solicitação de Vossa Excelência e nós incluiremos extra pauta no final da sessão. Mas vamos votar hoje. Tem vários senadores que estão no plenário que ainda não votaram
nós estamos votando autoridades e eu gostaria de solicitar a votação, porque quando nós atingirmos o número mínimo, eu estava pensando em abrir o painel quando nós atingirmos o número mínimo necessário para o encerramento da votação. Porque eu estou confiante que os senadores não vão votar contra os embaixadores, mesmo na votação secreta. Senador Eduardo Girão, a mesa vai, quando nós deliberarmos a sessão especial, a sessão especial, a mesa vai ver a data, tá? Terça-feira, Amanhã, né? Não, se for de manhã. A gente vai organizar a data. Porque ele está dizendo que está conflitando com outra. Não. Senador Márcio Bittar. Senador Beto Faro. Senador Beto Faro. Senador Augusta Brito. Senador Jaime Bagatoli. Vossa Excelência, senador Jaime, estava escrito no expediente na ordem do dia. Nós estamos em processo de deliberação, eu estou chamando os senadores inscritos para fazer uso da palavra, enquanto não chegamos no processo de licenciamento, porque vão muitos senadores novamente falar. Eu quero agradecer, presidente, eu vou dispensar, que é um assunto do base, eu vou falar na próxima sessão. Espiridião a mim? Deixa ele falar, rapaz. A proposta de emenda à Constituição que o senhor despachou, ele é o primeiro signatário. Como ele esqueceu de agradecer, vai devolver para a secretaria. Não faça isso. Não faça isso. Se fizer isso, presidente, os motoristas vão me arrancar até o pescoço dessa vez. Pronto, está atendido. Eu queria consultar os senadores, se eu posso encerrar para iniciar a votação de outra autoridade com o número mínimo. Temos muitas autoridades, mesmo aqueles que não votaram, vão votar na outra votação. Deixa eu já votar. Senador Jaime. Cuidado aí, sempre tem um ou dois. Presidente. Olha. Presidente, pela ordem, rapidamente. Líder Eduardo Girão. Só para confirmar que o senhor estava certo, o Danilo estava certo. A data que nós estamos pedindo é o dia 9. O dia 9 está livre. Dia 10 9. Já não dava. Dia 9 à tarde, tá? Obrigado. Vossa Excelência está atendido. E a assessoria vai para o Conselho de Ética. Eu estou confiante, senador Flávio Bolsonaro, que os senadores estão votando todos sim. Apesar de que quando abre o painel sempre tem 2 não, 3 não. Eu não tenho problema que merecia. Mas está tranquilo. Presidente, depois eu gostaria... Só um minuto, senador Marcos Duval. Eu vou só encerrar essa votação e vou iniciar a próxima e já concedo a palavra a Vossa Excelência. Tá bom. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado.
Votaram sim 41 senadores, não uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Rodrigo de Lima Baena Soares para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Federal da Alemanha. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Submeto à apreciação do Senado Federal, mensagem número 11, a escolha do senhor Paulo Uchoa Ribeiro Filho, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Reino da Arábia Saudita e cumulativamente na República do Iêmen. Parecer número 10 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relator da matéria, presidente Hamilton Mourão. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. As senadoras e os senadores já podem votar. A votação está aberta. Deixa eu fazer um pedido para Vossas Excelências, que nós já temos quase 50 senadores presentes no plenário. Eu gostaria de pedir a permanência, porque nós temos 12 autoridades. Seria bom se nós pudéssemos deliberar todas as autoridades, que é uma solicitação do Itamaraty. E se nós atingirmos rapidamente o quórum, eu vou concedendo a palavra para um senador ou uma senadora, vamos apurando a votação e iniciando outra para podermos deliberarmos o projeto de lei que trata do licenciamento ambiental brasileiro. Concedo a palavra ao senador Marcos Duval. Obrigado, presidente. Só queria informar a todos os senadores aqui presentes que o órgão internacional ligado à ONU, que é a União Interparlamentar, que existe desde 1800 e com vários prêmios Nobel da Paz, condenou o ministro Alexandre de Moraes por vários crimes de violações de direitos humanos contra o senador Marcos Duval. Condenado. Essa comissão virá ao Brasil, não com data ainda marcada, para saber se o senador Marcos Duval continua sofrendo perseguição política. E eu já digo a todos que sim, continuo sendo perseguido político. E foram 5 crimes que essa corte julgou e condenou de forma unânime, com 181 representantes de países. 181 países, de forma unânime, condenou Alexandre de Moraes por perseguição política, que é um crime contra a humanidade. E está aqui a violação da minha liberdade de ir e vir por conta da apreensão do passaporte, a suspensão do meu salário, tá, sem o meu direito de devido processo legal, a violação à Constituição, está aqui discriminado um por um. Quem quiser ver, é público, está no site do órgão e pode entrar no site que está lá a condenação. Esse órgão é ligado à ONU e já está sendo entregue todo o material e essa decisão para a ONU, e essa comissão está para vir ao Brasil a qualquer momento. Então, eu queria passar para todos vocês que o ministro Alexandre de Moraes já começou a ser condenado por um órgão internacional. Obrigado. Nós temos muitos senadores em plenário que ainda não votaram. Eu gostaria de solicitar às senadoras e os senadores que possam votar.
Eu gostaria de pedir a paciência das senadoras e dos senadores. Nós temos muitos senadores e senadoras que estão no plenário que ainda não votaram. E eu gostaria de pedir às assessorias dos nossos queridos senadores e senadoras que informem os seus senadores que venham ao plenário para o processo de deliberação de autoridades, porque nós temos uma matéria muito relevante e eu gostaria da presença no plenário do Senado Federal do maior número possível de senadores e senadoras para a deliberação. Portanto, nós estamos iniciando com as autoridades e me corrigiu ainda há pouco Sua Excelência, o senador Nelcínio Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, e eu, seguindo a orientação do dicionário Aurélio, peço desculpas ao senador Nelcínio Trade, porque a Comissão de Relações Exteriores também fez a solicitação para esta presidência que nós pudéssemos, o mais rápido possível, deliberarmos os embaixadores e as embaixadoras que foram sabatinados na CRE. Portanto, eu queria registrar também, em nome do senador Nelcínio Trade, o nosso querido presidente, este apelo e fazer, em nome também do Itamaraty e do nome do senador Nelcínio, a solicitação a Vossas Excelências para a deliberação na tarde de hoje dos outros 10 embaixadores que estão aptos à deliberação na mesa do Senado Federal. E ainda estamos faltando 5 senadores para atingirmos o número mínimo necessário para o encerramento da votação. Ao tempo, senador Zequinha Marinho, Vossa Excelência está inscrito no expediente para a sua manifestação. Deseja ainda utilizar? Com a palavra, Vossa Excelência, enquanto nós estamos em votação. Vossa Excelência está com um discurso de 50 páginas. É melhor usar depois a palavra. Só vou encerrar. Olha. Fonte 8.
petróleo perto. Ele tá. Morreu. Tá com o petróleo perto. Como é que em homenagem a Santa e Bela Catarina. Em homenagem a Santa e Bela Catarina. Pagar mais nada. Virou desesperado. Larguei o cara. Porque tá mal. Mas vai pegar Volta aqui. Volta aqui. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 40 senhores senadoras e senhoras senadoras, não 1. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Shoa Ribeiro Brito. E eu descobri que só é o mesmo que vota não. Aprovada a indicação do senhor Paulo Shoa Ribeiro Filho para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Reino da Arábia Saudita e cumulativamente na República do Iêmen. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Submeto à apreciação do Senado Federal a mensagem de número 4 da escolha do senhor Eduardo Paz Saboia, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Áustria. O parecer número 9 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o relator da matéria é o presidente da comissão, senador Nelcínio Trade. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Já? As senadoras e os senadores já podem votar e, ao mesmo tempo, eu solicito a permanência de Vossas Excelências no plenário, porque ainda temos várias autoridades para deliberarmos de maneira nominal. Senador Plínio Valério, Vossa Excelência deseja ainda... Senador Plínio Valério. Senador Alan Rique. Senador Sérgio Fernando Moro. Só lembrando novamente que nós estamos em processo de deliberação. Senador Moro, Vossa Excelência estava inscrito para falar. Deseja falar? Enquanto está em processo de votação. Presidente, pela ordem. Pela ordem, senadora
presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, Tereza Leitão, de Pernambuco para o mundo. Muito obrigada, presidente. Como a comissão é de Educação e Cultura, eu não poderia deixar de fazer esse pela ordem, agradecendo a Vossa Excelência, rememorar uma rádio de grande audiência, que diz isso que o senhor disse, de Pernambuco falando para o mundo. Eu peço a palavra, presidente, para fazer um registro sobre a participação orgulhosamente pernambucana e brasileira da equipe do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, em sua estreia mundial no Festival de Cannes. O longa, que teve apoio do Fundo Setorial do Audiovisual no cenário de retomada de investimentos em cultura, está competindo a Palma de Ouro, principal prêmio da competição, e foi aplaudido de pé por 13 minutos em sua primeira exibição, feita para uma plateia muitíssimo qualificada e diversa. Além disso, as imagens da chegada do elenco no evento emocionaram todo o país. O tapete vermelho foi transformado em um belíssimo e verdadeiro baile de frevo, com a apresentação dos Guerreiros do Paço e ao som da Orquestra Popular do Recife. Ressalto, portanto, o compromisso de Kleber Mendonça Filho com a nossa gente e a nossa cultura. Um pernambucano que é reconhecido em todo o mundo por ter se tornado, ao longo da sua trajetória, um símbolo reconhecido da valorização do cinema produzido além do eixo Rio-São Paulo. São grandes obras que carregam o nosso sotaque, as nossas dores, o talento dos nossos artistas, as nossas questões humanas, sociais e políticas. Viva o Brasil, viva o cinema brasileiro, viva Kleber Mendonça Filho. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns, senadora Tereza. Ainda há muitos senadores no plenário que ainda não votaram. Gostaria de solicitar às senadoras e os senadores, senador Márcio Bittar, senador Alan Rick, senador Fernando Faria, senador Exalci Lucas, senadora Leila Barros, senadora Damares Alves, senador Cleitinho, senador Carlos Viana, senador Jorge Cajuru, senador Vanderlan Cardoso, senador Wilder Moraes, senador Magno Malta, senador Marcos Duval, senador Fabiano Contarato, senador Luiz Carlos Reis, senadora professora Dorinha Seabra, senador Plínio Valério, senador Eduardo Braga, senador Omar Aziz, senador Randolph Rodrigues, senador Humberto Costa, senador Eduardo Girão, senador Augusta Brito, senador Jaime Campos e senadora Mara Gabrilli. Conceda a palavra ao senador Sérgio Fernando Moro. Senhor presidente Davi Alcolumbre, agradeço, cumprimento aqui meus pares, senadores e senadoras. Primeiro eu quero registrar aqui, aproveitando que votaremos a nova lei de licenciamento ambiental, externar desde logo o meu voto favorável e os cumprimentos especiais à senadora Tereza Cristina e ao senador Confúcio Meira pela realização desse trabalho. É claro que precisamos preservar o meio ambiente, precisamos conservá-lo para as gerações futuras, mas não pode ser esse processo tão amarrado e que gera tamanha insegurança jurídica como nós temos aqui no Brasil. Em todos os locais, isso é uníssono, em todos os locais a reclamação da demora, da imprevisibilidade e do emperramento de obras importantíssimas para o desenvolvimento econômico do nosso país. Conservar, sim, mas sem interromper aí arbitrariamente a continuidade do desenvolvimento econômico, afinal de contas, ele serve às pessoas. Nós estamos falando, então, da necessidade de evoluir. Do outro lado, quero registrar aqui uma preocupação com algo que vem ocorrendo no Paraná, que é uma ameaça à atividade das APAES no Paraná. Nós temos cerca de 340 APAES no Paraná que prestam um excelente serviço nas respectivas cidades. Eu mesmo tenho destinado recursos de emendas parlamentares
para essas APAES. Conheço o trabalho delas de perto. Minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, foi procuradora da Federação Nacional das APAES, a procuradora-geral da Federação Nacional das APAES por mais de 10 anos, foi também procuradora da Federação Estadual das APAES, e hoje existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que busca inviabilizar o repasse financeiro de recursos do Estado do Paraná para atividade e educação desenvolvidas no âmbito das APAES, sob o argumento de que isso violaria a educação inclusiva. Ora, somos favoráveis, sim, de que as pessoas com deficiência sejam inseridas na rede regular de ensino, o tanto quanto isso seja possível. Agora, é inegável reconhecer que boa parte das escolas do sistema tradicional não tem a estrutura, não tem as condições necessárias, nem o treinamento de professores para absorver parte dos estudantes consistentes em pessoas com deficiência severa. Para eles, a obrigatoriedade, a compulsão dessa inserção pode representar um grande ônus, não para a escola, mas para eles mesmos, se a escola não estiver preparada para recebê-los. E do outro lado, nós temos uma tradição nas APAES do Estado do Paraná, com diferentes graus, evidentemente, de um atendimento especializado, dirigido especialmente a pessoas com grave deficiência, e às vezes essa grave deficiência intelectual. Então, nessa matéria, particularmente, o que eu entendo? Temos que dar preferência, sim, à inserção no sistema de escola regular, mas não negligenciar a importância do atendimento na rede especializada providenciada pelo setor privado e com o apoio financeiro do setor público. No fundo, a postura mais sábia é permitir que o estudante, que a pessoa com deficiência e que a sua própria família possa fazer as escolhas. Escolher colocar na rede regular de ensino ou colocar no atendimento especializado. E assim eles vão poder, em cada localidade, em cada cidade, fazer as comparações necessárias e decidir o que é melhor para o seu próprio destino. O Estado deve evitar, e aqui eu digo Estado, não o Estado do Paraná, mas o governo, o Estado, a União Federal, o governo, as entidades públicas, devem evitar impor essas escolhas aos pais estudantes ou aos próprios estudantes com deficiência. São eles que têm condições de realizar as escolhas sobre os seus próprios destinos. Então, espero que essa ameaça sobre o sistema de educação especializado providenciado, disponibilizado pelas APAES do Estado do Paraná, não se concretize, porque, do contrário, nós teremos aí uma perda muito grande, não para as instituições, especificamente, mas principalmente pelos alunos, pelos educandos, pelos estudantes que utilizam esse setor atualmente no Estado do Paraná. Rogo que o Supremo possa decidir essa questão com sabedoria e que nós mesmos aqui no Parlamento possamos encontrar soluções legislativas que deem um equilíbrio razoável a essas duas demandas, inserção no sistema de ensino regular, mas também sem prejuízo da possibilidade do atendimento especializado no sistema de APAES ou em outros sistemas que possam atender esses educandos com necessidades especiais, especialmente aqueles que padeçam de deficiência intelectual severa, para a qual normalmente o sistema educacional regular não tem estrutura para atendimento. É isso, senhor presidente. Está encerrada a votação. Senhor presidente, pela ordem. Só proclamar o resultado e já passo para Vossa Excelência para falar mais adequadamente. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado.
Votaram sim 41 senadores, não 2. Está aprovada a indicação do senhor Eduardo Paz Saboia para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República da Áustria. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mensagem de número 2 de 2025, que submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor Sérgio Rodrigues dos Santos, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Federação da Rússia e cumulativamente na República do Uzbequistão. Parecer número 11 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator da matéria foi o senador Sérgio Petecão. O relator ad hoc foi o senador veneziano Vital do Rego. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. As senadoras e os senadores já podem votar. Concedo a palavra pela ordem ao senador Cleitinho. Senhor presidente, uma boa tarde a todos, senadores e senadoras. É mais para poder registrar a presença do meu irmão gêmeos, que está aqui hoje no plenário, Gleison Azevedo, que é prefeito por Divinópolis, foi prefeito no primeiro mandato e agora reeleito, teve 80% da votação dentro da cidade de Divinópolis. É só para poder registrar a presença dele, que no futuro breve, aqui no Congresso Nacional, teremos 2 Cleitinho. Se um é bom, 2 é melhor ainda, viu, presidente? Muito obrigado. Senador Cleitinho? Um é bom dizer que 2 é melhor ainda no Congresso. Quando Vossa Excelência faltar no Senado, não adianta mandar o irmão para cá, porque agora a gente vai identificar o rosto dele, porque é muito parecido. Só para saber que agora ficou registrado no reconhecimento facial do Senado Federal. Portanto, não falte. Eles querem que eu crie o RP3. Gostaria de solicitar às senadoras e os senadores que nós estamos aguardando da 41 para a gente abrir os embaixadores. Era bom que a gente pudesse fazer mais rapidamente a deliberação dos embaixadores e das embaixadoras, e nós estamos com... E, ao mesmo tempo, eu gostaria de solicitar para que venham ao plenário do Senado Federal Suas Excelências, senadoras e senadores, para a deliberação do projeto de lei que trata do licenciamento ambiental brasileiro. E, ao tempo, novamente, nunca é demais cumprimentar o senador Confúcio Moura e a senadora Tereza Cristina, que durante os últimos 2 anos trabalharam em conjunto para que tanto na Comissão de Meio Ambiente como na Comissão de Agricultura pudessem construir a possibilidade de estarmos hoje, nesta tarde, deliberando este projeto. Senador Flávio, Vossa Excelência está atrapalhando a votação da senadora Elisiane. O Flávio obstruiu o voto da Elisiane. Sem obstrução. E não pode olhar também que o voto é secreto. Eu votei para ela, ela não aceitou.
Presidente, pela ordem. Pela ordem, Sua Excelência, senador Jaime Campos. Para um breve comunicado, aguardando o encerramento dessa votação. Mas, senhoras e senhores senadores, eu quero registrar com muita satisfação a aprovação do projeto de lei número 3.786 de 2021, de minha autoria, que tipifica o Código Penal de narcocídio, o assassinato relacionado ao tráfico de drogas. A pena prevista é de 20 a 30 anos de prisão, com uma multa a ser estipulada pelo juiz. Após as discussões e com 20 votos favoráveis, conseguimos aprovar o projeto da Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo, sob a relatoria do ilustre senador da República, Sérgio Moro, que elaborou um impecável parecer. É um projeto que atualiza a legislação penal, com endurecimento da lei para combater a criminalidade que assola o nosso país. A proposta simplifica os atos relacionados ao julgamento de tráfico de drogas, garantindo mais celeridade nos trâmites processuais, sem retirar do réu nenhuma oportunidade de defesa. O relatório do senador Moro aprimorou ainda mais o projeto, estabelecendo o homicídio relacionado ao tráfico de drogas como crime hediondo, em virtude da gravidade dos atos e da necessidade da punição estatal mais rigorosa. Mas, senhoras e senhores senadores, esse projeto de lei foi construído a várias mãos com suporte de renomados especialistas e operadores do direito, como o desembargador Marco Machado, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a quem agradeço a sua contribuição com demais magistrados. Por meio de uma legislação efetiva, buscamos criar meios sociais para mitigar danos causados pelo crime de produção e tráfico de drogas, tão nocivo e deletério aos indivíduos e às famílias do contribuinte e do Estado. 1/3 das mortes violentas ocorridas no Brasil e consequências da guerra às drogas, segundo o estudo do IPEA, entre 2015 e 2024, ao menos 150 mil pessoas foram assassinadas no país em decorrência do envolvimento com drogas. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem 72 facções ligadas ao tráfico de drogas. O faturamento das organizações criminosas é de 6 bilhões de dólares ao ano. O Estado de Mato Grosso é uma das unidades da federação que mais padecem dos males que o narcotráfico impõe ao Brasil. São mais de 700 quilômetros de fronteira seca, junto com um dos países que mais produzem entorpecentes no mundo, que é a Bolívia. Esse cenário preocupante certamente carrega consigo uma série de outras condutas criminosas ainda mais graves, como homicídios e lesões corporais. É o nosso papel no Senado da República sempre revisar os textos legais, de forma a concretizar iniciativas que, de fato, reduzam a violência decorrente do tráfico de droga do país. Encerrando, senhor presidente, agradeço, por fim, mais uma vez, ao senador Sérgio Moro, que fez um grande trabalho à frente da relatoria do projeto. Vamos trabalhar agora para que seja aprovado com rapidez na Câmara dos Deputados. Coibir o tráfico de consumo de drogas ilícitas no Brasil é uma necessidade imperiosa e urgente. De forma, esse é um dos projetos que certamente vai aumentar as penas e, sobretudo, combatermos o narcotráfico que, lamentavelmente, toma conta do nosso Brasil. E quero aqui, uma vez mais, cumprimentar os juízes da magistratura do Estado de Mato Grosso, da área do crime, que contribuíram para que pudéssemos elaborar esse projeto tão importante para combatermos o narcotráfico no Brasil. Muito obrigado a todos e parabéns ao senador Marco Machado. Eu queria, novamente, deixa eu fazer um pedido para Vossas Excelências. Eu estou achando, eu queria atenção. Deixa eu pedir atenção do plenário. Eu vou encerrar essa votação e vou iniciar o projeto de lei do licenciamento, porque aí eu acho que vai vir todos os senadores para cá para o Senado, para o plenário. Eu vou encerrar essa votação dessa última autoridade agora
e vou iniciar o projeto de lei que trata do licenciamento ambiental. Vossas Excelências, por gentileza, os assessores e as assessoras, avisem os senadores e as senadoras que nós vamos iniciar a deliberação da matéria. E eu queria pedir para que a gente pudesse concluir, que faltam ainda 3 votos. Senador Marcos Duval, senador Jorge Cajuru, senador Vanderlan Cardoso, senador Wilder Moraes, senador Exalci Lucas, senador Rogério Carvalho, senador Reise, senador Iovisto Guimarães, senadora Soraya Tronic, senador Jader Barbalho, senador Efraim Filho, senador Dr. Irã, senador Otto Alencar, senador Eduardo Braga, senador Plínio Valério, senador Eduardo Girão, senador Augusta Brito, senador Rogério Marinho, senador Flávio Bolsonaro, senador Carlos Portinho, senadora Mara Gabrilli, senador Ciro Nogueira, senador Marcelo Castro. Vou encerrar a votação. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Boa. Votaram sim, 42, não 1. Está aprovada a indicação do senhor Sérgio Rodrigues dos Santos para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Federação da Rússia e cumulativamente na República do Uzbequistão. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Concedo a palavra, questão de ordem, para o senador Sérgio Petecão. Senador Davi, presidente, querido, a primeira votação do ministro Rodrigo Baena, do embaixador Rodrigo Baena, eu estava numa agenda aqui com o senador Alan Henrique, e não pude votar, foi só um. Eu queria que ficasse registrado aí, meu voto era favorável a ele, né, pelo trabalho maravilhoso, embaixador na Alemanha. Eu gostaria que o senhor registrasse, tá? Eu perdi essa votação, me desculpa aí. Obrigado. Senador Sérgio Petecão, está feito o registro por Vossa Excelência e será registrado nos anais que Vossa Excelência desejaria, se estivesse aqui, votar sim a indicação do senhor embaixador Rodrigo de Lima Baena Soares. Projeto de lei número 2159 de 2021, número 3729 de 2004, na Casa de Origem. A relatora, a senadora Tereza Cristina, está terminando de construir o entendimento que foi feito nos últimos dias em relação ao texto. E ela solicitou que a gente pudesse novamente retomar as autoridades para dar tempo de apresentar o relatório. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador presidente Nelsinho Trade. Tem um item de um projeto que eu relatei sobre queimaduras, um projeto que tem uma relevância importante. A pessoa que sofre uma queimadura grave, ela queima a alma, queima o espírito. Se der para colocar, é um projeto franciscano, tranquilo. Senador Nelsinho, nós vamos fazer, eu vou informar o plenário que nós vamos fazer a inversão de pauta por solicitação de Sua Excelência o senador Nelsinho Trade para um projeto de lei muito relevante para o Brasil. Feita a inversão de pauta, era o item 3, já estava publicada a pauta desde sexta-feira, então os senadores e as senadoras têm conhecimento da matéria. Projeto de lei número 4.558 de 2019, do deputado Marreca Filho, que dispõe sobre a atenção e os direitos das pessoas vítimas de queimaduras. Pareceres do senador Nelsinho Trade, número 122 de 2023, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, favorável ao projeto com as emendas de número 1 e 2 que apresenta. E também o número 12 de 2025, da Comissão de Assuntos Sociais, favorável ao projeto e parcialmente favorável à emenda número 1 e 2, nos termos da emenda número 3, substitutivo que apresenta. Foi apresentado um requerimento de urgência de número 348 de 2025, assinado pelos líderes partidários. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a discussão da matéria em turno único. Não há senadores inscritos para discutir. Vossa Excelência deseja
Vou conceder a palavra ao relator, senador Nelcínio Trade. Presidente, só para fazer das palavras do Petecão as minhas, que eu também estava ausente na primeira votação, gostaria que você registrasse. Ficará registrado nos anais o desejo de Vossa Excelência de votar no embaixador da Alemanha. Não há senadores inscritos para discutir, mas o senador relator Nelcínio Trade solicitou para fazer um esclarecimento ao plenário. Senhor presidente, esse projeto foi sintonizado com a emenda de autoria do senador Jacques Wagner e, através dela, chegou-se a um consenso, contribuiu para a viabilidade dessa proposição ao estipular que, pós as queimaduras, as realizações de cirurgia plástica reparadora aconteça quando existirem alterações com perda de função ou de estética decorrente do processo que ocorreu a queimadura. De fato, tal previsão viabiliza a adequada operacionalização de oferta de atenção à saúde para esses pacientes, que são os que mais necessitam de intervenções. A delimitação do escopo da cobertura, ao focar nos casos de comprometimento funcional, evita interpretações que possam gerar distorções, como a extensão da assistência a procedimentos de natureza única e exclusivamente estética. Trata-se de medida que confere nacionalidade à política de saúde, garantindo que os recursos sejam adequadamente direcionados àqueles com maior necessidade. Ao mesmo tempo, reforça o direito de cirurgia reparadora quando o prejuízo estético for consequência direta de uma perda funcional, como ocorre em muitas sequelas de queimaduras extensas ou áreas críticas. Dessa forma, a proposta de garantir acesso à cirurgia plástica reparadora se fortalece, podendo ser equiparada à lei que determinou a reconstrução mamária no câncer de mama, cuja inclusão nas políticas públicas representou um avanço significativo na reabilitação e na qualidade de vida das mulheres. Diante disso, senhor presidente, com o adequado ajuste necessário, através da emenda do senador Jacques Wagner, o voto é pela aprovação e a inclusão no parecer do relatório. E peço aos senhores senadores o apoio a essa medida, uma medida justa. A gente sabe o que é o sofrimento de uma pessoa que sofre uma queimadura, é um sofrimento que fica marcado para o resto da vida, com traumas psicológicos, com traumas físicos, levando a incapacidade, muitas vezes motora, incapacidade funcional. Então eu peço a vossas excelências que possam aprovar esse projeto da forma que está relatado, para que a gente possa minimizar, diminuir o sofrimento das pessoas que sofrem queimaduras graves. É isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação da emenda número 3, substitutivo, nos termos do parecer da Comissão de Assuntos Sociais em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 3, substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as demais emendas. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Perante a mesa foi apresentada a emenda número 4, substitutivo aprovado, já disponibilizada na tramitação da matéria e que será encaminhada à publicação. A emenda número 4 depende de parecer. Senador Nelcínio? Ele já proferiu parecer, né? Considera que já está... Faço a designação do senador Nelcínio Trade, que já proferiu anteriormente seu parecer de plenário, favorável à emenda número 4. Completada a instrução da matéria, passamos à discussão em turno suplementar. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria em turno suplementar.
A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do substitutivo e da emenda número 4 nos termos do parecer em turno suplementar. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o substitutivo em turno suplementar com a emenda número 4. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Encerrada a discussão e votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados. A presidência solicita às senadoras e os senadores que venham ao plenário. Eu gostaria de solicitar à Secretaria-Geral da Mesa que peça para os nossos servidores entrar em contato nos gabinetes dos senadores e das senadoras para que eles venham ao plenário. Nós estamos com um quórum de 67 senadores e senadoras e nós não estamos conseguindo atingir Nós vamos retomar a votação de autoridades para poder chamar o quórum para nós iniciarmos a deliberação do projeto de lei. Mensagem número 9 de 2025. Eu queria pedir atenção às senadoras e aos senadores para que a gente possa continuar deliberando as autoridades para resolver, para nos desobrigarmos da votação dos embaixadores. Conceda a palavra ao líder Omar Aziz. Senhor presidente, eu vou pedir para Vossa Excelência retomar a pauta, porque até os relatores lerem os relatórios, houver a discussão, tenha certeza absoluta que terá mais senadores aqui em plenário. E é um PL. Nós não precisamos de 49 votos para aprovar. E que tenho certeza aqui, a maioria que está aqui, quem não está aqui que vai votar pelo celular, vai votar a favor do projeto. Então, eu acho que se a gente começar a debater agora, até chegarem novos senadores e novas senadoras, vai dar tempo suficiente para a gente debater esse assunto, presidente. Mas nós já acabamos de retomar aqui, já votamos o projeto. Nós nos antecipamos à solicitação de Vossa Excelência. Eu olhei para Vossa Excelência e pensei, o que é que o líder Omar deseja? Retomar a pauta. Aí retomamos com a solicitação do senador Nelcínio, retomamos os embaixadores e vamos continuar a prosseguir com a deliberação da pauta, da ordem do dia de hoje. Mensagem número 9 de 2025. Submete à apreciação do Senado Federal a escolha do senhor André Veras Guimarães, ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Islâmica do Irã. Parecer número 12 de 2025. Parecer número 12 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator da matéria foi o senador Espiridião Amin. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informa as senadoras e os senadores que já podem votar. O painel já está aberto. Queria pedir celeridade na votação das senadoras e dos senadores, por gentileza. Conceda a palavra pela ordem de inscrição ao senador Zequinha Marinho. Muito obrigado, presidente. Tomei ciência que amanhã, dia 22,
O Ministério do Desenvolvimento Agrário promoverá a reunião do grupo de trabalho criado para analisar e debater questões voltadas à destinação de terras públicas estaduais e federais rurais lá no meu estado. Em que pese o fato de ter iniciado esse trabalho no final do mês de fevereiro, quando o meu gabinete encaminhou ofício solicitando informações à FUNAI sobre inserção de pretensas terras indígenas no Sistema de Gestão Fundiária do Governo Federal, o SIGEF. A gente não recebeu nenhum convite para participar. Assim, mesmo tenha sido o primeiro que começou a trabalhar, o primeiro que começou a divulgar esse trabalho e a promover algum tipo de preocupação com o produtor rural, não estamos inclusos no grupo, mas somos parceiros desse tema, nos interessa, porque o Estado está sofrendo muito nesse momento. A gente precisa achar uma solução para a violação do direito, principalmente do direito de propriedade. Produtores rurais lá do meu estado estão perdendo a noite ou trocando a noite pelo dia porque não tem como dormir sossegado. O seu direito à propriedade, isso acontece porque a FUNAI tem defendido, junto à Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais e Rurais, a inserção de novas terras indígenas no SIGEF. Pensa a maluquice que é isso. Você não pode transferir para você uma terra antes de adquiri-la. E a FUNAI basta recepcionar um requerimento de nova terra indígena que já está jogando no sistema. E isso impede, por exemplo, o financiamento do produtor rural que está lá, que tem terra, propriedade, título, escritura. Isso impede também a venda do gado, porque essa fazenda, estando localizada dentro de uma área de pretensão indígena, ninguém quer comprar, o frigorífico não quer comprar, ninguém compra gado. Então, há uma desordem jurídica nesses procedimentos. Atualmente, o Pará possui 64 terras indígenas, entre aquelas que em situação de estudo, delimitada, declarada e regularizada. Isso representa 25% do seu imenso território. Na resposta ao nosso ofício, a FUNAI comunicou a existência de manifestações de interesse em 46 novas áreas, novas glebas lá no estado do Pará. Desde lá, tenho caminhado pelo meu estado para instruir e dar transparência ao processo, algo que a FUNAI deveria ter feito ou está fazendo. Os produtores rurais precisam ter conhecimento desta manifestação de interesse da FUNAI. O processo de demarcação de terras indígenas prevê, entre outras etapas, a fase de contestações. Nesse momento, as partes interessadas têm um prazo de até 90 dias após a publicação do território do estudo antropológico para contestar a FUNAI sobre a criação daquela nova terra indígena. Ocorre que, sem a devida transparência nessa etapa, não está sendo respeitado no transcurso do processo. Assim que notamos essa situação, entramos em campo e iniciamos uma série de rodadas de debate com os produtores rurais de várias localidades do Pará. Isso gerou uma movimentação política interessante lá no meu estado. Conseguimos chamar a atenção, inclusive, do governador, que a partir daquele momento e através daquela movimentação começou a fazer alguma coisa pelos produtores rurais. Que este grupo criado, esse GT criado, aponte uma solução para que o problema fundiário no Pará possa ser estancado. E a solução é mandar tirar imediatamente as 46 áreas pretendidas pela FUNAI do SIGEF. Não tem porquê, nesse momento, engessar o produtor rural sobre uma coisa que dificilmente vai acontecer, porque nós vamos obstruir a criação dessas novas terras, porque todas elas são em áreas produtivas, fazendas, fazendeiros, produtores, enfim, que estão produzindo, trabalhando. Lá no Pará já temos 25% da sua área, isso significa dizer que nós temos 312 mil quilômetros quadrados de áreas já
homologadas aos nossos indígenas que não dão conta de tanta terra. Para que mais outro tanto se você não tem sequer índio desabrigado ou esperando algum tipo de terra? Além das terras indígenas, os produtores rurais também estão sendo sufocados pelos embargos do IBAMA. Sobre isso, realizamos na semana passada audiência pública com o presidente do órgão ambiental. Ele admitiu falhas no processo de embargo e ficou de analisar caso a caso. Como disse, que esse GT seja eficiente para tratar de coisas óbvias, como nós estamos aqui relatando aos senhores. Da minha parte, estamos caminhando aqui no Senado Federal, como a minha PEC, que modifica os artigos 49, 225 e 231 da Constituição Federal. Ela atribui ao Poder Legislativo a criação de áreas de preservação ambiental e demarcação e criação de terras indígenas. Outra importante medida legislativa se trata do PDL 467/2023 do senador Marcos Rogério. Já solicitei a relatoria na CCJ. Esse PDL susta os efeitos do decreto número 11.688/2023, que restringe a destinação de florestas e algumas políticas públicas específicas, como a criação, a regularização fundiária de unidade de conservação da natureza e a regulamentação ou regularização fundiária de terras indígenas, territórios, quilombolas, comunidades tradicionais, etc. Esse foi o decreto que tornou deliberativa a Câmara Técnica, Pensa bem, o governo tentando tirar do Congresso, tirar desta casa, tirar da Câmara as suas atribuições, destinando um grupo de trabalho, uma Câmara Técnica para responder pelo voto do parlamentar. Que coisa, né? É uma dose que a gente precisa acordar para saber o que está acontecendo. E aqui eu quero chamar a atenção de todos os senhores nessa direção. É necessário que a gente acorde. Se o governo do Pará daqui a pouco tempo, presidente, ele não vai ter mais território para governar. Serão todas terras públicas federais. Então é importante que se trabalhe de olho aberto. Nós temos vários senadores que ainda não votaram, que estão no plenário. Eu gostaria de solicitar a Vossas Excelências, o senador Márcio Bittar, senador Flávio Bolsonaro, senador Carlos Portinho, senador Jaime Campos, senadora Elisiane Gama, senador Augusta Brito, senador Eduardo Girão, senador Randolfo Rodrigues, senador Plínio Valério, senador Ângelo Coronel, senador Jacques Wagner, senador Otto Alencar, senador Ciro Nogueira, senador Humberto Costa, senadora Jussara Lima, senador Marcelo Castro, senador Rogério Marinho, senadora Mara Gabrilli, senadora professora Dorinha Seabra, senador Rogério Carvalho, senador Luiz Carlos Reis, senador Iovisto Guimarães, senador Sérgio Moro, senador Jader Barbalho, senadora Soraya Tronic, senador Marcos Duval, senador Jorge Cajuru, senador Vanderlan Cardoso, senador Wilder Moraes, senador Efraim Filho. A presidência solicita a presença das senadoras e dos senadores para que venham ao plenário. Nós estamos em processo de votação nominal de autoridades e nós precisamos do quórum mínimo de 41 senadores votantes para encerrarmos a votação do embaixador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Zequinha Marinho. Excelência, solicito inversão de pauta para o item de número 6 da pauta de hoje, por gentileza. Como
O doutor Danilo, nosso secretário, me informou que é um projeto de resolução, a gente pode deliberar simbolicamente. Quando nós terminarmos esse embaixador, nós vamos deliberar o PRS e eu vou consultar a senadora Tereza Cristina se nós podemos iniciar o processo de votação de licenciamento. Muito obrigado, presidente. Estamos precisando de 4 senadores ou senadoras que estão em plenário. Presidente, que falta que faz o senador Cid Gomes, com aquela voz de leiloeiro, a convidar os senadores nominalmente, com aquela voz fraternal, está fazendo falta, tanto no voto quanto na votação. Falta um voto para nós concluirmos essa votação do diplomata André. Senador Irã, você já votou? Senador Irã, Vossa Excelência já votou no embaixador André para ir para o Irã? Já votei. Já votei.
Deixa eu só fazer uma consulta aqui novamente. Algum senador no plenário ainda não votou no embaixador? Está faltando só um voto para encerrar. Senão eu vou cancelar essa votação por um voto e aí eu vou iniciar o projeto de lei que a senadora Tereza já está aqui, pronta para votar. Inclusive tem uma proposta muito interessante de nós votarmos o texto da Câmara. Senadora Tereza, Vossa Excelência já votou? Senador Confuso também. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Já deu, senhor presidente, já deu. A gente erra, está tentando acertar. Está encerrada a votação. Como essa, nunca mais. Pode ser meu pai que pediu. Nunca mais vou assistir. Emoção. Votaram sim 38 senadores e senadoras, não 1, 2 abstenções. Está aprovada a indicação do senhor André Veras Guimarães para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Islâmica do Irã. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Projeto de Lei número 2159 de 2021, número 3729 de 2004, na Casa de Origem, do deputado federal Luciano Zica, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e da outras providências. Pareceres número 10 de 2025 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A relatora da matéria foi a senadora Tereza Cristina, favorável ao projeto e às emendas. E as emendas de número 10, 104, 114, 119, 120 e 121. Pelo acolhimento total ou parcial das emendas de número 2, 3, 7, 82, 83, 84, 85 e 86, na forma das emendas de número 126 a 149 da relatora e da emenda de número 55, na forma da emenda número 10, e pela rejeição das emendas de número 92 a 94, 115, 122 a 125. E parecer de número 6, da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, de autoria do senador relator Confúcio Moura, favorável ao projeto e às emendas de número 10, 102, 103, 105, 116, 117, pelo acolhimento total ou parcial das emendas número 2,
3, 7, 12, 14, 20, 23, 57, 59, 61, 67, 79, 87, 88, 89, 90 e 91, na forma das emendas de número 150 a 175 do relator e pela rejeição das demais emendas. As emendas não acatadas na comissão são consideradas inexistentes nos termos do artigo 124.1 do Regimento Interno. Perante a mesa, foram apresentadas as emendas de número 176 a 219, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. As emendas de número 180 e 188 foram retiradas pelos autores. Foi apresentado o requerimento número 26 de 2025 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária pela urgência para a matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Fica prejudicado o requerimento número 384 de 2025. A matéria depende de parecer sobre as emendas de plenário. Faço a designação da senadora Tereza Cristina para proferir o parecer de plenário. Iniciar a discussão. Ok? Meus colegas, senadores e senadoras... Senadora Tereza, me permita e me perdoe lhe interromper. Eu sei que Vossa Excelência nos últimos dias trabalhou muito em relação a esse assunto e foi disponibilizado no cronômetro ali um tempo para Vossa Excelência. Eu quero dizer para Vossa Excelência, não se atenha ao tempo. Vossa Excelência fará vários esclarecimentos, inclusive desmistificando mentiras que foram levantadas em relação a esse texto e a esse projeto. E eu quero que Vossa Excelência esteja com muita tranquilidade para fazer a defesa da verdade de uma matéria relevantíssima para o Brasil. Vossa Excelência tem o tempo que for conveniente. Nosso presidente, meus colegas senadores, senadoras, eu queria dizer que não é incomum a gente começar um discurso aqui nesta tribuna com a frase: hoje é um dia especial. Mas realmente hoje é um dia muito especial, porque vamos, enfim, votar o novo marco do licenciamento ambiental que tramita nessa casa há 21 anos, sendo 17 anos na Câmara dos Deputados e 4 anos nessa casa, no nosso Senado Federal. Mas essa jornada começou muito antes, há quase 37 anos, quando promulgamos a nossa Constituição, e passa pelo debate que desembocou na Lei Complementar 140 de 2011, feito por essa casa. A Lei 140 já determina a divisão de competências para licenciar entre União, Estados e municípios. Muitos ignoram que não é só o IBAMA e o CONAMA que têm essas atribuições, mas todos os entes federativos, cada um na sua esfera e tipificidade. O que nós estamos fazendo agora, com essa nova lei, é dar consequência jurídica à legislação de 2011. Basicamente, nós pretendemos licenciar com mais clareza, eficiência e justiça. O atual cipual normativo, com mais clareza, com regras sobrepostas entre os diversos órgãos e esferas do poder, trava iniciativas importantes, gera litígios desnecessários e desestimula investimentos responsáveis.
Esse vácuo de 21 anos, sem um marco legal de licenciamento, causou todo tipo de transtorno. Foram 2 décadas de inação marcadas por insegurança jurídica, morosidade e contradições que prejudicam tanto a proteção ambiental quanto o interesse público. Existem hoje, acreditem, senadoras e senadores, mais de 27 mil normas ambientais. 27 mil normas ambientais. Essa realidade disfuncional pode ser medida em números. Em 2022, o então Ministério de Infraestrutura listou 5.053 obras paradas em razão de problemas no licenciamento ambiental. Eram rodovias, ferrovias, hidrovias, linhas de transmissão, minerodutos, gasodutos, cabos óticos. Em 2021, tínhamos 52 hidrelétricas interrompidas pelo mesmo motivo e 10 foram simplesmente abandonadas. Também em 2022, contavam-se 66 obras de saneamento básico. Saneamento é saúde. E de abastecimento de água, paralisados pela falta de entendimento sobre regras ambientais. É por isso, caros colegas, que 89, hoje não são mais 89, são 99 entidades representativas de vários setores produtivos nos entregaram ontem e publicaram hoje nos jornais uma carta aberta em apoio ao novo marco do licenciamento ambiental. Não é mais possível conviver com esse ambiente caótico. Nós precisamos parar de travar o desenvolvimento do Brasil. E essa é, sem dúvida, uma responsabilidade do Congresso Nacional. Nenhum país do mundo condena seu povo a ficar sem luz, sem água e esgoto, sem estrada, enfim, sem prosperidade, em razão dos desafios de conciliar a atividade econômica com a preservação ambiental. E elas podem, sim, andar juntos. Acabei de usar aqui o verbo conciliar. Conciliar, foi isso que fizemos como relatores dessa matéria, o senador Confúcio e eu. Sentamos longamente, senador Confúcio, eu lhe agradeço pela paciência, pela vontade de que nós pudéssemos fazer uma lei e chegar a esse dia com essa lei com um único relatório. Lhe agradeço muito a vontade e a paciência dos nossos assessores para que pudéssemos chegar nesse dia. Muito obrigado. E também muito obrigado, não sei se obrigado, mas de ter passado essa relatoria de plenário aqui para mim. Ao longo dos últimos 2 anos, nas comissões de Meio Ambiente e Agricultura, debatemos com todos os setores. Nosso relatório único, fruto do acordo possível. Quero dizer para vocês que ainda ficaram algumas divergências, poucas, eu lhes digo, e que vão a voto aqui. Não atende a todos os anseios de empreendedores e nem de ambientalistas, mas significa um verdadeiro instrumento de mediação, sem exageros de um lado ou de outro, ancorado em fundamentos jurídicos sólidos que compõem o sistema de licenciamento ambiental. Vou repetir aqui o que temos exaustivamente esclarecido nos últimos dias, em razão, senador Davi, de narrativas ideológicas de pura má-fé. A proposta não enfraquece o licenciamento ambiental, muito pelo contrário, ela reafirma o compromisso com rigor técnico, exige estudos de impacto ambiental, audiências públicas e avaliações trifásicas para grandes obras, e até dobra penas para quem desrespeitar a legislação. Crime ambiental continua sendo crime, nós não estamos mudando nada. E supressão de qualquer vegetação nativa, sem licença, continua sendo proibido. Então, existem aí falácias que nós vamos derrubar, que nós vamos devastar o equivalente a uma Alemanha. Não é verdade isso. Esta lei não trata deste assunto.
O que muda é o tratamento de atividades que não sejam de significativo impacto, que passam a ter procedimentos mais ágeis, com licenças por adesão e compromisso, que é outra coisa que tem sido demonizado, mas também não é verdade. Elas já são utilizadas com sucesso em diversos estados, inclusive, senadores da Bahia, vocês são precursores dessas LACs, e vocês sabem o que elas conseguiram fazer que se destravasse os licenciamentos ambientais. A constitucionalidade da LAC, que já foi reconhecida no Supremo Tribunal Federal para baixo impacto e pequeno porte. Mas, ao contrário do que dizem, não há inconstitucionalidades. O médio impacto estará coberto justamente pela promulgação desta lei. A principal razão da atual judicialização do licenciamento ambiental no STF é exatamente a ausência da lei federal que estabeleça normas gerais acima das leis estaduais. E hoje só as leis estaduais existem. A partir de agora, haverá, portanto, legislação federal e isso põe fim a falsas polêmicas e controvérsias jurídicas. Legislar, meus colegas, é bom que se reafirme neste momento. Não cabe a conselhos, nem a órgãos executivos, nem a ONGs. É prerrogativa deste Congresso Nacional. E é para isso que fomos eleitos e disso que não podemos abrir mão. Não há também, em hipótese alguma, autolicenciamento previsto no projeto. A aderir à LAC, o empreendedor não declara ou decide o que ele vai fazer. Eu não posso chegar no órgão ambiental e falar, eu quero fazer o meu empreendimento através de uma LAC. Não é assim que funciona. Quem determina é a autoridade licenciadora em atividades que ela conhece muito bem. Quero dar aqui um exemplo da carcinocultura no Rio Grande do Norte, ou na suinocultura de Santa Catarina. Os estados conhecem, do início ao fim, os potenciais impactos desses empreendimentos. Dizer que a nova lei é um retrocesso é ignorar a realidade dos últimos 20 anos. Nesse período, na ausência da lei clara, o Brasil viveu tragédias ambientais, perdas humanas e degradações severas. Isso, sim, foi devastador. Agora eu quero perguntar a vocês, quero perguntar aos nobres colegas. Só um minuto, senadora. Eu queria pedir aqui do plenário do Senado, senadora Leila, senadora Elisiane, queria pedir aqui, por gentileza, nós estamos com o orador na tribuna, por gentileza, os nossos convidados aqui. Só um minuto, senadora Tereza. Sim. Não é isso, é que nós estamos em processo de deliberação e, infelizmente, aqui está incomodando a senadora Tereza. Nada, faz tempo. Dizer que a nova lei é um retrocesso é ignorar a realidade dos últimos 20 anos. Nesse período, na ausência da lei clara, o Brasil viveu tragédias ambientais, perdas humanas e degradações severas. Isso sim foi devastador. Deixar tudo como está é o verdadeiro retrocesso. O novo marco do licenciamento englobará todas as atividades e setores produtivos. Por último, mas não menos importante, para todo esse sistema funcionar, a fiscalização dos órgãos públicos precisa, sim, ser reforçada, com investimento nos setores de meio ambiente e capacitação técnica para lidar com os desafios crescentes impostos, inclusive, pelas mudanças climáticas. Fiscalizar bem exige regras claras, procedimentos definidos, e é isso que nós vamos fazer, e instituições fortalecidas. A nova lei traz prevenção, transparência, prazos e ritos definidos, segurança jurídica e equilíbrio entre desenvolvimento e preservação, garantindo a participação popular.
É possível e fundamental preservar o meio ambiente, como já fizemos em 2012, depois de uma década de debates, ao instituir um robusto Código Florestal. Agora, finalmente, chegou a vez do licenciamento ambiental. A aprovação do PL 2159 de 2021 é uma escolha pelo bom senso, pela sustentabilidade e pela dignidade de milhões de brasileiros. Peço a todos os meus pares que aprovem com a seriedade que nos cabe como legisladores esse projeto. Não posso terminar minhas palavras aqui sem agradecer, primeiramente, ao senador Confúcio e a todos os meus colegas que contribuíram nas comissões com esse trabalho. Agradeço especialmente ao nosso presidente Davi, que assumiu para si a tarefa de não mais postergar esse assunto. Muito obrigado, presidente. Logo que o senhor assumiu, eu lhe fiz esse pedido na primeira reunião de líderes. E aí eu vejo muita gente perguntando, qual é o casuísmo de votar essa lei agora? Qual o problema que tem atrás disso? Tem atrás disso que nós precisamos votar uma lei séria que traga a agilidade, que traga procedimentos claros para que o Brasil possa avançar, possa receber investimentos. Lá em Nova York, semana passada, eu tive a oportunidade de assistir o ministro dos Transportes, o ministro Renan Filho, dizendo que um dos entraves que ele tem nas obras de infraestrutura do país são os licenciamentos ambientais. Então, está aqui, nós vamos entregar um licenciamento para que o Brasil possa avançar, senador Davi. Estou profetizando. Também gostaria de agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco, que deu o pontapé inicial à tramitação desse projeto no Senado. Um projeto que começou em 2 comissões, com 2 relatores e 2 relatórios completamente diferentes, mas que pudemos chegar com entendimento, diálogo, paciência e pensamento sobre o país, pensamento de Estado. Nós trabalhamos para que chegássemos esse dia com um único relatório. Meus agradecimentos também à consultoria do Senado e às nossas qualificadas equipes de gabinete, incansáveis nas dezenas de reuniões para ouvir todos os setores, todo o setor produtivo que nos procurou foi ouvido. ONGs ambientais, órgãos federais, estaduais e municipais. Aqui se apresentam o esforço, a inteligência e a expertise de muitos, inclusive da Câmara dos Deputados, direcionados à busca do bem comum e à construção de um futuro sustentável e próspero para os brasileiros. Muito obrigada. Agora eu vou passar ao relatório. Posso passar o relatório? Vem a análise dessa Casa as emendas de plenário apresentados ao projeto de lei do PL 2159 de 2021, do PL 3729 de 2004, na origem, cuja ementa é transcrita na epígrafe para exame das emendas de plenário número 176 a 218. A proposição for aprovada em tramitação conjunta na Comissão de Agricultura e de Reforma Agrária e a Comissão de Meio Ambiente, em 20 de maio de 2025. Entretanto, durante o prazo regimental, ao ser submetida ao plenário, recebeu 33 emendas. Cumpre esclarecer que as emendas de número 1 a 10 de plenário já se encontram instruídas pela Comissão de Meio Ambiente e pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. As emendas número 176 a 2018 de plenário estão descritas a seguir. A emenda número 176 da senadora Elisiane Gama altera o inciso 1º do caput do artigo 21 do projeto para restringir a aplicação de licenças por adesão e compromisso a atividades ou empreendimentos classificados simultaneamente como de pequeno ou médio porte e de baixo potencial poluidor. Por meio da emenda número 177,
o senador Beto Faro propõe alterações nos incisos 34 e 35 do caput do artigo 3º, no parágrafo 1º do artigo 4º e no parágrafo 2º do artigo 5º, no parágrafo 1º do artigo 17 e no parágrafo 1º do artigo 21 do projeto, a fim de atribuir aos conselhos de meio ambiente dos entes federativos a competência para definir critérios de porte potencial poluidor dos empreendimentos, as tipologias sujeitas a licenciamento, as modalidades de licença e os tipos de estudo ambiental exigíveis, respeitadas as atribuições estabelecidas pela Lei Complementar 140 de 2011. A emenda 178 do senador Beto Faro modifica o parágrafo 1º do artigo 4º do projeto para atribuir expressamente aos conselhos do meio ambiente dos entes federativos a competência para definir as tipologias de atividade ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, observadas as atribuições estabelecidas pela Lei Complementar número 140 de 2011. A emenda 179 do senador Isalci Lucas acrescenta artigo ao projeto para prever que no licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades de interesse nacional, o empreendedor poderá solicitar manifestação do órgão colegiado do licenciador sobre o projeto em andamento, conforme regulamentação específica. A emenda 180 do senador Jorge Cajuru altera o artigo 8º do projeto para prever que a dispensa de licenciamento ambiental para obras e intervenções emergenciais de resposta a colapso de infraestrutura, acidentes ou desastres, bem como para aquelas destinadas à prevenção de dano ambiental iminente ou a eliminação de risco à vida, fique condicionada à apresentação em até 15 dias após a conclusão da execução de relatório técnico das ações realizadas, assinado por profissional habilitado com a respectiva anotação de responsabilidade técnica. A emenda 181 da senadora Leila Barros modifica a redação do caput do artigo 9 do projeto para determinar que as atividades e empreendimentos nele listados estarão sujeitos à licença por adesão e compromisso, desde que atendidas as condições previstas no próprio artigo. A emenda 182 da senadora Leila Barros altera o parágrafo 1º do artigo 4º do projeto para permitir que a União, os Conselhos Estaduais e o Conselho Distrital de Meio Ambiente definam, no âmbito de suas competências e também para a atuação dos municípios, as tipologias de atividades ou empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental com base na Lei Complementar 140 de 2011 e observância ao disposto nos artigos 8º e 9º do projeto. A emenda número 183, da senadora Leila Barros, suprime o artigo 38 do projeto e dá nova redação ao caput do artigo 39, passando a prever que a autoridade licenciadora encaminhará o termo de referência para manifestação da autoridade envolvida nas hipóteses especificadas. A emenda 184, também de autoria da senadora Leila Barros, altera o inciso 6º do caput do artigo 8º do projeto para excluir a expressão melhoramento e delimitar a dispensa de licenciamento ambiental a serviços e obras de manutenção de infraestrutura em instalações pré-existentes ou em faixa de domínio e de servidão, incluindo obras de serviço público de distribuição de energia elétrica até 69 kV em áreas urbanas ou rurais. A emenda 185 da senadora Leila Barros modifica o inciso 1º do caput do artigo 21 do projeto para limitar a aplicação da licença por adesão e compromisso a atividades ou empreendimentos qualificados, simultaneamente como de pequeno porte e de baixo potencial poluidor.
A emenda 186 da senadora Leila Barros altera o caput do parágrafo 4º do artigo 7º do projeto para fixar em 120 dias o prazo mínimo para requerimento de renovação da licença ambiental e prevê que a omissão do órgão licenciador instaura a competência supletiva dos demais entes federativos, conforme o artigo 15 da Lei Complementar 140 de 2011, mantendo a licença vigente por até 120 dias. A emenda também suprime o parágrafo 5º do mesmo artigo. A emenda 187 da senadora Leila Barros altera as alíneas A e C do inciso 1 do caput dos artigos 39 e 40 do projeto para considerar, nas hipóteses previstas, terras indígenas como portaria declaratória de posse emitida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, áreas interditadas pela presença de indígenas isolados e territórios quilombolas, com portaria de reconhecimento emitida pelo INCRA. A emenda número 188 do senador Plínio Valério acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 4º do projeto para estabelecer que a anotação de responsabilidade técnica das atividades e empreendimentos previstos no caput será exercida por profissionais legalmente habilitados e com formação compatível com a tipologia, a complexidade e a área de conhecimento da atividade ou empreendimento, conforme parâmetros definidos pelos respectivos conselhos de fiscalização profissional. A emenda 189 do senador Humberto Costa acrescenta o inciso 5º ao caput do artigo 35 para incluir a consulta livre, prévia e informada como forma de participação pública. Insere os parágrafos 1º e 2º ao mesmo artigo para determinar que as manifestações oriundas dessas formas de participação integrem a fundamentação e a documentação do licenciamento, e altera o caput do artigo 36 e inclui seu parágrafo 4º para prever a realização de ao menos uma audiência pública presencial em casos de EIA e permitir reuniões participativas em outras convenções. Número 169 da OIT, por meio das instituições representativas dos povos interessados e conforme seus próprios procedimentos. A emenda 190 do senador Humberto Costa propõe a supressão do artigo 60 do projeto que revoga o parágrafo único do artigo 67 da Lei 9.605 de 1998 e o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 7.661 de 88. A emenda 191 do senador Humberto Costa altera o inciso 5º do caput do artigo 3º do projeto para definir a audiência pública como modalidade de participação em licenciamentos ambiental preferencialmente presencial, excepcionalmente híbrida, aberta ao público em geral, com apresentação em linguagem acessível sobre a proposta, seus estudos, impactos e medidas visando ao esclarecimento de dúvidas e a coleta de críticas e sugestões. A emenda 192 do senador Humberto Costa altera o inciso 1º e 3º do caput do artigo 21 do projeto e acrescenta incisos 4º e 5º ao mesmo artigo, para estabelecer que a licença por adesão e compromisso somente poderá ser aplicada a atividades e empreendimentos de baixo impacto e baixo risco ambiental, sem supressão de vegetação nativa, não localizados em unidades de confederação, exceto áreas de proteção ambiental, nem áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais e mediante certificação da inexistência da relevância ou fragilidade ambiental na área de instalação. A emenda 193 do senador Fabiano Contarato altera os artigos 38, 39 e 40 do projeto para redefinir as atribuições, as situações em que as manifestações das autoridades envolvidas é exigida, com base na área de influência de atividade ou empreendimentos, e estabelece prazos e condições para manifestações dessas autoridades, inclusive quanto à apresentação de justificativa para as propostas condicionantes, e vincula a decisão de autoridades licenciadoras à manifestação das autoridades envolvidas e prevê que a ausência de manifestação não impede o andamento dos processos, mas impede a emissão da licença ambiental. A emenda número 194 da senadora Mara Gabrilha altera a redação do caput do artigo 49
do projeto para restringir a realização dos estudos técnicos ambientais quando exigidos pelo órgão licenciador, às categorias de unidade de conservação de uso sustentável, condicionando essa realização à autorização do respectivo órgão gestor e ao cumprimento da Lei nº 9.985 de 2000 e do Plano de Manejo da Unidade. A emenda 195, também da senadora Mara Gabrilli, altera a redação do parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.985 de 2000, na forma proposta pelo artigo 58 do projeto, para prever que o licenciamento de empreendimentos localizados no interior de unidades de conservação ou de sua zona de amortecimento dependerá da autorização do órgão gestor e que a unidade afetada, mesmo que não integrante do grupo de proteção integral, deverá ser beneficiária de compensações ambientais e previstas no caput. A emenda 197 do senador Eduardo Braga altera o inciso 8º do caput do artigo 8º do projeto para incluir expressamente entre as atividades dispensadas de licenciamento ambiental os serviços e obras de manutenção e melhoramento de infraestrutura em instalações pré-existentes ou em faixas de domínio e de servidão, incluindo rodovias anteriormente pavimentadas e dragagens de manutenção. A emenda 198 do senador Davi Alcolumbre introduz a licença ambiental especial, a LAI, no projeto, com alterações em diversos dispositivos para criar um procedimento monofásico aplicável a atividades em empreendimentos estratégicos definidos por decreto com base em proposta do Conselho de Governo. A emenda prevê, entre outros pontos, a definição do procedimento especial no artigo 17, a inclusão da seção específica para a LAI, regra para sua tramitação prioritária, prazos para emissão de licença e a vinculação da autoridade licenciadora à análise única de documentos apresentados e também altera o artigo 6º da Lei nº 6.938, de 81, para incluir, entre as competências do Conselho do Governo, as proposições de projetos estratégicos para fins de licenciamento ambiental. A emenda 199 da senadora Elisiane Gama substitui a redação da seção 6ª do capítulo 2º do projeto para incluir a consulta livre e prévia informada como forma de participação pública no processo de licenciamento ambiental e determina que as manifestações decorrentes dessas formas de participação integrem as fundamentações e a documentação do processo e exige pelo menos uma audiência pública presencial em caso de EIA e permite reuniões participativas simplificadas em outros casos, e insere dispositivos prevendo a realização da consulta livre, prévia e informada, conforme a Convenção 169 da OIT, respeitados os protocolos de consulta existentes. A emenda número 200 da senadora Elisiane Gama altera o inciso 1º do caput do artigo 21 do projeto para restringir a aplicação da licença por adesão e compromisso a atividades ou empreendimentos qualificados simultaneamente como pequeno porte, de baixo potencial poluidor e de baixo risco ambiental. A emenda 201 da senadora Leila Barros modifica o inciso 1º do caput do artigo 21 do projeto para condicionar a aplicação da licença por adesão e compromisso a atividades em empreendimentos qualificados simultaneamente como de pequeno porte, de baixo potencial poluidor e de baixo risco ambiental. A emenda 202 do senador Alan Rick altera o artigo 8º do projeto para incluir, entre as atividades dispensadas de licenciamento ambiental, os sistemas e estações de tratamento de água e de esgoto sanitário, exigindo, neste último caso, a outorga para o lançamento de efluente tratado, que deverá obedecer aos padrões estabelecidos na legislação vigente. A emenda 203 do senador Alan Rick altera o caput do artigo 50 do projeto para explicar que, em caso de situação de emergência ou estado de calamidade pública decretado por qualquer ente federativo, poderão ser executados, independentemente do licenciamento ambiental prévio, as ações e resposta imediata a desastres ou eventos naturais, como descarrilamento, explosão, desmoronamento, enchente, estiagem prolongada e incêndio.
A emenda 2004 do senador Messias de Jesus acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 1º do projeto para prever prioridade na análise de processos de licenciamento ambiental referentes a empreendimentos localizados em unidades da federação que tenham mais de 60% do seu território ocupado por unidades de conservação, terras indígenas, florestas públicas ou outras formas de proteção ambiental. A emenda 2005, de autoria do senador Messias, altera a redação do artigo 10º do projeto de lei 2101 de 2001 para prever procedimentos simplificados e prioridade na análise de licenciamento ambiental de empreendimentos de saneamento básico, nos termos da lei número 11.445 de 2007 e 14.026 de 20. A emenda também acrescenta 2 parágrafos ao artigo e o parágrafo 1º, que restringe a exigência de EIA a situações excepcionais devidamente justificada, e o parágrafo 2º, que estabelece prioridades na análise de licenciamento ambiental para empreendimentos localizados em unidades da federação com mais de 60% de sua área ocupada por unidade de conservação, terras indígenas, florestas públicas e outras formas de proteção ambiental. A emenda 206 do senador Alan Rick altera a redação dos artigos 10 e 11 do projeto para contabilizar dispositivos aprovados nas comissões, prevendo a aplicação do procedimento simplificado por adesão e compromisso, LAC, com apresentação de relatório de caracterização de empreendimentos e atividades de saneamento básico e de segurança energética nacional, bem como obras de ampliação, pavimentação em faixas de domínio e dragagens de manutenção. A emenda 2007 do senador Luiz Carlos Reins acrescenta o inciso 14 ao caput do artigo 8º do projeto para excluir do licenciamento ambiental as obras de serviço público de distribuição de energia elétrica de até 138 kV realizados em área urbana ou rural. A emenda 208 do senador Plínio Valério altera a redação do artigo 3º do parágrafo 3º do artigo 4º do projeto para prever que a responsabilidade técnica pelos empreendimentos e atividades sujeitos a licenciamento ambiental será exercida por profissionais legalmente habilitados de nível médio superior com formação compatível, tipologia e complexidade da área de conhecimento de atividade ou empreendimento conforme parâmetro estabelecido pelo respectivo Conselho Profissional. A emenda 209 do senador Messias de Jesus propõe a inclusão do parágrafo 5º ao artigo 17 do projeto para determinar que as atividades de geração, de transmissão de energia de fontes renováveis, como solar, eólica e hidrelétrica, termoelétrica e biomassa, sejam submetidas a procedimentos simplificados, licenciamento ambiental por fase única, por adesão e compromisso ou corretivo, desde que respeitado o parágrafo 1º do mesmo artigo. A emenda 210 do senador Messias de Jesus acrescenta o parágrafo 8º ao artigo 5º do projeto para prever que os processos de licenciamento ambiental relacionados à atividade econômica deverão observar as disposições da Lei nº 13.874 de 2019, Lei da Liberdade Econômica. A emenda 212 do senador Fabiano Contarato propõe, pulei aqui uma. A emenda 211 do senador Beto Faro altera a redação do parágrafo 4º do inciso 3º e do parágrafo 4º e do parágrafo 5º do artigo 7º do projeto para condicionar a renovação automática da licença ambiental aos casos de baixo potencial poluidor e de baixo risco ambiental, a apresentação de relatórios das condicionantes executadas ou em execução assinado por profissionais habilitados com anotação de responsabilidade técnica. A emenda 212 do senador Fabiano Contarato propõe a supressão do artigo 60 do projeto de lei 2159 de 21, com o argumento de preservar a integridade da Lei da Mata Atlântica, Lei nº 11.428 de 2006, ao impedir a revogação dos seus parágrafos 1º e 2º do artigo 14, que condicionam a supressão da vegetação em áreas de mata primária ou secundária à manifestação dos órgãos ambientais federal e estadual. A emenda 213 do senador Marcos Rogério propõe nova redação, inciso 6º do artigo 8º do projeto de lei 2159 de 21, para especificar
que os serviços e obras direcionados à construção, manutenção ou melhoramento de instalações lineares enterradas em faixa de domínio ou servidão de rodovia, ferrovias, tubovias, minerodutos e linhas de transmissão não estarão sujeitos a licenciamento ambiental. A medida visa conferir maior precisão ao dispositivo e restringir sua aplicação à infraestrutura de baixo impacto ambiental em área já destinada a esse tipo de intervenção. A emenda 214, da senadora Mara Gabrilli, propõe uma nova redação ao inciso 1º do artigo 21 do projeto de lei 2159 de 21 para restringir a aplicação de procedimentos por adesão e compromisso às atividades e empreendimentos que sejam, ao mesmo tempo, pequeno porte, baixo potencial poluidor. A proposta busca limitar o uso da LAC, impedindo a sua adoção em casos de médio porte e risco ambiental moderado. A emenda 215, do senador Jaime Bagatoli, acrescenta artigo ao projeto para estabelecer que os pedidos de alteração de titularidade devem ser decididos pela autoridade licenciadora no prazo de 30 dias, vedando a majoração de condicionantes ambientais quando não houver incrementos dos impactos ambientais do empreendimento ou atividade licenciada. A emenda está terminando. A emenda 216 do senador Zequinha Marinho acrescenta artigo ao projeto para alterar o artigo 67 da Lei 9.605 de 1988, Lei de Crimes Ambientais, com o objetivo de restringir a responsabilidade criminal do agente público à hipótese de concessão dolosa de licenciamento ambiental, em desacordo com as normas ambientais, revogando o parágrafo único do referido artigo. A emenda 217 do senador Jorge Cajuru altera o artigo 8º do projeto para prever que as obras e intervenções emergenciais ou urgentes destinadas a conter colapsos, acidentes, desastres ou riscos iminentes serão dispensados de licenciamento ambiental, desde que haja posterior apresentação do relatório técnico das ações executadas assinado por profissional habilitado. Por fim, a emenda 218 do senador Beto Faro altera os artigos 3º e 4º, 17 e 21 do projeto, que acrescenta ao artigo 10º para estabelecer que a definição de critérios gerais para aporte, potencial poluidor, tipologias licenciáveis, procedimentos e modalidades de licenciamento ambiental, inclusive por adesão e compromisso, será atribuída à comissão composta por representantes dos poderes executivo federal, estaduais e municipais, nos termos do regulamento. A análise. Não há qualquer tipo de vício nas emendas apresentadas ao PL número 2159 de 21, que impeçam a sua adequada apreciação por esse plenário. Inicialmente, cumpre destacar que fomos favoráveis à aprovação do PL 2159 de 2021, amplamente discutido nas comissões de Meio Ambiente e Agricultura, com as emendas número 10 de plenário, 104, 114, 119, 120 e 121. Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e das emendas números 102, 103, 105, 116 e 117 da CMA, que são espelhadas em ambas as comissões, e outros sim, as emendas apresentadas pelos relatores no âmbito da CRA e da CMA. Não se pode certamente ser contra o objetivo almejado por muitas das emendas apresentadas. Aprovamos ainda a emenda 197, eis que inclui, no rol dos empreendimentos dispensados de licenciamento ambiental, artigo 8º, as rodovias anteriormente pavimentadas, seguindo a lógica da eficiência e desburocratização dos empreendimentos já dispensados, como as obras de manutenção, melhoramento da infraestrutura em instalações pré-existentes. E lógico seria licenciar rodovias previamente existentes. A emenda número 215, ao estabelecer um novo artigo, a proposição garante desburocratização e celeridade nos requerimentos de alteração
de titularidade, além de estabelecer prazo de 30 dias, garante que o novo titular a manutenção das condicionantes ambientais já estabelecidas para o empreendimento, alinhada à essência do PL 2159 de 21, acatamos a emenda. A emenda 216 deve ser acatada, pois contribui para a segurança jurídica do servidor público ao estabelecer que a sua responsabilidade criminal na concessão de licenças somente ocorrerá na modalidade dolosa, em que pese o artigo 60 do PL número 2059 de 21, também revogar o parágrafo único do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. A emenda número 216, que também o faz, vai além, a alterar a redação do caput do dispositivo, de modo a prever expressamente a modalidade dolosa do tipo penal. Finalmente, é necessário adequar algumas remunerações com acatamento desse relatório. Quanto às demais emendas, optamos por rejeitá-las, ou porque já estão contempladas nas emendas aprovadas nos relatórios das comissões que analisaram a matéria, ou porque retomam um espírito burocratizante que vai em sentido contrário ao que se pretende com uma lei geral de licenciamento ambiental que seja moderna e indutora de desenvolvimento sustentável do país. O voto. Ante o exposto, opinamos a aprovação do projeto de lei 2159 de 2021 pela aprovação das emendas, números 10 de plenário, 104, 114, 119, 120 e 121, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e das emendas números 102, 103, 105, 116 e 117 CMA, e daquelas apresentadas pelos relatores no âmbito da CRA e da CMA pela aprovação das emendas 216, 215, 207, 197 de plenário e das emendas 198 de plenário, com ajuste após o artigo 21-2 correspondente, para incluir, após o Conselho de Governo, a expressão que dimensionará equipe técnica permanentemente dedicada à função, bem como pela apresentação de emendas da relatora e pela rejeição das demais emendas de plenário. Emendas de plenário. Inclua-se o seguinte artigo, onde couber em substituição as emendas número 105 da CMA e 119 da CRA pela redação seguinte, com as remunerações devidas. Artigo 10º. Quando o licenciamento ambiental tenha sido expedido pelo órgão ambiental competente, a atuação de órgãos ambientais de outros entes federativos observará o seguinte. Eu vou passar para a próxima emenda, que é desse ao artigo 11 do plenário 2000, a seguinte aqui estão todas as redações, né, que foram feitas, e aí eu quero dizer que esse é o voto, senhor presidente. O parecer da relatora é favorável ao projeto e pela aprovação das emendas de número 10, 102, 103, 104, 105, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 126 a 133, 135 a 175, 197, 198 com ajuste após o artigo 21-2 correspondente, para incluir a expressão Conselho de Governo, a expressão, entre aspas, que dimensionará equipe técnica permanente dedicada à função, fecha aspas, pela aprovação também das emendas número 207, 215 e 216, pela apresentação das emendas número 222 e 223 e pela rejeição
das demais emendas de plenário. A presidência esclarece ao plenário que a aprovação das emendas números 197, 222 e 223 prejudicará as emendas de número 105, 119, 121, 159 e 175 e parcialmente as emendas de número 132 e 156. Completada a instrução da matéria... Presidente. Só um minuto. Presidente, eu vou acatar aqui em plenário duas emendas, a 179 e a 219. Uma emenda do senador Exalci e uma emenda do senador Alan Rick. Ficará incluído no relatório de Vossa Excelência as duas emendas apresentadas pelo senador Exalci Lucas e pelo senador Alan Rick. Completada a instrução da matéria, passamos à discussão. Concedo a palavra para discutir a matéria ao líder Eduardo Braga. Senhor presidente, eminente relatora, senadora Tereza Cristina, eu queria, senhor presidente, iniciar cumprimentando Vossa Excelência e cumprimentando não apenas a senadora Tereza Cristina, que fez um brilhante trabalho na relatoria de uma matéria que eu reputo extremamente importante, tão importante quanto a reforma tributária neste país, a questão do novo marco regulatório do licenciamento ambiental. Mas eu gostaria também de poder cumprimentar o trabalho do eminente senador Confúcio Moura, que se dedicou durante 2 anos na construção de forma proativa e construtiva deste relatório. Portanto, feito esses cumprimentos, eu quero destacar a importância do relatório para a economia brasileira e para a infraestrutura produtiva deste país. Dando alguns exemplos clássicos que são conhecidos do povo brasileiro e que o próprio povo não entende o porquê de situações como estas não são resolvidas. Imaginem, há 40 anos atrás, uma estrada está asfaltada e 40 anos depois, a mesma estrada abandonada pelo governo que, por incompetência naquela época, não conseguiu dar manutenção à estrada, esta estrada seja impedida de ser recuperada e mantida, prejudicando, portanto, toda a infraestrutura daquela região e do país. Imaginem os senhores, o Brasil não ter condição de fazer uma linha de transmissão para poder interligar os geradores com os consumidores. E, pasmem os senhores, ainda ter que pagar pela geração da energia não consumida por quem deveria consumir. Paga-se e não se recebe a energia. Ora, ter preocupação com o meio ambiente é dever e obrigação de todos nós. Ter responsabilidade ambiental é dever e obrigação de todo cidadão e de todas as esferas de governo. Agora, isto não significa dizer que nós estamos vivendo num santuário. Isto significa dizer que nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ter racionalidade e nós precisamos ter, portanto, um marco regulatório que estabeleça esta responsabilidade e esta racionalidade para que o país possa se desenvolver. Não é possível, presidente Davi Alcolumbre, que o estado do Amapá e o Brasil, tendo a margem equatorial,
comprovadamente capaz de produzir petróleo que trará riqueza e desenvolvimento em um país que tem uma empresa como a Petrobras com alta competência de extração de petróleo em águas profundas, a 500 quilômetros da costa do Amapá, e nós estarmos proibidos de simplesmente prospectar para poder comprovar a existência da reserva. É aprisionar a região à pobreza, ao atraso, é aprisionar o Brasil numa divisão injusta entre um Brasil de primeira classe e um Brasil de segunda classe. Somos todos brasileiros, temos, portanto, direitos iguais e precisamos ter a responsabilidade, a racionalidade, mas precisamos ter a equidade dos direitos para que o povo brasileiro possa viver em prosperidade. Portanto, senhor presidente, eu quero cumprimentar a senadora Tereza Cristina e o senador Confúcio Moura. Quero, inclusive, agradecer à senadora pelo acatamento da emenda 197, que viabiliza de uma vez por todas este questionamento sobre estradas e infraestruturas pré-existentes para que nós possamos dar manutenção nas nossas rodovias e para que nós possamos avançar. Mas quero aqui fazer uma sugestão a Vossa Excelência, porque uma emenda de autoria de Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, traz uma inovação já tentada por este Congresso há alguns governos, que é estabelecer uma licença ambiental especial ou estratégica, como queiram chamar, para que nós possamos ter projetos de interesse da estratégia de desenvolvimento e da segurança nacional do governo, e ser feito isto por aquele que representa o povo na eleição do voto direto, que é o presidente da República. Ora, este Conselho, subordinado à presidência da República, estabelecerá, com amplo debate público, essas obras que são as obras estratégicas e as obras que merecerão esse tratamento estratégico diferenciado. A sugestão que eu gostaria de apresentar à eminente senadora Tereza Cristina, com relação à questão da lei, é de que este Conselho esteja subordinado, o Conselho Técnico, que referendará as condicionantes para as obras estratégicas de interesse nacional, esteja subordinada ao Gabinete da Presidência da República, a Casa Civil, para que nós tenhamos o Conselho da República e o Ministério da Chefia da Casa Civil da Presidência da República, tendo domínio sobre aquilo que é estratégico e de interesse nacional, para que nós não tenhamos amanhã uma obra de interesse nacional, de estratégia nacional, barrada por um conselho que não está ligado ao gabinete da Presidência da República. Dito isto, quero dizer que eu, quando governei o Amazonas, eu fui o primeiro governador a criar a Lei de Mudanças Climáticas nesse país. Fui também o responsável pela implantação do primeiro pagamento de serviços ambientais ao povo que vive na floresta e que funciona como os verdadeiros guardiões da floresta.
E quero dizer também que no período que governei, o desmatamento no meu estado teve uma redução de 75% no desmatamento no estado do Amazonas, que tem 97% da sua área preservada. Não porque os amazonenses são mais ambientalistas ou menos ambientalistas do que, por exemplo, o estado do Acre. Não, é porque a economia do estado do Amazonas tem na Zona Franca de Manaus a sua fonte de financiamento. Portanto, a lógica é econômica. A lógica não é desmatar por desmatar. O que nós estamos fazendo aqui é estabelecer racionalidade, é estabelecer responsabilidade e estabelecer uma lógica e estabelecer a quem recebe o voto do povo brasileiro a competência para poder licenciar as obras que são estratégicas para este país. Portanto, cumprimento Vossa Excelência e faço a sugestão com relação à realocação do Conselho para que nós tenhamos, então, o fechamento do circuito da lei de licenciamento ambiental especial estratégico das obras estratégicas de interesse nacional. Senador Braga, eu vou acatar essa complementação para que este Conselho fique na Casa Civil da Presidência da República. Essa lei é para qualquer governo, para governos futuros. É uma lei para muitos anos. Eu acho justo que o presidente da República tenha projetos estratégicos que ele possa eleger como aqueles que ele quer dar andamento para o país. Então, eu acato a sua sugestão. Conceda a palavra à senadora Margarete Busetti. Obrigada, presidente. Eu quero aqui agradecer muito a nossa senadora Tereza Cristina, querida colega, o senador Confúcio Moura, que tiveram a paciência e a determinação de aprovar esse novo marco da lei ambiental, porque não é um marco regulatório, não é possível que a gente viva com tanta hipocrisia no Brasil. Tereza, tenho certeza que hoje o setor produtivo está em festa. O estado do Mato Grosso, você sabe bem de quem estou falando, que te cobrava diuturnamente por esse marco ambiental, estão em festa hoje pelos feitos da nova lei. E o setor do meio ambiente, o meio ambiente responsável também deveria estar em festa. E tenho certeza que o responsável está em festa. Porque não é possível que a gente continue vivendo na hipocrisia. Tenho certeza que o Eduardo Braga estava falando da 319, que não poderia ser feita manutenção na 319. Aí um partido pequeno, que não tem representatividade nenhuma, entra no STF e o STF trava a 319. Quer dizer, nós não podemos continuar com essa hipocrisia. Então, eu estou muito feliz hoje, porque há um avanço imenso para o país e para o meio ambiente, para o setor produtivo. Muito obrigada a vocês, senadores. Obrigado, senadora Margarete. Próximo senador inscrito, senador doutor Irã. Presidente Davi, querida relatora, minha líder, minha querida amiga, ex-ministra, minha querida Tereza, eu estou muito honrado e estou emocionado de vivenciar esse ambiente de hoje aqui. Porque, presidente, senhoras e senhores senadores, eu nasci, como o Braga sabe, Omar, a turma do Amazonas aqui, nasci lá na beira do rio, no Médio Amazonas, lá em Tefé. E depois que eu fui em Roraima, cheguei em Roraima há 45 anos, presidente, senhoras e senhores. E desde lá, eu venho sentindo essa política míope,
ambientalista, indigenista que se instalou no nosso país, que condenou a nossa região a uma secessão em relação ao desenvolvimento do Brasil. Nós temos um Brasil moderno e nós temos um Brasil atrasado por conta de questões ambientais que atrasaram, por exemplo, como o senador Braga falou aqui, minha querida senadora e minha líder, nós, há 15 anos atrás, nós fizemos a licitação da nossa linha de transmissão, que nos interligaria ao Sistema Nacional de Energia através de uma linha que vinha de Tucuruí, passava em Manaus e ia a Boa Vista. Senhoras e senhores, depois de 15 anos, nós conseguimos, ao final do governo do presidente Jair Bolsonaro, a licença de instalação dessa linha de transmissão com a devida compensação aos indígenas que vivem na reserva Atroari-Waimiri. Outro exemplo de atravanco no nosso atraso, nós temos um projeto que chama Norte Conectado. A nossa internet é uma internet vagalume. Um dia funciona, outro dia não funciona. E nós, ao chegarmos com a Infovia, lá em Caracaraí, no nosso estado, quando ela deixou de ser fluvial para ser terrestre, deu-se um imbróglio lá. Quem é que faz, quem é que autoriza o navio que levava o cabo para chegar até o município de Caracaraí? A licença era estadual, a licença era do IBAMA. Com essa discussão, e o ministro, ex-ministro Juscelino estava ali em cima comigo, eu estava lembrando a ele. Com essa discussão, o rio baixou e a gente não conseguiu subir com a Infovia até Caracaraí. Nós esperamos um ano para o rio encher de novo, para a Infovia chegar em Caracaraí. E agora, presidente, pasme, nós estamos há um ano cavando uma vala ao longo da BR-174 para chegar em Boa Vista e, de vez em quando, temos problemas com licenciamento ambiental para passar em determinadas áreas daquela rodovia. Hoje nós trouxemos para cá essa prerrogativa que é nossa de legislar em relação ao nosso meio ambiente, com responsabilidade, com conhecimento de cada um que vive naquela região e que conhece as vicissitudes e as dificuldades que são vividas pelos nossos amazônidas, principalmente. Eu quero aqui dizer ao nosso país que a honra de estar aqui, ouvindo o seu relatório, vendo o trabalho que vocês fizeram, juntamente com o senador Confúcio e todos que trabalharam nessa matéria e que vem trabalhando ao longo de 21 anos. 21 anos! Aqui a gente está discutindo hoje o negócio de cuidar de bebê de plástico. E essas coisas demoram 21 anos para tramitar nessa casa. E hoje, presidente, através da sua coragem, do seu compromisso com o Brasil e com nossa região, nós, que fazemos oposição ao governo, estamos dando de presente ao governo um marco regulatório para desenvolver o país, que quem vai ficar bem na foto é o governo, que nós fazemos oposição. É um presente nosso. Então, eu quero aqui parabenizar a todos aqui, que certamente votarão majoritariamente nesse projeto para o bem do nosso país. Parabéns, minha querida líder Tereza, parabéns, meu presidente, e parabéns a todos os senadores que vão aprovar esse marco legal tão importante para o nosso Brasil. Muito obrigado. Próximo senador inscrito, senador Exalci Lucas. Presidente, eu quero apenas retirar o destaque, tendo em vista que a nossa nobre senadora Tereza, ao qual parabenizo, e também o senador Confúcio pelo trabalho, pelo belo trabalho. O Brasil agradece
Então, eu quero pedir, presidente, para retirar esse destaque aqui, né, eu tenho certeza que eu que sou aqui de Brasília, e muitos aqui que são, talvez, do Sul, do Centro-Oeste, eu imaginava, senhora Tereza, que essa questão da margem equatorial, que o petróleo ia ser explorado no meio da floresta, de tanto discurso que foi feito aqui, mas, cara, no meio dos índios. Aí fui estudar um pouco, 500 quilômetros de distância da margem, do mar, que é um negócio assim, fora de lógica, a gente ter perdido tanto tempo, né? Poderíamos estar explorando isso há muito tempo, como a Guiana está fazendo há muito tempo. Então, parabéns, Vossa Excelência, e agradeço o acolhimento da emenda. Obrigado, presidente. Para me registrar aqui, senador Exalci, como a relatora acatou o destaque, já ficou prejudicado. Concedo a palavra ao senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu quero fazer coro aos colegas que cumprimentaram a senadora Tereza Cristina. Eu quero cumprimentar a senadora Tereza Cristina pelo relatório que apresenta e, sobretudo, pela serenidade, como conduziu a relatoria dessa matéria, que é uma matéria da maior importância para o Brasil, mas que suscita, levanta questionamentos de diversos segmentos por questões mais ideológicas do que técnicas. E, na verdade, é que o Brasil precisa de uma legislação ambiental moderna ao ponto de afastar o subjetivismo e lançar luz ao objetivismo. Quanto menos espaço para o subjetivismo, menos ideologia e mais técnica. Então, o Brasil tem hoje mais de 5.000 obras paradas por entraves justamente com a questão do licenciamento ambiental. Obras estruturantes, obras estratégicas para o desenvolvimento nacional e que ninguém consegue superar. E talvez um dos pontos mais críticos da legislação ambiental brasileira é que você não tem como estabelecer previsibilidade, não tem previsibilidade, porque é um processo que você só sabe quando ele começa, mas quando termina, você nunca sabe. Não tem prazo determinado para a instrução e aprovação de parecer com relação ao licenciamento ambiental. Então, ter a oportunidade hoje de votar um texto maduro, coerente, com linguagem clara, que assegura justamente uma legislação equilibrada. E a palavra que eu quero utilizar aqui é equilíbrio, é motivo para comemoração. Não se trata de uma vitória, é uma vitória do setor produtivo. Sim, é uma vitória do setor produtivo. É uma vitória do Brasil e da sustentabilidade. Porque pensar sustentabilidade não é pensar apenas na manutenção do status quo ambiental, porque qualquer intervenção, ela vai mudar, ela vai ter impacto. A questão é como você lida com os impactos, como você mitiga os impactos, é como você dá respostas a essa situação, mas garante o investimento, o empreendimento, que vai transformar a vida da sociedade, que vai dar respostas às mazelas que o Brasil enfrenta. Você não pode travar o Brasil em nome de uma ideologia. Todos nós compreendemos a importância da defesa ambiental, da proteção ambiental, mas é impossível viver sem que haja algum tipo de agressão ao meio ambiente. A questão é como você faz, como você mitiga, como você administra. Então, o texto desse novo marco legal do licenciamento, que a ministra Tereza Cristina, nossa relatora, apresenta, é um raio de esperança para o Brasil que quer crescer, que quer avançar, com responsabilidade, com sustentabilidade, mas garantindo o progresso do Brasil. E eu quero, senhor presidente, aqui comemorar duplamente. Eu fui relator dessa matéria. Eu era deputado federal e fui relator dessa matéria na CCJ da Câmara dos Deputados. Há quanto tempo? Olha como é difícil aprovar um marco legal da importância dessa matéria para o Brasil. Anos e anos se passaram
e hoje a gente tem a oportunidade de votar o novo marco legal do licenciamento. Então, é motivo de comemoração. Parabéns à senadora Tereza Cristina, que faz um texto, repito, equilibrado, dialogando com os mais diversos segmentos, com aqueles que pensam de forma igual e daqueles que pensam de forma diferente, mas construindo um texto equilibrado para oferecer ao Brasil um instrumento que vai garantir progresso, que vai garantir justamente desenvolvimento para o nosso país, previsibilidade para o nosso país. O investidor nacional e internacional, quando olha para o Brasil, uma das primeiras questões que se levanta é justamente a dificuldade de se avançar em razão da dificuldade em se conseguir os licenciamentos ambientais. Parabéns a Vossa Excelência, o Brasil ganha hoje um grande presente e que, queira Deus, que a gente possa avançar nos municípios, nos estados e na União com as grandes obras que o Brasil precisa. Obrigado, senador. Próximo senador inscrito, senador Alan Henrique. Senhor presidente, venho senador Henrique, me irmanar. perdoe só um minutinho, o senador Messias me pediu pela ordem ali. Senador Alan Henrique, não será mais que um minuto. Presidente Davi, eu quero agradecer Vossa Excelência, parabenizar a senadora Tereza, o senador Confúcio, todo o Senado Federal, que constrói hoje uma grande vitória para o Brasil. Como as minhas emendas já foram contempladas no voto da relatora e uma outra foi contemplada na emenda que Vossa Excelência, senador Davi, apresentou, eu retiro o destaque apresentado 204 pelo Republicanos. Muito obrigado. Obrigado, senador. Fica retirado o destaque de Vossa Excelência. Senador Alan Henrique. Senhor presidente, me irmano aos discursos que me antecederam, celebrando a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental no Brasil. Uma matéria que há tantos anos emperra setores fundamentais, não só os setores produtivos, e eu digo mais, setores que mitigam o dano ambiental que anos e anos vem se repetindo, principalmente nos estados com baixo índice de saneamento. E aqui me refiro aos estados da Amazônia, onde apenas 45% da população tem acesso à água tratada, uma ínfima quantidade de pessoas acesso a esgoto tratado e, enquanto isso, milhares e milhares de toneladas de efluentes, de poluentes, de água, de esgoto é lançada nos nossos rios, nos nossos mananciais, poluindo os nossos recursos hídricos e prejudicando a natureza. Em 2020, senhor presidente, senadora Tereza, nossa relatora, senador Confúcio, a quem me irmano e parabenizo pelo equilíbrio de vossas excelências na construção de um texto de consenso, num texto que leva o Brasil mais longe. Lembrem-se, em 2020, este Congresso Nacional aprovou o marco do saneamento. Mas, pasmem, como poderíamos cumprir as metas estabelecidas, inclusive na própria lei das diretrizes do saneamento, que é de 2007, se nós não temos um licenciamento ambiental para a construção de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, que seja célere. Imagine a quantidade de poluição contaminando os nossos rios, mares e garapés, do Acre ao Rio Grande do Sul, porque o licenciamento ambiental demora, a burocracia emperra e o dano ambiental prolifera. Esta lei geral, que tem consignado o meu voto, é um avanço para o Brasil e uma resposta a todos aqueles que esperavam, anos e anos, por uma legislação moderna, inteligente, séria e equilibrada. Senadora Tereza, senador Confúcio, também aproveito a oportunidade, uma vez acatadas as minhas emendas, especialmente a 219, retiro
Portanto, o destaque apresentado, o destaque 387 do União Brasil, agradecendo aqui a nossa liderança, em virtude do acatamento da emenda no voto do parecer da nossa senadora Tereza Cristina. Senadora Tereza, imagino o cansaço de Vossa Excelência. Eu já estive aí também relatando matérias, fazendo esse debate, não é fácil. Estimo que a senhora tenha o descanso dos justos, o descanso dos nobres após a aprovação desta matéria, juntamente com o senador Confúcio. Eu imagino o tamanho do trabalho, do desgaste, das noites mal dormidas, mas a alegria e o sentimento do dever cumprido com um texto tão importante, uma lei fundamental para esse país. Viva o Brasil! Viva o meio ambiente, viva o progresso desse país. Conceda a palavra ao senador líder Senador Omar Davi. Aziz. Desculpe, posso falar um minutinho, senador, antes do senhor? Só para, em função do pedido do senador Eduardo Braga, eu peço para voltar ao texto original da emenda 198. Matou a Tereza. Então fica registrada as alterações feitas por Vossa Excelência na tribuna, retirando integralmente as alterações redacionais propostas por Vossa Excelência. Sim. E retorna a emenda com o texto original. Isso. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Líder Omar Aziz. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, primeiro parabenizar o trabalho da ministra e senadora Tereza Cristina e do governador e senador Confúcio, que conhece a nossa região, como a senadora que foi ministra, conhece o Brasil todo, muito melhor do que muitos de nós aqui. Senhor presidente, a China acabou de inaugurar uma ponte de 160 quilômetros. 160 quilômetros. Eu vejo muitos comentaristas nos meios de comunicação falando a China cresce, a China não sei o quê, a China não sei o quê, mas a China faz de tudo para que a gente possa ver uma China crescendo e o Brasil faz de tudo para que a gente possa o Brasil não crescer. Eu quero dizer aqui ao senador Isalci e à senadora Leila, minha amiga, e a Damares. Quero falar também para ti, Cleitinho, e para o Carlos Viana. Juscelino não teria construído Brasília hoje. Não saía, não, veja bem, por causa de calango, tá? Olha, não pode matar o calango, não sei o que, não teria Brasília. Quem mora em Brasília? E eu vou dar alguns exemplos que não existiria nesse país, para mim não entrar no mesmo discurso da importância, porque a importância está nisso que eu vou falar. Está nisso em coisas práticas. O Rio de Janeiro não teria o aterro do Flamengo, o aterro de Botafogo, Ipanema não existiria, Copacabana não existiria. E é bacana o cara tomar chopp na praia de Copacabana e falar do Amazonas. Olha, tem que preservar, mas eu vou tomar meu chopp aqui. Legal, no aterro, que é ambiental também. São Paulo não teria os túneis que tem, o Rio de Janeiro não teria os túneis que foram feitos pelo Lacerda. Brasília, já falei. Nós somos, sim, responsáveis. O Eduardo foi governador e eu fui governador e nós fizemos, sim, uma política ambiental de desenvolvimento sustentável, respeitando o Brasil e os brasileiros, porque a Amazônia não é do mundo, a Amazônia é brasileira a serviço do mundo. Mas não nos respeitam, não nos respeitam. E isso que eu quero colocar aqui. Muita coisa que vocês veem hoje no Brasil, hoje não seria possível ser feito. Não podia ser feito. Aqueles que são contra o que a senhora relatou há pouco, é porque não entende a importância de mais de 5.000 obras paradas. O Brasil cresce a economia diariamente, mas sua logística, sua infraestrutura está paralisada, porque tem xiitas, tem pessoas que estão a serviço de conglomerados, de questões internacionais e não estão a serviço dos brasileiros. E o governo tem culpa também, por colocar as pessoas erradas nos lugares certos que era para ter desenvolver o país. Não me venha com discursinho, porque quem sabe o que é viver na Amazônia é quem mora lá, quem vive lá, não é quem se mudou para São Paulo, não. Não é porque foi ser candidato de São Paulo, não. Quem vive lá, quem conhece as comunidades. E dizer
que indígena não quer viver bem, que indígena não quer celular, que indígena não quer água potável, que indígena não quer eletricidade, são um bando de mentirosos. Indígena quer isso sim, quer viver bem, quer evoluir, quer estudar, quer ter acesso à tecnologia, e vocês não permitem que isso aconteça. Por isso, dessas mudanças. Não vou entrar mais no mérito do projeto. Eu estou entrando aqui em exemplos claros para os brasileiros que estão nos ouvindo nesse momento. Entenda da importância dessa mudança. E mudanças que vão mudar o Brasil. Mudança pós-tempo nosso, ministra. Nós não estaremos mais aqui, mas o Brasil estará se desenvolvendo graças a essa lei que a senhora acabou de relatar. Muito obrigado, senador. Próximo senador inscrito, senador para discutir a matéria, senador Nelcínio Trade. Senhor presidente, apenas um bastidor de toda essa tramitação que culminou no dia de hoje. Um dia de marcha dos prefeitos, onde praticamente todos nós fomos demandados para atender os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores. Um dia que realmente vai entrar para a história dessa casa, porque além da atenção que é peculiar todos nós dispensarmos aos nossos representantes municipais, a gente teve esse projeto com essa magnitude. E que antes de vir para cá, também teve a sua tramitação nas comissões pertinentes. Um projeto que moderniza e não flexibiliza. Importante essa frase. Impõe transparência e controle social. Vai diminuir em muito as incertezas regulatórias. Eu quero dizer, senadora Tereza, que para mim é um privilégio ser colega de Vossa Excelência no Mato Grosso do Sul e de bancada. Eu digo que um projeto com essa complexidade, diante das demandas que chegaram para que Vossa Excelência chegasse num denominador comum, com mais de 90 entidades apoiando, assinando o manifesto publicamente, é digno realmente de um registro e de um aplauso merecido. Afora isso tudo, a resistência que Vossa Excelência demonstrou de ter mais 20 prefeitos para Vossa Excelência atender no seu gabinete, agora há pouco te esperando, para depois dessa votação a gente poder continuar trabalhando por aqui. Estou do seu lado, sabe disso, e parabéns, senador Davi, por insistir nessa matéria e fazer com que a gente possa ter um horizonte com menos burocracia, mas com desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, mas garantindo que ele também possa sofrer as transformações que o mundo nos impõe. Mato Grosso do Sul está de parabéns pela senadora Tereza Cristina. Obrigado, senador Nelcínio. Nós temos ainda aqui... Um minuto, senhor presidente. 13 senadores inscritos. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer uma pergunta. Não temos problema de aguardar todas as manifestações de todos os senadores. Mas eu queria fazer uma sugestão, porque cada senador tem 10 minutos para falar. Estipula 3 só, presidente. Vezes 13 senadores, nós estamos falando de 2 horas. Eu queria fazer uma sugestão ao plenário. Todo mundo que vai votar sim já sabe como vai votar, e todo mundo que vai votar não já sabe como vai votar. E eu vou manter a ordem dos oradores inscritos de todos os 13 que estão faltando, e se quiser ainda algum mais se inscrever, eu vou manter. Eu queria propor que há uma solicitação, e esta presidência gostaria de deferir de ofício, a votação nominal no texto principal, relatado pela senadora Tereza Cristina. E ainda carece a deliberação de 2 destaques que os 2 autores da bancada do PDT e da bancada do PT permanecem com a decisão de destacar. Então, nós votaríamos o texto principal nominalmente agora, se fosse possível, e ficaríamos para deliberar os 2 destaques em seguida, após ainda, se Vossas Excelências concordarem, eu ouvir a manifestação de todos os senadores inscritos. Então, eu queria consultar o plenário. Não, tem que pedir para...
Não, senhor presidente. Presidente. Senhor presidente. Só pela ordem aqui. Pela ordem, senador Jaime Campos. Fazer uma sugestão para Vossa Excelência aqui, todo mundo concorda aqui. 2 minutos, só para saudar e cumprimentar a nossa relatora. Eu acho que todo mundo concorda. Senhor Não vamos presidente. reduzir o tempo e a votação vai correr com mais celeridade. A sugestão, Senador eu Marco imagino Rogério. que Vossa Excelência faz a indagação para o plenário, se todo mundo concorda. Eu acho que é o Não, eu suficiente. estou com outro problema aqui, porque a votação nominal carece de solicitação. Não, senhor presidente, de um apoio. Vou solicitar. Quantos precisa? Solicitar a Precisamos de votação nominal. 4 senadores para solicitar. Votação nominal, senhor presidente. A votação do texto. nominal. Senado, o partido está aqui também. Heinz aqui solicita a votação nominal. Ok? Fica atendido o requisito da solicitação feita pelos senadores do texto principal, com as adequações apresentadas pela relatora em plenário, do texto principal, solicitada regimentalmente a verificação nominal. Correto? Correto. O parecer... Não. Não vai encerrar. Não vou encerrar a discussão. Aí tem o soberano de destaque, né? Senhor presidente, pela ordem eu estava no cafezinho aqui, aí ouvi você. Continua as falas. Então, Vossa Excelência está dizendo para eu não voltar para o cafezinho, é isso? Não. Hein? Me mantém no cafezinho? Não. Nós vamos votar nominalmente agora. Ah, tá certo. Então, eu vou ficar aqui. Depois continua. Eu não posso encerrar a discussão, porque... Hein? Formalmente só continua depois, durante a votação, o senhor vai deixando falar. Formalmente, eu estou sendo orientado pela Secretaria-Geral da Mesa que eu preciso, formalmente, do ponto de vista regimental, encerrar a discussão... Pela ordem, presidente. Não acho justo. Eu não acho justo a gente apressar, acelerar da metade para o fim. Eu acho que é mais justo a gente combinar, falar 2, 3 minutos, do que nos impedir de participar da discussão. Fato consumado, de que adianta a gente falar? Senhor presidente, ele está correto. Eu também me manifesto. Nós precisamos nos manifestar. Hoje é um dia histórico. E para quem está há tanto tempo no parlamento e vendo o lamento de quem produz no país, nós precisamos nos manifestar. Então foi rejeitada a proposta feita por esta presidência diante dos apelos, e eu queria pedir para que cada orador inscrito pudesse falar o mais rapidamente possível e conceder a palavra a todos os senadores. O próximo inscrito é o senador Magno Malta. Senhor presidente, hoje, senadora Tereza, senador Davi Alcolumbre, hoje é o dia que o bom senso venceu a insanidade. Senador Davi Alcolumbre,